Doutor Luiz Márcio, problemas na coluna toda a humanidade tem e não vem de hoje. Né? No tempo dos faraós, 3.000 anos antes de Cristo, já se relatava alguma cirurgia de coluna. E a falta ao trabalho por motivo de dores na coluna, da cervical até a coluna, o segmento mais inferior, é a segunda causa maior de falta ao trabalho no mundo inteiro, atrás apenas da pressão arterial e hipertensão arterial. Fale um pouco sobre a história da cirurgia de coluna. Então, a cirurgia de coluna, como você bem exemplificou, ela tem início ainda antes de Cristo, tem históricos em pesquisas a respeito dessas descobertas de acesso à coluna, mas não tão moderno como estamos hoje. Já no século 300, 400 depois de Cristo, ali no terceiro, quarto século depois de Cristo, começou-se a se estudar mais a fundo e desde então criou-se, vem do grego, né, isquiáticos, né, o ciático, os termos relacionados às dores da coluna, né? Final de 1800 e alguma coisa, começou-se a aprofundar-se no acesso à coluna, porém de maneira muito mais invasiva, cortes grandes, muito sangramento, né? A morbimortalidade ainda era muito alta e somente em torno de 1920, 1919, que começou-se a aprimorar essas técnicas de maneira a que o paciente tivesse uma sobrevida maior e uma melhor qualidade de vida. Na década de 70, já no século passado, foi que a microcirurgia adentrou a cirurgia de coluna, né, trazido pelo Dr. Yazar Gil, e as cirurgias começaram a se tornar mais complexas, com melhores resultados, e a hérnia de disco, que antes era tida como um tumor na medula, foi descoberta como um pedaço de uma cartilagem. Quais são os principais diagnósticos? Por que razão a cirurgia e quando a cirurgia deve ser a solução para os problemas de coluna? É muito interessante isso, porque muitos pacientes têm medo de ir ao consultório do neurocirurgião, visualizando uma mesa de cirurgia, né, já indo para a cirurgia. E não vem ao caso, na maioria das vezes, tendo em vista que apenas 10% dos pacientes com problema de coluna vão precisar ser submetidos a uma cirurgia. E essas cirurgias vão ser reservadas aos casos mais graves, onde os tratamentos conservadores, como fisioterapia, medicações, alongamentos, correção postural, perda de peso, não conseguiram solucionar a queixa do paciente. Bom, durante essa evolução, não só a técnica cirúrgica foi melhorando, foi se tornando mais precisa, como assim, os equipamentos de diagnóstico por imagem, ele foi evoluindo, né? Se tinha antigamente praticamente só o raio-x. Isso. Agora já se tem depois entramos com a tomografia computadorizada e com a ressonância magnética. Quando está recomendado fazer cada um desses exames? Inicialmente, com a radiografia, basicamente se viam os ossos da coluna, né? Então, eram muito válidas para casos de fraturas, né? Mais antigamente. Com a chegada da tomografia, já se pôde observar melhor as partes moles da coluna, né? Musculatura, disco, medula, mas mesmo assim numa qualidade um pouco menor. Então, acaba que o raio-x e a tomografia, a gente reserva mais para o estudo ósseo da coluna, ou algum achado mais característico que seja mais bem visto na tomografia. E no raio-x para medida de ângulos, para alinhamento do balanço da coluna, né, que a gente chama de balanço sagital, para ver como que está esse alinhamento. Já a ressonância, ela vai me mostrar com muito mais nitidez todas as estruturas, inclusive a parte de dentro da coluna, né, onde a gente vai ter nervos, medula, a gente vai ter os próprios discos, né, que são os principais causadores de dor na coluna na maioria da população. E ele me dá, a ressonância me dá com mais precisão e essa visualização, e com isso me permite abordar o paciente, seja indicando um tratamento conservador ou levando a cirurgia de uma maneira mais definitiva e com mais detalhes. A cirurgia de coluna vertebral, ela tem praticamente, são vários tipos de cirurgia de acordo com a região
do organismo, desde a cervical, Isso. torácico, lombar, sacro. Qual é a patologia mais frequente em termos de indicação para a cirurgia? Hoje em dia, a parte da coluna que mais vai trazer o paciente ao meu consultório e aos consultórios dos neurocirurgiões que fazem cirurgia de coluna é a lombar. Então, a coluna lombar, não por coincidência, está mais abaixo, né? E ela é mais robusta, então ela suporta mais o peso do tronco, ela aguenta mais a sobrecarga e, com isso, ela se degenera e se desgasta com mais facilidade. Por isso, cerca de 70% a 80% dos pacientes que vão ao consultório por problemas de coluna vertebral, esse problema vai se localizar na coluna lombar. Em segundo lugar, a cervical, que é um grande fator de dor para muitos pacientes atualmente, tendo em vista a evolução da tecnologia, né? Os pacientes voltando-se muito. Antigamente, leitura, hoje muito mais ainda com celular, tablet, computador, força-se muito a coluna cervical. E por último, bem mais raramente, a coluna torácica, ela vai precisar de algumas cirurgias em certas situações. Na lombar, a principal causa de dor é a dor mecânica. É aquele paciente que tem uma dor muscular, é um paciente que tem uma dor articular, postural, por sobrecarga de peso, mas não necessariamente ele vai apresentar uma patologia operável, né? Cirurgiável. Em segundo lugar, e entra como um grande ranqueador aí como causa de dor na coluna, a hérnia de disco. O disco, que é uma cartilagem robusta entre uma vértebra e outra, ele vai se desgastando, a degeneração vai gerando uma desidratação do disco, ele rompe e essa ruptura gera a formação da hérnia. Essa é a principal causa de dor na coluna vertebral como um todo, tendo em vista que a lombar é a mais prevalente na população em geral. Nesse preparo, essa parte do estudo, do preparo do cirurgião para executar, o médico, do generalista ao cirurgião geral, entre aspas, porque eu acho que hoje em dia já quase não temos isso, né? Até um cirurgião neurológico, quantos anos de aprendizagem são necessários? Então, até chegar na cirurgia de coluna propriamente dita, são 6 anos de universidade de medicina, na sequência, 5 anos de formação na residência em neurocirurgia. Então, no mínimo 11 anos. Além disso, cursos de pós-graduação, fellowships, que são... Troca de experiência. São troca de experiência em serviços maiores, de grande porte, onde você vai aprimorar o que você já conhece como neurocirurgião. Então, em torno de 11 a 12 anos, pelo menos, aí para você começar a ter uma habilidade, uma experiência para oferecer esse serviço de cirurgia de coluna aos pacientes. E, mais recentemente, a tecnologia vem avançando, né, com cirurgias menos invasivas, e acaba-se que a gente nunca para de estudar e cursos mesmo depois desses 12 anos. O senhor cedeu gentilmente algumas imagens aqui de cirurgias, e a primeira delas é uma cirurgia aberta. Já tem alguns recursos de acesso a, enfim, recursos modernos, já tem uma observação através do monitoramento, mas eu vou pedir que coloquem aqui na projeção, a cirurgia é uma cirurgia aberta, né? O que está acontecendo ali? Perfeito, aí ilustra bem, né? Nós estamos operando através de um microscópio. A microscopia, como eu bem falei antes, foi introduzida na década de 70 e lá estamos adentrando a coluna. Lá no fundo a gente já vê uma parte mais branca, que já seria o saco dural, né? Onde dentro se encontra a medula, ali o disco já havia sido removido. Nisso a gente consegue, através do microscópio, uma magnificação de pelo menos entre 200 e 300 vezes. Isso faz com que a gente enxergue com mais nitidez. Pequenos sangramentos que a gente vê no microscópio, para a gente parece muito, então isso faz com que a gente tenha essa sede de fazer algo cada vez com menos sangramento, mais agilidade. E essa é a cirurgia que havia-se de fazer num paciente com problema de coluna nas últimas décadas. Em alguns casos, a cirurgia através da via endoscópica não é possível. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, depois dessa imagem da cirurgia aberta, logicamente a cicatriz aí deve ser bastante maior do que numa cirurgia endoscópica, né? Isso. Embora haja casos onde a gente precise da cirurgia aberta, né, que é o que a gente chama de cirurgia aberta, a cirurgia onde não vai ser por endoscopia,
A cicatriz acaba sendo um pouco maior. Aqui tem uma marcação para uma cirurgia endoscópica. Voltando um pouco aqui na narrativa, quando você vai colocar alguma prótese, alguma sustentação, evidentemente a cirurgia endoscópica nem sempre se aplica, né? Na maioria dos casos, acaba que a cirurgia aberta vai ser necessária para implantes na coluna, né? Como próteses de disco, parafusos. Porém, bem recentemente, eu diria que de menos de 3 anos para cá, através dessas pequenas incisões que vocês viram Vou pedir que você coloque de novo aí. Na marcação da cirurgia endoscópica, elas permitem a introdução de alguns materiais já pequenos através delas. Essas incisões... Nesse caso aqui, por exemplo, significa que na cirurgia onde não fosse possível a endoscopia, ficaria uma cicatriz quase que de todo o tamanho. Entre um ponto e outro das extremidades, seria uma cicatriz só, às vezes até um pouco maior, para que a gente propicie um afastamento adequado para a visualização da coluna. E aí vocês estão vendo pequenas marcações, parecem muitas, mas foram abordados nesse paciente que cedeu as imagens, 3 níveis da coluna, né? 3 discos foram operados através desses pequenos cortes, que devem ter em torno de 1 centímetro cada no máximo. E, através desses pequenos cortes, já há materiais ultramodernos que a gente consegue introduzi-los no espaço discal através da própria endoscopia. Eu vou pedir o próximo vídeo aqui, por favor, para que o doutor Luiz Márcio comente, por gentileza. Pois não. Aqui é quanto a relação à monitoração, né? Isso. Então, aí a gente já introduziu os aparelhos da endoscopia. Na minha mão esquerda está a câmera, onde eu consigo transmitir as imagens para uma tela onde eu acompanho o que está acontecendo lá dentro. E na mão direita eu tenho outra via de acesso também no pequeno corte, onde entra todo o instrumental. A grande jogada da técnica de endoscopia biportal, que a gente fala, para acesso à coluna, que é algo bem recente, é justamente que através de um canal por onde está a câmera entra-se bastante soro, muito soro, a gente usa muito soro, é uma cirurgia que ocorre em meio líquido, então há soro durante todo o procedimento, e esse soro reflui e sai pelo outro portal, pela outra incisão, onde eu estou trabalhando com os demais instrumentais. Esse fluxo de soro é que me permite a visualização adequada lá dentro. Está aí, então, a definição de cirurgia biportal, né? Isso. Antigamente, nem tão antigamente assim, eu acho que há 15 anos no máximo, a endoscopia monoportal chegou ao Brasil, era um corte só, porém, através desse mesmo corte, eu passava câmera, iluminação, instrumental, então há uma certa dificuldade de a gente trabalhar com as 2 mãos. Ainda é feito, é um procedimento que traz bastante resultado, porém, a endoscopia biportal, que a gente fala, o nome biportal já fala, são 2 portais, onde a gente vai ter uma mão trabalhando com o instrumental e outra me mostrando o que está acontecendo lá dentro e permitindo a entrada do soro. Isso me faz a cirurgia tornar muito mais parecida com a cirurgia microscópica. É como se eu estivesse vendo com o microscópio lá dentro e o campo de trabalho é muito maior, me dá mais liberdade de trabalhar na coluna do paciente. Eu vou pedir, então, que coloque o próximo vídeo, que isso vai ilustrar com bastante propriedade. Aí nós temos o que está acontecendo ali, tá? O acesso ainda ao local da cirurgia, Isso. Né? Aí a gente já está lá na coluna do paciente, porém não adentramos no canal vertebral, onde estão os nervos, né? Sou eu aí trabalhando, vocês percebem, com as 2 mãos. Essa é uma broca cortante, mas ao mesmo tempo não tão cortante, onde ela me permite drilar. A palavra drilar significa raspagem do osso. E o principal acesso à coluna lombar, em casos como esse, se dá pela drilagem da lâmina. A lâmina é uma parte da vértebra que protege a estrutura nervosa dentro do canal vertebral. Então, a gente vamos ter que definir qual era o problema que esse paciente tinha, né? Isso. É um problema muito comum na terceira idade, embora possa ocorrer em qualquer idade, que se dá pelo desgaste da coluna, né? A partir do momento que a gente vai se utilizando da nossa própria coluna, né? Sobrecarga de peso, falta de fortalecimento muscular, má postura, até o próprio gasto da coluna naturalmente que se dá, né? O ser humano hoje, graças a Deus, vive muitos anos e a coluna vai se desgastando.
Com esse desgaste, as estruturas do canal vertebral, né, estrutura óssea, ela vai formando o famoso bico de papagaio, que cientificamente são os osteófitos. O disco vai cedendo, o ligamento amarelo, que é um tendão, entre aspas, que está protegendo entre o osso e a medula. E toda essa estrutura degenerada, ela vai comprimindo o canal, e isso a gente chama de estenose vertebral, estenose de canal vertebral. Essa estenose, ela comprime os nervos e o paciente começa a ter sofrimento por conta dessa compressão. Em geral, dor lombar e queixa nas pernas. Podem ser queixas relacionadas a formigamentos, queimação, anestesia, fraqueza, né? Muitas vezes o paciente começa a andar, ou correr, ou caminhar e começa a sentir que a perna vai falhando, vai fraquejando, o paciente precisa sentar até a recuperação do nervo, e isso vai fazendo o que a gente chama de claudicação neurogênica. É o paciente que tem dificuldade de caminhar longas distâncias, né? Começa a mancar. E a solução é a gente ampliar esse canal, liberar esse nervo. Nesses casos, existe a necessidade de um monitoramento externo, além da imagem, porque precisa saber onde é que está mexendo ali dentro, né? Porque, afinal de contas, é aquilo que governa a possibilidade de toda a nossa locomoção, né? Então, eu queria que colocasse mais um vídeo aí para que o doutor analisasse. Perfeito. Aqui ainda é... O paciente está todo coberto, até para preservá-lo da imagem, mas por baixo desse campo azul que vocês estão vendo, o paciente está cheio de fios monitorizados, como o próprio Paulo falou. Essa monitorização me permite verificar como que está o funcionamento neural desse paciente no nível onde eu estou operando e abaixo dele, para que durante a manipulação, embora a magnificação permitida pela endoscopia seja fantástica, e a gente vê com muita nitidez para a gente ter essa cautela, a monitorização neurofisiológica me permite mais segurança. Muito mais segurança. Se eu aproximar do nervo, se eu me aproximar do nervo em algum instante, há um dispositivo que me mostra que eu estou próximo a esse nervo para que eu tenha mais cautela e assim evite mais ainda de submeter o paciente a qualquer risco. Foi uma cirurgia muito longa essa aí, né? Essa foi uma cirurgia, como foram 3 níveis operados, de aproximadamente 6 horas de cirurgia, 2 horas para cada nível, em torno disso, 1h30, 2 horas. Entretanto, a cirurgia, quando a gente fala de cirurgia, para a gente é só o ato, mas tem todo o pré-anestesia e o pós de recuperação, de posicionar o paciente também. E isso tudo acaba levando aí a umas 8 horas de tempo de sala cirúrgica aproximadamente. Acredito que nós temos aí uma foto do que foi retirado lá de dentro da coluna vertebral, né? Aqui aí mais uma imagem de uma cirurgia endoscópica. Mais uma vez a gente está com aquela broquinha drilando, né, raspando o osso, você vê esse pozinho saindo ao osso. Ele não me atrapalha na visão, justamente por conta do fluxo de soro, como eu comentei, então a visão está sempre limpa. E você vê que o campo é amplo, eu consigo ver no meio aí a estrutura óssea, nas laterais, onde você já vê mais escuro, já é o canal um pouquinho mais exposto, por onde os nervos estão passando. E você vê que na sala de cirurgia tem bastante gente, né? Além de mim, vai um auxiliar, vai a instrumentadora, tem um anestesista, tem o pessoal da empresa que leva o material e o pessoal do próprio hospital. Agora vamos ver aí o que foi retirado aí. Que é isso aí, doutor? São os 3 ligamentos amarelos, não é à toa, dá para ver nitidamente que eles são amarelados, que são aquele tendão, entre aspas, que eu falei, né? Um ligamento mesmo, que está entre o osso da coluna, da parte de trás da coluna, e o canal onde passam todos os nervos, né? Que é o saco dural, a dura mater. Esse ligamento ele vai se hipertrofiando com o passar do tempo e vai comprimindo esse canal por onde os nervos estão passando. E, com isso, é uma das principais causas, juntamente aos discos herniados, de estenose do canal vertebral. Qual foi a meta nesse paciente? Que a principal causa era a hipertrofia dos ligamentos. Abrir ali com a endoscopia e remover dos 3 níveis, está até identificado ali, né? 1º, 2º e 3º nível da coluna lombar, esse ligamento, e assim o canal foi ampliado e os nervos conseguiram ter passagem normalmente, devolvendo qualidade de vida. Eu queria que o senhor falasse sobre o preparo da equipe, prepare a sintonia da equipe cirúrgica nesse caso. É essencial, a gente tem na nossa equipe uma instrumentadora
que já está apta e já trabalha com a gente há muitos anos para ir passando o material que a gente for precisando durante a cirurgia, para que eu não tenha que desviar o olhar. Então, só de saber o passo a passo da cirurgia, colocando a mão, ela já me entrega o material. Já é um trabalho de conjunto perfeito ali. Tem um auxiliar, então, que vai me ajudar ali na colocação de campos, na sustentação do material, também me passando o material adequado. Às vezes eu preciso, além do material que eu estou trabalhando e da ótica, com a iluminação que está transmitindo a imagem, um terceiro material para afastar um nervo, alguma coisa nesse sentido. O auxiliar ajuda bastante. Então, no mínimo, quando a gente vai operar na nossa equipe, lá na Clínica Regenera, a gente vai ter um auxiliar, o cirurgião principal e a instrumentadora. Em casos maiores, às vezes até um segundo auxiliar. Os demais participantes da cirurgia geralmente fazem parte do corpo clínico do hospital e das empresas que fornecem o material. Essa expertise, esse conhecimento, quanto tempo leva para um cirurgião se especializar na endoscopia? Como é que é essa transição da cirurgia aberta para a endoscopia, para quem está aprendendo a fazer? Perfeito. Quase todo neurocirurgião, ele sai da residência fazendo cirurgia de coluna aberta. Como é algo mais moderno e o material não é barato, geralmente nos hospitais públicos não há essa disponibilidade, na grande maioria deles, pelo Brasil, e a formação, na maioria das vezes, se dá nesses hospitais. Então, após o término da residência, que é aquele período de 5 anos, cabe ao cirurgião que queira manter esse aprendizado e se dedicar à cirurgia de coluna, fazer cursos, aprimoramentos, fellowship, que é esse acompanhamento, como eu falei, cursos de pós-graduação e treinamentos que se dá muitas vezes em cadáveres, em bonecos, e atualmente, né, nossa equipe até disponibiliza 1 ou 2 vezes ao ano alguns cursos para cirurgiões que querem aprender, que tem sido feito em cadáver lab com porcos. Os porcos vivos são anestesiados por veterinários, tudo dentro da ética, e a gente consegue operar porque a coluna do porco é muito parecida com a nossa. Então, a gente consegue treinar ali e desenvolvendo essas habilidades. E, obviamente, no início desse aprendizado, geralmente a gente opera ajudado por um cirurgião mais habilidoso, que já tem mais experiência, para a gente ir adquirindo mais experiência. Em termos da recuperação, o pós-operatório, e voltar à plena atividade laboral, atividade esportiva, quais as vantagens da cirurgia endoscópica, quando ela pode ser indicada? A cirurgia endoscópica, né, como vocês viram, os cortes são mínimos, a gente praticamente não tem lesão da musculatura. Esse é um grande diferencial entre a cirurgia aberta e a endoscópica. Na cirurgia aberta, a gente precisa cortar e descolar muito músculo. E eu falo que os músculos das nossas costas, eles são a nossa segunda coluna, eles que sustentam a coluna. Então, numa cirurgia aberta, onde eu danifico esses músculos, acaba que a recuperação ela é muito mais demorada. A cirurgia endoscópica me permite um acesso amplo, com pouca invasão do trajeto, né? Ela é pouco invasiva, menos dano a essas estruturas que sustentam a nossa coluna, menos dano ósseo, né? Em todo sentido, o risco acaba sendo baixo. Ela me permite, então, que o paciente, muitas vezes, até no próprio dia ou no dia seguinte, já tenha alta hospitalar. A recuperação é rápida, o paciente pode caminhar no mesmo dia que fez a cirurgia. A dor é menor, já que houve menos dano ali às estruturas teciduais. E muitas vezes, com 1 semana, 10 dias, um paciente que trabalha em home office ou sentado, que não precisa dirigir, a gente já libera até para voltar às atividades laborais. Claro, tem paciente que precisa exercitar, gosta de malhar, academia, um trabalho às vezes um pouco mais árduo, que pega peso, que força mais, fica muito tempo em pé. Esse paciente acaba ficando aí de 45 a 60 dias, tendo que evitar esforçar-se um pouco mais. Mas, em geral, a recuperação é bem rápida. Doutor, o que tem que estar na cabeça do médico, mesmo aquele que trabalha com o estado da arte, tecnologia de ponta, no trato com o paciente? Isso é importantíssimo. Isso eu levo para o meu dia a dia no consultório. Com a tecnologia, né, muito exame fácil, cirurgias modernas, né, o diagnóstico ele chega muito mais fácil a nós médicos hoje em dia do que antigamente. Muitos médicos têm perdido esse papel junto ao paciente, né, de ouvir, né? Então, a escuta ativa, trazer as queixas do paciente, dar atenção. Eu sempre acho que o que o paciente fala
tem importância. A gente não pode achar que o exame é dono da razão, né? Eu falo que a gente não opera o exame, a gente opera o paciente. Então, eu tenho pacientes que às vezes você olha para a coluna e está horrível, mas o paciente está ótimo. Então, a gente pode acompanhar esse paciente, né? Então, esse trato com o paciente, né? Você ser humano, isso a gente não pode perder no nosso dia a dia como médico de forma alguma. Doutor Luiz Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Volte. Eu que agradeço, foi uma honra. É sempre bom falar do que a gente gosta, do nosso dia a dia profissional. E vai ser um prazer aqui trazer conhecimento para os telespectadores. E mais uma vez, Paulo, agradeço o convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Olá, terça-feira, 3 de março, o Senado Notícias está no ar. A CPI do crime organizado ouviria hoje o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Mas ele foi dispensado de comparecer
por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Vamos aos detalhes ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. O que foi que aconteceu? Então, André, bom dia para você, bom dia a todos. Então, André, a CPI, como você disse, deveria ouvir o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também o empresário João Carlos Mansur, que é fundador da REAG Investimentos, um fundo que está ligado às fraudes, né? Tem sido investigado aí por ligações com as fraudes no Banco Master. Os dois foram convocados para falar na CPI, ou seja, os requerimentos foram de convocação. No caso do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a defesa dele recorreu ao Supremo para que a convocação fosse transformada em convite. O ministro André Mendonça acatou o pedido e ele disse que o Roberto Campos Neto não é obrigado a comparecer à CPI. O ministro alegou que não há um vínculo direto entre o ex-presidente do Banco Central e o que está sendo investigado pela CPI e que o Roberto Campos Neto, só ele poderia decidir se iria comparecer ou não. Após essa decisão do ministro André Mendonça, a defesa de Roberto Campos Neto comunicou à CPI que ele não vai comparecer à comissão por compromissos inadiáveis que já estavam marcados anteriormente. No caso de João Carlos Mansur, o presidente, o sócio fundador da REAG Investimentos, a defesa dele também recorreu ao Supremo. Até ontem à noite, a CPI ainda não tinha recebido alguma confirmação de que ele teria recebido a liminar a intimação. Ele não tinha atestado que recebeu a intimação, mas hoje de manhã a CPI recebeu um ofício do ministro Flávio Dino em resposta a uma liminar apresentada pela defesa. A defesa, os advogados queriam que ele não fosse obrigado a comparecer à comissão, mas o ministro Flávio Dino atendeu parcialmente a essa liminar e concedeu a ele apenas o direito de ficar em silêncio, o direito a ter um advogado, de não ser constrangido aqui na comissão. Até agora a gente não sabe, ele não confirmou, a defesa dele não confirmou a CPI se ele virá ou não. A decisão é de que ele é obrigado a comparecer, mas até agora a gente não sabe se ele realmente vai comparecer ao depoimento. A gente está aguardando aqui alguma decisão da presidência da comissão e qualquer coisa, nós voltamos com você aí agora, André, e qualquer coisa eu te chamo de volta para mais informações. Voltamos com você. Tá certo, Dinalva, muito obrigado. E aí nós vamos tentar aí confirmar ao longo do jornal como é que vai ser a reunião hoje da CPI. 30% das vagas de estágios para negros em empresas. O projeto com essa determinação é o primeiro item da pauta da Comissão de Assuntos Sociais, que se reúne nesta quarta, às 9 da manhã. A proposta de autoria do senador Jader Barbalho já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. O texto inicial previa a reserva de 20% das vagas de estágio para negros. Mas o senador Paulo Paim, relator do projeto, ampliou para 30%, que é o percentual de cotas em concursos públicos federais para negros, indígenas e quilombolas. A cota será obrigatória para empresas que ofereçam 5 ou mais vagas de estágio. Se o projeto se transformar em lei, as empresas terão prazo de 180 dias para fazer a adequação necessária. Na justificativa da proposta, o autor menciona a disparidade salarial. Os negros recebem 56% menos do que os brancos, que ocupam função semelhante. 5 reuniões de comissões, sendo uma de CPI e sessão deliberativa do plenário. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a CPI do crime organizado tem reunião marcada. E também às 10 horas está prevista a reunião da Comissão de Educação. O primeiro item da pauta é o projeto que qualifica o crime de dano quando a conduta recair sobre bem ou documento de valor histórico.
Também às 10, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. O GT sobre o Banco Master tem pauta de trabalho. Em seguida, senadores examinam projetos, como o que prevê concessão de descontos e benefícios pecuniários aos cidadãos que estão em dia com financiamentos públicos e que já quitaram mais de 75% da dívida total. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão Mista da Medida Provisória 1323 tem audiência pública prevista para discutir a matéria. A MP regula a concessão do benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. Também às 14 horas, o plenário do Senado tem sessão deliberativa marcada. Na ordem do dia está, entre outros, o projeto que institui o selo de engenharia ou arquitetura solidária, destinado às empresas e aos profissionais de engenharia, arquitetura ou do ramo da construção civil que executarem ou financiarem projetos para atendimento de comunidades carentes, de mutuários e de proprietários de imóveis. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1326 deve se reunir para a instalação dos trabalhos com eleição de presidente e vice. A MP regulamenta o reajuste da remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal e trata de outros dispositivos. Aline Bárbara Mota Cabral, ex-secretária de Antônio Carlos Camilo Tunes, o careca do INSS, confirmou em depoimento à CPMI ter tido acesso ao cofre da empresa, mas negou que soubesse a origem e o destino do dinheiro. Aline Bárbara Mota foi convocada na condição de testemunha por ter trabalhado como secretária na empresa Brasília Consultoria de Propriedade de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS. Aline disse que na empresa tratava principalmente de assuntos pessoais da família de Antônio Carlos e das compras de passagens, além de ter atuado na função de gestão de pessoas. Como secretária, atendi às necessidades pessoais do senhor Antônio, como emissões de passagens aéreas e acompanhamento de obras em imóveis particulares. O relator perguntou como ela havia sido contratada para trabalhar na empresa e quais eram as suas atribuições. Qual foi a função que a senhora passou a exercer? Secretária. Secretária de que área lá? Secretária do Antônio. Quer dizer, a senhora não conhecia o Antônio Camilo, mas depois que foi admitida, a senhora já foi ser secretária dele? Sim. Qual o papel da senhora enquanto secretária? Eu cuidava de coisas pessoais, como atender a família e emissão de passagens. Aline usou o direito ao silêncio em vários momentos, mas resolveu contar sobre a compra de um imóvel por Daniela Fonteles, também investigada pela Polícia Federal. A senhora responder se um terceiro comprou o imóvel de outro terceiro, lhe incrimina? Eu tive conhecimento que ele tinha comprado um imóvel, posteriormente que eu fiquei sabendo de quem era, não sabia de quem era. O relator questionou a depoente sobre a existência de um cofre na empresa e qual seria o destino do dinheiro. Esse cofre ficava na sala de quem? Do Antônio. A senhora pode me dizer quem tinha acesso a esse cofre? Quando eu cheguei lá, o acesso era feito pelo Antônio e pelo Rubens, exclusivamente. A senhora, em algum momento, passou a ter acesso a esse cofre? Sim. A senhora já pegou dinheiro no cofre para repassar para o motorista do seu Antônio Camilo? Pode ser que sim, mas eu não vou ter certeza, eu não me lembro. E o valor que seria retirado do cofre para ser repassado ao motorista, quem determinava para a senhora? O Antônio. Aline negou ter conhecimento sobre a origem do dinheiro. A senhora sabia que o dinheiro que estava lhe pagando, a senhora sabia que o dinheiro que estava no cofre, a senhora sabia que o dinheiro que a senhora via dos bens dele era dinheiro roubado de aposentado e pensionista? Não, nunca soube, nunca desconfiei. Pelo menos 50 mil crianças e adolescentes estão desaparecidos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública com depoimentos e exemplos bem-sucedidos de como enfrentar a situação.
Marinete Moraes Lopes, moradora do Pará, passa pela dor de ter uma neta desaparecida desde 2023. Uma dor que não passa, assim como a esperança. A Elisa sumiu dia 16 de setembro de 2023. A mãe dela estava fazendo uma comida, fez primeiro uma sopinha para ela, estava tomando na cozinha da casa deles, e aí a mãe dela cortou a comida no giral. Quando ela voltou para ir lá com a Elisa, que está tomando a sopa na cozinha atrás da casa dela, onde tem um fogãozinho de lenha que a gente usa aqui, quando ela voltou, a Elisa já não estava mais lá. Tempo de segundo. Mesma dor de Marise Araújo, mãe de Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, desaparecido no Rio de Janeiro em 2024. É uma guerra oculta, né? São crianças sendo silenciadas, né? Um grito que a gente não escuta, né? E nós, como mãe, como família, as nossas vidas são interrompidas em vidas, né? Da mesma forma, a gente também fica gritando o desespero todo dia, o medo, a dor, né? Será o que está passando? Será se ainda está viva? É conviver com a incerteza cada minuto, né? Em Bacabal, no Maranhão, continuam as buscas pelas 2 crianças desaparecidas no início de janeiro. Os irmãos Ágata e Alain, de 6 e 4 anos. A gente espera, né, roga que encontremos essas crianças bem e com vida. Mas a gente tem que finalizar, né, esse caso, então a gente vai entregar a investigação do que realmente a gente conseguir identificar, localizar, para a gente ter um inquérito robusto e realmente com provas técnicas e legais. Não vai parar. A determinação do governador Carlos Brandão é essa, que continuemos com as buscas. Dados do Ministério da Justiça mostram que só no ano passado foram 23 mil registros de desaparecimento de crianças e adolescentes no país, uma média de 66 casos por dia. A coordenadora de políticas sobre pessoas desaparecidas do Ministério da Justiça falou das medidas para tornar mais eficaz a busca por desaparecidos. Desde 2023, implementado o Alerta Amber, que é um alerta, uma parceria aqui do Ministério da Justiça com o Facebook, com a Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, e ele é um alerta que se aplica a casos recentes e graves de desaparecimento de crianças e adolescentes. A gente está presente em 26 unidades federativas e já é um alerta que faz parte das rotinas das polícias como uma diligência para casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. A taxa de localização de desaparecidos varia de estado para estado. No Pará, por exemplo, é de menos de 10% dos casos. Já no Distrito Federal, chega a 98%, graças a um trabalho integrado entre vários órgãos. No DF, nós realizamos aqui, a Secretaria de Segurança Pública, em 2023, trouxe o sinal de busca imediata, que ele basicamente vai além do mero registro de ocorrência de forma imediata, o que já estava garantido na legislação, mas ele busca estabelecer os fluxos e as competências de todos os órgãos para a atuação nas primeiras 72 horas. O desaparecimento é ainda mais relevante nas primeiras 72 horas, porque é nesse período em que são solucionados a maior parte dos casos. Então, aqui foi estabelecido esse fluxo ao longo de um período de trabalho, e esse fluxo, esse protocolo sinal, ele contribuiu para que o DF conseguisse sair ali de uma taxa de menos de 80% de localização para quase 100%. Entre 96% e 98%. Nós precisamos dar uma resposta para o Brasil. Quem tem uma criança desaparecida em casa, o luto nunca fecha. É um sofrimento eterno. E a gente precisa entender o que acontece com esse fenômeno. O ECA Digital, lei que entra em vigor agora em março e estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes na internet, foi debatido em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.
O ECA Digital estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes na internet, especialmente quanto à segurança de dados e à prevenção de riscos virtuais. A lei, que entra em vigor no próximo dia 17 de março, foi tema de audiência pública no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Sancionado no ano passado, o ECA Digital é apontado como um avanço legal que agora enfrenta o desafio da implementação. Para a presidente do Conselho, ainda existem muitas perguntas a serem respondidas. Entramos, portanto, em uma fase talvez ainda mais complexa que a elaboração da lei, a fase de implementação e regulamentação. Como fazer verificação etária sem violar a privacidade? Como evitar a exclusão digital? Como garantir que as exigências sejam tecnicamente viáveis? Como harmonizar as novas disposições com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Enquanto aguarda a regulamentação da lei, a Agência Nacional de Proteção de Dados já se antecipa para saber como as redes sociais e as empresas que atuam na internet estão se preparando para atender às determinações do ECA Digital. A gente perguntava basicamente como é que vocês, fornecedores de produtos digitais tão relevantes no ecossistema digital, estão se preparando e se adaptando às obrigações que estão sendo trazidas pelo ECA Digital. Isso vai nos servir, não é o início de um processo já de fiscalização para cobrar determinadas medidas, mas vai nos servir como uma fotografia do início dessa jornada que nós temos de implementação do ECA Digital para que a gente possa acompanhar isso. É inconcebível que hoje uma criança ou um adolescente não possa ir num supermercado e comprar uma lata de cerveja, mas possa pedir para um aplicativo de entrega. Ela não possa comprar uma arma, mas você acessa um site que vende arma e munição que só pergunta: você tem mais de 18 anos? O senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, divulgou uma nota sobre o conflito no Oriente Médio. É muito importante para o Brasil preservar sua capacidade de sensibilizar e influenciar as partes beligerantes no sentido de cessarem as hostilidades e retomarem o caminho da diplomacia. É também fundamental que o Brasil mantenha interlocução diplomática com todos os países do Oriente Médio, tendo em vista a necessidade de proteger os milhares de brasileiros que vivem ou que estejam atualmente na região. A segurança dos brasileiros será sempre nossa prioridade. Para além das implicações humanitárias deploráveis, aspecto adicional de preocupação são os impactos do conflito para o comércio internacional de petróleo e de outros produtos que utilizam rotas na região, com potencial de efeitos negativos de amplo alcance, inclusive no Brasil. Em coordenação com os demais senadores, em particular no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, continuaremos acompanhando a situação com máxima atenção. Senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Para ajudar as pessoas afetadas pelas chuvas em Juiz de Fora e região, a Liga do Bem lançou a campanha emergencial SOS Zona da Mata Mineira. Já são mais de 70 pessoas mortas, muita gente desabrigada, famílias que perderam tudo. Formada por colaboradores voluntários do Senado, a Liga do Bem vai arrecadar recursos para levar itens novos aos desabrigados. Em contato com as autoridades locais, eles nos comunicaram que a necessidade maior seria de colchão, roupa de cama e cobertor, razão pela qual optamos por esses produtos. São novos, porque nós acreditamos assim, a pessoa, de uma hora para outra, ela perde tudo aquilo que ela construiu, um lençol cheiroso, um cobertor cheiroso, e a gente dá aquilo que já está usado, realmente é ruim, né? Então, optamos pela compra desses 5 produtos, então é colchão, cobertor, lençol, fronha e travesseiro, tudo novo. Com o apoio de fornecedores parceiros, a Liga do Bem montou um kit com esses itens a um custo de R$200. Se você não puder depositar os 200, depois 5, 10, 15, 20, porque nós acreditamos muito nisso, que juntos a gente faz a diferença. Então, para quem quiser depositar na conta da APCN, que é a Associação das Polícias do Congresso Nacional, que é a nossa parceira, então a chave Pix é
apcnsocial@gmail.com. Então, apcnsocial@gmail.com. O Senado vai fornecer o transporte dos itens adquiridos para a Zona da Mata, em Minas Gerais. Ao final da campanha, será feita uma prestação de contas dos valores arrecadados. Todas as nossas campanhas, nós fazemos uma planilha, uma prestação de contas. Então, as pessoas que fizeram um depósito, se quiserem vir aqui na Liga no final da campanha, nós disponibilizamos um livro com tudo que foi doado, com tudo aquilo que a gente comprou, o mais transparente possível. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no 3303-1127. Venha aqui na Liga para conhecer o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente realiza, as campanhas, as nossas ações. Fica aqui na Avenida N2, na gráfica do Senado Federal. Então vai ser muito bom ter as pessoas aqui conosco para fazer parte desse grande time de solidariedade. 8h51, vamos voltar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira, que está na sala da reunião da CPI do crime organizado. Dinalva? Então, André, é só para atualizar vocês aí, a Secretaria da CPI do Crime Organizado acaba de receber uma comunicação da defesa do empresário João Carlos Mansur de que ele não virá ao depoimento. A defesa dele, os advogados recorreram ao Supremo, o ministro Flávio Dino, eles queriam que João Carlos Mansur não fosse obrigado a comparecer à CPI. O ministro Flávio Dino acatou parcialmente esse pedido e só garantiu a ele o direito ao silêncio para não se comprometer. Apesar dessa decisão, a defesa avisou que ele não vai comparecer à CPI. Anteriormente, a gente já disse que a CPI iria ouvir também nessa terça-feira o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas ele também conseguiu uma decisão do ministro André Mendonça de que ele não é obrigado a comparecer. O ministro argumentou que não há nenhum vínculo real entre o ex-presidente do Banco Central e o que está sendo apurado aqui na CPI e que só ele poderia decidir se ele iria comparecer ou não. Após a decisão do ministro André Mendonça, a defesa de Roberto Campos Neto avisou à CPI que ele tinha um compromisso inadiável e que ele não iria comparecer. Bom, a reunião ela está mantida, mas só deixando claro que os senadores não vão ouvir nenhum das pessoas que estavam previstas para falar nesta terça-feira. Voltamos com você, André. Muito obrigado, Dinalva. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor, a comer como corresponde, para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina.
Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Agora é lei. O contribuinte que ganha... A defesa dele recorreu ao Supremo para transformar a convocação, porque os dois requerimentos eram de convocações. A defesa dele recorreu para que a convocação fosse transformada em convite. O ministro André Mendonça atendeu ao pedido, disse que Roberto Campos Neto não era obrigado a comparecer à CPI. Ele alegou que não há um vínculo direto entre o ex-presidente do Banco Central e o que está sendo investigado pela comissão e que caberia a Roberto Campos Neto decidir se ele viria ou não. Após essa decisão do ministro André Mendonça, a defesa de Roberto Campos Neto comunicou à comissão que ele tinha um compromisso inadiável, que já estava marcado anteriormente, que ele não iria comparecer. Já a defesa de João Carlos Mansur também recorreu ao Supremo para que ele não fosse obrigado a comparecer ao depoimento. O ministro Flávio Dino, que julgou a liminar apresentada pela defesa dele, só garantiu a ele o direito, disse que ele era obrigado a comparecer, mas garantiu a ele o direito ao silêncio. Logo em seguida, a defesa agora, de manhã agora há pouco, a defesa de João Carlos Mansur, apesar dele ser obrigado a vir à CPI, a defesa avisou que ele não iria. Com isso, a reunião que iria ouvir esses dois depoimentos foi cancelada. Mas daqui a pouco começam as atividades aqui no Senado. A primeira comissão que você deve acompanhar aí é a Comissão de Assuntos Econômicos, é a reunião do grupo de trabalho criado para acompanhar essa questão aí do Banco Master. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O assassinato do cãozinho Orelha em Florianópolis nas primeiras semanas de 2026 causou comoção nacional e trouxe de volta aos lares brasileiros o debate sobre a violência contra animais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o país registrou em 2025 uma média de 13 novos casos de maus-tratos contra animais por dia. São 4.919 por ano, um aumento de 21% em relação a 2024 e de 1.400% na comparação com 2021. A lei brasileira é suficiente para proteger as vidas dos animais domésticos, dos comunitários e da fauna silvestre? É o que vamos debater neste Cidadania. Minha convidada é a Natália de Figueiredo, gerente de políticas públicas da Proteção Animal Mundial. Natália, obrigado por participar do Cidadania. Esse tema que continua comovendo a população brasileira, né? Aconteceu ali nas primeiras semanas do ano, mas a sociedade ficou mexida mesmo com o que aconteceu. E não é um caso isolado, como a gente viu esses números que eu apresentei aí, a gente já tem leis que combatem os maus-tratos aos animais, a primeira de 98, depois veio a Lei Sanção, que atualizou isso. Vamos falar um pouquinho das leis que a gente tem hoje e elas são suficientes? Bom, acho que tem um desafio de tratar do tema de maus-tratos a animais que hoje, positivamente, a gente vê que esse é um tema debatido na sociedade. Então, podemos dizer que socialmente, ok, estamos chegando lá, né? Mas o debate só acerca da pena, ele é um debate que reduz um pouco nessa questão, né? A Lei Sanção, ela aumentou, né, a pena para cães e gatos, para de 2 a 5, mas maus-tratos a outros animais e qualquer outra espécie ainda ficam submetidas a uma pena, né, muito pequena, de 3 meses a 1 ano, que para o popular é a famosa cesta básica. Então, nesse sentido, há um reconhecimento maior da importância, principalmente desses animais que constroem muito o nosso afeto. Um cachorrinho, um gatinho, e tem um aumento, né, das pessoas terem animais domésticos em casa, ao mesmo tempo que a gente vê cenas absurdas, né, como o que aconteceu nesse caso, né? Esse ano a gente viu esse debate acerca do cachorro-orelha e em 2025, tivemos um caso relacionado a um cavalo que foi também vitimado por um proprietário, né? A gente vê no decorrer dos anos um aumento nas denúncias, o que é um salto muito positivo. Cada vez mais as pessoas buscam formas de poder denunciar a polícia. Existem alguns estados com criação de delegacias especializadas em atender casos relacionados a animais, para além, né, da delegacia ambiental, que cuida de fauna silvestre, né, os nossos animais nativos. Mas ainda, na nossa avaliação, falta-se criar um sistema mais organizado para que as informações também, né, a partir do momento que uma pessoa denuncia, siga um caminho em que a pessoa seja, esse outro, né, autor, seja responsabilizado e o Estado possa, enfim, construir uma política pública mais integrada olhando para essa camada da população. Você me deu vários ganchos, vamos tentar pegar um de cada vez aqui. Não, tá ótimo, eu acho fantástico. É bom que a gente tem muitos caminhos para seguir. O primeiro, você falou, a gente não pode ficar restrito à questão da pena. Vamos elaborar a partir daí.
o que a gente tem que priorizar? Por que a gente não pode ficar restrito? Porque a população brasileira ela cobra aumento de pena. Né? Tem que aumentar a pena, tem que aumentar a pena. Explica por que a gente não pode ficar restrito à pena. Eu acho que quanto mais chocante o caso, mais a nossa resposta é muito enérgica, né? O caso foi absurdo, as imagens são horríveis, a gente pensa, nossa, essa pessoa precisa ser presa, precisa ser punida da forma mais rigorosa possível. O caso em questão foi um adolescente, então tem outra legislação que tem especificidades, então não é a mesma coisa, um adolescente não é um adulto e é tratado pela lei de forma correta, de forma diferente. E é sempre assim, né? Quando a gente fica chocado com algo, né? A nossa reação natural é, meu Deus, isso precisa acabar. É emocional, né? Ela é mais intensificada. E aí acaba que tem o debate, às vezes, parlamentar político vai para esse lugar, que é também uma resposta, eu acho emocional, principalmente para quem é da causa animal, né? É muito chocante pensar que alguém fez o que fez. Mas a gente tem que olhar como uma política pública, ela não pode se restringir a simplesmente punir aquela pessoa, né, que tenha praticado aquilo. Então, hoje, vamos comparar com outros casos muito chocantes no Brasil, como casos de feminicídio, né? Você tem uma responsabilização daquele que pune, mas, ao mesmo tempo, tu tens um Disque 180, você tem programa de educação nas escolas, programas de comunicação. Acho que algo pode ser construído também de uma forma integrada para os animais, né? O maus-trato ao animal, né, seja ele doméstico ou de fauna, ele é o retrato de algo muito mais profundo, né, daquela pessoa ou daquela sociedade. Então, construir políticas que, além da própria denúncia, também possam fortalecer esses conceitos internos que a gente já tem de proteção que cometem, né, algum crime. Óbvio que a prisão e a responsabilização é essencial. Não dá para a gente deixar que as coisas continuem acontecendo e demore-se a responsabilizar, que isso é um desafio que acontece muito. Mas a gente pode construir várias alternativas que passam pela educação, tanto formal nas escolas quanto talvez até em redes sociais, campanhas de comunicação, fortalecer canais para além da punição, talvez não tira dúvidas. Como posso, né, cuidar melhor do meu animal? O que é maus-tratos? E isso precisa ser construído de uma forma interfederativa. Então, não é só a União, mas também estados e municípios, em conjunto com o agente do terceiro setor, que aí, nesse caso, é onde eu atuo hoje, que a gente faz um trabalho muito forte de conscientização da nossa base de interação, para que essas pessoas também sejam agentes protetores das mais diversas formas de vida animal. Te ouvindo falar, me dá a impressão que a gente está tateando na construção desse sistema que evitaria até a quantidade enorme de casos, né? É isso mesmo? Infelizmente, sim. Hoje a gente tem algumas delegacias relacionadas a animais e são prerrogativas dos estados, né? Porque tem um debate de orçamento que a gente sabe que é super sensível. Alguns estados têm secretaria de proteção animal, alguns municípios também têm, talvez uns conselhos. Então, é algo muito pulverizado e não é integrado ainda, né? Eu acho que tem um esforço do governo brasileiro e dos parlamentares, inclusive, para que isso vá para um lugar de algo sólido, que não seja à vontade de um ou de outro, mas que fique para além do mandato de A ou de B. E a gente hoje tem algumas iniciativas do terceiro setor que tentam dialogar para que a gente amplie, né, esse tipo de processo. Mas sim, estamos tateando e aí, ao mesmo tempo, temos que ficar otimistas, né? Porque estamos todos aí ainda lutando para que isso se torne algo mais concreto a longo prazo. Natália, então a gente percebe, a gente está tateando, mas a impressão também é que estamos tateando, ok, mas há uma crescente, há uma evolução. O que é que você percebe como os avanços nessa evolução que a gente consegue já perceber na questão dos direitos dos animais? Bom, a gente tem alguns avanços legislativos que eu acho que são exemplos importantes, como a própria aprovação da lei que dá fim a testes em animais em cosméticos, que foi uma lei que tramitou por 10 anos aqui nas duas casas, que foi aprovada no ano de 2025. Para além disso, tem outras matérias relacionadas especificamente a animais que têm ganhado tanto maior volume de apresentação aqui no Congresso Nacional, que eu acho que é importante,
para nós é um termômetro, né, do quanto a pauta ela é falada. Para além disso, tem mais hoje influencers, né, e pessoas-chave falando sobre a importância dos animais. E a própria academia, né? A gente tem uma evolução do chamado direito animal para que ele consiga ser reconhecido enquanto uma disciplina e defenda, né, que animais são seres sencientes, que essa palavra estranha, né? Mas é basicamente... Era isso que eu pedi para você explicar para mim e para quem está em casa. Isso. Sem ciência, né? A gente diz que animais são seres sencientes é porque eles são capazes de sentir sentimentos complexos. Eles amam, eles odeiam, eles ficam felizes, eles ficam tristes. Eles não têm, né? Eu acho que o nível de consciência do que o humano tem, mas eles são capazes de sorrir também, né? E chorar. E ao a gente reconhecer esses animais, esses seres vivos com essa complexidade de vida, a gente também pode promover maiores iniciativas de proteção, né? Não dá para achar que são coisas que a gente dispõe. É para fazer até a diferença, né? Tem os seres sencientes, como você está explicando, que eles têm sentimentos, e tem os seres semoventes, que antes, né, lá no passado, tratavam os animais como se fossem semoventes, e eles não são, pelo amor de Deus. E que bom que a nossa lei já está reconhecendo isso. Sim, tem várias iniciativas que reforçam esse lugar, e é um debate que é até mais fácil da gente fazer olhando para os nossos animais domésticos, né? Quando nosso cachorrinho, nosso gatinho, a gente sabe quando ele está moadinho, está triste, quando ele não gosta de tomar aquela vacina. Então, esse nível de sentimento, todos os animais têm. A arara, a onça, né? Até o boi e a vaca. Então, o direito animal é um ramo do direito que fala especificamente sobre isso e outras camadas relacionadas aos animais, assim, né? Para além disso, dentre esses avanços, a gente vê a própria imprensa com uma maior cobertura de casos relacionados a isso, né? A gente sabe que maus-tratos sempre existiu e hoje isso é notícia. Então, esse ponto para nós é importante e as redes sociais têm um papel muito central nesse debate, tanto para o bem, quanto a gente se mobiliza para casos como o caso Orelha nunca mais acontecerem, mas infelizmente também tem um uso negativo por redes subterrâneas de criminalidade. Era isso que eu ia falar com você agora, né? A gente tem recebido muitos relatos de que criminosos usam algumas redes sociais específicas para promoverem jogos e manipularem adolescentes, crianças a maltratarem populações vulneráveis e, nesse caso específico que a gente está falando aqui, os animais. Isso, pelo amor de Deus, é execrável, é um crime, mas a gente já consegue punir essas plataformas que permitem que esses criminosos façam isso? Hoje, infelizmente, não. Né? As plataformas, a gente sabe que tem alguns debates no sentido de regular as plataformas, para inclusive casos como esse serem responsabilidade das plataformas, não só daquele sujeito A ou B, que nós não sabemos onde está, coberto por milhares de camadas de tecnologia que praticam isso. Hoje a gente não tem como, né, fazer nenhum tipo de responsabilidade criminal dessa plataforma, né? Tem projetos de lei que tratam sobre isso, porque tem tanto redes de exploração, né, que são tenebrosas, quanto plataformas de venda de animais ilegal, né, que também são outras plataformas que fazem esse processo de comercialização também ilegal. Tem uma dificuldade tanto da responsabilização das plataformas, quanto a capacidade técnica, jurídica dos órgãos fiscalizadores em fazerem essa incidência. Né? A gente sabe da limitação tanto da Polícia Federal, da Polícia Civil ou do próprio IBAMA, quando é caso de fauna, de conseguirem, né, chegar, né, nesses autores desses processos. Assim. Acho que tem um caminho para a gente percorrer, porque primeiro a gente precisa poder acionar as plataformas de alguma forma, que eles construam protocolos, né? Existem caminhos. Eles têm responsabilidade, eles têm que assumir essa responsabilidade. Exato, né? Tem uma dinâmica do próprio algoritmo, então quanto mais violento, mais entrega. Então, é inegável dizer que não há um benefício para a plataforma em si, a manutenção desse tipo de conteúdo. Então, é possível construir caminhos para além da lei, quando há vontade das partes, né? Claro. Mas, para além do óbvio, né, que as plataformas precisam ser responsabilizadas, esse caminho mais integrado de educação e de canais de denúncia ajudaria muito,
né? Hoje, infelizmente, a gente não tem esse nível de integração. Espero que nos próximos anos a gente caminhe para isso. Mas, de toda forma, há avanços, né? O fato de que hoje você pode, pelo menos, denunciar na plataforma, né? E espero que eles tirem do ar, já é algo nesse sentido, né? A nossa organização fez um levantamento, e aí foi o nosso escritório da Ásia, sobre exploração de macacos nas redes sociais por essas redes. Foi algo, os dados são horríveis, assim, né? Mas existem redes internacionais, então é um problema global também, né? E essas plataformas são multinacionais, então exatamente. É algo que seria possível. O esforço é global. Exato. Vou pegar um outro gancho de algo que você falou no início que eu não posso deixar passar. A gente tem a lei de 98, que combate os maus tratos aos animais em geral, e a gente tem a sanção que fala de gatos e cães domésticos, né? Que aí a pena ela é agravada. Não seria o caso da gente trazer uma evolução, porque é como você falou, ano passado a questão do cavalo, né, também causou comoção nacional. Não seria o caso da gente rever e trazer os outros animais para essa mesma situação de gravidade? Isso não seria importante, ou você acha que não, que do jeito que está, dá para manter a legislação? Olha, a gente tem uma avaliação de que essa divisão entre todos os animais e cães e gatos não faz sentido. Acho que todos os animais demandam proteção, através da lei penal e de outras legislações. Acho que nesse ponto, para nós, faz muito sentido que a lei se amplie para todos. Os desafios que a gente já sabe dessa pauta, que inclusive no caso, né, que aconteceu do cavalo, que sofreu maus tratos, né, no interior, é uma forte resistência de setores ligados à exploração animal. Né? A gente sabe que, historicamente, culturalmente, há um uso de animais para fins de produção, então para consumo humano, ou para levar carga, ou para estarem nas gaiolas dentro da casa das pessoas. A gente sabe que existe uma cultura muito arraigada ainda de animais vistos como itens de decoração, quase, né? Então, quando a gente fala em aumentar a pena para todas as espécies, a gente ouve a fala dessas pessoas falando, não, mas como assim? Vai atingir uma pessoa que tem um cavalo e leva para atração, que já não deveria acontecer, inclusive. Então, acho que tem uma mudança cultural que precisa acontecer ao mesmo tempo em que a mudança legislativa, que na nossa opinião já deveria acontecer, né? Da forma como está, um caso como o do cachorro-orelha, ele tem uma pena mais alta. Não tem muita discussão sobre, né? Não é uma grande pena, porque também tem que haver uma proporcionalidade entre o humano e o não humano, mas há alguma tranquilidade nessa responsabilização. Quando você vê algo assim acontecendo com um macaco, ou um jabuti, ou qualquer outro animal silvestre, a pena é a menor, né? Para além de um crime ambiental, porque aí temos os animais silvestres têm a proteção da Lei de Crimes Ambientais, que é uma pena baixa também, que também tem outros desafios de aplicação, mas, na nossa visão, não faz sentido manter essa segmentação da proteção dos animais, né? Para a gente caminhar para esse lugar em que a gente reconhece plenamente a senciência, né, a habilidade de sentimentos complexos de para todos os seres vivos, acho que para nós é importante que as coisas comecem a caminhar para uma igualdade ou uma gradação, se as pessoas se sentirem mais confortáveis, para que a gente reconheça também, né, essas diferenças entre as espécies e as suas proteções. Assim. É uma isonomia que garante a proteção de todos, né? Deixa eu te perguntar, como é que está a nossa legislação comparada a de outros países? A gente está bem, a gente está mal, a gente tem bons exemplos lá fora que a gente pode trazer para cá? Olha, o Brasil, por incrível que pareça, né, tem muitas questões muito avançadas relacionadas a animais, assim, né? O reconhecimento da senciência a nível nacional é algo difícil que os países... E aí pensando em leis nacionais, federais, porque cada país tem um sistema jurídico relativamente diferente. A gente participa desse grande bloco de países que tem uma proteção para animais. Aí vamos pensar em animais em geral, né? Incluindo fauna. Muito boa, comparada a outros. Então, países como... a gente tem uma campanha específica, sei lá, na Indonésia, em que você pode interagir com os elefantes, né? Que você pode explorar animais para fins turísticos.
que lá é permitido, aqui não é, aqui a caça é proibida, então países como os Estados Unidos a caça é permitida. Então a gente está até bem, essa é uma boa notícia. Acho que em relação a outros temas, como animais de produção, vamos pensar porco, vaca, galinha, aqui a gente, né, é um dos piores. Então a União Europeia, por exemplo, tem um conjunto de regras que não é sobre não consumir animais, mas é sobre criar um padrão de vida para esses animais que seja digno até o momento do abate. Então, eles caminham muito à frente nesse processo. Alguns países, na Ásia, também têm algumas proteções para a fauna, apesar de que, por exemplo, na China, a gente ainda tem um uso muito grande de animais para fins de medicina tradicional, que é uma questão cultural muito forte, mas que eles também estão pensando em métodos alternativos, que é uma atualização, né, desse pensamento. Mas a gente tem alguns desafios no reconhecimento de animais como sujeitos de direito. O Brasil, que é isso do animal poder entrar na justiça, que a gente tem aqui, né? No Brasil, a gente até tem algumas ações que isso é aceito, mas em outros países isso não acontece. Então, em algumas camadas, a nossa proteção para domésticos e para fauna, apesar de diferentes entre si, globalmente são muito boas, né? Para outros debates, como animais de produção, a gente está muito atrás nos debates globais de proteção. E aí tem uma relação muito forte com saúde, né, com o meio ambiente, que é para além da vida daquele animal em si, mas a relação com o ambiente que ele é inserido. Um ponto, então, que me chamou a atenção é que a gente pode trazer como uma boa prática, uma boa legislação, isso que vários países da Europa estão fazendo com os animais para consumo, não é? É dar uma vida digna, apesar da gente saber que o fim vai ser para o consumo, mas que ele tem uma existência digna até a morte. Isso, é um exemplo importante, até porque boa parte das empresas de proteína animal do Brasil são globalizadas, né? Algumas, inclusive, já têm programas de bem-estar animal, né? O nome, quando a gente olha para como esse animal vive, né, é uma disciplina, inclusive, da zootecnia, que não é minha área de formação, mas eu aprendo muito com eles e os veterinários sobre a forma como esses animais vivem bem a partir do seu comportamento natural, como eles devem se alimentar e como a gente tem que ou não tem que interagir com eles. As regras de bem-estar animal, olhando para a pecuária, né, em si, elas são muito arraigadas na Europa. Então, assim, a Europa tem um avanço técnico muito importante, mas no Brasil já tem algumas empresas que adotam isso, como o ovo de galinhas felizes, né, que são as galinhas, as poedeiras, que não ficam numa gaiola a vida toda. Então, hoje a gente já tem um mercado, tanto um consumidor que se preocupa com isso, né, que é um tópico, depois você vai ver lá, você está disposto a pagar um pouco mais para ter essa tranquilidade. Eu confesso, eu sou esse consumidor. Sim, somos muitos, né? E quanto a gente chama de comercialmente um valor agregado quando essa empresa ela utiliza essa marca de que aquele animal teve uma vida com outro padrão, né? Então esse é um exemplo que pode ser trazido para o Brasil. O próprio Ministério da Agricultura reconhece que tem boas práticas importantes para o setor e aí incentiva, mas a gente não tem nada obrigatório. E aí eu acho que esse é o lugar que a gente pode avançar, né? Porque tem um debate econômico que a gente sabe que é falado muito sobre despesas, mas existe ao mesmo tempo, né, nesse mundo muito específico da pecuária, o uso muito grande de medicamentos. Porque quando tu mantém animais em espaços com pouca circulação de luz ou de ar e é muito animal junto, como se fosse, enfim, um carnaval, todo mundo fica gripado. Então, os animais também vivem, né, esses processos de adoecimento por causa das condições. Então, quanto melhor a vida do animal, menos dinheiro com remédio a gente precisa gastar. E esse é um dos argumentos que a gente tem utilizado para que o Brasil, finalmente, né, como o maior produtor de proteína animal do mundo, dê o exemplo para uma produção, para além de efetiva, lucrativa, também seja de boa qualidade e com bem-estar animal. É um lugar que a gente pode avançar, existe espaço, né, para dentro do Ministério para pensar sobre isso, mas as empresas ainda estão aí caminhando, né, para entender como incorporar isso em toda a sua cadeia produtiva. Que outro avanço você percebe além desse que a gente está falando agora? A gente está pensando aqui, a gente está chegando no final do programa e queria terminar com isso. O que é mais urgente, na sua visão, para garantir
vida e a qualidade de vida dos animais, sejam domésticos, sejam comunitários ou sejam os silvestres? Nossa, é uma pergunta difícil. Eu acho que o urgente que pode ser feito não é só com uma canetada, mas acho que um pacto nacional com a construção de medidas interfederativas para a proteção aos animais, nem que seja só um desejo, e que a gente vai efetivando nos próximos 10 anos. A gente precisa de um acordo, né, com todas as figuras de poder que existem nesse país para que a gente consiga coletivamente não só se corresponsabilizar por esses animais, mas também ser agentes de proteção, né, para promover essa mudança até no nosso dia a dia. Acho que isso é o mais urgente agora, para além de leis que façam respostas muito automáticas, assim. Quero te encontrar daqui a uns anos e a gente ver esse mundo sendo construído, viu? Tomara. Natália de Figueiredo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e trazer um pouco mais do conhecimento dos animais para vocês. E obrigado a você. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no site senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uma nova lei torna isenta a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, do pagamento de taxas e reforça pesquisas no Amazonas. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa isenção, além da exploração de gás natural, potássio, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Bem-vindo, senador. Obrigado, que bom. Estava com saudade de estar aqui com você.
O senhor é autor dessa lei que eu mencionei na abertura do programa, a Lei 15.282, de 2025, que isenta a Embrapa do pagamento de taxas de registro de patentes e de proteção de cultivares. Em que medida essa lei vai beneficiar o Amazonas? Olha, hoje não só o Amazonas, como o país como um todo, porque o boom do agronegócio brasileiro, o Brasil é reconhecidamente como no negócio do agro, é um dos primeiros mundiais, então a Embrapa é responsável por isso. Interferir diretamente no que diz respeito a custo. O orçamento da Embrapa é muito curto. Para você ter uma ideia, antes eles pagavam até para registrar patente. Eles têm que pagar taxas no INPE, no MAPA, Ministério da Agricultura, no IBAMA e na Anvisa. Imagina só, um orçamento pequeno gastava com isso, com a própria patente. Então, eu acho que eles tendo menos despesa vão poder aplicar mais em pesquisas. Pesquisa é conhecimento e daí ver novas descobertas e produtos da Embrapa. E já há tanta dificuldade em se investir em pesquisa, né? Então essa lei vem ao encontro da evolução nesse sentido. Mesmo que o governo não dê mais dinheiro no aumento do orçamento, eles vão economizar nessas taxas, nesses tributos que eu te falei. Principalmente no registro de patentes. Mas tem também taxa no IBAMA, da Anvisa e tem no MAPA. Então não é que vai sobrar dinheiro, eles vão deixar de gastar esse dinheiro e vão poder aplicar certamente na pesquisa, que é a finalidade da Embrapa. E potencial exponencial de retorno com as pesquisas. Mas, como você falou, exponencial de verdade. São coisas poucas. Eu sou parceiro da Embrapa durante esses 7 anos, estamos no 8º. Todos os anos a gente manda emenda para lá. Coisas singelas, coisas simples, emenda parlamentar, mas que ajuda. Eles transformam aquilo de forma exponencial realmente. Eles potencializam qualquer ajuda que vá para lá. A Embrapa é um orgulho do brasileiro e é um exemplo para o mundo todo. Aproveitando que o senhor mencionou essa sua parceria do seu mandato com a Embrapa, o senhor, por meio do mandato, já destinou mais de R$1 milhão em emendas parlamentares à empresa. Como que esses investimentos têm mudado o dia a dia do povo amazonense nessa área? Vou dar 2 exemplos. Eles criaram uma proteína para o peixe com produtos regionais, uma ração. A ração é muito cara, o custo logístico do Amazonas é enorme, então a ração que vai daqui para lá, e eles criaram uma ração para o peixe com produtos regionais, com a casca do tucumã, com isso e com aquilo, uma emenda que foi para lá. A outra, melhorar a produção do abacaxi nosso, que é considerado um dos melhores do planeta, que tinha um problema de um fungo, então eles vão lá, pesquisa e resolve. Estou te dando só 2 exemplos, foi para isso que a gente fez a emenda. A Embrapa vai lá, ensina o produtor, o criador de gado, a criar mais gados em menos hectares. Quer dizer, tudo isso ajuda no nosso caboclo, no nosso ribeirinho, o nosso produtor. São coisas pequenas, mas pontuais, que vão interferir, o resultado aparece lá na frente. E falando em investimentos, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o senhor é autor de um projeto de lei que tramita aqui no Congresso Nacional sobre incentivo em pesquisa no setor petroquímico. E o seu estado, o Amazonas, tem um potencial significativo nessa área. O petróleo, o fundo das empresas de petróleo, da produtora, vai todo consumido no Sudeste, no Rio de Janeiro. Aí a gente começa a discutir aqui com o representante do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é porque lá nós temos produção, lá tem... Sim, tem porque teve pesquisa. Então, para você ter uma ideia, para o norte, grosso modo, nesse tempo todo, 15 bilhões para o Rio de Janeiro, 3 milhões para o Amazonas. Mas é para o norte como um todo. Então, o que é que a gente quer? Pequena parcela disso todo. 5% também desse grosso, desse fundo, destinado à região norte. Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos petróleo, nós temos todo tipo de minério. Mas a gente não pesquisa, principalmente petróleo. Vamos falar do petróleo. A gente não... Como é que você vai produzir se você não pesquisa? Então, essa vantagem que o Sudeste tem, e tem que ter, porque já desenvolveu, né? Está pré-sal, está tudo por lá. Mas a gente quer um pouco disso, que sobe para que nossas universidades, nossas empresas de pesquisa possam pesquisar o que nós sabemos que tem. Eles vão constatar e vão traçar e estudar para ver de que forma a gente explora. Então, esse projeto ele visa fazer justiça com a região norte. E é um dos preceitos fundamentais da Constituição. Todo mundo tratado de forma igual. A gente nem quer ser igual, a gente quer pelo menos 5% de 100. O senhor mencionou pesquisa sobre exploração de petróleo.
E recentemente se tornou um assunto muito quente para a região norte do país, a exploração da margem equatorial. Porém, qual é a dificuldade e o que fazer para superá-la quando as limitações e os entraves se dão na fase de pesquisa, como foi o caso da exploração de petróleo? Você vê, pesquisa não quer dizer que você vai explorar. Se eles nos impedem até de fazer pesquisa, imagina explorar. O que é que eu vejo ali? Eu fui autor do pedido CPI das ONGs, fui seu presidente, fizemos várias viagens e há um relatório muito bom nisso. São interesses internacionais que não querem que a gente produza, explore o que a gente tem, porque você vai passar a competir com eles. Então, enquanto você mais produção de petróleo você faz aqui, menos vai precisar lá fora. Eu vejo assim, só que eles se disfarçam, né, sob o manto dessa coisa de ONG, dessa coisa de ambientalista, dessa apelação, né, de que o planeta vai acabar se aumentar 0,5%, os mares, o rio vão ficar poluídos. Então, mentira, narrativa falsa, que fica a serviço desses governos estrangeiros. Eu posso identificar quem tem interesse nisso. Por exemplo, a Noruega, que abastece o Fundo Amazônia, que é quem mais contribui para o Fundo Amazônia, está explorando o seu petróleo a, sei lá, 5 mil metros de profundidade e faz isso e ninguém diz nada. Eles exploram numa Ártico e ninguém fala nada. O Canadá, que dá dinheiro para o Fundo Amazônia também, que impede o nosso potássio, lá em Altaz, no Amazonas, é o mesmo que manda potássio para o Brasil. E, detalhe, o potássio vem de terras indígenas do Canadá. Então, não só nos prejudica economicamente, como promove um show de hipocrisia. Por isso que a gente fez a CPI das ONGs, né? O senhor mencionou 2 assuntos que eu gostaria de entrar e vou entrar aqui no programa. Aproveitando na sequência, o senhor presidiu a CPI das ONGs. E de lá para cá, que ações efetivas resultaram dessa CPI? Que bom você perguntar, porque o brasileiro costuma dizer o seguinte, a CPI acaba em pizza, acaba em samba. Não acaba em pizza. A CPI ela acaba num relatório, que no nosso caso, muito bem feito. Esse relatório ele é enviado principalmente para o Procuradoria-Geral da República, principalmente. Você manda para Federal, Ministério Público, para lá. E aí eles que têm que tomar ação. O relatório orienta, diz, apuramos isso, a gente sugere isso e isso. Não fizeram absolutamente nada. Mas a culpa não é do Senado. Agora serviu para uma coisa. Hoje você discute ONG ambientalista sem aquela aura, aquele respeito, não pode tocar, hoje não. O brasileiro se deu conta de que muitas ONGs ambientalistas só se aproveitam do dinheiro que conseguem, muitas vezes até público mesmo, mas eles pegam dinheiro no estrangeiro. E o Código Penal brasileiro não criminaliza, não tipifica o ficar com dinheiro alheio do estrangeiro como crime. Então a gente pediu providência, a gente pediu indiciamento até do superintendente do ICMBio. Infelizmente a PGR não fez nada, mas a nossa consciência está tranquilo de que esse relatório entrou e vai ficar na história, porque desnuda tudo que quando o Trump assumiu, disse que ia parar de dar dinheiro para isso, porque eles vêm para cá para gerar, para poder fazer áreas ambientais, áreas indígenas, tudo que visam isolar. Agora mesmo está com o prefeito de Barcelos, que é o segundo maior município do Brasil, eles estão simplesmente fazendo uma reserva de 3 milhões de hectares para 100 famílias de indígenas. Então, o que é que eles querem com isso? Isolar. Barcelos vive da pesca esportiva e do peixe ornamental. Se tornar indígena, acabou, produziu, vai colapsar. Então, esse é o mal. Isso que a gente produziu, isso que a gente mostrou. Agora, as autoridades competentes não tomaram levar adiante, o problema já não é mais nosso, mas cabe ficar falando nisso o tempo todo. E eu me orgulho de ter colaborado para que essas ONGs percam um pouco daquele respeito falso que se tinha por elas. O outro assunto que eu mencionei aqui, que eu gostaria de comentar no programa, até citei na abertura do programa, é justamente o potássio. Então, hoje no Amazonas há o projeto Potássio Altazes, no município de Altazes, que promete tornar o Brasil menos dependente da importação, que hoje aproximadamente 95% a gente importa, principalmente de países como o Canadá. Há resistência de ambientalistas. O senhor até falou, outros países, outras nações que exploram minerais ou petróleo, enfim, têm se mostrado resistentes. Mas a resistência, às vezes, é da gente aqui, né? De órgãos nacionais. Então, como convencer esses órgãos
e superar esses obstáculos? Você mudar o gerente desses órgãos, porque todos eles estão aparelhados. O IBAMA está aparelhado, o Ministério do Meio Ambiente está aparelhado, o ICMBio está aparelhado. As grandes ONGs são para isso. Então, nós temos, não é nem mudar a mentalidade do brasileiro comum, é porque as ONGs treinaram esse pessoal durante 40 anos e agora surgiu tudo isso. Outro dia, o superintendente do IBAMA, Agostinho, disse, quando o presidente Lula falou que o IBAMA atrapalhava, que era o ele falou que ali são acostumados a trabalhar sob pressão e que todos são concursados. Então, as ONGs promoveram seminários, promoveram grupos para ensinar, treinar para que passassem nos concursos. Então, são esses brasileiros que executam as ordens que vêm lá de fora, o comando que vem lá de fora. E eu cito, de novo, ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, todos esses órgãos, agora o Ministério dos Povos Originários, tudo isso é a serviço desse interesse, porque eles escolhem quem vai ser. A Marina, o PT não gosta dela, a ministra Marina Silva. O PT não quer a Marina, o Lula não gosta da Marina, mas foi obrigado a nomeá-la, porque os organismos internacionais que dão dinheiro para o Fundo Amazônia exigiram isso. Então, enquanto a gente não acabar com isso, e é muito difícil, por isso que o relatório da CPI das ONGs é importante, porque mostra tudo isso. Então, só vai mudar no dia que essa gente sair desse aparelhamento, que está no Ministério Público Federal, que está na Justiça Federal também. Eles também aparelharam parte do Judiciário, porque se parte do Judiciário não tivesse aparelhado, nada disso dava certo. Que a gente recorria para a Justiça fazia justiça. E não faz porque cai sempre na mão de ambientalistas, que estão lá no Judiciário também para isso. Eu queria aprofundar um pouquinho aqui no assunto do potássio, né? O potássio é muito importante para o Brasil no agronegócio. E a gente se tornando menos dependente de países como Rússia, Canadá, enfim, é mais ganho econômico para o país. Para nós, mas é menos ganho econômico para eles. Olha só, o Brasil, se falou aí, né, de 85%, 90% importa o seu potássio. Só Altazes, que é um município ligado a Manaus, né, com das águas que separa, supriria o mercado brasileiro com 23% a 25%. 3.000, 2.500 empregos diretos. Então, você vê que seria ótimo para o país. Mas por que não sai? Não sai porque as ONGs, antes de vir anunciar tudo isso, elas já sabiam que o estudo é antigo, né? Começaram a botar indígenas naquela área. Começaram a colocar, era só 40, virou 100, virou 200, virou 300. Então, eles traziam isso e transformavam o nosso pardo, o nosso ribeirinho, em indígena também. Convenciam o homem lá, o pardo, o mestiço, a se autodeclarar indígena. E cresceu a população indígena. Mesmo assim, a área do potássio passava a 8 quilômetros, que é o que a lei manda, mas não é o suficiente. Você tem um Ministério Público Federal lá que orienta, são 34 etnias. 34 aldeias. 30 assinaram um documento que querem a exploração do potássio. 4 não querem. E eles são orientados, orientam os 4 a ficar perturbando. Só não parou agora, o potássio só não parou, o potássio do Brasil deixou de lá porque tem participação de fundos estrangeiros. Desses países lá também, que querem também, os países que não são esses lacradores, que querem. Se não tivesse o fundo, se a potássio do Brasil não tivesse investidores internacionais, já tinha sucumbido. É porque é muito forte. Os diretores que até me conheceram, eu falei, eu não preciso conhecer os diretores, eu preciso defender o meu estado, o meu município, do direito de explorar o seu potássio. E você falou, né, como eu falei ainda agora, o potássio que vem do Canadá vem de área indígena. E nós não podemos explorar potássio, que nem área indígena, perto de área indígena, mas nós podemos importar potássio de área indígena de outro país. Quer dizer, por isso que eu falo sempre hipocrisia, porque para mim isso é tudo traduzido em hipocrisia, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que a gente vê hoje? Países desenvolvidos, e você bota países da Europa, bota aí os Estados Unidos, você vê o pessoal do Reino desenvolvido. São países que desenvolveram livre mercado, explorando nossos bens. Hoje, eles nos proíbem disso. Olha a taxa do Trump, olha essas taxações. Por quê? Eles foram países que se desenvolveram,
desenvolveram fazendo o que tinham que fazer, chegaram lá e agora estão dizendo para a gente, não façam o que eu fiz, vocês não podem fazer não. De jeito nenhum. Tem até um livro que fala Chutando a Escada, que mostra isso. Os países desenvolveram, estão lá no primeiro mundo, nós estamos aqui no segundo, terceiro, eles simplesmente chutaram a escada. Não querem que a gente suba para o patamar deles. Daí, essas amarras, esses cadeados todos ambientais. Que é tudo forjado, tudo criado. É imposto de fora para dentro. E tem brasileiro que entra nessa. Antes da gente avançar aqui ao próximo tópico, o senhor mencionou algo muito interessante, que a empresa Potássio do Brasil não desistiu da operação ainda, ante os obstáculos enfrentados. Falando agora com o povo amazonense que está nos assistindo e também o povo do Brasil inteiro que deseja uma maior autonomia do país no potássio. Qual que é a situação atual? Por que a Potássio do Brasil não desistiu e em que pé está esse projeto Potássio Autazes? É uma empresa muito forte, né? Ela é municiada por fundos internacionais. Conseguiu avançar sim agora, conseguiu ir adiante. Até a próxima decisão de algum juiz, de algum desembargador de plantão. Eles conseguiram avançar sim. Conseguiram avançar muito, já estão, não é na fase. Porque se eles tiverem liberdade para agir como essa agora, como começam a ter, só vão produzir de verdade daqui a 4 anos. Olha só o tempo que a gente perde, mas está avançando sim. Eu creio que a Potássio do Brasil vai conseguir, depois de vencer essas barreiras, de pular essas barreiras todas. Porque, como te falei, que é uma empresa muito forte, está avançado sim. Eles conseguiram a última vitória agora no Judiciário e vamos ver qual vai ser a próxima liminar. E fica nessa história toda. Como já investiram muito, eles não vão desistir, até porque os fundos estrangeiros não vão permitir isso. Se for possível, daqui a 5 anos estaremos produzindo potássio. E não tem só em Autazes. Não tem só potássio em Autazes, no Amazonas, tem outros lugares também. Ali, se você estender para perto de Manaus, potássio fica do outro lado do rio, para Silves, né, para Itacoatiara, por exemplo, você tem petróleo, você tem gás, a Eneva está lá. De vez em quando a Eneva tem problema, outro dia proibiram a Eneva de produzir. Então, tudo que a gente tem não querem que nós façamos. E o que é pior, eles usam o IBAMA, eles usam esses órgãos para nos tolir. Por isso que eu te falo, a única saída seria limpar esses órgãos, a cúpula desses. Às vezes a cúpula nem serve só. O presidente Bolsonaro tentou fazer isso, não conseguiu. Que cabe na Transamazônica, na BR-319. O IBAMA, do governo passado, deu a licença prévia. O IBAMA de agora foi e cortou. E a gente vive brigando para asfaltar. E o que se propaga por aí, porque a narrativa, esse pessoal detém a narrativa, é de que nós vamos desmatar para construir uma rodovia. Não é desmatar, é asfaltar. Então, essa narrativa ambientalista, isso que eles têm, sabe, é um poder paralelo, tá bom? Na Amazônia, você tem os poderes normais, tem o narcotráfico como poder paralelo e você tem também as ONGs como poder paralelo. Elas ditam normas, elas fazem normas. Então, por isso que a gente não avança muito. Por isso que a gente não segue muito adiante, porque esbarra sempre em leis, em amarras, em deveres. A gente pouco conhece os nossos direitos. Ou melhor, conhecemos, mas pouco exercitamos esse direito, é mais deveres. Eu falei na abertura do programa, o senhor trouxe agora o assunto novamente à mesa aqui sobre a exploração de gás natural no município de Silves. A gente preparou uma arte com mais informações a respeito. Então, aproximadamente 5,8 bilhões no Complexo Azulão, investimento da empresa Eneva, que o senhor comentou, né? 950 megawatts de energia térmica nas usinas Azulão 1 e 2, que são conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Expectativa, 5 mil empregos na fase de obras apenas e 3,7 milhões de casas atendidas entre 2026 e 2027. Como que projetos como esses podem tornar o seu estado Amazonas um protagonista econômico no país? Poderia, você ver com o que fica para o Estado desse tipo de exploração, que fica no Estado. Ele, além de servir o Estado, está passando por muitos municípios, só passa e não serve. Serviria porque nós temos arrecadação de imposto. E o Brasil ganharia
porque começa a ficar autossuficiente nessa exploração. E não tem só, eu acho que aí também foi citado também, perto de Taquatiara, né? Foi citado Itapiranga, né? Foi citado Itapiranga, sim, foi citado, que tem também gás, gás interligado, gás. E a Eneva, que também é forte, de vez em quando sofre decisões do judiciário, para que aqui não pode. Libertaria o nosso Estado? Não, mas deixaria dividendo para nós. Mas eu fico, quando se trata do gás, é Brasil, porque isso vai para o Brasil. Agora, a quem interessa que o gás substitua o petróleo? Então, é um jogo, não estou dizendo que é só isso, né? É um jogo terrível, é um jogo que você encontra muitos jogadores na mesa que são muito fortes. Imagina só um Estado como o nosso, que ajudasse o Brasil a ser autossuficiente em gás, a produção de gás, para dar e vender. É bom para o Brasil? Mas é bom para os outros países do planeta? Né? Para nós é tudo que a gente quer. Nós temos agora o que está em moda, terras raras. Todo mundo descobriu que terra rara serve muito. Nós temos até em Apuí terra rara, que é uma área que fica na fronteira. Nós temos terra rara em Roraima, nós temos terras raras em muitos lugares. Os chineses compraram a mina de Pitinga. Lá tem terra rara. Os chineses estão comprando tudo e a gente está assistindo de braço cruzado. Eu não, eu estou na justiça brigando com eles. Então, é tudo. Por que eu insisto em falar de ONG? Ele tem obsessão por ONG. Não tenho não. É que elas que criam essa narrativa mentirosa de que vai abalar o planeta. Aí o europeu vai abalar, mexer com a Amazônia. Olha, não pode explorar o gás da Amazônia porque vai alterar o clima. Não pode tirar o potássio, vai alterar... Mentira, não vai alterar coisa nenhuma. Até porque a Amazônia é 1% da floresta do país todo. 1% não influencia. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia, da TV Aleã. Legal, lá da nossa... Olá, eu sou Adriana Araújo, jornalista da TV Aleã, a TV institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Senador Plínio Valério, o senhor tem se posicionado contra qualquer tentativa de privatização dos rios amazônicos por considerá-los vias essenciais de vida, trabalho e integração social. Em 2025, inclusive, manifestou-se contra a proposta do governo federal de desestatização dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins, alertando que a medida poderia impor tarifas de navegação, afetar diretamente as comunidades ribeirinhas e comprometer ainda a justiça social na região. Então, diante desse cenário, eu pergunto, como que é possível garantir o desenvolvimento da navegação e da infraestrutura nos rios amazônicos sem abrir espaço para a privatização? E que alternativa o senhor propõe ao governo federal para modernizar a navegação na Amazônia? Um abraço para a Adriana. Até já conseguiu, Tapajós, Pará conseguiu brecar. Então, brecou Tapajós, brecou Madeira, também Tocantins. As pessoas dizem assim, não, mas está impedindo o progresso, agora teremos rios navegando, transportando a soja. Parabéns. E o Estado? Vai ganhar o que com isso? E quando eles forem trabalhar no leito do rio, o Madeira tem muito ouro. Eles vivem tirando a garimpagem familiar porque consegue extrair migalhas de ouro com bombas. Imagina só você trabalhar no leito. E o mercúrio que está lá no fundo. E quando esse mercúrio emergir, e quando alguém que está lá levar esse ouro, o que o caboclo ganha? O que o amazonense, o que eu ganho? O que a Adriana ganha com isso? O progresso. Sim, mas o progresso não traz benefício nenhum. Vai impactar a flora e a fauna. Vai impactar os peixes, os botos, que todo mundo defende. Aí, na hora dessa, querem privatizar. Eu quero saber o que é que nós, amazonenses, ganhamos com isso. Nada. E o direito de vir, não, porque vai ter pedágio. Mas isso é o mais simples de todos. A gente bota isso que a pessoa entender. Vai ter pedágio. Não, mas o Ribeirinho não vai ter pedágio e tal. Sei lá, vai privatizar, é uma empresa estrangeira. Ele vai percorrer o rio, e não vai deixar nada para a gente. E vai impactar a flora e a fauna. Existem coisas que estão acima do progresso, que são os respeitos à nossa identidade e à nossa cultura. Nós, amazonenses, não trafegamos. Nós, amazonenses, navegamos. Ou voamos quando alguém pode. Então, vai de encontro à nossa cultura, vai de encontro ao meio ambiente, vai de encontro ao que nós queremos para nós. Agora, vai trazer progresso. Como é que vai desenvolver? Vai desenvolver sim. Se der 5% do fundo de petróleo,
para nós pesquisar um petróleo, vai desenvolver. Se a gente investir em pesquisa e conhecimento, vai sim. Se a gente parar de fumar o cachimbo chamado Zona Franca, que entortou a nossa boca, vai sim. Se criarmos peixe, Rondônia tem peixe. O nosso pirarucu foi bater na Alemanha. O tambaqui já está na China há muito tempo e querem que a gente estupre os nossos rios para que uma empresa norte-americana trafegue levando soja que não vai ficar um grão no Amazonas. Vai tudo para o estrangeiro. E o que isso lucra com isso o Amazonas? Nada. O que a natureza perde? Tudo. Por isso que eu antecipei e combati. Não concordo com isso em respeito à nossa cultura, em respeito ao nosso direito, em respeito à nossa fauna, à nossa flora e ao nosso modo de vida. Nós navegamos. Nós não entendemos, nós caboclos do Amazonas, o que é navegar num rio privatizado. Muito obrigado, senador Plínio Valério, pela participação aqui no Assunto de Estado. Grande abraço. Estou esperando um novo convite para vir aqui com vocês. Grande abraço. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O fim da escala 6x1, que são 6 dias de trabalho para 1 de descanso, é uma das prioridades do governo federal. Aqui no Congresso, projetos nesse sentido também ganham força, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de um projeto que trata desse tema e que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é de autoria do senador Paulo Paim. Senador, muito obrigada pela sua presença. Bom estar aqui, Carla. Senador, esse projeto está avançando em várias frentes, né? O presidente da Câmara já sinalizou uma comissão especial para colocar esse projeto em debate. O governo federal pretende enviar também uma proposta, mas aqui no Senado a proposta que o senhor relata é, de certa forma, uma das mais avançadas, o projeto que está mais avançado. Como é que o senhor vê esse cenário político de um projeto que até pouco tempo atrás não tinha tanto, né, não era tão bem recebido? Como é que o senhor vê essa sinalização política agora? Bom, eu acho que na medida em que esse tema começou a ser debatido na sociedade e os benefícios que a redução da jornada vai gerar para os trabalhadores, para as famílias e para toda a sociedade, começa a mudar e a pressionar o Congresso para aprovar essa matéria. Porque nas pesquisas de opinião, a redução da jornada é o tema que mais mobiliza as pessoas. As pessoas querem a redução da jornada. Então, isso acaba interferindo e influenciando a posição de vários parlamentares e dos presidentes das casas. Então, aqui no Senado, no ano passado, no final do ano, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos um voto contra, né? E eu espero que no primeiro semestre a gente possa levar esse benefício a 38 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e 120 milhões de brasileiros que serão beneficiados com a redução da jornada, direta e indiretamente, e ainda com o benefício de não ter redução de salário. Senador, essa é uma tendência, de certa forma, internacional, né? Há vários países que já adotam essa escala 5x2, às vezes, em alguns lugares até 4x3.
E a gente tem aqui uma notícia do início de fevereiro do portal UOL, que diz assim: lojas e mercados já acabam com a escala 6x1, enquanto Brasília debate mudança. O que isso sinaliza, na sua opinião, essa notícia sinaliza? Eu acho que tem empresas que buscam um selo de responsabilidade social. Acho que ter uma jornada compatível com o ritmo de vida das pessoas é um compromisso de responsabilidade social dessas empresas. Então, acredito que o compromisso com a responsabilidade social, comprometimento com a comunidade onde elas atuam, eu acho que é o principal estímulo para elas reduzirem jornada. Porque, veja, elas estão cuidando dos seus trabalhadores, mas elas estão cuidando das pessoas que se beneficiam indiretamente, que são os familiares, que são todos que estão envolvidos no entorno desses trabalhadores. É a criança, que é o filho que passa a ter mais atenção dos pais, são os pais que conseguem conviver entre eles e com a família, ou seja, são outras atividades que não havia tempo para poder as pessoas darem conta, formação, lazer, que acaba tendo a oportunidade e acaba aumentando o consumo. Então, eu acho que isso, para essas empresas, significa o compromisso social que elas têm e que se estende aos seus funcionários e o que isso gera de benefício onde esses funcionários vivem e atuam. Então, eu acho que isso é um bom sinal de que é um tema de interesse de toda a sociedade, a não ser daqueles que ainda acham que produtividade, que riqueza se gera com exploração e com negligência ao bem-estar das pessoas. Ainda tem gente que acha que crescimento econômico, riqueza se gera com mal-estar e com sofrimento das pessoas. Os críticos a essas propostas argumentam que vai haver aumento, né, de custo, né, inclusive redução também na oferta de emprego. Como é que o senhor responde a essas questões? Deixa eu dizer aqui, olhando para a câmera, Carla, o que gera redução de emprego é diminuição de demanda por bens e serviços. Quando a economia está aquecida, quando o dinheiro está circulando, não importa se você vai ganhar para trabalhar 44, 36 horas, as pessoas vão te contratar porque precisam dos seus serviços, porque estão vendendo, porque tem gente comprando, porque o mercado está aquecido. Então, essa é uma desculpa de quem quer acumular mais. Na prática, o que gera emprego e desemprego é aquecimento ou desaquecimento da economia. Disseram lá atrás que iam precarizar e reduzir as regras trabalhistas, né? Diminuir as exigências para a contratação, que isso geraria emprego. Isso não gerou emprego, isso aumentou. No período em que isso foi feito, aumentou o desemprego. Sabe por que aumentou o desemprego? Porque o país estava com a economia fragilizada, porque não estava circulando dinheiro, porque a população mais pobre estava ganhando menos, o salário mínimo era menor, tudo, não tinha os programas que a gente tem de transferência de renda. Isso tudo gera o aquecimento da economia, gera demanda e gera emprego. Então, se tiver menos gente, quer dizer, trabalhadores trabalhando menos horas, vai ter necessidade de mais trabalhadores e de mais tecnologia e um bem-estar de toda a sociedade. O que prevê exatamente o projeto que o senhor está relatando, que é de autoria do senador Paulo Paim? O nosso projeto prevê uma redução no ano subsequente à aprovação da PEC de 44 para 40 horas. E ao longo dos 4 anos subsequentes, uma redução de 1 hora de trabalho semanal a cada ano. Então, esse projeto levaria 5 anos para poder ser implementado na totalidade e a jornada sairia de 44 para 36 horas semanais sem redução de salário. Vai gerar desemprego? Vai aumentar. Aumenta um pouco o custo, mas aumenta a demanda por bens e serviços, porque mais pessoas vão trabalhar, mais massa salarial vai ter no mercado e com isso a gente vai ter também o mais importante é as pessoas poderem ter vida além do trabalho. Porque quando se fala em redução da jornada, ninguém pensa num chefe de família que vive só, o pai ou a mãe, né, que cria seus filhos sozinhos. Como é que faz?
fica aqui, em que período, ou um casal, os dois trabalhando, em que período eles ficam com os filhos, em que período eles convivem, né? Então é preciso que a gente pense nas pessoas. Senador, qual é a expectativa de votação dessa proposta, né? Além dela, tem outras duas, né? Tem a da Câmara e tem também a que deve vir do governo. O que o senhor acha? Qual deve ser a proposta que deve encabeçar essa aprovação, esse projeto do fim da escala 6x1? E qual é o prazo que deve ser? Porque tem eleição esse ano. Eu espero que aqui no Senado a gente possa votar no plenário antes do dia 1º de maio, que é Dia do Trabalhador. Acho que é uma forma da gente homenagear os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros. Então, eu espero que o presidente paute até maio. Qual a proposta que vai ser definitivamente aprovada pelas duas casas vai depender muito da mobilização da sociedade. Quanto mais mobilizada tiver a sociedade e a opinião pública, mais conquistas teremos nessa redução da jornada, se para 40 ou 36 horas. Eu espero que a gente consiga reduzir para 36 horas semanais, que é o que a maioria dos servidores públicos trabalham hoje. Só para finalizar, vai haver algum tipo de conversa entre Senado e Câmara e o próprio governo para tentar eleger aí qual seria a proposta que vai encabeçar? Eu participei de uma reunião semana passada com membros do Executivo. Como existem várias iniciativas, pode ser que o governo mande um projeto de lei e aí com necessidade de menos votos para aprovar, certo? Que traga todas essas propostas num projeto de lei em regime de urgência. Talvez esse seja o caminho mais fácil para a gente aprovar a redução da jornada de trabalho no Brasil e dar um presente que talvez não, com certeza vai ser o evento mais relevante na vida dos brasileiros e brasileiras, que é a redução da jornada de trabalho. Senador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV Senado e passamos a transmitir agora a Comissão de Educação, que vai analisar diversos projetos, entre eles o que torna crime causar danos a objetos artísticos e históricos com penas que podem chegar até 4 anos de reclusão. Acompanhe. Permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial do Senado. Eu vou ler rapidamente os comunicados da presidência que foram apresentados à comissão. Ofício número 84 de 2026, ASPA GM do MEC, do Ministério da Educação, encaminhando a informação número 9 do Fundo Nacional de Educação, FNDE, contendo manifestação sobre parecer 67, referente à avaliação do Fundo de Manutenção da Educação Básica, Fundeb, enquanto política pública, que foi uma das políticas avaliadas pela nossa comissão. Moção de repúdio da Câmara Municipal de Jundiaí, a resolução SEDUC número 115, editada pelo governo de São Paulo, pela imposição do modelo de escolas de tempo integral e fechamento das salas de aula da rede estadual de ensino. Moção de apoio da Câmara Municipal de Jundiaí ao projeto de lei complementar número 15, que retira os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar do teto de gasto do arcabouço fiscal. Nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, os documentos estarão disponíveis para consulta no site. Em nome da Comissão de Educação e Cultura do Senado, essa presidência deixa registrado nossos parabéns ao estudante Henrique Pongelupe Oliveira, que cursa ensino médio no município de Valinhos, São Paulo, e que foi premiado com uma medalha de prata na Olimpíada Internacional de Biologia, realizada nas Filipinas, em julho de 2025. Em nome de Henrique, estendo os parabéns aos estudantes brasileiros que participaram da Olimpíada Internacional e da Olimpíada Brasileira de Biologia. Publicações do relatório do novo Plano Nacional de Educação. Está aqui já impresso. Agradeço o trabalho da nossa comissão, da nossa assessoria da comissão, assessoria bastante atenta e competente, não é missa de corpo presente, que foi capaz de fazer esse relatório de todas as audiências públicas que nós realizamos acerca do Plano Nacional de Educação. O plano já se encontra no Senado. Nós recebemos em uma audiência no final do ano passado a comissão da Câmara de Deputados. Não houve tempo hábil para ele ser distribuído. Ele chegou no penúltimo dia, em meio de um debate sobre outros temas, um debate bem acirrado sobre aquele projeto da dosimetria, e nós achamos conveniente não votá-lo naquela ocasião, como era o nosso intuito. A gente achava que ele chegaria, no máximo, no início do mês de novembro, mas também lá foi impossível, por conta da necessidade de construir alguns consensos importantes que deram ao plano um feitio bastante avançado em relação ao plano anterior. A nossa expectativa, já conversei com o presidente, é votá-lo ainda esse mês de março.
Mas esse documento, ele, divulgado hoje, ele não é apenas um registro histórico. Eu diria que ele é um instrumento da luta e da construção coletiva que reúne resumos e reflexões das audiências públicas realizadas pelo Senado, além das 13 audiências com várias instituições da área da educação, da sociedade civil, de gestores municipais, de trabalhadores e trabalhadoras, né? Ele também é objeto de outras audiências de iniciativa da sociedade que vieram aqui para a comissão, a exemplo da audiência pública sobre o PNE antirracista, bem como o diálogo educacional com o Fórum Nacional de Educação, instância importante de acompanhamento do nosso plano. O documento também inclui o quadro das audiências, a síntese da audiência, toda a listagem e a nossa apresentação em considerações finais, que terminam sendo transitórias diante do que a gente ainda tem por fazer, né? E destacamos o calendário do PNE conforme disposto no substitutivo oriundo da Câmara dos Deputados, onde é possível identificar as providências a serem adotadas em relação às metas e estratégias. Tem um particular nesse plano, senador Humberto, diferente, não é, dos demais, é que o monitoramento não será feito ao final do plano. O monitoramento será feito bienalmente, deputado que também nos acompanha, nos dá a honra da sua presença. A cada 2 anos, o plano será objeto de análise de monitoramento em cada unidade da federação. Isso dá a ele um caráter muito mais proativo e de alterações ou redimensionamentos, redirecionamentos que forem possíveis antes que ele termine e no fim a gente diga que pena, a meta não foi atendida. Um movimento no transcorrer da execução do plano pode ser suficiente para que a meta, ao final dos 10 anos, seja atendida. Então, dizendo isto, não é? Eu destaco que a presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão, ficando retirados de pauta, a pedido dos relatores, os itens 1, 4 e 5, e destacando que o nosso trabalho neste ano, eu espero que seja tão profícuo como foi no primeiro ano da nossa gestão. Aqui presente também o ASPA do Ministério da Cultura. E se a gente for analisar o que a gente aprovou muita coisa da educação, mas também coisas importantes da cultura. Foram 65 proposições aprovadas, 22 audiências públicas. Destacamos dentre as proposições aprovadas o Sistema Nacional de Educação, o PL que alterou a LDB para incluir saberes indígenas e quilombolas na educação profissional, o PL 4.414 para dispor sobre o exercício do magistério indígena do campo e quilombola, o PL 2628 convertido em lei, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o plano, a Política Nacional Aldir Blanc, transformada em permanente por meio do PL 362, convertido na Lei 15.123, o PL 5.160, que inclui a cultura oceânica no currículo escolar da educação básica, o PL 4269, que trata do incentivo ao protagonismo estudantil, ao empreendedorismo e à inovação nas escolas públicas, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a Carteira Nacional Docente, a inclusão do professor de educação infantil na carreira do magistério, dentre outras proposições que dão a essa comissão, de fato, o sentimento do trabalho feito, mas, sobretudo, do que ainda teremos a fazer neste ano. Então, dizendo isso, eu passo diretamente à pauta. Como o item 1 foi retirado, o item 2 é o projeto de lei 5660, do qual eu sou relatora, e eu convido o senador Humberto Costa para assumir a presidência, para que eu possa fazer a relatoria.
Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. A matéria está em discussão. Aliás, primeiro leio, Excelência. É o PL 5660 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o Dia Nacional do Hip Hop e a Semana de Valorização da Cultura Hip Hop. Eu peço ao senhor presidente para ir direto ao voto, à análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno do Senado, compete a esta comissão opinar sobre proposições que versem acerca de datas comemorativas, é o caso do projeto em análise. A matéria apresenta, de fato, Olá, bom dia. Estamos de volta ao vivo aqui na TV Senado. Você estava acompanhando a Comissão de Educação, que você pode continuar a acompanhar no nosso canal no YouTube. E nós passamos a transmitir agora a Comissão de Assuntos Econômicos, que vai ter duas partes. A primeira parte é do grupo de trabalho que acompanha as investigações do Grupo Master. E na segunda parte vai ser uma reunião deliberativa, onde os parlamentares vão analisar diversos projetos. Acompanhe. 13 GP do TCU, que encaminha o acordão número 297 de 26, referente à auditoria operacional, que tem por objetivo de avaliar o sistema de tributação sobre a renda no país, de modo a subsidiar os trabalhos do Congresso Nacional nas reformas do sistema tributário nacional. Ofício 2, ofício 6, número 8706 de 2026, Ministério da Fazenda encaminha em cumprimento ao artigo 9º-A da Resolução número 48 de 21 de dezembro de 2007 do Senado Federal, a proposta do Ministério da Fazenda para o valor do intralimite anual para concessão de garantias da União à operação de crédito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a vigor em 2026. Moção número 15 de 2025 da Câmara Municipal de Imbé, Rio Grande do Sul. Moção de apoio ao projeto de lei complementar número 67 de 2025, que eleva o limite da receita bruta anual para enquadramento do microempreendedor individual e estabelece mecanismos de ajuste automático. Moção número 005 de 2025 da Câmara Municipal de Patos de Minas Gerais. Moção de apoio ao projeto de lei que propõe a Lei Juliana Marins, com o objetivo de garantir a repatriação de corpos brasileiros falecidos no exterior, assegurando assistência e dignidade às famílias enlutadas. Moção de repúdio número 03 de 2025 da Câmara Municipal de São Marco, Rio Grande do Sul. Moção de repúdio à decisão do governo federal de elevar a alíquota do imposto sobre operações financeiras. Os documentos, nos termos da Instituição Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site dessa comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar a atuação nesse período. Aprovação da data. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 5ª reunião ordinária realizada em 24 de 2 de 2026. Os senhores senadores e os senhores senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Vamos lá. A presente reunião está dividida em duas partes, reunião de trabalho e deliberativa. Reunião de trabalho. A presente reunião destina-se às atividades inerentes à comissão com o objetivo de analisar os fatos noticiados pela mídia e das investigações em curso da Polícia Federal. As deliberações do Banco Central e do Tribunal de Contas da União relacionadas às fraudes do Banco Master, nos termos da Instituição Normativa número 01 de 26, da Comissão de Assuntos Econômicos. Comunicado. Comunico que foram recebidos nessa comissão informações prestadas pelo BRB sobre
a planejada aquisição do Banco Master, atendendo o pedido da senadora Damares. Os documentos estão disponíveis para consulta a todos os senadores na Secretaria da Comissão. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias requerentes à apresentação de comissão da cifrada do Banco Master. Foram recebidos os seguintes requerimentos. Requerimento convidando o representante da PricewaterhouseCoopers do Brasil Limitada, representante KPMG Auditores Independentes Limitada e representante da KPMG Auditores Independentes. Consulta a comissão se podemos fazer a votação em globo do requerimento, e a votação do requerido será feita em globo. Senhores senadoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Está aí os requerimentos. Esse aqui é o primeiro, o item 1 da pauta, foi retirado o pedido da relatora. Foi tirado esse requerimento do Braga, né? Esse é o projeto do senador Braga. Foi retirado porque a senadora não está presente no Brasil. É a senadora Dorina, é isso? Isso. Então, pronto. Presidente, nós estamos votando apenas os requerimentos da sessão com relação ao CAI. A CAI Master. Ou ordem do dia também, não? Agora a gente já entrou na ordem. Vai entrar agora. O que eu queria pedir a Vossa Excelência depois, eu fiz um pedido, tem um requerimento meu, número 29, de uma audiência pública de muita importância, que eu gostaria que Vossa Excelência colocasse na extra pauta. Tá? Está aí, a 29 de 2026. É sobre... Esse aqui é esse que eu falei do senhor. Da Receita Federal. Isso. Como eu estou aqui assumindo o posto de senador Renan, eu pediria para deixar essa decisão para o senador Renan. Pode ser? Presidente, em respeito a Vossa Excelência, eu concordo. Agora, eu quero registrar aqui, sim, de certa forma, até uma indignação, porque é uma audiência pública importante. Eu apresentei na sessão anterior. Uma das coisas mais sagradas para nós, cidadão e contribuinte, eu como contador, é o sigilo fiscal. 4 auditores da Receita Federal foram punidos sem prova nenhuma, com tornozeleira, afastamento do trabalho, em função de um inquérito que faz 7 anos, porque não há inquérito estabelecido, quem fez foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, em 2019, aconteceu exatamente a mesma coisa com o ministro Alexandre de Moraes. Um faleceu, depressão e não sei o que, faleceu, o outro está aí. Mas, na sequência, eles foram readmitidos porque não havia prova. Então, nós precisamos, como CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, ouvir essas pessoas. Inclusive, estou chamando aqui o presidente da Associação dos Auditores Fiscais, o Sindicato dos Auditores Fiscais, para eles mostrarem, porque, veja bem, o que aconteceu em termos de sigilo foi porque vazaram o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver com a Receita Federal. Isso foi vazado por outro lugar. Agora, punir já o cara, né, na prática, tornozeleira, já condenar as pessoas. São 4 profissionais, eu sei o que é auditor fiscal, a responsabilidade dele. Todos os auditores fiscais sabem, e nós também, contadores, que qualquer acesso no sistema da Receita Federal, você sabe a hora, quem fez, tem tudo isso registrado. Então, é uma audiência simples, poderia ser feito numa sexta-feira, segunda-feira, não tem problema nenhum. Eu posso presidir, se for o caso, para não atrapalhar o andamento da terça-feira. Mas, em respeito a Vossa Excelência, tudo bem. Né? Tá, eu agradeço, senador, e o senhor faz parte da nossa comissão, o senhor está vendo como o Renan está levando sensatamente esse processo todo, né? Só que o Renan tem que saber que ele é o presidente, né? Ele não é o dono da comissão. Não é bem assim, mas vamos... O que mais aí? A gente está aguardando os outros relatores, a gente passa para o item 6, que o senador Jaime está presente aqui. Vai ser direto para o Jaime, né? Isso, Em aguardo dos outros relatores, vamos colocar o item 6 do projeto de lei 1648 de 2024, que é terminativo aqui.
É um projeto de autoria do senador Jaime Campos, relatoria do senador Jaime Bagatoli. Altera a Lei 9393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre impostos sobre propriedade territorial rural, ITR, a Lei número 11.250, de 27 de dezembro de 2005, que regulamenta o inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 153 da Constituição Federal, e a Lei número 6938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação das outras providências para aprimorar o critério de cobrança do ITR. Senador, vamos aí. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o presidente da comissão da CAI, senador Fernando Farias, nosso senador Cajuru, senador Isacir e o senador Mourão estão presentes aqui. E nós até estávamos aguardando a chegada do autor, mas eu já vamos então ao relatório. Estava esperando que o autor desse projeto, o senador Jaime Campos, estivesse aqui. Presidente, eu queria ir direto para o análise. O Imposto sobre Propriedade Rural, ITR, é um tributo federal brasileiro de apuração anual. A legislação pertinente é constituída pela Lei número 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o imposto, e o Código Tributário Nacional, Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. Embora seja competência da União, sua fiscalização e cobrança podem ser delegadas a municípios por meio de convênio. A principal característica do ITR é a sua função primariamente regulatória e extrafiscal, e não arrecadatória. O imposto funciona como um instrumento de política agrária, alinhado ao município da função social da terra, previsto na Constituição Federal de 1988. O objetivo é de estimular a manutenção de propriedades rurais improdutivas. Esse caráter extrafiscal é implementado por meio de um sistema de alíquotas progressivas, onde a carga tributária é inversamente proporcional ao grau de utilização e ao tamanho do imóvel. O cálculo do imposto é feito sobre o valor da terra nua tributável, calculado pelo VTN, que é obtido pela multiplicação do valor da terra nua pelo coeficiente entre a área tributável e a área total. Reconhecemos nobre propósito do autor do PL 1648 de 2024 de buscar a isonomia fiscal e adequar a tributação do ITR às realidades produtivas e ambientais do país. A intenção de não onerar desproporcionalmente proprietários que dedicam parte significativa de suas terras à preservação ambiental e meritória é alinhada a uma visão moderna de desenvolvimento sustentável. Apoiamos a não incidência do ITR sobre áreas invadidas com a inserção do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei do ITR para prever e não a ocorrência do fato gerador em casos de invasão que inviabilizem a exploração econômica do imóvel. A legislação tributária precisa ser clara ao não exigir o imposto do contribuinte que não detenha disponibilidade econômica de sua propriedade, medida que confere maior segurança jurídica e evita a judicialização. Nesta análise, acolhemos grande parte das emendas propostas pela CRA, na forma do relatório produzido por Vossa Excelência, senador Fernando Farias, e aprovado na referida comissão. Destacamos em especial nosso apoio às duas supressões de mérito, que consideramos essenciais para a segurança e o equilíbrio federativo. Suspensão do parágrafo 9º do artigo 10 da Lei número 9.393 de 1996,
cuja redação é conferida pelo artigo 2º do PL. Concordamos integralmente com a emenda da CRA, que suprime esses dispositivos. A justificativa é que a Lei número 14.932, de 23 de julho de 2024, já trouxe essa alteração para o cálculo do ITR, permitindo que o cadastro ambiental, o CAR, seja utilizado para apurar a área tributável do imóvel. Essa mudança elimina a necessidade do ADA para fins de redução do valor do ITR, tornando redundante a proposta do PL nesses pontos. Suspensão do parágrafo 6º do artigo 14 da Lei do ITR. Apoiamos também a emenda da CRA, que suprime o dispositivo que delega o contencioso administrativo do ITR aos municípios, considerando fundamental a manutenção do julgamento dos litígios de cargo da União. A estrutura federal possui especialização e uniformidade que muitos entes municípios não têm condições de replicar, o que geraria insegurança jurídica e decisões divergentes em matéria de tributo federal. Manter o contencioso na esfera federal garante tratamento isonômico aos contribuintes em todo o território nacional. Contudo, a proposta de mudança no artigo 2º do projeto de lei número 1648 de 2024, com a alteração do caput do artigo 11 da lei número 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que propõe a substituição da área total pela área aproveitável como referência para o enquadramento nas alíquotas do ITR, gera preocupações de natureza orçamentária, financeira e constitucional. Conforme posicionamento oficial da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, entidade máxima representativa do produtor rural no Brasil, a mudança inevitavelmente levará a uma significativa redução de arrecadação, pois a área aproveitável do imóvel é, por definição, igual ou menor que sua área total, o que enquadrará as propriedades em faixas de alíquotas inferiores à tabela do imposto, principalmente para os imóveis localizados na região amazônica, em que a área de preservação obrigatória das grandes propriedades é de 80%, ou seja, a área passível de utilização é de apenas 20%. Essa alteração configura, portanto, renúncia da receita. A proposição, entretanto, não veio acompanhada da indispensável estimativa de impacto orçamentário financeiro. Essa ausência representa uma violação direta ao artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias e ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que exigem que toda proposta legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receita seja acompanhado de sua estimativa de impactos e das devidas medidas compensatórias. Em decorrência, torna-se necessária a rejeição da emenda 3 da CRA, entre seus potenciais impactos orçamentários financeiros. Ademais, é crucial ressaltar que a legislação anual do ITR já prevê uma dupla desoneração para as áreas de preservação permanente, as APPs e as reserva legal. Tais áreas são, primeiro, excluídos da base de cálculo do imposto o valor da terra nua tributável. 2. Excluídos do cômputo da área aproveitável para o cálculo de grau utilização, da GU. A proposta inicial do PL, ao também as excluir do critério de enquadramento da faixa de alíquota, criaria um terceiro benefício fiscal sobre a mesma proporção da terra, cujo impacto arrecadatório não foi mensurado. Além disso, em que pese a proposição do autor apresentar aparente redução favorável na incidência do ITR,
em razão dos limites da reserva legal impostos pelo Código Florestal Brasileiro, Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, para uso da área, podendo variar entre 20%, 35% e 80%, a depender do bioma. Não haverá alteração do valor, devido nos casos que tanto a área total quanto a área aproveitável se encontram na mesma faixa de tabela de alíquotas. Desta forma, a medida exorbita a função extrafiscal do ITR, concebida pela Constituição para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas e promover a função social da terra. Por essas razões, e a alteração do critério de área total para a área aproveitável deve ser rejeitada, suprindo-se, portanto, a alteração do artigo 11 da Lei número 9.393 de 1996, proposta pelo artigo 2º do PL, e pela manutenção da tabela vigente, conforme previsto no referido diploma legal, com o campo área total do imóvel em hectares, no anexo da lei. Concordamos com o relatório da CRA, que propõe a alteração da Lei número 11.250, de 27 de dezembro de 2025, a fim de vincular os municípios a utilizarem os valores arrecadados de ITR em melhorias para o meio rural, como desenvolvimento da infraestrutura local, construções, reforma de estradas, vicinais, conectividade e eletrificação rural, uma vez que esse imposto possui finalidade regulatória e extrafiscal. O relatório do senador Fernando Farias, aprovado pela referida comissão, propõe que os recursos arrecadados sejam utilizados apenas de uma forma prioritária para o meio rural, alterando a palavra obrigatoriedade para prioritariamente. Só mudou isso. Conforme sugestão do posicionamento da CNA, o relatório da CRA sugeriu substituir o termo do NBR 14653/3, a BNT 2019, as suas utilizações por critérios objetivos estabelecidos em regulamento, por preocupações com a vinculação de uma lei a um padrão técnico privado. Concordamos com a alteração feita pela CRA. A fixação de uma norma privada para o cálculo do VTN poderia gerar insegurança jurídica e ter sua constitucionalidade questionada. Porém, é preciso que a metodologia do regulamento seja técnica para evitar a supervalorização ou supervalorização do VTN. Quer dizer, tanto diminuir quanto subir. Também, conforme sugestão da CNA, incluímos o parágrafo 4º no artigo 8º do projeto, a fim de estabelecer a validade de 5 anos para o contralaudo técnico apresentado pelo contribuinte em caso de discordância com os valores de sistemas de preços da terra, apresentados pelo Distrito Federal e municípios na aferição do VTN, garantindo estabilidade e previsibilidade. Sugerimos ainda uma alteração na linha, a do inciso 1 do parágrafo 1º ao parágrafo 8º do artigo 10 da Lei número 9.393 de 1996, na proposta do artigo 2º do PL, retirando respectivamente os trechos investimentos, inclusive aqueles destinados à melhoria e correção do solo, e máquinas, implementos e equipamentos, de forma de deixar mais claro que não se configura uma renúncia de receita. Porém, é fundamental manter no PL o que já está previsto no parágrafo 2º do artigo 32 do Decreto 4.382, de 19 de dezembro de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. A ideia é deixar clara e abrangência do conceito de construções para fins de exclusão nos valores que não integram o cálculo no VTN do ITR. Por fim, propomos a alteração do artigo 19 da Lei 9.393, de 1996, a fim de reduzir a insegurança jurídica vinculada à apuração do ganho de capital na hipótese de venda de imóveis rurais, que esse era um outro problema sério. O referido dispositivo legal sempre garantiu que o ganho de capital na alienação do imóvel rural deve ser apurado com base no valor da terra nua, VTN, vinculado aos anos de compra e venda. No entanto, o RFB restringe a essa forma de apuração a hipótese em que o próprio contribuinte transmitiu, nos anos de aquisição e alienação, as declarações do ITR respectivas, com fundamento no artigo 10 da Instrução Normativa, número 84, de 11 de outubro de 2001, embora não exista fundamento legal para essa restrição. Assim, na hipótese em que o próprio contribuinte não transmitiu as declarações de ITR, o que geralmente acontece simplesmente porque a compra ocorreu depois ou a alienação ocorreu antes do período para a transição do DAT se iniciar. O artigo 19 da Lei 9.393 de 1996 é afastado e as autoridades fiscais julgam aplicável a apuração do ganho de capital, considerando os valores efetivos de aquisição e alienação. Isso gera uma grande insegurança jurídica na apuração do ganho de capital. Nessa hipótese, visto que não há clareza sobre a forma correta do cálculo no tributo devido. Ademais, há evidente distorção na medida em que existe diferença de tributação entre a pessoa que vende a propriedade rural antes do prazo para a entrega da declaração do ITR e a que vende meses depois, o que ofende claramente os princípios da simplicidade. Artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, da igualdade tributária, artigo 150, segundo da Constituição, e da capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Observa-se que os contribuintes têm recorrido ao poder jurídico para resguardar o direito à apuração do ganho de capital, conforme o referido artigo 19 da Lei 9.393 de 1996. Assim, são numerosas as decisões judiciais que afastam a ilegal interpretação fazendária consubstanciada no IN supermencionada. Apesar da atuação do poder jurídico, os contribuintes ficam um cenário de grave insegurança jurídica quanto à apuração de seus tributos, visto que as autoridades fiscais insistem em limitar indevidamente a aplicação do dispositivo legal. É importante destacar que a hipótese em questão não trata de renúncia de receita, uma vez que representa apenas a formalização de delimitação de norma já existente no ordenamento jurídico, para a qual o Poder Judiciário já adota a interpretação aqui disposta, razão pela qual não há necessidade estimativa do impacto orçamentário e financeiro previsto no artigo 113 da ADCT. Portanto, a inclusão dos referidos parágrafos do artigo 19 da Lei nº 9.393, de 1996, de cunho expressamente interpretativo, tem o objetivo de esclarecer que o custo de aquisição e o valor da alienação do imóvel rural serão sempre determinados com base no VTN dos anos de aquisição e alienação, independente da apresentação de qualquer declaração pelo sujeito passivo. Por derradeiro feitos esses ajustes, acompanhamos os fundamentos da CRA na adotação das emendas 1, 2 e 4 e 12 da CRA. Voto.
Tendo em consideração o exposto, somos pela regimentabilidade, juridicidade, constitucionalidade, por técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto da Lei número 1648 de 2024, acolhidos as emendas a seguir apresentadas nas emendas número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da CRA, pela rejeição somente da emenda 3 da CRA. Senhor presidente e nobres pares, como representante do Estado de Rondônia e atento às necessidades de quem vive e produz no campo, apresentei o parecer do projeto de lei número 1648/2024, da autoria do meu senador e xará Jaime Campos, aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Primeiramente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, o senador Fernando Farias, aqui presidindo, na condição de presidente essa comissão nesse momento, pelo seu relatório na CRA. Acatamos grande parte das emendas propostas. O imposto sobre a propriedade territorial rural é um tributo federal brasileiro de apuração anual. Essa proposição busca aprimorar os critérios de cobrança do ITR para promover maior justiça fiscal e isonomia tributária dos contribuintes. É fundamental destacar que a principal característica desse imposto, a sua função regulatória, é extrafiscal e não arrecadatória, servindo como um instrumento de política agrária, alinhando aos princípios do cumprimento da função social da terra. O relatório que apresento traz medidas concretas para garantir segurança jurídica e reduzir a burocracia. Estabelecemos a não incidência do imposto sobre imóveis, senador Jaime Campos. Senador, com objeto de invasão que inviabilizem a exploração econômica. A terra está invadida, não tem como o proprietário ele está usufruindo da propriedade. Pois a legislação precisa ser clara, não exigir tributos de quem não detém a disponibilidade de sua propriedade. Além disso, reforçamos que a base do cálculo de imposto é o valor da terra nua, ou VTN, e não valor de mercado do imóvel, como muitos municípios estão querendo aplicar, como algumas prefeituras estão praticando com finalidade merantemente arrecadatória. E isso nós sabemos que esse imposto não é arrecadatório. Também estamos enfrentando insegurança jurídica na apuração do ganho de capital em vendas de imóveis rurais. Esse é um outro problema. Garantimos que o custo da aquisição e o valor de vendas sejam sempre baseados no VTN dos anos respectivos, independentemente da apresentação de declarações anteriores, combatendo interpretações restritivas que hoje geram litígios desnecessários. Para trazer a previsibilidade, incluímos a validade de 5 anos para o contralaudo técnico apresentado. Isso significa que o proprietário, ele faz um laudo, ele não tem a todo tempo condições de fazer cada vez um laudo, porque há uma divergência lá com o município. Então, desde que ele fez um laudo, ele tem 5 anos que ele comprova que aquele laudo ele tem a sua validade. Ele não pode todo ano tá gastando para fazer um novo laudo. Pelo contribuinte, em caso de discordância com os valores oficiais disponibilizados pela Receita Federal. Senhor presidente da CAI, esse parecer mantém a responsabilidade orçamentária ao preservar o critério da área total para o enquadramento das alíquotas, conforme já previsto na Lei 9.393 de 1996, evitando discursos sobre renúncias, que aqui não tem renúncia de receita, que poderiam travar a matéria ao mesmo tempo.
propomos que os recursos arrecadados pelos municípios, isso é muito importante, que sejam aplicados prioritariamente em melhorias reais para o meio rural, que já tem que ser aplicado. Não é obrigatoriedade, mas que os municípios tenham essa responsabilidade, como infraestrutura e eletrificação. Com esse texto, estamos oferecendo ao produtor rural um ambiente de maior estabilidade, segurança jurídica e respeito ao seu trabalho do campo. Senhor presidente, para finalizar, eu só quero esclarecer que o ITR não é um imposto, senador Jaime Campos, um imposto arrecadatório. O ITR foi criado para que o produtor rural ele faça a sua função que ele tem que fazer dentro da sua propriedade. Nós temos hoje quase 5 milhões de propriedades no Brasil. Só tem 20%, só os médios e os grandes produtores, que eles são incluídos em contribuir com o ITR. Então nós temos praticamente quase que, se considerarmos no norte do Brasil, é 100 hectares. Por exemplo, o meu estado, que foi distribuído terras para o pequeno produtor na década de 70, o senador Jaime Campos conhece também sobre essa situação, no Mato Grosso é até 50 hectares, e na região centro-oeste, e em Rondônia, na região norte, na Amazônia ocidental, é 100 hectares. Está 100 hectares, então o proprietário já está isento de ele pagar o imposto sobre o ITR. Eu quero parabenizar aqui ao autor por esse PL, o PL 1648, o senador Jaime Campos. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que fez também essa relatoria dentro da CRA, contribuiu muito para que nós chegássemos a um denominador, chegássemos a essa relatoria para que nós definimos essa situação que está sendo muito caótica pelo Brasil afora, porque muitos municípios começaram a fazer avaliação, senador Jaime Campos, das propriedades, avaliação do que valia a propriedade venal produzindo, para se cobrar o ITR em cima desses cálculos aí. Então, eu quero dizer que cada estado, cada região, cada bioma, nós temos uma situação. Por exemplo, na região amazônica, nós já temos 80% de preservação. Parte da região centro-oeste, boa parte é 35% de preservação. Mas a parte também da região centro-oeste, que é onde pertence a Amazônia, é legal, que o Mato Grosso pega uma boa parte também, igual o Maranhão. O que acontece? Também entrou na preservação dos 80% a partir de 2008. E assim, eu só queria deixar claro nessa relatoria nossa que a gente não está tirando nenhum tipo de arrecadação. Nós só queremos que se cumpra a lei e essa responsabilidade que foi feita entre a União e os municípios, que os municípios que têm o convênio, eles ficam, senador Mourão, praticamente com 100% da arrecadação. Os municípios que têm o convênio. Então, eu acho que nada mais justo do que nós fazermos justiça aos nossos produtores rurais, independente do tamanho do produtor, mas que o produtor, desde que ele esteja cumprindo a sua posição, a sua função social da terra, ele não seja cobrado como imposto arrecadatório, porque isso aí não é um imposto para ser arrecadatório, ele é um imposto para que o produtor cumpra a sua função dentro da sua propriedade. Para mim terminar, quer dizer que a maior injustiça que se tem de você cobrar um ITR também é você ter, o senador Jaime Campos, uma área invadida e o proprietário ter que contribuir com o ITR. Então, eu peço aos meus pares colegas a aprovação desse projeto, a aprovação desse PL e dizer para vocês que estamos aqui para discutir, mas eu gostaria pela aprovação do projeto. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de
solicitar a Vossa Excelência a inclusão extra-pauta do PL 2697-2023, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, relatoria de minha autoria, uma vez que a matéria foi retirada de pauta na reunião passada, e solicito a Vossa Excelência, portanto, a inclusão extra-pauta da matéria para que eu possa fazer a leitura do relatório. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente. Presidente, pela ordem. Exauci. Também, está inscrito. Estou inscrito, viu, presidente? Presidente, pela ordem. Exauci. Presidente, primeiro eu quero parabenizar o autor desse projeto, o senador Jaime, também o relator Jaime Bagato com relação ao seu relatório. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de muita sede de arrecadação. É impressionante que esse governo só pensa em taxar, em cobrar e aumentar a tributação. Esse TR, como foi dito no relatório, é realmente um imposto regulatório, não é arrecadatório. Nós tivemos recentemente o IOF também, que é um imposto regulatório e foi usado como arrecadatório. Nós votamos aqui, o Supremo derrubou, por incrível que pareça, uma coisa totalmente absurda. Agora, na reforma tributária, o ITBI. O ITBI, eles querem que seja pago pelo valor de mercado definido pelo governo, não pelo valor real. Então, na justiça, todos que entraram na justiça já ganharam para pagar sobre a operação. Olha, se eu compro uma casa, um terreno, por 100 mil, eles querem que eu pague imposto sobre 200. É um absurdo isso. Então, parabenizo essa iniciativa, porque, de fato, os produtores rurais precisam de segurança jurídica, precisam de documentos, e o ITR garante realmente, né, como imposto regulatório, a propriedade e a regularidade da atividade. Então, parabéns ao autor e o relator. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Não, só uma palavrinha. Eu queria só parabenizar aqui a iniciativa do nosso Jaime Campos por esse projeto que eu tive o prazer de relatar lá na ANCRA. E parabenizar também o nosso Jaime pela relatoria desse projeto. Esse é um projeto muito importante, né, para o território e para os produtores brasileiros. A palavra aí a nossa senadora Primeiro, Augusta. eu também quero aqui parabenizar tanto o autor como o relator, mas eu gostaria de pedir vistas desse projeto e dizer aqui que o ITR é de responsabilidade de arrecadação dos municípios, não da União especificamente. E aqui eu queria ver se, eu ainda peço vistas, garanto que vou devolver até a próxima reunião, até porque estão querendo aqui atribuir aos municípios algumas obrigações vinculadas ao uso, né, da arrecadação desse ITR. Eu queria botar aqui um olhar diferente para a mulher do campo. Então, eu queria estudar e ver se cabe uma emenda ainda, para que a gente possa também incluir aqui um olhar diferenciado para a mulher do campo, visto que nós começamos aqui o mês de março, eu acho um projeto muito justo para que a gente também possa estar aí ajudando essas mulheres que tanto ajudam o nosso país. Presidente, me permite pela ordem, presidente? Pela ordem, presidente. Permite pela ordem? Só um minutinho. O senador Jaime Campos está pela ordem. Não. Diga, Mandego. A prioridade sempre será do senador Jaime Campos. Esse é o meu querido, estimado amigo, senador Paulo Paim. Mas, senhor presidente, querido amigo Fernando Farias, já sei que foi pedido de vista aqui, né? Quase não resta mais nada o que fazer, foi vista, solicito apenas que seja vista coletiva. E eu espero que a nossa querida senadora, nesses próximos dias, muito obrigado pela sua gentileza. Mas olha, só para dirimir algumas dúvidas aqui, o projeto foi muito bem relatado por Vossa Excelência, senador Fernando, lá na CRA, e deve estar feito aqui com o competente senador Jaime Bagato, que tem muita experiência e capacidade para, com certeza, aprimorar o projeto da sua inicial, quando eu fui, com certeza, fui muito feliz quando eu tive essa iniciativa de fazer esse projeto, para que possamos, com certeza, modernizar esse projeto aí. Tendo em vista que é de 1996. O que é a ideia? Corrigir, né? E, sobretudo, modernizar. Por quê? Lamentavelmente, vou ser muito breve, que sei que tem muita gente para falar. O que estava ocorrendo? Após os convênios que as prefeituras, senador Exauci, fez com o governo federal, as prefeituras municipais criou-se o quê? Em determinadas regiões do Mato Grosso, uma fonte rica e que, lamentavelmente, muitas vezes sem nem capacidade, pessoas que não tinham nem capacidade, que estavam ali com cedo.
lançando sua ITR totalmente fora daquilo que certamente era o valor venal dessa propriedade. O que ocorre? Quando vocês falam, vamos fazer a defesa, fazer um laudo, 99% dos laudos que o cidadão proprietário faz, paga, tem que fazer, todos eles são rejeitados, muitas vezes jogados na lata do lixo. Nós vamos chegar a um determinado momento, senador Jalci, senador Jair Magalhães, de que muitas prefeituras não precisam cobrar mais IPTU. Por quê? Criou-se uma fonte rica, mas rica talvez vocês não sabem mensurar de quanto está sendo arrecadatório isso aí. E não é essa a finalidade. Muitas vezes a arrecadação, que tinha que ser destinada até a melhoria das rodovias, com políticas sociais, que é o caso que a senadora ali, nossa querida amiga ali, está propondo, ver se pode atender com essa arrecadação as mulheres do campo, que eu acho justo também, parte destinado na sua regulamentação, e não é verdade. O prefeito criou-se comissão em todas as prefeituras, lá tem 1, 2 ou 3 funcionários, que não quer saber. Terra que vale muitas vezes R$2.000, R$3.000 hectare, eles vão lá, cobra sobre R$8.000, R$10.000. Ora, e nunca foi assim. E o que é mais grave de tudo isso aí, que é muito grave isso aqui, você que é contador, o que ocorre? A prefeitura lança o imposto. O cidadão, muitas vezes, entra com sua defesa, demora tempo, não pode pagar porque os preços altíssimos. A Receita Federal coloca você no CADEM. Você sabia? Coloca você no CADEM e quem executa é o governo federal através da Receita Federal. E quem fica com o dinheiro é a Prefeitura Municipal. Não é uma mão com açúcar, né? O governo federal declara, mete o seu nome no CADEM, suja o seu nome, dizendo, o senhor tem que pagar lá. Segundo, quando no pagamento da arrecadação, fica para o município. Então não existe isso aí. Nós temos que modernizar. A ideia, quando eu criei essa possibilidade, é para nós modernizarmos. E, sobretudo, dar garantia jurídica. Muito importante isso aí. Tem gente que a terra dele foi invadida, mas está lá a tributação do terreno. Teria que pagar, caso contrário, também fica inviabilizado. Vai para o Serasa, vai para o CADEM, vai para o inferno, cidadão. Ora, minha terra não está sendo usada. E vou continuar pagando imposto. E para você provar que 2 mais 2 são 4, que sua terra está invadida, o senhor não imagina o trabalho que dá para o cidadão, sobretudo aquele cidadão que muitas vezes não tem nem grande esclarecimento. Então, eu quero aqui nessa oportunidade só fazer essa ressalva. Espero e quero crer que, com certeza, a nossa querida senadora, nesses próximos dias, aqui possamos votar, e com isso estaremos dando garantia e, sobretudo, fazendo justiça aqui. Como o senador Jalci disse, até o ITB, mas já tem uma decisão no STJ em relação a esse tributo, esse imposto que cobre, que é imposto de transmissão de bens nem imóveis. Isso já estamos ressalvados para a decisão da STJ, que deu essa possibilidade de nós comprarmos um terreno por R$100.000, a prefeitura vai dar tributo de R$200.000. E você é obrigado a pagar. Se você não pagar, com certeza, você não consegue tirar lá o documento para ir no cartório e fazer a escritura. De forma que eu quero concluir, só aqui agradecendo tanto Vossa Excelência, senador Fernando, como também o ilustre senador Magato, melhorou, aprimorou e eu espero que possamos votar. Por outro lado, concluindo, eu quero apenas registrar aqui a presença de queridos vereadores nossos da Cidade Nova Chavantina, que é o Gregório, que conta presente aqui, o Antônio Silveira, o William, como também o Júlio Carlos, que nos hoje visita aqui em Brasília, e sejam bem-vindos aqui no Senado Federal, sobretudo nessa comissão tão importante que discutimos uma matéria de interesse da sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aí, senador Jaime. Senador presidente, pela ordem, eu só queria pedir a Vossa Excelência que eu sou relator de um projeto 605 de 2019. Eu quero só dizer que o relatório será menos que 1 minuto. Explico por quê. Trata do salário mínimo, um tema que todos nós conhecemos muito bem. Acontece que em 2023 o presidente Lula já sancionou o salário mínimo atual, consequentemente é pela prejudicialidade. O voto seria assim, aqui está quase feito já o relatório, se vocês assim entender. Se os senadores não tiverem nada, a gente poderia fazer essa inversão, entendeu? Agora, só para dar prosseguimento aqui, a presidência concede o pedido de vista coletiva da matéria, né? Que, com certeza, a nossa senadora vai retornar com a mais brevidade possível na próxima semana, né? Senhor presidente,
Senhor presidente, eu quero aqui, com todo respeito à senadora Augusta Brito, falar para ela assim que a gente, algo que trouxer para aprimorar, para nos ajudar dentro desse PL sobre a questão do ITR, mas eu quero deixar claro que isso aqui, ninguém está tirando nenhum tipo de arrecadação, ninguém está dando nenhum prejuízo para os municípios. Igual falou o senador Jaime Campos agora, muitos municípios se beneficiam, igual o município, a boa parte dos municípios do Mato Grosso, da geração de emprego e renda que nós temos já dentro do setor produtivo. Isso qualquer município do Brasil queria ter uma agricultura forte, que a agricultura é o que traz arrecadação, o que traz a geração de emprego e renda nesse país, principalmente nós vendo aí que representa quase 30% do PIB. Então eu queria pedir, dentro dessa vista coletiva, que Vossa Excelência pudesse colocar, que o presidente pudesse colocar já, pelo menos na próxima semana aí, para nós já terminarmos e resolvermos definitivamente, porque esse é um problema sério que nós temos em muitos municípios pelo Brasil afora. Obrigado, presidente. Não, a senadora ficou certa que vai entregar na próxima semana. Só colocando aqui a consulta, eu faço uma consulta aos senhores senadores se estão de acordo com a inclusão do projeto de número 2697 de 2023 desta pauta do nosso senador Alan Rich. Se tem... Não tem alguma, a gente coloca em pauta. O senhor presidente vai seguir, né? Agora com o item 2, só para garantir, que eu sou a próxima. Senador Paim. Presidente, só quero uma informação. Não, porque aqui, eu sou a relatora. Eu não sei, mas eu pedi para Vossa Excelência, é menos que 1 minuto. 30 segundos meu relatório. Eu dou até do meu, eu dou o meu minuto. Vamos lá, senador. Então vamos lá, presidente. É um projeto de 2019... que fixava uma nova política de salário mínimo. Acontece que em 2023, nós temos 2026, o presidente Lula, aprovado por essa casa, uma nova política de salário mínimo, ele sancionou. Então eu só peço que o projeto seja prejudicado, seja rejeitado. E olha que o projeto é do PT, viu? Estou pedindo pela rejeição. Eu sou o primeiro a votar contra. Porque já foi sancionada uma outra lei em 2023. É isso o relatório. Isso. Então, a matéria está em discussão. Com palavra para discutir os senhores senadores. Não havendo quem mais discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, presidente. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão pelo arquivamento do projeto. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Presidente, só uma observação. Eu concordo plenamente em colocar o projeto extra-pauta do nosso querido senador Alan Rich. Agora, de qualquer forma, eu fico assim desconfortável com relação à rejeição da minha audiência pública. Eu não sei se o senador Renan deixou especificamente essa instrução para que não colocasse na pauta, se mostrou pelo menos justificativa disso, porque sinceramente não tem sentido isso. Deixou a recomendação? Não deixou a recomendação, mas então, é um projeto diferente, é uma coisa diferente. Não, presidente, vamos ajudar aí. Tudo bem, eu só próxima, viu? Eu só fico assim, né? Sei. Senadora. Obrigada, senhor presidente. Primeiro aqui, antes de começar a leitura do parecer do projeto, eu quero aqui já parabenizar os autores. Eu quero aqui parabenizar o autor, o senador Paulo Paim, que estava aqui, que foi anteriormente, a gente já pensou aqui ao projeto do nosso querido Chico Rodrigues, nosso senador que está aqui, que também fez essa proposição para que a gente pudesse dar esse parecer. Senhor presidente, eu queria pedir para começar a leitura do relatório através da análise. Muito obrigada, senhor presidente. É uma honra também fazer essa relatoria com a presidência do senador Fernando Farias. Entramos juntos aqui no Senado, né? Começando a fazer a leitura aqui desse PL 76 de 2020,
nos termos do inciso 1º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI opinar sobre o aspecto econômico e financeiro do PL 76 de 2020, de autoria dos senadores Chico Rodrigues, número 5.178 de 2020, de autoria do senador Paulo Paim, de número 5.300 de 2023, e de autoria do senador Carlos Viana, que tramitam em conjunto conforme o artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal. Em função do rito terminativo, disposto no inciso 1º do artigo 91, os registros de admissibilidade das proposições referentes à constitucionalidade, regimentalidade, técnica legislativa e juridicidade serão apreciados pela Comissão de Assuntos Sociais, a CAS. Avança-se, então, no mérito econômico e financeiro das proposições. Sobre a perspectiva econômica, os PLs fortalecem o mercado de trabalho relativo aos serviços de acompanhamento, cuidado e assistência a pessoas vulneráveis e fornecem uma resposta necessária à acelerada transição democrática em curso no país, que pode ser observada, por exemplo, a partir da queda das taxas de fecundidade e do aumento paulatino do nosso número total de idosos. Segundo dados do ano de 2020 obtidos no painel Dado Cuidados, aproximadamente 800 pessoas atuavam em atividades remuneradas de cuidado direto, sendo 95% dessas mulheres. Neste total, 75% das pessoas atuavam na informalidade. A faixa etária aproximadamente de 30 a 59 anos e predominantemente o rendimento médio delas era em torno de R$ 1.290, abaixo do salário mínimo vigente, que hoje é R$ 1.518. Nesse sentido, ao regulamentar o exercício da profissão de cuidadores de pessoas, as proposições conferem maior segurança jurídica e contratual para a atuação desses profissionais, que passarão a dispor de um marco legal para balizar o formato de sua qualificação profissional, seus regimentos jurídicos e contratação, sua jornada de trabalho e seus direitos e deveres profissionais. Um efeito das proposições, que também merece destaque, é o aperfeiçoamento dos serviços dos cuidadores e das cuidadoras, uma vez que o exercício profissional passará a depender da conclusão de cursos de qualificação. Isso trará certamente um incremento na qualidade dos serviços prestados e resultará em uma expansão desse mercado de trabalho e aumento do dinamismo da nossa economia. Uma vez demonstrada a pertinência econômica das proposições sob análise, faz-se necessário registrar que elas trazem consigo importantes e diferentes contribuições para a devida regulamentação da profissão de cuidadores de pessoa. Entretanto, a fim de construir um diploma normativo coeso, coerente e atualizado, optamos por elaborar uma emenda substitutiva que reúne, alinha e compatibiliza as disposições de todas as três proposições. Assim, por exemplo, o artigo 2º do substitutivo define a profissão de cuidador e de cuidador social de pessoa, além das respectivas modalidades, cuidador de pessoa idosa, de criança e de adolescentes, de pessoa com deficiência, de pessoas com doenças ou condições incapacitantes. A redação desse dispositivo foi elaborada a partir dos artigos 1º e 2º do PL 76 de 2020, dos respectivos relatórios dos senadores Nelsinho Trade e Ana Paula Lobato, do artigo 1º do PL 5178 de 2020 e ainda do artigo 1º do PL 5300 de 2023. Seguindo essa lógica de reunião e compartilhação dos melhores dispositivos de cada um dos três PLs, o artigo 3º do substitutivo elenca os registros para o exercício da profissão de cuidador de pessoas. Assim, nós preservamos a existência da maioria do ensino fundamental completo,
do atestado de condições de saúde física e mental e da negativa de antecedentes criminais. De igual modo, nós mantivemos a previsão de um curso de qualificação profissional e conferimos ao Poder Executivo a competência para regulamentar o seu formato, observadas as especificidades regionais e a possibilidade de oferta de ensino à distância. Isso porque uma preocupação que norteou o nosso trabalho foi a necessidade de interiorização destes serviços de acompanhamento, cuidado e assistência, o que apenas poderá ocorrer se a regulamentação for feita considerando as peculiaridades de cada região e também as opções tecnológicas existentes. Ainda em relação à necessidade do curso de qualificação, nós mantivemos, em consonância com os 3 PLs, um regime de transição de no mínimo 3 anos e a dispensa desse requisito para os cuidadores que já estão atuando há mais de 2 anos. Dessa forma, nós evitamos uma mudança abrupta do mercado de trabalho dos cuidadores e que poderia prejudicar milhares de vulneráveis que dependem de seus serviços. O artigo 4º do substitutivo, por sua vez, reúne os diferentes regimes jurídicos sob as quais os cuidadores de pessoas poderão ser contratados, bem como especifica a carga horária diária e semanal e prevê a possibilidade de adoção de uma escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 4º institui uma cláusula de responsabilidade solidária para a contratação que deixa de registrar a apresentação regular dos guias de recolhimento à Previdência Social dos cuidadores contratados como autônomos ou microempreendedores individuais. Desta forma, pretende-se garantir a devida cobertura previdenciária destes profissionais. Os artigos 5º e 6º do substitutivo elencam os direitos e deveres dos cuidadores de pessoas. Em particular, fixam o direito do cuidador de receber informações e orientações precisas a respeito das atividades para as quais foi contratado. Medida essa indispensável para que o profissional possa atuar de forma adequada e adequada. Em relação aos deveres, deve-se destacar os deveres de zelar pela dignidade, bem-estar, integridade física, privacidade, saúde, higiene pessoal, alimentação, educação, cultura e lazer da pessoa assistida e manter sigilo sobre as informações a que tem acesso em função de seu exercício profissional, ressalvada a comunicação necessária à manutenção da saúde e segurança da pessoa assistida. Os artigos 7º, 8º e 9º do substitutivo, por sua vez, são baseados nos artigos 8º, 9º e 10º do PL, número 5178/2020, com os aperfeiçoamentos trazidos pelo relatório da senadora Tereza Leitão. Esses dispositivos instituem majorantes penais que visam dissuadir ações nocivas de cuidadores em face aos vulneráveis com que lidam cotidianamente, como idosos, pessoas com deficiências, crianças e adolescentes. É importantíssimo, até porque a gente viu e veio presenciar, infelizmente, muitos cuidadores que estão aí despreparados, às vezes até com alguma doença mental, fazendo esse atendimento e agredindo, né, muitas vezes, idosos, crianças. Isso ganhou uma grande repercussão. Inclusive, a gente tem vários exemplos, infelizmente, muito próximo, como tem aqui do assessor nosso aqui, que teve também seu avô agredido pelo seu cuidador. Então, esses artigos aqui são fundamentais para que a gente possa garantir também a punição, né, se assim ocorrer. Reitero uma vez mais que o substitutivo apresentado é fruto do esforço e do primoroso trabalho de todos os senadores que atuaram e senadoras até o presente momento na tramitação desta proposição. Quero aqui ter o prazer de citá-los novamente. Chico Rodrigues, que foi o primeiro, né, que é o mais antigo a ter dado, o projeto mais antigo a ter dado entrada, o nosso querido Paulo Paim, senador Carlos Viana, deram entrada como autores. Nelsinho Trade como relator, Ana Paula Lobato e Tereza Leitão como relatoras. Então, nesse nosso parecer, nós
procuramos pegar de a contribuição de todos os autores, de todos os relatores e trazer para cá e compilar num projeto que eu diria que ele é do Senado Federal como um todo, né? De todos nós que participamos diretamente da construção, mas também de todos que vão com certeza aqui votar e apreciar, se quiserem ainda apresentar algum tipo de emenda, que o faça. Ademais, em função da linha B do inciso 2º do artigo 260, a precedência para aprovação é dada pelo projeto de lei mais antigo, exatamente o projeto de lei do nosso querido Chico Rodrigues, que é o PL 76 de 2020. Assim, os outros 2 projetos e as respectivas emendas deverão ser rejeitadas por força deste mandamento regimental. Volto a dizer, apesar da gente ter feito no substitutivo, pegando e valorizando o trabalho de todos os senadores e senadoras que participaram dessa construção. Por fim, cumpre registrar que sobre a perspectiva financeira orçamentária e a proposição não impacta as receitas e despesas da União, pois se restringe a regular matérias de cunho trabalhista e penal. Em relação ao voto, antes do exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei de número 76, na forma do substitutivo abaixo consignado pela rejeição das emendas de número 1 e 2 da CAI ao PL 5178 de 2020 e pela rejeição do PL 5178 de 2020 e do PL 5300 de 2023 em função do dispostos na linha B do inciso 2 do artigo 260 do Regimento do Senado Federal. É esse o nosso relatório. Quero aqui só mais uma vez, de uma forma rápida, parabenizar todos os envolvidos, falar da grande necessidade que nós temos realmente de fazer essa regulamentação para tanto dar segurança aos cuidadores e cuidadoras e volto a dizer e quero reforçar, como nós vimos aqui, 95% são mulheres. Então, no mês de março, a gente aprovar um projeto desse também é muito significativo para que a gente possa garantir tanto a segurança de trabalho para a maioria, né, delas que são cuidadoras, que são 95%, a gente está ajudando aí também as mulheres se regulamentarem numa profissão que já vem fazendo e também a segurança da pessoa que vai ser assistida quando ela vê todas as previsões de antecedentes criminais e de aperfeiçoamento também que traz aqui nesse PL e a responsabilidade se tiver alguma agressão com os assistidos. Então, parabenizo mais uma vez aqui e fico muito feliz em poder ter tido essa relatoria que eu acredito que vai fazer a diferença, sim, na vida de tantas mulheres e tantos brasileiros e brasileiras. Obrigada, senhor presidente. Ok, senadora, parabéns pela relatoria e pela sua sensibilidade. E ao senador Chico Rodrigues pela autoria do projeto. Pela ordem, senhor presidente, presidente Fernando Farias, que tão brilhantemente preside hoje a sessão da CAI, sempre com seu jeito sereno e obedecendo ao regimento de uma forma perfeita, dando continuidade na ordem dos projetos a serem apresentados. E eu tive a oportunidade, mesmo não sendo membro da CAI, de ter a felicidade de ver a senadora Augusta Brito relatando esse projeto da nossa autoria, que encerra em si valores fundamentais e oportunizando um segmento que é fundamental para a sociedade brasileira. Os cuidadores, eles hoje são necessários de acordo com o detalhamento desse projeto apresentado, e eu diria que o PL 76 de 2020, quando nos debruçamos com a nossa equipe para elaborar esse projeto, nós entendemos que é uma resposta concreta às profundas transformações demográficas e sociais que o Brasil enfrenta. Estamos caminhando para um cenário em que a população idosa cresce de forma acelerada, ao mesmo tempo em que aumenta a demanda por cuidados especializados para pessoas com deficiências, doenças raras e crianças que necessitam de atenção permanente. O projeto regulamenta a profissão de cuidador, atividade que já existe e sustenta milhares de famílias, mas que ainda opera, em grande parte, na informalidade. Ao reconhecer e disciplinar essa profissão, garantimos segurança jurídica, direitos trabalhistas e previdenciários, além do mais, proteção para quem recebe os cuidados.
Trata-se da medida que fortalece a cidadania, gera empregos formais e organiza setor essencial à sociedade. Agradeço aos colegas parlamentares e à nossa querida relatora Augusta Brito pelo apoio na Comissão de Assuntos Econômicos e reforço a importância de avançarmos na Comissão de Assuntos Sociais para que possamos oferecer ao país uma legislação moderna, justa e necessária. Ao tempo, senhor presidente, em que também gostaria de parabenizar a iniciativa a posteriori, mas não menos importante de que a nossa iniciativa aos senadores, meu amigo, o senador Paulo Paim, o senador Carlos Viana, o senador Nelson Tralli, Ana Paula Lobato e a Tereza Leitão, que foram, respectivamente, relatores nas comissões. E dizer que, para mim, é um dia de muito júbilo e orgulho, vendo Vossa Excelência presidir a sessão, como disse aqui a senadora Augusta Brito, entender a dimensão que de regulamentar a profissão de cuidadores representa para o país. Talvez um dos projetos apresentados por mim de maior alcance social ao longo desses 7 anos de mandato de senador. Então, gostaria de parabenizar, agradecer a todos os colegas senadores presentes e dizer, na verdade, que esse é o tempo de fazermos justiça aos cuidadores e cuidadoras. Portanto, fico feliz com a aprovação aqui, primeiro na CAI, tenho certeza, depois na CAS e depois indo para a sanção. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns e dizer que os cuidadores são merecedores desse seu projeto. Parabéns. Senador Damares. Presidente, eu só quero reclamar que o Chico Rodrigues está legislando em causa própria. Na verdade, todos nós, com exceção de você, Augusta. Presidente, a matéria ela é necessária e oportuna. Eu que trabalho com o tema, e eu trabalho com o lado mais sombrio desse tema, que é a violência contra a pessoa idosa. Quando a gente regulamenta, Augusta, a gente traz muita segurança para a pessoa idosa. Nós estamos vendo aí alguns aventureiros e alguns bandidos, inclusive, disfarçados de cuidadores de idosos. Então, a gente trazendo a regulamentação, a gente trazendo cuidado com esse profissional, a gente vai poder, inclusive, entender quem é do bem, quem é do mal e a gente, assim, proteger os nossos idosos no país. Senador Chico Rodrigues, parabéns pela iniciativa. Augusta, o voto ficou muito bom. É tudo muito novo. Mas o Brasil está envelhecendo, esse profissional precisa, de fato, dessa regulamentação. Nós vamos precisar dele cada vez mais daqui para frente. Daqui a pouco eu vou precisar de um deles. Então, eu cumprimento a comissão por ter pautado. E nesse mês, porque aqui a gente está dando de presente para a mulher idosa. Quero lembrar que aqui não é só para o cuidador, é também para o idoso esse presente que a gente está dando hoje. Parabéns, Chico Rodrigues. E o problema vai ser que lá na outra comissão todo mundo vai querer ser relator, viu? Já estou vendo a briga. Parabéns, presidente, e vamos para a votação. Eu sei que será por unanimidade. A maioria de mulheres, exatamente. Vai gerar muito emprego para mulheres isso aqui, muito, muito emprego. Senhor presidente, apenas para parabenizar o senador Chico Rodrigues pela meritória, pela honrosa proposição deste projeto e parabenizar a senadora Augusta Brito pelo brilhante relatório e consignar meu voto favorável à matéria tão importante para a profissão de cuidador da pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador das pessoas com deficiência e cuidador da pessoa com doença rara. Parabéns, senador Chico Rodrigues. Excelente matéria e daqui a pouco, quem sabe o senhor não contrata um cuidador da pessoa idosa, né? Presidente, rapidamente, só parabenizar o senador Chico Rodrigues pela iniciativa, pela matéria e pela pertinência. Nós temos uma população brasileira que, segundo todos, está em processo de envelhecimento e daqui a pouco nós teremos uma alteração, inclusive, no parâmetro da nossa pirâmide populacional, com um número de idosos previsto para esse século muito maior do que o número de jovens. Então, a matéria não só é mais do que pertinente, como é uma matéria que identifica todos nós hoje, e aqueles que não estão identificados hoje estarão identificados daqui a pouco, para com isso.
que o envelhecimento, chegar à idade, chegar a ser idoso, chegar à idade do ancião é a melhor das hipóteses, presidente. A outra hipótese é muito pior. A melhor das hipóteses essa é a melhor das idades. Então, meus cumprimentos ao senador Chico Rodrigues. Senador Exauci. Senador, não é o meu caso de defender os interesses, mas também quero parabenizar. Eu tenho atuado muito com apoio, inclusive, a algumas instituições que sofrem com muita dificuldade para a sua manutenção de custo, né? Nós temos aqui várias instituições que passam por um momento difícil e a gente tem investido também na qualificação de formador, de formação, né, de cuidador de idosos, que é muito interessante. Então, também é só para registrar aqui a minha admiração e o orgulho realmente do nosso querido Chico Rodrigues ter apresentado esse projeto tão importante. Senador Chico, só para concluir e finalizar, eu estive recentemente no município de Tarauacá, lá na regional do Tarauacá, em Vira, no Acre. E lá eu visitei o lar do idoso, dirigido há 14 anos pela dona Terezinha. Numa situação dramática, nossos velhinhos habitando em quartos insalubres, num lugar onde a cheia atinge praticamente todos os anos aqueles idosos com mais de 80 anos, 90 anos, e aquilo me partiu o coração. Imediatamente aportei uma emenda parlamentar para construirmos um novo lar de idosos na cidade de Tarauacá, o que emocionou aquela comunidade devido à necessidade de se dar uma vida digna, um cuidado digno àqueles idosos na cidade de Tarauacá. Dizendo também, senador Chico, que eu sou um apoiador do Lar dos Vicentinos, no meu estado do Acre, tanto de Rio Branco quanto de Cruzeiro do Sul, nossas duas maiores cidades. Lá nós entregamos desde mobiliário, veículos, equipamentos para dar melhores condições aos nossos idosos. Então, eu quero consignar mais uma vez a minha alegria de poder aprovar essa matéria junto com Vossa Excelência e os nossos pares, também devido ao trabalho que já realizo no meu estado com os nossos idosos. Muito obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez ao autor. Presidente, eu gostaria de agradecer aos colegas que, na verdade, fizeram os seus comentários, acompanharam, inclusive, no acompanhamento desse projeto, ao ser relatado pela senadora, que com tanto brilho ela mostrou a sua sensibilidade, dizer a Vossa Excelência que nós desenvolvemos as mesmas ações no nosso estado, inclusive com emendas, já foi construído, inclusive, abrigo dos idosos no município de Caracaraí, damos assistência também na nossa capital, porque, como Vossa Excelência falou, é deplorável a situação que muitos velhinhos se encontram, não tem nem a possibilidade de contratar, mesmo que seja um cuidador que não tenha nenhuma regulamentação, absolutamente vivem quase que abandonados pela sorte. Então, essa iniciativa, como disse a senadora Damares Alves, que tem um coração desse tamanho aqui e que ela alcança com uma precisão cirúrgica essas demandas reprimidas de vários segmentos da sociedade, só engrandece esse projeto e mostra exatamente que o Senado da República, esse não é um projeto meu, esse é um projeto que representa a sensibilidade do Senado da República para atender esses segmentos mais sensíveis da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, senadores. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Nos termos da emenda número 01, cai substitutivo e contrário aos PL 5178 de 2020 e 5300 de 2023 e emendas a eles apresentadas. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. É o da Sandra Mari, né? Vamos ao item 3. Não terminativo, altera a Lei 14.238, de 19 de novembro de 21, que institui o Estatuto da Pessoa
pessoa com câncer para conceder passe livre às pessoas em tratamentos oncológicos do Sistema de Transporte Coletivo Interestadual. Autoria, senadora Damares, relatorias... Eudócia, nossa senadora Eudócia, das Alagoas. Relatorias, senadora Damares, favorável ao projeto. A matéria será apreciada pela CI e em decisão terminativa pela CAS. Leitura em discussão, senadora. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura do relatório. Presidente, antes de começar a leitura, como eu me preocupo muito com senadores jovens, eu queria perguntar ao senador Randolph se ele não quer ir lá para a Copa tomar um cafezinho ou relaxar um pouquinho caminhando lá fora. Hoje vai ser um dia muito tenso para o senhor. Enquanto eu leio esse relatório e eu aprovo esse projeto, não quer dar uma voltinha, senador? Eu quero ficar aqui para lhe prestigiar, aprovar com louvor, não somente o seu relatório, mas o seu voto favorável ao projeto. Ai, que bom, governo, que bom. Presidente, eu vou para a análise. Aprovação do projeto 2718 de 2025 representa uma importante política pública, além de responder uma exigência de justiça social, pois concede passe livre interestadual e desconto mínimo de 80% nas passagens aéreas para pessoas em tratamento oncológico, nos casos em que o atendimento não esteja disponível em seu estado original. Mesmo que o programa implicasse desembolso inicial por meio de gratuidade no transporte interestadual, esse investimento poderia gerar retorno social e econômico ao reduzir encargos maiores no futuro, como hospitalizações graves, tratamentos de sequelas, e preservaria o capital humano. Além disso, ao garantir que o paciente de regiões com menor infraestrutura possam se deslocar a centros especializados, o PL melhora o funcionamento do sistema de referência e contra-referência, o que colabora para a maior eficiência setorial. A dimensão distributiva da proposta reforça sua legitimidade econômica ao visar uma população vulnerável, pacientes em tratamento oncológicos. O PL ajuda a atenuar desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde especializada. O estudo citado pela proposição indica que mais da metade dos pacientes oncológicos no Brasil precisam viajar, em média entre 170 e 187 quilômetros para tratamento. Ao reduzir esse custo de deslocamento, a política atua como instrumento de redistributivo, ou seja, pessoas de regiões menos favorecidas ou com menor proximidade a centros médicos especializados obtêm tratamento semelhante aos dos grandes centros, o que, além de promover equidade social, pode reduzir externalidades negativas associadas às desigualdades, como precarização da saúde, sobrecarga de emergências e aumento de custos por tratamento tardio. Do ponto de vista orçamentário e de gestão pública, a medida demanda atenção como qualquer política que concede gratuidade ou subsídio, mas também oferece justificativas de custo-benefício. Se bem implementada com critérios transparentes, evita as distorções e abrevia intervenções emergenciais. O PL, presidente, delimita justamente essa condição. Assim, o projeto parece bem desenhado para ativar o benefício apenas em caso de real necessidade, o que contribui para a contenção de custos e aumento da efetividade. Em resumo, embora haja um retorno esperado em eficiência, menor custo futuro e melhor alocação de recursos públicos. Em resposta à consulta formulada por essa relatoria, a Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado, ela nos informa que não há impacto orçamentário e financeiro. Por isso que eu brinquei com o senador Randolph, para o governo não segurar um pouquinho essa matéria, que a gente entende que quando causa despesa para o governo precisa ser maduro na análise de uma matéria como essa. Mas a consultoria do Senado nos garante que não causa impacto. E o parecer da consultoria está posto no meu relatório e já foi devidamente publicado. Eu não vou ler, senador. Por fim, sobre uma ótica de investimento no capital humano, é fundamental reconhecer que o tratamento de doenças graves como o câncer não é apenas questão de saúde individual, mas de impacto econômico coletivo. Pessoas com maior chance de cura e retorno à vida ativa contribuem para o crescimento econômico,
para a arrecadação, para o consumo e para a redação dos custos sociais associados à doença prolongada. E contribuir para o parlamento. Olha eu aqui. Bem tratada, bem medicada, não é isso, Eudócia? Contribuindo com os colegas, porque eu tive a oportunidade de ter um tratamento de excelência. Portanto, o PL 2718 de 2025, ao facilitar deslocamentos e garantia acompanhante, reforça esse ciclo virtuoso, colocando o Estado como facilitador desse investimento no bem-estar e no potencial produtivo do cidadão. Portanto, em uma concepção de política econômica moderna que reconhece que a saúde é fator de crescimento, é uma mudança completa a partir do momento que a gente faz esse reconhecimento e não apenas custo. Aprovar esse projeto é também aprovar um instrumento de fenômeno econômico. Em vista desses pontos, eficiência, impacto produtivo agregado, redução de desigualdade, boa delimitação de custo-benefício e investimento em capital humano, defendo a aprovação do PL 2718 de 2025 como política pública que conjuga a justiça social e racionalidade econômica. Em função do relato, presidente, nosso voto é pela aprovação do projeto 2718 de 25, parabenizando a autora. Ela preside um grupo de trabalho sobre câncer, uma subcomissão sobre câncer nessa casa. Tem se esforçado muito para a gente dar a resposta ao paciente sem, de fato, como ela apresenta, e eu comprovo aqui, sem onerar tanto os cofres, já aproveitando, inclusive, o que já temos como política pública. Esse é o voto e eu peço o apoio dos pares. Parabéns, Eudócia e senadora Damares, por esse projeto. E você falou que o Rodrigo vai pedir vista, né? Não, sim, não. Esse é um projeto muito interessante de tarifa, né? Que vem a ver com tarifa zero, né, Rodrigo? Que vem a ver com a tarifa zero, que é um projeto que está andando por aí. E o custo, no caso desse de saúde, o interessante é que já existe 170 municípios no Brasil que já adotam tarifa zero. E um deles, eu não estou lembrado qual foi, ele sentiu um reflexo muito grande na saúde. Não é nem o que já está com processo de oncologia, mas a ida e o retorno ao consultório. Ele tem condições de ir, retornar e fazer o retorno. Então, é uma coisa que tem que ver, que às vezes não é só pingando dinheiro para o governo. Quer dizer assim, ele vai economizar muito disso na saúde. É um projeto que tem essa coisa. Senador Isalci. Presidente, também só para parabenizar a nossa querida senadora Eudócia, que é médica, que conhece a realidade, o mundo real, o que acontece, e também parabenizar a relatora, senadora Damares. Esse é um tema muito difícil para as famílias, porque, de fato, nós temos várias cidades, inclusive aqui na capital da República, muita gente tem que se deslocar, muitos deslocam para Goiânia para fazer tratamento oncológico, que aqui não tem. Nós apresentamos uma emenda de 120 milhões para construir o Hospital do Câncer, isso já vai fazer 6, 7 anos, e o governo ainda não tomou nenhuma providência. Então, eu perdi um irmão com câncer. Eu sei que a importância de qualquer iniciativa relacionada a esse tratamento. E, de fato, Vossa Excelência tem razão. Muitas pessoas, independente se é oncologia ou não, muitas vezes deixam de ir no hospital, deixam de ir nas clínicas, exatamente por dificuldade financeira de pagar a passagem. Eu vi aqui, é evidente que o projeto trata de transporte coletivo interestadual, mas eu não sei se a relatora... eu até estenderia esse direito também para o transporte urbano, porque, de fato, é um tema que merece muita atenção e eu estenderia a todos. Mas parabéns à senadora Eudócia e também à senadora Damares. Senadora Eudócia, com a palavra. Bom dia a todos presentes, bom dia, meu amigo presidente Fernando Farias. Quero parabenizar a minha amiga senadora Damares pelo brilhante relatório, Damares. Você sempre nos surpreende. Quero cumprimentar também o Isalci pelas palavras dele em relação a esse relatório e agradecer ao meu amigo Randolph porque não irá se posicionar contra.
E eu te agradeço por isso. Na verdade, as doenças oncológicas são as doenças... foi feito um levantamento e as doenças oncológicas são a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. Mas até 2030, ela será a primeira doença que vai matar a nossa população. Então, esse relatório aqui em relação ao passe livre para facilitar o tratamento dessas pessoas com doenças oncológicas vai minimizar os custos do governo ao invés de aumentar, porque elas terão a possibilidade de ter até a cura do câncer se forem tratadas numa fase inicial da doença e não evoluírem para metástases, para cuidados paliativos que são muito mais onerosos, que vai precisar de UTI, enfim, de uma equipe multidisciplinar para cuidar desses pacientes. Então, eu quero aqui agradecer a todos os meus colegas senadores e senadoras e fazer esse apelo para que esse projeto possa ser votado hoje e ser favorável, né? Todos serem favoráveis, me perdoem, favoráveis. E eu só queria colocar o seguinte, que a gente tem que parar de contabilizar vidas. Vida não se contabiliza. Então, o que significa uma vida para uma família XYZ? Significa tudo. Uma mãe, um pai, um primo, todos aqui presentes nessa comissão teve algum parente ou algum amigo que já teve câncer. E também alguns amigos e parentes que já tiveram óbito por conta de doença oncológica. E eu só queria, senhor presidente, colocar mais uma coisa, que como o SUS já paga o TFD dos pacientes que necessitam e também de transporte, e também dos pacientes que têm vários tipos de doenças, que também a gente possa estar colocando os pacientes oncológicos nessa lista. Porque foi feito um levantamento, 25% dos pacientes oncológicos, eles fazem tratamento em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, caindo para 10% quem vai se tratar em Minas Gerais. E o Nordeste, que fica muito mais longe desses estados, então precisa de um valor a mais para poder fazer esse tratamento. E o TFD não cobre essas despesas. Então, é isso que eu queria colocar, senhor presidente, e conto com a participação de uma forma positiva para que possa votar favoravelmente esse projeto de lei dos nossos pares, dos colegas senadores e senadoras, e também tendo o apoio irrestrito do nosso presidente e senador Fernando Farias, que é do meu estado, do meu querido estado de Alagoas. Muito obrigada. Obrigado, Eudócia. Só eu sei a bondade que é a nossa senadora. A matéria está em discussão, com a palavra para discutir os senadores e senadoras. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. É um projeto extra-pauta que é nominal. Nominal, que é o do, né? Vamos agora ao projeto extra-pauta. Projeto de Lei 2697 de 2023. Altera a redação da Lei número 11.732, de 30 de junho de 2008, para prever equiparação à exportação às operações de aquisições ou venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas efetuadas por empresas estabelecidas nas áreas livre de comércio de Tabatinga, de Macapá e Santana, de Brasileia, de Cruzeiro do Sul e Guajará-Mirim. Autoria: senador Randolfo Rodrigues.
Relatoria, senador Alan Henrique. Pela aprovação dos projetos nos termos do substitutivo apresentado. Leitura e discussão. Concedo a palavra ao senador Alan Henrique para a leitura do seu relatório. A matéria está em discussão. Isso. Senhor presidente, irei direto à análise da matéria. A apreciação do PL 2697-2023, de autoria do nobre senador Randolfo Rodrigues, por esta comissão, em decisão terminativa, tem amparo na interpretação combinada dos artigos 91, inciso 1 e 99, inciso 4, ambos do regimento interno do Senado Federal, já que se trata de projeto de lei ordinária sobre matéria tributária de autoria de senador. Cabendo à CAI a decisão terminativa, analisam-se neste relatório, além do mérito da proposição, os aspectos legislativos relativos à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa do PL 2697 de 2023. Não detectamos quaisquer afrontas às normas constitucionais e legais. A competência da União para legislar sobre tributos de sua alçada, como o são a contribuição para o PIS/PASEP e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, é dada pelos artigos 24, inciso 1, 149 e 195, inciso 1, a linha B, todos da Constituição Federal. Além disso, compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. A iniciativa parlamentar para dispor sobre a matéria é fundamentada nos artigos 48, inciso 1 e 61, ambos da Constituição Federal. A proposição não invade as competências privativas do Presidente da República, previstas no artigo 61, parágrafo 1º, combinado com o artigo 84 também da Constituição. Quanto à juridicidade, o PL 2697-2023 reúne as condições necessárias para se adequar ao ordenamento jurídico brasileiro. A proposição foi redigida em conformidade com o que preconiza a Lei Complementar número 95 de 1998. Com relação ao mérito, o projeto acerta ao propor a equiparação à exportação das operações realizadas entre empresas estabelecidas nas áreas de livre comércio, de forma a afastar a incidência do IPI, da contribuição para PIS/PASEP e da COFINS. A modificação proposta restaura ainda a segurança jurídica, dirimindo controvérsias que se arrastam desde 2020. Até aquele ano, o direito das empresas sediadas em áreas de livre comércio a gerar créditos tributários pelas contribuições do PIS/PASEP e da COFINS embutidas no preço das mercadorias adquiridas era reconhecido pacificamente pela jurisprudência, que entendia que as vendas a empresas localizadas na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio seriam equiparadas à exportação e que as contribuições não incidiriam nas operações de exportação. No entanto, ao julgar controvérsia relacionada ao regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o Reintegra, o STJ alterou o seu entendimento sobre a matéria. O tribunal procedeu à análise das normas que regem todas as áreas de livre comércio existentes e, por uma questão técnica, concluiu que somente as vendas às áreas de livre comércio de Boa Vista e de Bonfim podem ser igualadas às exportações, pois contam com o regramento específico expressando a equiparação entre as operações. Como consequência, as vendas realizadas internamente nas áreas de livre comércio passaram a ser tributadas, enquanto operações idênticas realizadas por empresas de fora das áreas de livre comércio continuaram beneficiadas com alíquota zero. A distorção torna mais vantajosa a aquisição de mercadorias de empresas fora das áreas de livre comércio, que contam com benefício fiscal, do que as aquisições internas de outras empresas sediadas dentro das áreas de livre comércio. A mudança de interpretação feriu ainda a autonomia tributária ao manter o benefício para as áreas de livre comércio de Boa Vista e de Bonfim, enquanto as outras áreas de livre comércio tiveram seu status alterado. Uma situação análoga às das áreas de livre comércio que perderam benefício já foi analisada pelo STJ no âmbito da Zona Franca de Manaus, em 2012.
O artigo 4º do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, também considerava exportação apenas a mercadoria que viesse de fora da Zona Franca de Manaus, mas não a que saía da própria Zona Franca, para outro estabelecimento. Isso geraria a mesma distorção do benefício acima aferido. Porém, o tribunal resolveu a questão ao decidir que o benefício fiscal também alcança as empresas situadas na própria Zona Franca de Manaus, que vendem seus produtos para outras áreas na mesma localidade. Essa interpretação é plenamente aplicável às áreas de livre comércio, uma vez que a legislação prevê a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a alíquota zero na venda de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização nas AUCs por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas. A previsão legal consta no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 10.996 de 2004, o qual estende às áreas de livre comércio a desoneração prevista para a Zona Franca de Manaus. Não se trata de discutir a vigência da regra, que equipara as vendas às áreas de livre comércio à exportação, mas sim que o benefício de alíquota zero do PIS e da COFINS não pode ser exclusivo para as empresas localizadas fora das áreas de livre comércio, pois tal benefício colocaria em xeque o propósito de uma área de livre comércio, que é a redução das desigualdades regionais. Julgamos oportuna a solução da questão pela via legislativa. Consideramos, no entanto, que a aprovação do PL da forma como foi concebido, pode não ser suficiente para dirimir todos os conflitos jurídicos acerca da questão. Por esta razão, apresentamos um substitutivo ao projeto original que, ao tempo em que preserva o mérito da proposta de autoria do nobre senador Randolfo Rodrigues, ao tratar de forma isonômica todas as áreas de livre comércio do país, recorre à lei interpretativa para lidar com uma questão já amplamente judicializada, esclarecendo o alcance da Lei 10.996 de 2004 e restaurando o estado anterior à decisão do STJ. Com isso, equacionamos o problema em todas as áreas de livre comércio do país, inclusive naquelas situadas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, que têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social do estado do Acre. Cruzeiro do Sul, polo do Vale do Juruá e segunda maior economia do estado, é um exemplo de como a área de livre comércio pode se tornar um fator de fortalecimento regional. O município com PIB superior a R$2 bilhões em 2021 destaca-se pelo comércio e serviços, além da produção agropecuária e de alimentos, como a já tradicional e muito conhecida farinha de mandioca, a farinha de Cruzeiro do Sul. Segundo dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, que coordena as áreas de livre comércio, só em 2024 foram registradas mais de uma centena de novas empresas na área de livre comércio de Cruzeiro do Sul, o que reforça sua relevância para o desenvolvimento do interior acreano. Já em Brasileia, localizado na fronteira com a Bolívia, temos uma economia de menor porte, fortemente ligada ao comércio fronteiriço e ao setor de serviços. Sua experiência mostra que os resultados das áreas de livre comércio podem variar conforme o contexto local e as condições de competitividade, especialmente quando há forte concorrência de zonas francas vizinhas, como ocorre do outro lado da fronteira em Cobija, na Bolívia. Portanto, entendemos que a edição de uma lei interpretativa reconhecendo que a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS se aplica às vendas internas nas áreas de livre comércio é o instrumento mais adequado para solucionar a diferença de tributação entre as áreas de livre comércio. Ela fortaleceria a adoção desse entendimento pelo judiciário sem inovar no ordenamento jurídico, evitando assim novos questionamentos judiciais que poderiam prorrogar a discussão em detrimento das áreas de livre comércio. Negar por mais tempo este benefício fiscal às operações internas das áreas de livre comércio significaria esvaziar a função essencial de uma AUC, reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento econômico em áreas de fronteira. Voto. Diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2697 de 2023 e, no mérito, por sua aprovação nos termos do substitutivo que já consta no inteiro teor, já consta nos arquivos desta comissão e deste Senado. O voto é, portanto, pela aprovação, senhor presidente. Parabéns, senador Alain e senador Randolfo pela autoria e Alain pela relatoria. Presidente, brevemente para discutir, quando você... E uma discussão da matéria,
Nosso senador Petecão. A precedência sempre vem de onde os rios nascem. Vamos lá, senador. Presidente, vou ser bem breve, apenas para, primeiro, parabenizar o nosso querido senador Randolfo pela autoria do projeto. Vossa Excelência mora também numa área de fronteira e sabe da importância que é um projeto desse. E fazer um agradecimento ao nobre senador Alan Rick, relator do projeto, que acatou as minhas emendas, Alan. Obrigado. Você é um conhecedor profundo da necessidade. Nós aqui contemplamos o município de Assis Brasil, que é a entrada do nosso país. É uma tríplice fronteira. Nada justifica que um município como esse não tenha uma zona de livre comércio. Aí é o cartão postal do Brasil. Aí onde começa o Brasil, lá na nossa região. O município de... ainda Capixaba e Plasticastro. Porque, como nós chamamos, as áreas de livre comércio, elas têm que ser nos municípios corrimão. É os municípios que são colados com a nossa fronteira. Então, a nossa proposta, com certeza, vai beneficiar 3 regiões, 3 municípios, que vai ajudar. O que foi dito pelo Alan aqui, nós transformamos. Cruzeiro do Sul foi uma cidade que hoje cresceu e cresceu muito. Né? A população, nós ajudamos muito. Porque é impossível um município que esteja ali na fronteira, porque do outro lado, no nosso caso, é Peru e Bolívia. Né? Eles gostam do benefício da zona de livre comércio lá no lado deles. Se nós não tivermos aqui para fazer o contraponto, o comércio praticamente iria falir. Então, Alan, muito obrigado você ter acatado aí as nossas emendas, e com certeza vamos estar ajudando muito ali os municípios lá da nossa região. Era isso, Alan. Obrigado, Alan. Obrigado, senador Petecão. Senhor presidente, para contribuir, eu faria na sequência a leitura da complementação do voto, acatando as emendas do senador Petecão. Já está no sistema, se Vossa Excelência entender que não há necessidade, mas já está aqui a complementação de voto, inclusive à mesa. Ok, senador. Tá, acata. E, senador Randolfo, você quer falar? Presidente, brevemente, o senhor pode perceber aqui o seguinte: a distância entre Macapá, minha capital, e Rio Branco, a capital dos colegas, é maior que a distância entre Macapá e Brasília. Mas nós temos uma vantagem na Amazônia: os rios nos aproximam. Então aqui é uma aliança do Rio Juruá, do Rio Purus, do Rio Acre, com a foz do Rio Amazonas, de onde eu estou, para resgatar um princípio elementar do surgimento das áreas de livre comércio. E um rápido histórico, presidente. As áreas de livre comércio surgiram como complementação da criação da Zona Franca de Manaus. E por que surgiu a Zona Franca de Manaus? Por parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional, compreendendo que era necessário tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam. Resumindo, presidente, o padrão de desenvolvimento do Centro-Sul não é o mesmo padrão de desenvolvimento do vosso Nordeste e da nossa Amazônia. Por isso, a régua de tratamento tem que ser distinta. Em especial da Amazônia. Foi por isso que foram criados os territórios federais no começo do século XX. Foi por isso que, em 1977, a partir de uma compreensão, inclusive teórica, fundada por Celso Furtado, foi constituída a Zona Franca de Manaus. E, em decorrência disso, também criado um pouco antes a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e a Superintendência das Zonas Francas. A partir de 1989, se compreendeu que a Zona Franca de Manaus era insuficiente para a dimensão da Amazônia. A Amazônia é 2/3 do território nacional. E começamos a criação das áreas de livre comércio. Hoje são 8 na Amazônia. As do Acre foram criadas em 1994. As nossas de Macapá e Santana foram criadas em 1991. A partir desta compreensão de integrar ao Brasil e de ter padrões de incentivo ao desenvolvimento distintos. As áreas de livre comércio têm isenção tributária. Só que a partir de 2020 se criou uma distorção. O superior, embora os diplomas de criação tenham sido o mesmo, o diploma legal é o mesmo,
A partir de 2020, o Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que as isenções de PIS/COFINS, que tem as áreas de livre comércio, só subsistiriam para a área de livre comércio de Bonfim e Pacaraima, em Roraima, e não para as demais. Foi esse o advento desse projeto, até atendendo o STJ. O STJ, me permito o STJ num preciosismo, dizia que não tinha amparo legal para as demais áreas de livre comércio. Ora, presidente, se o princípio das áreas de livre comércio e da Zona Franca são o mesmo, não tem razão umas terem diferenciações em relação a outras. Por fim, presidente, só uma comparação histórica final. Não é só os rios que nos unem, também é a história. De todo esse Brasil, os dois cantos desse país, que lutaram para ficar no Brasil, mas lutaram mesmo. Um fez uma revolução, o Acre. Inclusive com um cidadão que hoje é o nome do município, que o senador Petecão está beneficiando, Plácido de Castro. Fez uma revolução para se incorporar ao território brasileiro. O outro foi o Amapá, a partir de uma batalha ocorrida em 15 de maio de 1895, liderada por um brasileiro chamado Francisco Xavier da Veiga Cabral, que resultou na chacina de mais de 100 patriotas, que queriam patriotas mesmo, porque entregaram o sangue para serem brasileiros, porque queriam ficar no Brasil. Nossos rios não só nos unem, a história nos une. São os dois cantos desse país, um na nascente dos rios Amazônidas, outros na foz dos rios Amazônidas, que lutaram para se integrar ao país. Eu acho que é essa luta que nós estamos dando sequência aqui. Queria agradecer ao belíssimo trabalho do meu querido colega senador Alan Rick e a contribuição do meu companheiro senador Petecão. O presidente, só para contemplar aqui, o Adolfo, uma vez eu estava no Rio de Janeiro e aí um colega, nós estávamos numa conversa, o cara disse, olha, eu conheço a Amazônia toda, Petecão. Eu conheço mesmo, desconheço. Eu conheço Belém, ali pertinho do Acre. Pertinho do Acre, então tá bom. Tem muito desse tipo. Encerrou. Tem muito assim. Tem o seguinte, eu sou do Amapá, eu tenho um amigo em Rondônia. Mais ou menos a mesma coisa. Parabéns a vocês e a aula de história aí, né, Randolfo? Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será nominal. Em votação, o substitutivo do projeto de lei 2697 de 2023, nos termos dos relatórios apresentados. Os senadores que votam com o relator, votam sim. Os senadores já podem votar. Isso vai abrir o painel. Vamos abrir aí, né? Está aberto o painel.
Consulto se todos os senadores já votaram. Encerrada a votação. Abrindo o painel aí. 14 sim, nenhum não. Porra, 14 1. Falar 14 sim, nenhum não. 14 sim. 0 não. E um não, né? Então, foi verificado o seguinte resultado: 14 sim. E um não? Uma abstenção. O presidente. Nenhuma abstenção, nenhum não. 14 sim, mais o presidente. 14 sim, mais o presidente. Resultado: aprovada a emenda número 1 da Caixa Substitutiva ao projeto de lei número 2697 de 2023. Ficam prejudicados o projeto e as emendas a eles apresentadas. O substitutivo aprovado será apreciado em turno suplementar nos termos do disposto do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente reunião. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Senado. Você acabou de acompanhar a Comissão de Assuntos Econômicos, que aprovou vários projetos, fez diversas discussões e aprovou, entre eles, a regulamentação de cuidador. A reunião da CPI do crime, que seria hoje mais cedo, foi cancelada. Os parlamentares iriam ouvir Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, e João Carlos Falbo Mansur, ex-presidente do Conselho de Administração da REAG. Os depoimentos ainda não foram remarcados. Mais cedo também teve a Comissão de Educação e eu conversei com a presidente da Comissão de Educação, a senadora Tereza Cristina. Ela falou para mim sobre as coisas que foram discutidas, inclusive o Plano Nacional de Educação, que ela adiantou que o relatório já está pronto. Vamos ver como é que está. A Comissão de Educação aprovou alguns projetos de lei, vários requerimentos, e eu destaco 2 pontos que foram debatidos. Um deles foi a apresentação do relatório de todas as audiências públicas, 13 audiências que a comissão realizou somente no ano de 2025, sobre o Plano Nacional de Educação. O projeto já foi aprovado na Câmara, chegou ao Senado muito próximo ao fim dos trabalhos legislativos, já no final do ano, mas está na mesa do presidente para ser distribuído, e nós fizemos todo um relato da tramitação e a importância de que esse projeto seja votado quanto antes. Nossa previsão é votá-lo ainda no mês de março e estamos com bastante consistência de conteúdo, acompanhamos toda a tramitação na Câmara e queremos dar uma celeridade, porque é a votação mais importante relacionada à política de educação, porque o plano organiza a política de educação em todo o país, a política de educação básica até a política de educação superior. E aprovamos vários requerimentos, mas um deles eu quero destacar, porque ele é muito importante para o Brasil, né? Foi de minha autoria, foi aprovado por unanimidade, é um voto de aplauso ao agente secreto, a todos que fizeram esse filme, ser motivo de orgulho para todos nós. Por que o voto de aplauso? O filme já ganhou o Globo de Ouro e o filme está inscrito em 4 categorias ao Oscar. Então, no dia 15 de março, nós vamos torcer para que o cinema nacional, para que o audiovisual brasileiro seja reconhecido e valorizado pelo trabalho imenso que tem feito aqui no Brasil. Um trabalho de resistência, um trabalho proativo, um trabalho que a todos nós orgulha. Imagine para a gente que é do Recife. Só uma correção, é a senadora Tereza Leitão. Agora são 12h21 e vamos falar um pouquinho sobre as atividades previstas para hoje à tarde. Logo mais, daqui a pouquinho, a Comissão Mista da Medida Provisória, a 1323, tem audiência pública prevista para discutir a matéria. A MP regula a concessão do benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso ao pescador profissional
que exerce atividade pesqueira de forma artesanal. Também às 2, o plenário do Senado tem sessão deliberativa marcada. Entre os projetos que podem ser votados hoje está o selo de engenharia ou arquitetura solidária destinado às empresas e aos profissionais de engenharia, arquitetura ou do ramo da construção civil que executarem ou financiarem projetos para atendimento de comunidades carentes, de mutuários e de proprietários de imóveis. E às 12h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1326 deve se reunir para a instalação dos trabalhos com a eleição de presidente e vice. A MP regulamenta o reajuste da remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal, e também trata de outros dispositivos. E daqui a pouquinho, logo mais, às 13h30, tem o Senado Notícias ao vivo, que a gente volta com todas as notícias do dia e com o que vai ser notícia ainda. Não perde não, daqui a pouquinho ao vivo no nosso canal na televisão, nosso canal na internet, no YouTube. Até daqui a pouco. Obrigada pela companhia. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar. Isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência. Porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Eu comecei no arquivo da TV Difusora.
em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
se eu tivesse participado do processo como um testemunho físico ali, talvez eu teria pensado em outra maneira de lidar com o tema. Como eu não estava, a ideia de reconstrução, para mim, é interessante. Eu nasci em 61, quer dizer que minha consciência da capital brasileira já era Brasília, sempre foi. E falava-se muito de Brasília, da arquitetura, da coisa futurista. E eu lembro, talvez com um pouco de nostalgia, né? De um tempo que a gente acreditava no futuro, né? É interessante isso. A nossa concepção, nossa ideia de futuro também tem mudado com o passar do tempo. E aquela paisagem sólida, aquelas construções futuristas que o Niemeyer imaginou, aquilo para mim, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal novamente. Recebi um telefonema falando pra mim que tinha invadido o Congresso. A pessoa que me ligou falou que tinha invadido o Congresso. E se eu podia fazer umas imagens aqui. Aí eu falei assim, posso sim. Deixei mulher, deixei criança no mercado, deixei tudo. Falei, ó, tenho que ir que tem um chamado ali. Fica aí, pede um Uber, vai pra casa. Aí fui em casa, aí perguntou pra mim se tinha uma camisa verde ou amarela. Eu falei, cara, nem sei se você tem, mas acho que eu tenho uma camiseta verde. Aí vim de camiseta verde. Não tinha amarela, vai de verde. Só que quando eu chegando até aqui, a Praça dos Três Poderes aqui, ele me fez outra ligação falando que era para mim abordar a missão, porque a Polícia do Senado falou que estava muito tenso, estava muito carregado aqui de não tem como entrar na própria TV, né, para poder pegar o equipamento, para poder fazer as imagens. Aí falou que era para mim voltar para casa, só que como eu já estava no meio do fogo cruzado aqui, cheguei, encostei o carro, que eu vi aquilo, eu não acreditei não. Falei assim, cara, eu não vou perder essa oportunidade não. Aí ele falou, ó, se você quiser ir, vai pro seu livre e espontânea vontade. Eu já tô mandando você voltar pra casa, pra sua segurança. Eu falei assim, tá bom. Só que eu não voltei pra casa, eu vim pra cá, né? Com medo, tava com muito medo. Se falar que não... Agora é com vocês! Quando eu venho pra cá, pra esse salão, que eu fico ali olhando, só me lembro aquele dia. Só se reter. Só se lembra, né? Não tem como, né? Uma lembrança. Não tem como você esquecer, não tem. Não tem, de jeito nenhum. E assim, a gente, assim, no meu pensar, sempre eu achei isso aqui muito seguro, né? Justamente. Agora assim, o que transmite pra gente não é mais aquela segurança que a gente sentia aqui dentro. Não é. Gente, meu Deus do céu. A gente lá de dentro, né, o pessoal aqui, eu nunca imaginava que esse povo ia quebrar esses vidros aqui. E aí a gente estava aqui tudo olhando, inclusive eu estava com a cara no vidro olhando, quando aí chegou um brigada falando assim, nossa, vem gente aí com a bandeira do Brasil de ponta a ponta, mas eles não vão invadir não. Aí nós que dentro, pensando que não invadir. Seguro que era, que nós estava seguro. Aí eles quiseram invadir, a Polícia do Senado começou a jogar spray na cara deles, aí pronto, aí levantaram tudo e veio todo mundo correndo. Quando a gente se espantou, eles já estavam aqui dentro. Aí saiu correndo, a gente saiu correndo.
quando eu fui manobrar, veio um mar de pessoas ali. E aí foi o momento ali em que eu só consegui sair, guardar a viatura, sair da viatura para fechar um portão. Quando eu fui fechar um portão, uma das pessoas que estavam ali, não sei por qual razão, tentou com uma voadora chutar o portão contra mim e acertou, mas mesmo assim eu consegui fechar o portão, correr para a viatura e terminar de guardar a viatura. Mantém, galera, mantém o escudo! Quando eles começaram a arremessar os extintores, que foi quando ele arremessou o primeiro extintor, quebrou o vidro que estava na minha frente, esse vidro estraçalhou em cima de mim, né? E aí eu fiquei pensando, bom, se nós falharmos na nossa missão agora, alguém vai sair gravemente ferido ou morto. Quando a gente chegou lá, a gente sentiu. Então, claro, eu tive a sensação da água batendo, do cheiro, porque eles tinham urinado em vários lugares. Então, a gente correu muito para botar tudo no lugar e depois correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E a verdade é que foi rápido. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. Quando você me convidou para fazer essa obra, logo no começo você me disse que tudo havia sido reconstruído e que seu medo era que nada do que aconteceu ali fosse lembrado, né? Esse vazio histórico, isso é uma coisa que me apavora às vezes. Todas as áreas que foram atacadas pelos manifestantes, pelos invasores, né, nós conseguimos recolher e reunir aqui. Nós temos aqui um spray lacrimogêneo, gás lacrimogêneo, tá vendo, que foi usado durante a manifestação, a invasão. Aqui é cartucho de uma bomba de efeito moral, né? E aqui também são pedaços, aqui é um outro cartucho, talvez de bala de borracha. Aqui são os gatilhos que rompe aqui quando puxa para funcionar a coisa. E aqui uma base daqueles pontaletes que faziam a separação lá do local. É aquele material de segurança que eles usaram inclusive para quebrar os vidros, destruir os espaços internos. Aqui, tem outros pedaços de vidro. Granito, pedaço de granito do banheiro, que eles destruíram também. E aqui uma peça que é um pedaço do brasão da República, que foi destruído, que era fixado numa porta, né? Produzido material em acrílico dourado. E vidro. É. Acrílico e vidro. Deu quantas toneladas? Não, nós aproximamos para 4 toneladas. 1 tonelada cada caixa. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer meu. E aí, legal? Tudo bom? Joia? Como é que tá? Dá a linha. Vai ser operado oficialmente? Então, pode subir. Toda e qualquer operação que ela tiver que ser feita de subida e descida,
Tem um sensor aqui no banco. Então, se você ligar ela aqui, não faz. Acionou aqui, ó, ela já começa a operar, beleza? Tem que botar centro de segurança senta aqui ou não precisa? Aprendi no YouTube. Eu vi no YouTube ontem, depois que a empilhadeira chegou, eu vi qual era o modelo, entrei lá, falei, tá. O rapaz deu uma dica para mim também como fazia. Arrumamos 4 toneladas de vidro para trazer, dá nisso. Caramba, 4 toneladas? 4 toneladas, cada caixa tem 1 tonelada quase. Putz. Caramba. Aí vem o carpete, o bico do spray de pimenta, tem alguns, assim, mas tem pouca coisa. Não. Quer dizer, não sei, pelo menos do que eu vi. Bola de gude? Jogaram muita bola. Mas com estilingue? Com estilingue. Então, mas esses caras já foram para fazer. Quando teve o 11 de setembro, né, o pessoal da Comissão de Arquitetura de Lower Manhattan, eles me ligaram e falaram, você quer fazer alguma coisa com as torres, né? E o cara me deu uma caixa de poeira, né? Eu nunca abri aquela caixa, cara. Porque ele falou, isso aqui veio direto do Ground Zero. Se um dia você quiser fazer alguma coisa, eu falei para ele uma coisa, eu falei, cara, eu não trabalho com emoção. Sou muito fechado emocionalmente, sabe? Às vezes eu penso que muito do que eu faço como artista plástico, meu trabalho tem a ver com ficar me expondo, testando uma coisa emocional que eu não tenho, que não é muito bem resolvido, não é muito funcional. Mas eu falei, eu não trabalho muito bem com emoção, mas eu trabalho bem com memória, né? Essas torres, elas caíram agora, eu sinto o cheiro delas. Eu não consigo fazer nada com elas agora. Eu ainda estou sentindo elas muito presentes, então eu não consegui fazer nada com aquilo. Um pouco mais tarde, eu estava tentando fazer essas obras com cartões postais e eu não conseguia fazer Manhattan. Eu não conseguia, não sabia qual era a imagem que eu queria fazer. Foi só depois que eu encontrei um cartão postal com as 2 torres que eu fiz. Porque ainda na minha cabeça, Nova York ainda tem aquelas 2 torres. Quando o Museu Nacional pegou fogo, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu e o Fábio estava na Holanda fazendo um trabalho, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, vamos falar com eles, de repente eles precisam de alguma coisa. Acabou que a gente fez. Eventualmente a gente conversou com o pessoal do museu e nós conseguimos fazer uma parceria com eles, com o pessoal do resgate. Eles não estavam com nenhum tipo de suporte, nenhum patrocínio de ninguém. Então nós fizemos uma parceria com eles. Eu fiz uma exposição, eles nos ajudaram também com impressões, com imagens, com material. Engraçado, a gente fez, por exemplo, a Luzia com a poeira da Luzia, né? E essa é uma coisa que parece uma repetição, uma tautologia, mas na verdade é muito interessante. Essa coisa de você criar uma imagem com o material da coisa verdadeira. Na empilhadeira. Na empilhadeira, você acha? Ele vai colocar lá. Opa!
Ah, é porque... Não abre, né? Ah, não, é mais fácil do que isso, né? Rapaz, isso. Reconhece? Ele vai carpetar o... Vai carpetar o estúdio todo com isso. Isso pode ser um fundo, né? Foi isso que eu pensei quando eu pedi. Tem urina, tem fezes. Tem. Isso aqui é a invasão do dia 8. Você devia estar fazendo isso com luva. A gente tem as luvas, Ah, é? Comprei as luvas todas pra ele. Seria legal uma hora dessa a gente usar, né? Ah, e usar também? Além de comprar, você quer usar? É. Tá bom. Não é. Mas olha só. Dá pra fazer pequeno também. Tipo Diamonds. É um vidro grosso, né? Olha o tamanho. Isso aqui deve ser um tampo de mesa. Eles me explicaram os mais grossos. Mas lá esses pedaços de espelho mesmo pelo outro lado dá pra fazer. Sim. Eu só não consigo fazer assim, Os caras quebraram o mármore, olha aí. Isso aqui é bom, por exemplo. Isso, tendo vidro de cor diferente. Tem espelho também. Tendo vidro preto, a gente já consegue fazer contraste, E mesmo tem vidro com linha reta assim, a gente consegue fazer linha. Vai ser a mesma coisa embaixo. E esse tapete não pode limpar não, quando a gente botar, vai ter que deixar assim mesmo. Digitar. Com a sujeira toda. O vidro quebrado, ele reflete, né? Ele é branco. Talvez o nosso problema vai ser de controlar a reflexão, inclusive. Talvez pode ser uma coisa que fique bonito. Eu já fiz trabalhos com diamantes, por exemplo, que era uma coisa mais alto contraste e ficava bonito essas estrelinhas aparecendo. Essa negociação entre o tamanho da obra que a gente vai trabalhar em relação ao tamanho da escala do material é a coisa mais complicada de fazer. Uma vez que isso é feito, assim, é uma questão de você criar um truque para fazer, não vou negar, não. A gente usa projeção, a gente usa... aí tem várias maneiras de você fazer a coisa... No lixo vocês usaram projeção, não foi? No lixo era projeção, mas era anamórfica. Né? Então é interessante que você te projeta num ângulo e fotografa do mesmo ângulo. Tanto que quando você vê aquele acúmulo lá embaixo e você não tem a menor ideia do que é. Caraca, maluco! Então, a gente sempre inicia, né, preparando o fundo para começar o trabalho. Então, aqui são 4 placas de MDF, que nós juntamos as 4 placas, passamos fita e pintamos de preto para iniciar o trabalho. Agora aqui, com a luva é mais complicado, né? Para espalhar o vidro até ajuda, mas para pegar o que a gente precisa, por exemplo, esses pequenininhos aqui, né, que parecem pixels, para a gente fazer detalhe, a luva atrapalha. Vai seguindo as orientações dele, ele vai vendo e tal, ele avalia o material, se o material vai ser, né, interessante ou não da gente tentar trabalhar. Você chegou a se cortar em algum momento? Várias vezes. Conta aí pra gente. Ai, cara, era muito palavrão. Muitos palavrões. Mas assim, aí depois que eu penso, não, eu tenho que colocar uma fita crepe, eu tenho que proteger meus dedos, né? A gente acha que não vai cortar porque é um material que a gente não conhecia muito bem, o vidro, né? Como eu falei lá atrás, a gente ainda não tinha trabalhado com esse material. Então, obviamente que vidro corta. Só que, enfim, ali, né, no desejo da coisa, na ansiedade de pegar o material, de sentir, aí você não pensa muito. Então, sim, eu furei várias vezes até eu perceber que eu tinha que colocar uma fita crepe. Talvez, assim, essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, né?
usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis, que a gente pensou que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Eu tenho ainda a coisa de ser americano e brasileiro. Eu tenho dupla cidadania. No caso do 8 de janeiro, ele é muito pior do que o 6 de janeiro, sabe? Porque ele é uma cópia. Ele tinha um blueprint, né? O que aconteceu no 6 de janeiro era uma coisa que, embora era surpreendente, né? Você tem um país cuja a força institucional consiste em você gastar um orçamento de $1 trilhão para proteger a ideia do Estado americano. E um bando de arruaceiros entra dentro do Capitólio e senta na mesa do pessoal do Congresso, estraga tudo, pega documento, rasga, faz o que quer. Assim, para que serve esse $1 trilhão em investimento militar, quando eles não conseguem proteger o cerne institucional do que é aquela nação? Depois de 6 de janeiro, eu estava pensando em realizar uma obra que é fazendo também esse mosaico, colando esses pedaços de papel, sobras do estúdio, né? E eu decidi construir uma destruição. Uma cena de pura destruição. Eu queria fazer isso, por alguma razão, eu não tinha, às vezes uma obra de arte ela não começa de uma convicção muito precisa, muito exata, né? E na minha cabeça a primeira coisa que me apareceu foi a bomba que explodiu um prédio público em Oklahoma City, alguns anos antes. Pelo Tim McVeigh. E depois que eu fui entender aos poucos que aquilo para mim, como um evento, era muito mais pavoroso e muito mais, para mim mexia muito mais comigo do que o próprio World Trade Center, porque se tratava de terrorismo doméstico. Eu estava pensando muito nessa imagem quando eu estava fazendo essa daqui, porque você monta uma situação que é de destroço, de destruição. Você está fazendo uma ruína, construindo uma ruína. É uma coisa estranha, né? É uma maneira estranha de trabalhar. O conceito é do Vic, mas a gente tem liberdade de criação ali na hora, o que é o nosso feeling artístico também, né, no momento, né? Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Essas cicatrizes, não é que os vidros deviam continuar quebrados, mas eu acho que a gente tem que preservar de alguma forma, sabe, um pouco do que aconteceu. Porque é grave, sabe? Você tem um país que saiu de uma situação precária de democracia, conseguiu se consolidar através da Constituinte, refez
uma economia. São progressos que talvez as pessoas não tenham... Mesmo o que mais me espanta não são as pessoas da minha idade que viveram através de todos esses acontecimentos. É que ali, com os manifestantes, tinha pessoas mais velhas que eu. Sabe que essas pessoas, que memória que essas pessoas têm, sabe, da ditadura. Não, e o pior, que o mais engraçado foi que o meio encarregado falou assim, vamos lá em cima. E eu falei, fazer o quê, chefe? Vamos voltar, vamos ver lá do Salão Negro. Foi que a gente subiu. Você tem que saber que a pessoa que está do seu lado não vai sair correndo e te deixar na mão, né? Eu pego a calça na frente dele. E o carro? Pergunta pra ela, primeira vez na praia, a sensação. A primeira vez não, que eu já fui outras Não, vezes. Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a primeira vez. O que você achou da água? Como é? Legal. Gelada, né? Não, até que não tava gelada não, tava quentinha. Obrigado. Boa tarde. Vicky. Carol. Carol. Oi. Olá, tudo bom? Olá. E a Adriana. Oi, tudo bom? Então venha ver, você vê o que você vai achar. Deixa eu primeiro lá. Só com cuidado que não tem corrimão aqui, que a gente passa coisas por aqui. Pode subir. Vou deixar isso aqui. O nosso trabalho aqui é sempre fazer sujeira e depois no fim do dia a gente limpa. E às vezes eu fico sempre pensando assim, no limpar ele é tão simbólico como fazer. Você vai desconstruindo aquilo. Vem daqui você vê direito. Tem alguma coisa nessa imagem que te faz pensar naquele dia? Sim. Aqueles negócios de spray de pimenta, daqueles gás lacrimogêneos que eu sofri bastante com aquilo no dia. Foi tenso, mas foi... E tá sendo sem palavras ver aquilo, né? Nossa, emocionante demais. Se falar a verdade, eu nem sabia quem era Vicky. Pela primeira vez eu vim saber quem é Vicky. Lá. E aí, Eduardo, cara? Primeiro, queria falar da admiração infinita que eu tenho pela sua profissão. Tem uma foto, as fotos do Capa, por exemplo, que elas são, quando desembarca na Normandia, aquelas fotos são ruins do ponto de vista fotográfico, né? Elas são fora de foco, elas são, não tem enquadramento, mas aquelas fotos, elas passam o medo do cara, que ele estava tirando aquela foto, chovendo bomba em cima dele, todo molhado e tentando segurar equipamento, tremendo de medo, lógico. Imagina, você está numa situação dessa e você estava nessa situação. Só de eu chegar aqui eu já tô sentindo cheiro de gás lacrimogênico. Isso aqui era bom fazer assim, você passar uma cola e fazer assim num quadro e subir ele e ficar quieto. Vai ser parecido, vai ficar bem perto disso. Vai ficar bem você perto. congelar isso aqui agora e do jeito que ele tá aqui subir para a parede. O que eu vi ali me surpreendeu, mas a foto depois me surpreendeu ainda mais, porque a foto, o take ali, ficou muito próximo do chão. Assim, é o céu ali, a gente olhando, e quando você vê a imagem, o céu parece com o chão do Salão Azul. Uma vez eu fui
na Asia Society, em Nova York, tinha um monge tibetano fazendo uma mandala de areia. Então eles pegam areia colorida e fazem um negócio assim super elaborado, parece um tapete persa. Eles passam assim 1 semana e meia, 10 dias fazendo aquilo, um negócio super complicado. E no momento que ele acaba de fazer, eles começam a varrer aquilo para jogar fora, porque o fazer é mais importante do que o resultado, né? Então, por 1 segundo você vê aquilo inteiro e eles já começam a jogar fora, né? Então, eu sou terrível, assim, de curioso. Eu cheguei lá, era um grupo de monges, né? Cheguei para um monge lá, não sei se era um monge muito bom, porque estava usando um Rolex. Aí eu cheguei para o monge falava inglês também. Aí eu falei para ele, vem cá, você trabalhou nesse negócio aí? Ele falou, eu trabalhei 10 dias fazendo aqui, ajoelhado, eles fazem com canudinho, assim, vão fazer um negócio dificílimo. Aí eu falei, vem cá, e você não sente nada, que já fez isso e já está varrendo para jogar fora? Ele me deu aquelas histórias todas de monge, que o caminho é mais importante que o destino, aquela coisa toda. E eu falei, mas você não está assim nem um pouquinho? Fiquei enchendo o saco dele. Aí ele falou para mim, chegou uma hora, ele não aguentou, ele enfiou a mão naquele hobby laranja e falou, eu tirei umas fotos. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, né? Tá bom, então eu faço a mesma coisa. Então, assim, a gente, pelo menos, antes de destruir, a gente tira umas fotos. Como qualquer processo, você não sabe exatamente como você vai terminar. Como a gente trabalha com várias pessoas, eu costumo dizer, quanto mais mãos tiverem no trabalho, mais é a mão do Vic. Então, a gente nunca vai trabalhar com uma pessoa só fazendo isso, a gente vai movimentar o estúdio todo para fazer isso. Quando você imagina alguma coisa, um objeto que vai ser criado, você tem essa ideia mental na sua cabeça e que o artista, na verdade, está sempre procurando refazer essa imagem. Obrigado. O gerador está em quanto? 6. 6, né? É. Bota no 9. Bota. Esse lugar, ele existe para diálogo. Esse é um lugar de discussão. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer que você não quer mais discutir, você não quer mais conversar. Brasília foi feita numa época em que existia uma quantidade enorme de utopias, né? Que a gente não tem hoje em dia. Hoje em dia parece que tudo é muito distópico. Olha, a cicatriz que eu te falei é essa aqui. Ah, é. Mas cicatriz é bom. Depois que cicatriz é bom. Cicatrizes você... Quando você tem esse momento vindo para cá no avião, né, você tem tempo para ficar pensando na vida, né? Aí você tem esses momentos que nem esse aqui, está aqui vendo uma obra, ou inaugurando uma obra, momentos que você abriu uma exposição importante. Mas isso não é a sua história só, não. A sua história também é quando você caiu do carrinho de rolemã, quando você se machucou, quando você quebrou o braço andando de skate. Então, todas essas coisas fazem parte. Você também é uma exposição de cicatrizes, né? Mas que bom que, num contexto de arquitetura desse, é difícil vestir uma cicatriz. E acho que é vestindo a cicatriz que você fica mais forte também. E um dos atos, de fato, que coroa esses 200 anos do Senado e a afirmação e a reafirmação da democracia é esse enorme ato, repito,
de generosidade, de respeito e de consideração de um artista consagrado para com o Congresso Nacional, o Senado Federal e a democracia brasileira, fazendo dos cacos e dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos uma belíssima obra de arte que estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. E a arte tem essa perenidade, né? Uma frase lá do latim, né? Vita brevis ars longa, né? Que é você tem a ideia que é uma coisa que fica, né? E quando essas coisas que são supostas de serem perenes e permanentes, elas são ameaçadas, essa linha, né? Que ela é formada de representações, de símbolos, ela se quebra. E a gente não pode deixar que isso aconteça sem criar algum tipo de emenda ali, algum tipo de cola. Os japoneses têm essa coisa de quando uma porcelana quebra, eles fazem o remendo em ouro. É que o remendo passa a ser uma parte valiosa da história daquele objeto. Acho bonito isso, né? É lindo. E eu acho que, de repente, é mais isso, é você criar um remendo que tenha um valor histórico. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma realidade enfrentada por milhares de mulheres e crianças em Santa Catarina. De 2017 a 2023, mais de 27 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai na certidão de nascimento. Para mudar esse quadro preocupante, um projeto de lei apresentado na LESC busca facilitar o reconhecimento da paternidade no Estado e garantir que nenhuma mãe ou criança fique desassistida. Por sugestão da Defensoria Pública, nós criamos esse projeto que determina que os cartórios informem a Defensoria Pública quando do registro do nascimento das crianças não constar o nome do pai. Então é uma oportunidade tanto para
que esse pai possa repensar e retificar, corrigir isso, quanto também, se não houver um acordo, as próprias mães sejam informadas com relação aos seus direitos e aos direitos da criança. Hoje todo mundo é motoboy, motoboy de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motoboy. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mês de março, mês da mulher, e um dos temas que vem ganhando cada vez mais força aqui no Congresso Nacional é o fim da escala de trabalho 6x1. Mas de que forma a redução dessa jornada vai impactar na vida das mulheres brasileiras? É o que a gente vai conversar agora com a senadora Augusta Brito, que é líder do PT e procuradora da mulher no Senado. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada também, bom dia. E eu tenho certeza que com essa aprovação, né, dessa redução, dessa carga horária, da jornada de trabalho, nós mulheres vamos ser beneficiadas. Ao mesmo tempo que eu tenho essa garantia, eu também tenho uma preocupação. De que forma a gente vai garantir que a mulher saia, tenha, né, garantido o seu direito a descanso, saia realmente do trabalho formal e vá não para o trabalho informal. Porque quando a mulher está em casa, infelizmente a gente sabe que ela também está numa jornada de trabalho, na sua grande maioria, né? Então, eu estou começando logo só para pontuar essa questão, para que a gente possa fazer uma reflexão e ver também qual o papel do governo em garantir que essa redução, para nós mulheres, não vá ser uma substituição, né, da forma de trabalho. É porque além do trabalho formal, a mulher geralmente tem uma dupla e uma tripla jornada, né? A gente tem um dado aqui que, segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados com familiares. Isso é mais ou menos o dobro do tempo que os homens dedicam. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, obviamente, né, garantir essa redução, que é importantíssimo para mulheres, para trabalhadores, homens e mulheres, mas com esse olhar diferente, mais uma vez, para a questão das mulheres, exatamente porque a gente tem condições diferentes. A gente teve oportunidade diferente para que essa redução e para que essa possibilidade dela estar em casa ou descansando ou realmente procurando aí eu diria, uma aperfeiçoação profissional ou se cuidando, que isso não se transforme simplesmente numa transferência de trabalho. Não estou no trabalho formal, mas vou para casa e vou continuar com o trabalho doméstico, né? Vou continuar cuidando da família, vou continuar, enfim, cuidar da família, todo mundo tem que cuidar, né? Mas a gente tem que botar essa pauta, além de projeto, obviamente, a gente tem que trazer essa pauta para que a gente possa dividir o trabalho doméstico, né? Isso é muito importante e com essa redução, né, que acredito eu que a gente vai conseguir realmente fazer de jornada de trabalho, a gente tem que conscientizar muito os homens e as mulheres sobre essa divisão do trabalho doméstico, para que só não vá cair também aí no nosso colo a mudança do trabalho, né, do formal para o informal. É uma preocupação que nós, da Procuradoria, nós como mulheres, assim, estamos também vendo, né, em relação a essas oportunidades que podem ser negadas à mulher, que estão sendo negadas, né, historicamente, para que a gente possa potencializar uma grande conquista, que é a redução da jornada, e realmente uma grande oportunidade, sobretudo para nós mulheres. A Procuradoria pensa em fazer campanhas nesse sentido, de esclarecimento, de publicidade, já com um projeto aprovado, ou isso independe? Não, a gente vai fazer exatamente, independentemente da aprovação do projeto. Porque a aprovação desse projeto não tem nenhuma discussão da grande necessidade, da possibilidade de abrir oportunidades, especialmente para as mulheres, né, de várias formas, mas sempre levando essa questão da preocupação também dessa transferência e como fazer para evitar só a transferência do local do trabalho, né? Sair do formal para o informal, para nós mulheres, sobretudo, que isso acontece com as mulheres, né? Então, a gente, além de garantir trabalhadores e trabalhadoras possam ter realmente essa conquista, porque nós temos aí estudos em vários outros países que já fizeram essa redução da jornada de trabalho, garantindo o aumento da produtividade, então não vai interferir na questão econômica
negativamente, muito pelo contrário, vai ser uma questão positiva. Além de ter essa questão da produtividade, a questão do bem-estar também das pessoas, né, homens e mulheres. A nossa preocupação maior é em relação a garantir a redução da jornada com relação às mulheres é só da transferência do local do trabalho, né, a transferência realmente das responsabilidades, para que isso não se transforme simplesmente, vou repetir mais uma vez, no sair do formal para o informal. Então, é uma preocupação que a Procuradoria vai, com certeza, já está fazendo, né, um levantamento, um estudo, para que a gente possa pautar, né, diante toda a discussão que já vem sendo feita, que já está sendo feita na Câmara. Nós temos aqui o projeto que já tramitou na CCJ, através do senador, foi uma iniciativa do senador Paulo Paim, com a relatoria do senador Rogério Carvalho, e já está no plenário, né? Ainda não foi pautado, mas já está para ser pautado no plenário. E a gente quer, para além de discutir todas as vantagens que a gente já consegue ver, visualizar nessa redução da jornada de trabalho, comprovada com várias pesquisas que foram feitas em outros países que já fizeram, a gente quer trazer muito esse recorte, mais uma vez, para a questão do trabalho para as mulheres, né? Porque ele simplesmente, infelizmente, também não vai só garantir que a mulher saia do trabalho para aumentar as oportunidades que ela pode ter, né? Tanto de se qualificar melhor, como de se cuidar, como de descansar, porque todo mundo precisa descansar. De lazer, enfim, de viver de uma forma mais feliz, né? Então, a gente quer garantir realmente essa discussão, né, com esse viés, pela importância que ele tem, e chamar atenção realmente à responsabilidade também, tanto das instituições ou do governo, o que realmente a gente pode fazer para garantir, da sociedade como um todo, né? Porque se está se falando aqui de uma questão muito cultural também, de mudança de comportamento, de realmente dividir tarefas dentro de casa. Então, é um assunto que eu acredito que ele tem que ser muito bem discutido, falado, e achado oportunidades, assim, achado soluções para que a gente garanta realmente que ela possa ter esse benefício. A senhora falou do setor produtivo, né, nessa questão de perder, né, que se fala muito, né, vai acabar afetando a economia, enfim. O setor produtivo, o setor de comércio, o setor de serviços, eles costumam empregar. É muito comum a gente ver mulheres, né, principalmente no setor de serviços. Então, uma redução dessa pode realmente impactar. A gente consegue ver essa mudança, seria assim, o impacto disso, principalmente nas mulheres? Com certeza, positivamente, né? Exatamente por abrir essas oportunidades, que é o que a gente espera, que realmente o projeto já está se propondo a fazer, para ela se capacitar, ou para ela se cuidar, ou para ela realmente ter o lazer, ou enfim, descansar. Então, isso aumenta muito porque é um grande número de mulheres que vão ser beneficiadas, né? São praticamente 33 milhões de trabalhadores formais que podem ser beneficiados com essa medida. E dentre eles, uma grande parte são mulheres, né? Então, a gente quer muito que isso aconteça verdadeiramente para que a gente possa realmente dar essa oportunidade. Eu acredito que é questão até de justiça, e a única preocupação que a gente tem é só em relação a fazer com que realmente, de fato, o projeto que está tramitando com o apoio do governo, com o apoio do presidente Lula, não é uma questão, eu diria, partidária e política, é muito mais uma questão de humanidade, de fazer justiça, né? Se nós temos aí comprovação que não vai diminuir a produtividade, que a questão econômica não vai ter um impacto negativo, né? Estou falando das questões mais técnicas que... Então, a questão humana também tem que ser observada, né? Porque é um projeto, para além de redução de jornada, ele está aumentando oportunidades, ele está realmente fazendo justiça, né, às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que precisam realmente ter esse descanso. Então, a gente está garantindo oportunidades a quem não teve ainda. Eu acho que esse projeto é muito mais do que uma redução de jornada de trabalho, né? Ele é muito amplo, ele é um projeto social, ele é um projeto que vai intervir, sobretudo, para nós mulheres, né, em novas oportunidades que nós não tivemos antes. Agora, há resistências, né, senadora? Não é todo mundo. Com certeza. Em vários partidos também, na Câmara tem algumas sinalizações. Há aí 3 propostas, né? Tem a do Senado, tem a da Câmara e tem também uma terceira opção, que seria o governo enviar um projeto para cá, para o Congresso. O que a senhora está vendo aí nessas conversas? Qual é o cenário que deve ser seguido? Eu defendo, né? Eu não sei se é o que vai ser seguido. Eu defendo que fosse o que fosse mais rápido, né? Até pela a urgência que a gente tem, dá realmente um pouco de dignidade a esses trabalhadores e trabalhadoras. Ao mesmo tempo que ele sendo aprovado,
né, aqui no Congresso como um todo, a gente sabe que não vai ter uma implementação imediata, vai ter que ter uma graduação até para que dê segurança para o setor produtivo, dê segurança para os empregadores, não perceberem realmente que não vão ter prejuízo com isso. Muito pelo contrário, vão poder aumentar a produtividade, então vão poder aumentar realmente o lucro, enfim, a economia, né, de quem acreditar e com certeza for cumprir o que será determinado aqui com esse projeto. Então, eu vejo positivamente, eu defendo, obviamente, o projeto que vai ser o mais rápido, né? E eu defendo muito o projeto do senador Paim, não por ser um senador do PT, mas por ter sido o primeiro, né? Já está tramitando há vários anos aqui, por já estar no plenário, por já ter sido aprovado na CCJ, então, pela agilidade também que ele pode dar nesse processo, né? Então, não é tirando, né, nenhuma importância de nenhum outro projeto, muito menos o da Câmara, que eu acho que foi o que levantou também essa pauta, né, para a mídia, e que a gente está vendo aí que 70%, né, das pessoas, da população, é a favor realmente dessa redução, né? No mês da mulher, o que as mulheres podem esperar de articulação da Procuradoria e também até da bancada feminina para essa proposta? Só para a gente finalizar. Pronto. Podem esperar o nosso total empenho, né, vista a grande necessidade que a gente tem de realmente garantir que as mulheres possam aumentar, com a redução da jornada, as oportunidades, volto a falar, de se capacitar ou de se cuidar, enfim. Nós vamos fazer com que as mulheres também se empenhem pela essa aprovação, né, pela grande importância. A gente vai fazer mobilização, nós vamos fazer reuniões nos estados, nós vamos mostrar e chamar plenárias, né, sobre isso especificamente. A gente tem uma ideia de fazer audiência pública para pontuar especificamente a importância da redução de jornada para as mulheres, o que isso vai impactar diretamente nas nossas vidas, né, e chamar atenção de novo para que a gente não saia e a gente não se permita também, né, o que culturalmente vem se repetindo há muitos anos, e é uma questão cultural e estrutural do machismo, que a mulher tem que trabalhar até nas horas exclusivamente dentro de casa, no serviço doméstico, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso com a sociedade como um todo, inclusive, sobretudo, também com nós mulheres, que já naturalizamos, que isso há tantos anos já vai sendo naturalizado, que é uma estrutura machista, né, por homens e mulheres, pela sociedade, da responsabilidade, do cuidado do lar, do cuidado doméstico, da vida privada, ser exclusivamente da mulher, né? Então, a gente tem que mostrar, não, nós mulheres estamos aí para sair para a vida pública, porém que isso não vá nos penalizar, porque eu vou sair para a vida pública e vou ainda ficar na pública, vou ter meu espaço, meu emprego, mas eu não posso aqui também abandonar a vida privada, obviamente, mas eu tenho que dividir as tarefas sobre isso. Né? Eu acredito que é uma questão de justiça. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento.
Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Em parlamentos como este, que são tomadas as decisões que impactam a sua vida. Amapá adere à campanha pelo fim da violência contra a mulher. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias começa agora. Em reunião na manhã de hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que garante a gratuidade para transporte interestadual a pacientes de câncer. Antes, a comissão aprovou proposta que regulamenta a profissão de cuidador de idoso. A proposta estabelece regras para o exercício da atividade de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou com doenças raras, reconhecendo a importância social da função. Ela também garante a segurança jurídica tanto para os profissionais quanto para as famílias que contratam esse serviço. O texto define requisitos como idade mínima de 18 anos, conclusão do ensino fundamental e formação em curso de qualificação profissional. Também exige idoneidade moral e estabelece as formas de contratação que podem ocorrer pelo regime da CLT, como empregado doméstico, ou como microempreendedor individual. A proposta ainda delimita as atribuições do cuidador, deixando claro que o profissional atua no apoio às atividades da vida diária, sem substituir profissionais da área de saúde. A relatora da proposta lembrou que o relatório se refere a 3 projetos que tratam do tema e ressaltou a importância para os cuidadores, em sua maioria mulheres, e para as pessoas que serão assistidas. Como nós vimos aqui, 95% são mulheres. Então, no mês de março, a gente aprovar um projeto desse também é muito significativo para que a gente possa garantir tanto a segurança de trabalho para a maioria, né, delas que são cuidadoras, que são 95%. A gente está ajudando aí também as mulheres se regulamentarem numa profissão que já vem fazendo, e também a segurança da pessoa que vai ser assistida quando ela vê todas as previsões de antecedentes criminais e de aperfeiçoamento também que traz aqui nesse PL. E a responsabilidade se tiver alguma agressão com os assistidos. Eu trabalho com o lado mais sombrio desse tema, que é a violência contra a pessoa idosa.
Quando a gente regulamenta, Augusta, a gente traz muita segurança para a pessoa idosa. Nós estamos vendo aí alguns aventureiros e alguns bandidos, inclusive, disfarçados de cuidadores de idosos. Então, a gente trazendo a regulamentação, a gente trazendo cuidado com esse profissional, a gente vai poder, inclusive, entender quem é do bem, quem é do mal e a gente, assim, proteger os nossos idosos no país. Estamos caminhando para um cenário em que a população idosa cresce de forma acelerada, ao mesmo tempo em que aumenta a demanda por cuidados especializados para pessoas com deficiências, doenças raras e crianças que necessitam de atenção permanente. O projeto regulamenta a profissão de cuidador, atividade que já existe e sustenta milhares de famílias, mas que ainda opera, em grande parte, na informalidade. Os senadores aprovaram ainda projeto que prevê passe livre no transporte interestadual para pacientes em tratamento de câncer. A proposta garante gratuidade em ônibus, trens e barcos para deslocamento entre estados, quando a terapia não estiver disponível na cidade de origem. O texto também prevê desconto em passagens aéreas nos casos em que o transporte terrestre não for viável e estende o benefício ao acompanhante. A medida busca reduzir os custos e as dificuldades enfrentadas por pacientes que precisam viajar longas distâncias para ter acesso ao tratamento oncológico. É fundamental reconhecer que o tratamento de doenças graves como o câncer não é apenas questão de saúde individual, mas de impacto econômico coletivo. Pessoas com maior chance de cura e retorno à vida ativa contribuem para o crescimento econômico, para a arrecadação, para o consumo e para a redação dos custos sociais associados à doença prolongada. 25% dos pacientes oncológicos, eles fazem tratamento em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, caindo para 10% quem vai se tratar em Minas Gerais. E o Nordeste, que fica muito mais longe desses estados, então precisa de um valor a mais para poder fazer esse tratamento. As propostas ainda serão votadas em outras comissões do Senado. Na mesma reunião, o grupo de trabalho da CAI, que acompanha as investigações sobre o Banco Master, aprovou requerimentos para ouvir representantes das empresas PwC e KPMG. Os senadores querem esclarecimentos sobre a extensão e a adequação dos trabalhos de auditoria diante dos prejuízos registrados e do impacto no Fundo Garantidor de Créditos. Marco importante nas manifestações da arte contemporânea dos afrodescendentes, a cultura hip-hop deve ganhar um dia nacional e uma semana para celebrações no calendário dos brasileiros. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Educação e Cultura. Além do ritmo, do som contagiante e da coreografia que se espalhou pelas ruas, a cultura hip-hop conquistou o status de arte. O movimento ultrapassou fronteiras e aqui no Brasil, como nos outros países, expressa a identidade negra e o orgulho da raça. Um reconhecimento institucional dessa expressão cultural representa também o reconhecimento da legitimidade das vozes periféricas na formulação de agendas públicas, afirmando formalmente a relevância desta manifestação rica e potente. Na Comissão de Educação e Cultura, um projeto relatado pela senadora Tereza Leitão e aprovado pelos parlamentares reconhece a importância da cultura hip-hop, que agora pode ganhar uma data nacional e uma semana de valorização. O relatório destaca a potência do movimento nas periferias, sua dimensão intergeracional e seu papel como convite à formulação de políticas públicas que reconheçam o hip-hop como linguagem educativa, instrumento de combate ao racismo e vetor de desenvolvimento social e econômico. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. E eu conversei mais cedo com a senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação, sobre as aprovações da comissão. Vamos ver.
A Comissão de Educação aprovou alguns projetos de lei, vários requerimentos, e eu destaco 2 pontos que foram debatidos. Um deles foi a apresentação do relatório de todas as audiências públicas, 13 audiências que a comissão realizou somente no ano de 2025, sobre o Plano Nacional de Educação. O projeto já foi aprovado na Câmara, chegou ao Senado muito próximo ao fim dos trabalhos legislativos, já no final do ano, mas está na mesa do presidente para ser distribuído, e nós fizemos todo um relato da tramitação e a importância de que esse projeto seja votado quanto antes. Nossa previsão é votá-lo ainda no mês de março, e estamos com bastante consistência de conteúdo, acompanhamos toda a tramitação na Câmara e queremos dar uma celeridade, porque é a votação mais importante relacionada à política de educação, porque o plano organiza a política de educação em todo o país, a política de educação básica até a política de educação superior. E aprovamos vários requerimentos, mas um deles eu quero destacar, porque ele é muito importante para o Brasil, né? Foi de minha autoria, foi aprovado por unanimidade, é um voto de aplauso ao agente secreto, a todos que fizeram esse filme, ser motivo de orgulho para todos nós. Por que o voto de aplauso? O filme já ganhou o Globo de Ouro e o filme está inscrito em 4 categorias ao Oscar. Então, no dia 15 de março, nós vamos torcer para que o cinema nacional, para que o audiovisual brasileiro seja reconhecido e valorizado pelo trabalho imenso que tem feito aqui no Brasil. Um trabalho de resistência, um trabalho proativo, um trabalho que a todos nós orgulha. Imagine para a gente que é do Recife. E a reunião da CPI do crime organizado de hoje foi cancelada devido às ausências do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do fundador da REAG Investimentos, João Carlos Mansur. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi beneficiado por uma decisão do ministro André Mendonça do STF, que julgou ser facultativa a presença dele na CPI. Assim, ele avisou que não iria comparecer. Os depoimentos de amanhã também foram cancelados. Daniel Borcaro e o cunhado Fabiano Zettel avisaram que não vão comparecer. Já João Carlos Mansur, fundador da REAG Investimentos, fundo utilizado pelo Banco Master em operações que estão sob investigação da comissão, deverá ter o depoimento reagendado para a próxima semana. Caso ele não compareça, senadores avaliam solicitar a condução coercitiva com apoio da Polícia do Senado Federal. Diante das ausências, a expectativa é que a reunião de amanhã seja destinada principalmente à votação de requerimentos. E a Liga do Bem do Senado Federal ganhou um ar mais colorido e animado na manhã desta terça-feira. A campanha Tudo para Elas, Março Mulher, ofereceu um curso de automaquiagem nada convencional. Você já tentou se maquiar com os olhos fechados? Que tal fazer uma maquiagem maravilhosa sem enxergar as cores dos produtos ou o próprio rosto? É este o desafio destas mulheres no curso de automaquiagem para mulheres com deficiência visual. A Rosa Souza Silva está aqui, maravilhosa, está fazendo o curso. Rosa, você recebeu um kit lindo. A cada traço você vai ficando mais bonita. É desafiador para você conseguir se arrumar, fazer uma maquiagem? Sim, a questão da maquiagem, sim. Por quê, né? A gente não sente muita confiança, né? Em se maquiar devido à deficiência. A gente não sente confiança em fazer e sair na rua, né? Um batom é simples, né? Quem tem habilidade, qualquer coisa, contorna com o dedo e vai que vai. Mas em questão das outras partes, você tem que ter, igual tipo a oportunidade do curso. Maravilhoso. A autoestima é algo que todo mundo precisa. Então, eu falo assim, como maquiadora, eu já estava quase desistindo da profissão. E aí uma mulher deficiente visual me solicitou, olha, ela falou assim, você me ensina a me automaquiar? Só tem uma questão, eu não enxergo. E aí eu entendi
de certa forma, a importância dessa profissão no sentido de trazer para essas mulheres autonomia, autoestima, né? E para que elas saiam desse espaço também de dependência ou de exclusão. Mais de 10 mulheres com perda total ou parcial de visão, superando desafios e vivendo novas experiências. Para mim é um desafio e para mim é uma forma de eu aprender, né? Eu ir tatear, tocar, saber o que é cada objeto. O curso de automaquiagem para mulheres com deficiência visual faz parte da campanha Tudo para Elas, Março Mulher. É uma iniciativa da Liga do Bem do Senado Federal para estimular e valorizar a autoestima de cada uma durante esse mês da mulher. E eu tô vendo aqui, gente, tá dando resultado. A maioria das meninas, né, chegam na nossa escola assim, com a autoestima baixa, até porque algumas perderam a visão recentemente. E imagina você, uma mulher, né, que todas nós somos vaidosas, gosta de se arrumar, passar um batom, e aí elas perdem a visão, não conseguem mais fazer essa atividade básica, né, que toda mulher que gosta, tem autoestima, né, nós somos vaidosas, consegue. Então isso é muito importante. Ao longo de 2 semanas da campanha, são realizadas atividades como meditação, relaxamento, dia da beleza, massagem. Centenas de mulheres devem ser atendidas e recarregadas para seguir em frente nos desafios do dia a dia. Essa campanha Tudo para Elas, na edição de março, ela é voltada justamente para isso, para dar esperança, para dar alegria, para valorizar aquilo que a mulher tem de mais bonito. Porque o nosso público nessa primeira edição são mulheres vulneráveis, são mulheres vítimas de violência doméstica, são as mães atípicas também. É muito importante a gente falar dessas mães, né, que elas, às vezes, elas se esquecem delas para cuidar de seus filhos e filhas. As deficientes visuais também são contempladas nessa campanha. Que iniciativa linda, né? E agora nós vamos ver as atividades previstas para esta tarde. Daqui a pouquinho, a Comissão Mista da Medida Provisória 1323 de 2025 tem audiência pública prevista para discutir a matéria. A MP regula a concessão do benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso ao pescador profissional que exerce atividade pesqueira de forma artesanal. Também às 2, o plenário do Senado tem sessão deliberativa marcada. Entre os projetos que podem ser votados hoje está o selo de engenharia ou arquitetura solidária, destinado às empresas e aos profissionais de engenharia, arquitetura ou do ramo da construção civil, que executarem ou financiarem projetos para atendimento de comunidades carentes, de mutuários e de proprietários de imóveis. E às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1326 deve se reunir para instalação dos trabalhos como eleição de presidente e vice. A MP regulamenta o reajuste da remuneração das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do ex-territórios federais e do antigo Distrito Federal. Aline Bárbara Mota Cabral, ex-secretária de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, confirmou em depoimento à CPMI, nesta segunda, que teve acesso ao cofre da empresa, mas negou que soubesse a origem e o destino do dinheiro. Aline Bárbara Mota foi convocada na condição de testemunha por ter trabalhado como secretária na empresa Brasília Consultoria de Propriedade de Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS. Aline disse que, na empresa, tratava principalmente de assuntos pessoais da família de Antônio Carlos e das compras de passagens, além de ter atuado na função de gestão de pessoas. Como secretária, atendi às necessidades pessoais do senhor Antônio, como emissões de passagens aéreas e acompanhamento de obras em imóveis particulares. O relator perguntou como ela havia sido contratada para trabalhar na empresa e quais eram as suas atribuições. Qual foi a função que a senhora passou a exercer? Secretária. Secretária de que área lá? Secretária do Antônio. Quer dizer, a senhora não conhecia o Antônio Camilo
Mas depois que foi admitida, a senhora já foi ser secretária dele. Sim. Qual o papel da senhora enquanto secretária? Eu cuidava de coisas pessoais, como atender a família e emissão de passagens. Aline usou o direito ao silêncio em vários momentos, mas resolveu contar sobre a compra de um imóvel por Daniela Fonteles, também investigada pela Polícia Federal. A senhora responder se um terceiro comprou o imóvel de outro terceiro, lhe incrimina? Eu tive conhecimento que ele tinha comprado um imóvel. Posteriormente, que eu fiquei sabendo de quem era, não sabia de quem era. O relator questionou a depoente sobre a existência de um cofre na empresa e qual seria o destino do dinheiro. Esse cofre ficava na sala de quem? Do Antônio. A senhora pode me dizer quem tinha acesso a esse cofre? Quando eu cheguei lá, o acesso era feito pelo Antônio e pelo Rubens, exclusivamente. A senhora, em algum momento, passou a ter acesso a esse cofre? Sim. A senhora já pegou dinheiro no cofre para repassar para o motorista do seu Antônio, Camilo? Pode ser que sim, mas eu não vou ter certeza, não me lembro. E o valor que seria retirado do cofre para ser repassado ao motorista, quem determinava para a senhora? O Antônio. Aline negou ter conhecimento sobre a origem do dinheiro. A senhora sabia que o dinheiro que estava lhe pagando, a senhora sabia que o dinheiro que estava no cofre, a senhora sabia que o dinheiro que a senhora via dos bens dele era dinheiro roubado de aposentado e pensionista? Não, nunca soube, nunca desconfiei. E o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, divulgou uma nota sobre o conflito no Oriente Médio. Abre aspas. É muito importante para o Brasil preservar sua capacidade de sensibilizar e influenciar as partes beligerantes no sentido de cessarem as hostilidades e retomarem o caminho da diplomacia. É também fundamental que o Brasil mantenha interlocução diplomática com todos os países do Oriente Médio, tendo em vista a necessidade de proteger os milhares de brasileiros que vivem ou que estejam atualmente na região. A segurança dos brasileiros será sempre nossa prioridade. Para além das implicações humanitárias deploráveis, aspecto adicional de preocupação são os impactos do conflito para o comércio internacional de petróleo e de outros produtos que utilizam rotas na região, com potencial de efeitos negativos de amplo alcance, inclusive no Brasil. Em coordenação com os demais senadores, em particular no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, continuaremos acompanhando a situação com máxima atenção. Fecha aspas, assina senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. O ECA Digital, lei que entra em vigor agora em março, estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes na internet. Foi debatido em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional na tarde de ontem. O ECA Digital estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes na internet, especialmente quanto à segurança de dados e à prevenção de riscos virtuais. A lei, que entra em vigor no próximo dia 17 de março, foi tema de audiência pública no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Sancionado no ano passado, o ECA Digital é apontado como um avanço legal que agora enfrenta o desafio da implementação. Para a presidente do Conselho, ainda existem muitas perguntas a serem respondidas. Entramos, portanto, em uma fase talvez ainda mais complexa que a elaboração da lei, a fase de implementação e regulamentação. Como fazer verificação etária sem violar a privacidade? Como evitar a exclusão digital? Como garantir que as exigências sejam tecnicamente viáveis? Como harmonizar as novas disposições com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Enquanto aguarda a regulamentação da lei, a Agência Nacional
Nacional de Proteção de Dados já se antecipa para saber como as redes sociais e as empresas que atuam na internet estão se preparando para atender às determinações do ECA Digital. Que a gente perguntava basicamente como é que vocês, fornecedores de produtos digitais tão relevantes no ecossistema digital, estão se preparando e se adaptando às obrigações que estão sendo trazidas pelo ECA Digital. Isso vai nos servir, não é o início de um processo já de fiscalização para cobrar determinadas medidas, mas vai nos servir como uma fotografia do início dessa jornada que nós temos de implementação do ECA Digital para que a gente possa acompanhar isso. É inconcebível que hoje uma criança ou um adolescente não possa ir num supermercado e comprar uma lata de cerveja, mas possa pedir para um aplicativo de entrega. Ela não possa comprar uma arma, mas você acessa um site que vende arma e munição que só pergunta, você tem mais de 18 anos? E para ajudar as pessoas afetadas pelas chuvas em Juiz de Fora e região, a Liga do Bem lançou a campanha emergencial SOS Zona da Mata Mineira. Já são mais de 70 pessoas mortas, muita gente desabrigada, famílias que perderam tudo. Formada por colaboradores voluntários do Senado, a Liga do Bem vai arrecadar recursos para levar itens novos aos desabrigados. Em contato com as autoridades locais, eles nos comunicaram que a necessidade maior seria de colchão, roupa de cama e cobertor, razão pela qual optamos por esses produtos. São novos, porque nós acreditamos assim, a pessoa, de uma hora para outra, ela perde tudo aquilo que ela construiu, um lençol cheiroso, um cobertor cheiroso, e a gente dá aquilo que já está usado, realmente é ruim, né? Então, optamos pela compra desses 5 produtos, então é colchão, cobertor, lençol, fronha e travesseiro, tudo novo. Com o apoio de fornecedores parceiros, a Liga do Bem montou um kit com esses itens a um custo de R$200. Se você não puder depositar os 200, você deve depositar 5, 10, 15, 20, porque nós acreditamos muito nisso, que juntos a gente faz a diferença. Então, para quem quiser depositar na conta da APCN, que é a Associação das Polícias do Congresso Nacional, que é a nossa parceira, então a chave Pix é apcnsocial@gmail.com. Então, apcnsocial@gmail.com. O Senado vai fornecer o transporte dos itens adquiridos para a Zona da Mata, em Minas Gerais. Ao final da campanha, será feita uma prestação de contas dos valores arrecadados. Todas as nossas campanhas, nós fazemos uma planilha, uma prestação de contas. Então, as pessoas que fizeram um depósito, se quiserem vir aqui na Liga no final da campanha, nós disponibilizamos um livro com tudo que foi doado, com tudo aquilo que a gente comprou, o mais transparente possível. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no 3303-1127. Venha aqui na Liga para conhecer o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente realiza, as campanhas, as nossas ações. Fica aqui na Avenida N2, na gráfica do Senado Federal. Então vai ser muito bom ter as pessoas aqui conosco para fazer parte desse grande time de solidariedade. E nós chegamos ao fim. Mas você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue ligado aqui na TV Senado. Décio Lima, quem ganha e quem perde com o fim da jornada de trabalho 6x1? Ninguém perde, todos ganhamos. Ganham os trabalhadores, os empresários e nós vamos estar modernizando a economia brasileira. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov.
2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro, tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Angela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Hoje todo mundo é motoboy, motogirl de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogirl. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Por que tantas mulheres ainda sofrem violência no Brasil? Faltam políticas públicas? A diretora da ONG Serenas, Amanda Sadala, a jornalista e escritora Cristina Fibe e a diretora da ADEPOL do Brasil, Raquel Galinatti, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora.
De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente, tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo,
um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. No Brasil, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães por dia e, por hora, são mais de 40 bebês que nascem de mães com até 19 anos. Hoje nós temos em torno de 62 adolescentes grávidas para cada 1.000 mulheres, então isso é um índice alarmante e que a gente precisa ter um olhar especial. Relação sexual, mesmo que a menina consinta, abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Diversos fatores concorrem para a gestação precoce. No entanto, a desinformação é o principal motivo. Quando a gente oferece essa educação e essa orientação, além de evitar uma gestação não planejada, a gente muda o futuro dessas pacientes, né? Porque a gente sabe que quando existe uma gravidez na adolescência, essa menina ela para de estudar, muitas vezes ela não consegue entrar no mercado de trabalho e a gente sabe que isso vai repercutir em todo o futuro dessa mulher. Gestação é maravilhoso, ser mãe é maravilhoso, mas no momento certo, quando a mulher deseja. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro, tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos, usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Declaro aberta a sessão solene
não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, eu sou a Carla Benevides. Nesta edição do programa Argumento, nós vamos conversar com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele foi o relator do PL que altera os critérios da dosimetria das penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Esse projeto foi vetado integralmente pelo presidente Lula e a expectativa agora é se o Congresso vai derrubar ou manter esse veto. O senador é o autor também do PL que prevê a anistia para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Senador, o presidente Lula vetou o projeto sob o argumento de preservação da democracia e de respeito à autonomia do judiciário. Queria saber, na sua avaliação, o veto dele foi um veto jurídico ou foi um veto político? Tudo isso é uma questão eminentemente política, inclusive o inquérito. O inquérito que foi aberto para apurar os fatos e atos do 8 de janeiro é um inquérito político ficcionista, porque ele se baseia numa narrativa. O inquérito não se baseou em fatos. Por isso, o terceiro degrau é o da revisão do inquérito. E para isso já tem um pedido aqui, e de minha autoria, com 29 assinaturas, portanto mais do que necessário, para termos uma CPI do Senado sobre a vaza-toga. Ou seja, um inquérito para analisar os métodos de investigação que foram utilizados sob a liderança do ministro Alexandre de Moraes para classificar os que foram presos no dia 8 de janeiro ou em torno do dia 8 de janeiro. Esse inquérito é baseado em métodos absolutamente inconstitucionais e ilegais. Esse é o terceiro degrau. O primeiro degrau é o da dosimetria. Numa solução política, se engendrou, se planejou algo que reduzisse um dos defeitos, que é a mão pesada, penas despropositadas. 14 anos para a dona Débora, que passou o batom na estátua da Justiça. No mesmo país em que o judiciário tem solto, tem liberado réus confessos da ladruagem na Lava Jato. O sujeito confessou que roubou, devolveu o dinheiro roubado e foi anistiado pelo judiciário. Então, esse choque de realidade é uma agressão à sociedade e ajuda à lamentável polarização crescente que a sociedade vive. Então, veja bem, um inquérito que ensejou essas penas está sendo questionado. As penas são exorbitantes. Então, começou-se pela primeira etapa, dosimetria. Vamos aliviar a mão pesada que se baseou em questões altamente questionáveis. Como eu falei, o inquérito. O segundo degrau é o da anistia. O Brasil sempre, e todas as nações democráticas fizeram uso da anistia para distensionar a sociedade. Aqui, nós estamos vendo essa radicalização decorrente do tratamento diferenciado de ladrões e de supostos golpistas, de um golpe que não aconteceu. Pela ordem, o presidente vetou, nós temos a obrigação de apreciar o veto. Eu creio que, se houver esta sessão, quando houver, o veto será derrubado, porque foram 48 votos a favor, no mínimo 49 votariam, é que um voto foi perdido no curso do dia da votação, contra 25. Eu acredito que vai ser vetado. Aliás, que o veto vai ser derrubado. Agora,
Eu tinha dito, se o presidente vetar essa primeira providência, esse primeiro degrau da escada, no dia que ele vetar, eu apresento o projeto de lei da anistia. E eu fiz. E o senhor sempre, desde o início, sempre afirmou que queria mesmo era a anistia. Eu não sou a favor da dosimetria, porque eu questiono o inquérito e questiono a criminalização de pessoas que não praticaram nenhum. Quer dizer que a Débora conspirava contra a democracia, pela derrubada do Estado Democrático de Direito, isso é uma ficção. Mas a primeira turma... Senhor relator, senador Beto Faro, e requerimentos aprovados na reunião anterior. Realizamos na semana passada a audiência com os representantes do governo e teremos hoje a participação dos representantes das associações e federação dos pescadores e pescadoras. A audiência será dividida em 2 mesas de exposição, cada uma seguida de um tempo para indagações dos parlamentares aos respectivos participantes. Convido agora para tomar assento à mesa os seguintes convidados: Edivando Soares de Araújo, presidente da Confederação Nacional de Pescadores e Agricultores; Raimunda dos Santos e Souza, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca; Valtim Quintino da Rocha, presidente da Federação dos Pescadores e Agricultores do Estado de Minas Gerais; José Fernandes Barra, presidente da Associação da Pesca e Aquicultura do Estado do Pará; Pedro Oliveira dos Santos, presidente da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Ceará. E irá participar de forma remota o senhor Jânio dos Santos Menezes, representante dos pescadores do Estado do Amazonas. Você pode dar 5 minutos, 3 minutos? Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br, e-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 5 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Com a palavra, o senhor Edivando Soares de Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Josenildo, do senador Beto Faro, eu cumprimento a todos da mesa e a todos vocês. Bom, pessoal, é lamentável, né, que a gente está aqui mais uma vez discutindo assuntos para resolver fraude da pesca, né, porque com todo esse aparato, a vítima sempre é o pescador. É sempre o pescador que sofre, né? Então a gente precisa, né, mais uma vez aqui tomar atitude, né? Presidente, como eu já falei, quando foi discutido lá na medida provisória 1303, eu falei e volto a repetir: tem que se dar responsabilidade para as entidades. Tem que parar com esse negócio de tirar a carteira de pesca em qualquer esquina. Porque isso aí foi um inchaço lá no governo passado. Quando começou isso aí, eu já falei para o secretário da época que isso ia acontecer. Porque já era uma coisa prevista. Hoje nós temos aí despachante que eles têm mais de 1.000, 2.000 pescadores. Agora a pergunta que eu faço: são pescadores? Onde está a responsabilidade das entidades? Simplesmente o governo quis limpar as entidades, ameaçou até jogar esse seguro-defeso para as prefeituras, tirando a responsabilidade das entidades.
Então, as entidades, ela tem que ter a sua responsabilidade. Ela tem que ter o seu papel perante a sociedade, perante a categoria de pesca. Eu fui ali para a Ilha do Marajó, Piauí, Paraíba, Amazonas, Pará, e a gente vê a dificuldade que os pescadores têm. E com tudo isso aí que está acontecendo, é o pescador que está pagando. Então, a gente precisa, presidente, rever uma lei justa para o pescador. Esse relatório do Ministério do Trabalho para o pescador, isso aí é o fim. Isso é pescador não receber. Igual eu estava conversando com o João Paulo do Ministério, na realidade, o entrevistador, ele tem que ler a pergunta para o pescador e ler as 4 alternativas que tem. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Simplesmente ele está lendo a alternativa e ele está marcando uma resposta qualquer que ele acha que é conveniente. Por isso que a gente conversa com todos os pescadores. A número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 3.780 de 2023, do deputado Kim Kataguri. Japonês é enrolado. Projeto de Lei número 4.553 de 2023, do deputado Túlio Gadelha. E projeto de decreto legislativo número 5051, 2026, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Nós, inclusive, aqui, ao procedermos a indicação dos projetos que serão discutidos hoje, né, inclusive do deputado Kim Kataguri, de São Paulo, a gente verifica exatamente um conteúdo programático importante para o Brasil, assim também como do ilustre deputado Túlio Gadelha, pernambucano, que bem representa o Estado e que já encaminhado ao Senado, esse projeto de lei 4.553 do deputado federal Túlio Gadelha, ele também é da maior alcance da expressão e com muita especificidade para o interesse nacional. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. E como próximo orador, enquanto se dirige ao plenário o senador Paulo Paim, se dirige à tribuna, será o próximo orador inscrito, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Como sempre, presente e sempre disponível para falar das coisas importantes do Ceará, obviamente, e do Brasil. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Chico Rodrigues, senador Exalci, senador Gigão, meu querido e sempre presente Cajuru. Presidente, eu vou insistir com um tema que eu venho falando já há algumas décadas, na verdade, né? Volto à tribuna para reafirmar a minha convicção, que carrego há muito tempo, da necessidade do fim da escala 6x1 e a redução de jornadas de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial.
Trata-se de uma medida de justiça, modernização no campo do trabalho e, ao mesmo tempo, fortalecimento da economia brasileira. Recentemente, o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, repito, as micros e pequenas empresas, SEBRAE, afirmou algo que merece reflexão. Disse ele: quanto mais abelha, mais mel. Uma metáfora simples, mas poderosa. Quanto mais trabalhadores valorizados, descansados e motivados, maior será a produtividade, maior será o consumo, maior será o crescimento econômico. Empreendedores também querem qualidade de vida. O levantamento do SEBRAE mostra que a maioria dos empreendedores avalia que o fim da escala 6x1 será positivo e que não haverá impacto negativo nos negócios. Décio Lima avalia, falando pelo SEBRAE como presidente, que a redução da jornada representa a eliminação de um atraso histórico. E eu concordo. Não estamos falando de retrocesso, estamos falando de modernização, estamos falando de dignidade humana. O Brasil não pode continuar sustentando um modelo que esgota o trabalhador e compromete sua saúde física, mental e familiar. Volto mais uma vez a falar do presidente do SEBRAE. Diz ele: vejo como um passo necessário de modernização a escala 6x1 é um modelo arcaico, segundo ele, do qual eu concordo, herdado do sistema fordiano de mais de 100 anos atrás, da fábrica da construção de cadeias produtivas e que induziu, naquele momento, a economia no mundo. Então, um processo produtivo, como aquela visão antiga, hoje é inimaginável dentro de um contexto de uma economia moderna. Além disso, é que o Brasil precisa, para estabelecer um processo de inclusão e de valorização daqueles que constroem efetivamente a riqueza do nosso país, pulverizado em toda a complexidade da economia. Enfim, são os trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão no grande universo, que são as micros e pequenas empresas, aí fecho aspas, das palavras do presidente do SEBRAE, Décio Lima, que defende, como presidente, as micro e pequenas empresas. O próprio SEBRAE realizou um levantamento chamado a 9ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, que mostra que a ampla maioria dos empreendedores avalia que o fim da escala 6x1 será positivo e não trará impacto negativo aos negócios. É verdade que cerca de 32% apontaram que existe dúvidas quanto ao impacto, ou seja, praticamente 70% a favor e 32% ficaram em dúvida. Especialmente setores como beleza, academia, logística, agronegócio e economia criativa. Esses dados precisam ser considerados com seriedade e muito diálogo, mas também é verdade que a maioria não vê prejuízo estrutural. E mais, o SEBRAE afirma estar preparado para auxiliar as micros e pequenas empresas nesse processo de adaptação. Ou seja, não se trata de abandonar ninguém, o empreendedor, a própria sorte, não. Trata-se de construir juntos uma transição responsável, planejada. Décio Lima, presidente do SEBRAE, também alertou que não devemos olhar essa mudança apenas por um custo de 1% momentâneo na planilha. Abre aspas. Se o trabalhador atua sob um regime que beira o conceito escravocrata, a produtividade sofre com as pessoas que não vão trabalhar com entusiasmo e paixão.
não pode ser mera obrigação cruel, como uma disputa entre capital e trabalho. O resultado é muito superior a isso. Por fim, a escala 6x1 trará esse fôlego novo para as cadeias produtivas. Por fim, o fim da escala 6x1 trará esse fôlego novo para as cadeias produtivas. Por isso, esperamos que esse ano mude para 5x2. Sempre que o Brasil busca se modernizar, surgem resistências conservadoras que enxergam apenas como se fosse um impacto imediato e não os ganhos estruturais. Foi assim com a jornada de 8 horas, foi assim com as 44 horas, foi assim com o 13º salário, foi assim com o salário mínimo, foi assim com as férias remuneradas. A história demonstrou que ampliar direitos fortalece o mercado interno e dinamiza a economia. Não tenho dúvidas que o fim da escala 6x1 e caminharmos para a jornada de 40 horas semanais vão representar um avanço civilizatório. Mais tempo para a família, mais tempo para a qualificação profissional, mais tempo para o descanso, mais tempo para o convívio social, mais saúde, mais dignidade. O trabalhador com dignidade produz mais, consome mais, move a economia. Portanto, essa não é uma pauta contra o empreendedor, pelo contrário, é uma pauta favorável ao crescimento. É uma pauta favorável ao Brasil, a favor de um modelo de desenvolvimento que combina justiça social com dinamismo econômico. O fim da escala 6x1 é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. É uma necessidade histórica. É hora do Brasil dar esse passo com diálogo, com responsabilidade, com muita coragem. Por fim, presidente, quero falar de Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. Hoje, pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a regulamentação da profissão de cuidador das pessoas e é um grande avanço para essa categoria, cresce dia a dia. Quero aqui cumprimentar o senador Chico Rodrigues, autor da proposta PL 76-2020, que trata dos cuidadores de idosos, aqui eu deixo bem claro, trata das crianças, pessoas com deficiência ou com doença rara. O texto foi analisado em conjunto com outras proposições, o PL 5178-2020, de nossa autoria, o PL 5300-2023, do senador Carlos Viana. Eu sou o presidente, por isso aqui é homenagem a Vossa Excelência. O mais antigo tem que encabeçar. E o seu projeto é o mais antigo. Veio antes que o meu, veio antes do senador Viana, e é natural que a relatora, de forma sábia, seguiu essa orientação que nós sempre damos para os projetos na casa. De forma sábia e coerente, a líder senadora Augusto Brito, relatora do projeto, reconheceu que o seu projeto encabeça essa discussão e os outros contribuíram com sugestões no texto final que ela estabeleceu e que já vinha no seu projeto para a profissão, como, por exemplo, ser maior de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental e curso de qualificação profissional e não possuir antecedentes criminais, além de permitir que os cuidadores sejam contratados como empregado seletista e como empregado doméstico, como se for o caso, com carga horária máxima de 8 horas diárias, semana onde o regime seja de 12 horas, porque tem muitos que trabalham 12 por 36, né? Também é permitido com empreendedores. Aí termina, senhor presidente. A demanda por contratação de cuidadores cresce muito dia a dia, impulsionada pelo aumento de pessoas com doenças crônicas. E aí vamos em frente, avançando sempre na busca da longevidade da população. É isso, presidente. Parabéns a Vossa Excelência pela aprovação do projeto hoje pela manhã. Caro senador Paulo Paim, primeiro eu gostaria de comentar rapidamente sobre o discurso de Vossa Excelência em relação ao fim da escala 6x1. A gente verifica que é exatamente a valorização dos trabalhadores e o que leva
às pessoas uma melhor qualidade de vida, né? Quando Vossa Excelência comentou aí a respeito das declarações do presidente do SEBRAE, Décio Lima, Vossa Excelência trouxe a compreensão coletiva, o pensamento do SEBRAE, essa instituição importantíssima para o Brasil, que irriga a economia brasileira através do empreendedorismo, mostrando que esse fim da escala 6x1, ela não vai causar nenhuma perda para o país. Pelo contrário, vai dar um grande ganho de qualidade. E Vossa Excelência, que sempre está na vanguarda dessas discussões trabalhistas, Vossa Excelência traz a compreensão coletiva exatamente que você vai melhorar a qualidade de vida do servidor, você vai dar melhores condições de descanso, convivência com a família, tempo para se dedicar também de uma forma intelectual àquela área em que ele se dedica, se capacitando cada vez mais e, por que não dizer, abrindo novas portas para novos empregados que eventualmente estão esperando o momento de ocupar um espaço, mas as empresas, em função da economia, ainda não conseguem abrir uma larga avenida de geração de emprego. E, nesse caso, especificamente, no nosso entendimento, e o mundo informatizado hoje leva a isso, mesmo nas profissões onde praticamente é utilizado mais a ação física, né, ou a operação física do homem ou da mulher, nós temos certeza que, de toda forma, ela vai beneficiar e com uma característica que Vossa Excelência deixou bem claro aqui, sem prejuízo do salário, que é isso, na verdade, que agrega valor, inclusive, na qualidade do projeto, né? Porque alguns poderiam pensar, mas o fim da escala 6x1 vai haver uma redução também de salário. Não, o salário é um direito adquirido e, obviamente, nós queremos o bem-estar da população brasileira, né? Então, parabéns pelo comentário de Vossa Excelência. Eu quero agradecer aqui também o comentário que Vossa Excelência fez a respeito da aprovação do meu projeto, que regulariza a situação dos cuidadores de pessoas, né, idosos, crianças, portadores de doenças raras, porque nós sabemos que aos milhares no Brasil inteiro exercem essa profissão tão necessária e, como disse a nossa... Em vários comentários que foram feitos ao longo da sessão após a senadora Augusta Brito, que tão brilhantemente na CAI relatou o nosso projeto, ela disse que tinha apenas uma queixa a fazer, né, em relação ao projeto. É que, por eu ter sido autor, eu estava beneficiado e estava defendendo em causa própria, pela idade. Eu também, o senador Paulo Paim, estamos nessa mesma vereda. Mas o certo é que nós estamos, na verdade, com esse projeto, dando... acima de tudo, condições para aqueles cuidadores de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência, enfim, possam ter a sua atividade regulamentada, sim. É um dever do Estado e é um direito do cidadão realmente ter essa oportunidade de ver regulamentada a sua profissão. Portanto, eu fico muito feliz porque a unanimidade dos meus colegas senadores que estavam na comissão depois se manifestarem. Vossa Excelência, que foi de uma gentileza irretocável, porque tinha um projeto em igual teor também, mas reconhecendo que nós tínhamos sido o primeiro a apresentar o projeto em 2020, Vossa Excelência compreendeu e apenas apensou ao projeto da nossa autoria. Portanto, isso mostra a grandeza de Vossa Excelência. Então, muito obrigado pelo comentário. Senador Paulo Paim. Continuando a lista dos oradores inscritos, no pequeno expediente, passa a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, quero cumprimentar senador Jorge Cajuru, senador Isalci Lucas, senador Paulo Paim, que acabou de subir aqui à tribuna, cumprimentar todos os assessores, funcionários dessa casa e o brasileiro que está nos assistindo agora. Muito obrigado.
Brasileiro que tem despertado, e eu estou feliz, eu cada vez mais tenho fé e esperança que a virada está próxima e vai ser esse ano. Mas o jogo bruto resiste, o jogo bruto não vai largar o osso fácil, não. E depois das revelações escandalosas, tanto do maior escândalo do sistema financeiro do Brasil, do Banco Master, como da maior fraude previdenciária do mundo, do INSS, a gente ouve rumores aqui de quererem melar, levar para o tapetão uma votação totalmente democrática, que eu vou provar aqui, inclusive com precedentes nesse plenário. Soubemos que o presidente Davi Alcolumbre pediu à Advocacia Geral do Senado, que tem, claro, sem dúvida nenhuma, os melhores profissionais de advocacia, eu não tenho a menor dúvida. Mas, muitas vezes, acontece, e faz parte do jogo, vamos dizer assim, daquela vontade do presidente, de uma linha de recurso prevalecer. E nós não estamos aqui para brincar. Eu quero alertar que o Brasil espera uma decisão soberana, que a decisão independente e totalmente legítima da CPMI do INSS seja mantida. Porque foi totalmente fiel ao regimento interno. E, senhor presidente, eu vou aqui ler, inclusive, o precedente que o próprio Davi Alcolumbre leu do lugar que o senhor está sentado. Em 2019, quando nós chegamos aqui. Então, antes de abordar a imperiosa necessidade de prorrogação da CPMI do INSS, que está mostrando a roubalheira dos aposentados, pensionistas, deficientes, viúvas, mais pobres do Brasil, e antes de também mostrar a necessidade da imediata instalação da CPMI ou CPI do Banco Master, que o Brasil está careca de saber que precisa fazer, e essa casa tem o dever de fazer isso, eu quero mais uma vez explicar o fiel cumprimento do regimento dessa Casa Revisora da República na votação que aprovou a quebra de sigilos de Lulinha, filho do presidente da República, de banqueiros, de plano de voo, de tanta gente poderosa na última quinta-feira. Por isso que estão querendo blindar de todas as formas. Naquela sessão, a bancada governista, mais uma vez, adotou uma estratégia com o objetivo de proteger qualquer investigação relacionada ao roubo escandaloso, bilionário, que os menos favorecidos desse país sofreram. Por quê? Porque teme que envolvam autoridades ligadas ao governo e a políticos poderosos. A estratégia foi colocar em votação todos os requerimentos em bloco, com o objetivo de derrubar a pauta. Olha só. Foi então solicitada uma votação nominal e o painel registrou a presença de 31 parlamentares. A sessão teve continuidade, com a votação de quebra de sigilos de Lulinha e outros requerimentos, foram mais de 80, que teve maioria clara pela votação simbólica. A partir daí começou a confusão pela pressão da tropa de choque. E eu tenho que falar tropa de choque mesmo, do governo Lula, porque partiram para agressão, para intimidação do presidente Carlos Viana, do relator brilhante Alfredo Gaspar e de colegas que estavam ali para proteger o andamento com civilidade daquela votação, daquela sessão. O exemplo tem que partir de cima, nós temos que dar o exemplo. E não partir para tabefe, para pontapé, para quebradeira. Porque houve uma quebra de sigilo, a verdade tem que vir à tona. Quem tem medo da verdade? Então, senhor presidente, o
O presidente Carlos Viana, nosso colega aqui, procedeu 2 vezes à contagem manual dos votos, citando nome a nome, e nenhuma delas atingiu o número de 16 votos, que seriam necessários, pois o painel registrou a presença, repito, de 31 parlamentares. Ele contou 7, mesmo que tivesse 14, 15, não interessa, perdeu. Perdeu, tem que aceitar perder e não querer pegar a bola do jogo e levar para choramingar com o presidente da casa, que não deve jamais interferir. Seria um precedente terrível, a primeira vez na história do Senado que uma presidência da casa iria interferir numa comissão soberana. Espero que isso não vá acontecer. Mas olha o precedente de que tem que ser respeitado essa votação simbólica com o painel aberto. Mas eu repito, mais uma vez, o presidente Carlos Viana agiu com serenidade e responsabilidade, seguindo fielmente o regimento interno da Casa, em seu artigo 293, que regula essa questão, exigindo um intervalo mínimo de 1 hora entre 2 votações nominais. Olha só, todo mundo sabe disso. Esse é o critério consolidado e correto para impedir obstrução irregular nas votações, tanto nas comissões quanto no plenário. São, portanto, muitos os precedentes, e eu, senador Jorge Cajuru, senador Exalci, vocês sabem, nós juntos participamos de praticamente todas as CPIs e CPMIs aqui dessa casa. E eu, muitas vezes, como titular, e eu já vi várias votações iguais, com o mesmo critério. Mas agora querem mudar a regra do jogo na hora do jogo. Atenção, Brasil! Aí, vou trazer aqui o precedente clássico. Vale a pena recordar o dia 28 de maio de 2019. Durante a votação da medida provisória 870, que cuidava da reestruturação administrativa do governo com redução do número de ministérios, lembram? A gente estava começando aqui. Como o próprio Congresso decidiu alterar a vinculação do COAF, deixando no Ministério da Economia, foi feito um destaque para o órgão ficar no Ministério da Justiça, que é mais correto. Essa proposição foi rejeitada através do voto simbólico. Eu, senador Eduardo Girão, em 2019, primeiro ano, eu imediatamente questionei o resultado junto ao presidente Davi Alcolumbre, do microfone ali, perto onde o senador Cajuru está. Pois tínhamos maioria em plenário naquele momento. O presidente Davi Alcolumbre fez então a contagem manual dos votos contrários presentes em plenário e comparou com o número total registrado no painel. Ou seja, fez exatamente como procedeu o presidente senador Carlos Viana. Portanto, é incabível qualquer iniciativa no sentido de anular a votação da CPMI. Ele contou aqui 31 votos. No painel tinha 60. Eu lembro que o nome do senador Cajuru foi também contado, o meu, de outros colegas aqui, mais de 30. Mas nós perdemos, mesmo tendo maioria física aqui, clara. Nós perdemos porque no painel estava contando outros que não estavam. Olha só, senhor presidente, para encerrar essa situação. É fundamental a prorrogação dessa CPMI por pelo menos 60 dias. É urgente e inadiável. Apesar de todo o esforço da bancada governista em dificultar os trabalhos, a CPMI do INSS vem avançando porque tem um presidente e um relator verdadeiramente independentes. É uma audiência total na TV Senado, na TV Câmara. O povo brasileiro acompanha com sede de justiça. É uma CPI de sucesso. Então, senhor presidente, demonstrando a importância da CPMI, que vem atendendo ao clamor da sociedade, o próprio Lulinha já teria admitido publicamente, junto com interlocutores, saiu publicamente no jornal Estado de São Paulo, seu vínculo com o careca do INSS, que obviamente
não se resume ao pagamento da viagem a Portugal. Tem um hotel de luxo. A gente precisa saber se é muito mais que isso, porque é citado uma mesada, um mesadão de R$300 mil por mês pela própria Polícia Federal, do Lulinha, e 25 milhões de luvas. Como é que a gente não vai fazer o nosso trabalho e se aprofundar para ver se isso é verdade, quem é culpado e quem não é? Se eu me der 1 minuto a mais, eu me comprometo a encerrar, já agradecendo aos colegas a benevolência e ao presidente. Então, senhor presidente, o povo brasileiro não suporta mais tantos escândalos de corrupção e tanta impunidade. Essa CPMI pode ser um instrumento histórico para enfrentar a profunda degradação moral que assola a nação brasileira, envolvendo autoridades dos 3 poderes da República. Eu encerro com esse profundo pensamento, nos deixado há 800 anos por um dos maiores filósofos e teólogos da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, abro aspas. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Então, senhor presidente, que o nosso presidente da Casa Revisora da República, daqui a pouco estará aqui, não caia nessa armadilha de tentar anular uma decisão totalmente soberana. Que Deus abençoe, porque temos precedentes. Muito obrigado. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência terá mantido nos segmentos de controle, mas, acima de tudo, divulgado nos meios de comunicação desta Casa o seu pronunciamento, né, para que possa, na verdade, legitimar a vossa manifestação aqui nessa tarde, hoje, dia 3 de março de 2026. Será a Vossa Excelência assegurado. De 26, perdão. O nobre senador Cajuru, sempre atento. Muito obrigado aí pela correção. Em comunicação inadiável, passo a palavra ao senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, manchete hoje do Correio Brasiliense. BRB pode parar sem o projeto de lei. Ou seja, a forma que eles encontraram de aprovar o projeto da Câmara Legislativa foi chantageá-los. Ou seja, olha, se vocês não aprovarem, vão fechar o banco. O banco vai ser fechado, liquidado. E vai trazer consequências, porque vários serviços públicos, que estavam inclusive com empresas, com contratos, foram rescindidos para o BRB tomar conta, como vários projetos sociais, na hora, e outros projetos. Agora, o projeto é tão inconsistente que eu estou aqui com o relatório da Câmara Legislativa, uma nota técnica dos consultores. Eu só vou ler aqui os principais riscos com relação a esse projeto. Primeiro, o risco ao patrimônio público, a ausência de laudos de avaliação, desafetação genérica em bloco, sem análise individualizada e possível desvio de finalidade destinada de bens das estatais envolvidas. Ou seja, mandaram um projeto com 12 terrenos, sem avaliação individual, sem desafetação, porque lá são áreas públicas. O outro risco de responsabilidade fiscal, omissão de demonstrativo de impacto fiscal, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, a ausência de compatibilidade da LDO, também na Lei de Responsabilidade Fiscal, resultado nominal negativo de 839,3 milhões e risco de inflação do artigo 42 também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, contraria completamente a Lei de Responsabilidade Fiscal essa proposta do governo, do governador do DF. Risco de governança, descumprimento da resolução do Conselho de Administração da TerraCap, porque não tem ausência de deliberação formal dos conselhos. Todos eles têm conselho, conselho de administração, comitê de auditoria, nenhum deles tem nenhuma deliberação formal com relação a isso. Risco moral, capitalização sem reforma prévia de governança e controle
das efetivas repete o padrão histórico que levou à liquidação dos bancos estaduais. Está aí no mesmo ritmo daqueles bancos que foram, 33 bancos, que foram liquidados na época do Fernando Henrique. Risco da prestação de serviços públicos essenciais. O governador mandou o imóvel da SEB, da CAESB, que são serviços essenciais. Está na liquidação, está na venda, na autorização para vender. O CETRAD, que é o Centro Administrativo, também da mesma forma. Coisas absurdas. Então, é importante os deputados distritais analisarem bem essa nota técnica, porque é um prejuízo imenso aqui para o Distrito Federal. Eu tenho a solução, senadora Damares. Se o governador, talvez, pegar os bens que ele adquiriu depois da posse dele, do primeiro mandato, e colocar os bens dele como garantia, eu acho que resolve o problema. Porque é muito simples. Os caras fazem um rombo de 10 a 12 bilhões. E aí quem paga a conta é o contribuinte, é a sociedade, é o povo, com lotes, com terrenos da CAESB, da SEB. Tinha 2 do Parque do Guará ainda, retiraram com a pressão lá na Câmara. Então, é tão absurda essa proposta que realmente é um cheque em branco. Os deputados já deram um cheque em branco para comprar o Banco Master. E parece que não aprenderam que isso aqui traz um prejuízo imenso para a população. E aí, eu vou dizer ainda, mesmo vendendo esses imóveis, que não tem como vender aí no mês de março, ainda vamos ter problema, porque o rombo é muito maior. Ninguém sabe o tamanho desse rombo, porque só o investimento do Banco Master foi 12 bilhões e 200. Eu fico imaginando, a TIRRE, que é um fundo individual, lá, picaretagem, vende um papel que não existe, sem documento, sem nada, por 6 bilhões. O Master comprou do TIRRE, 6 bilhões, não pagou, não recebeu o documento e vendeu para o BRB por 12.200. Como é que pode um banco que tem auditoria, que tem controles e mais controles, fazer um investimento de 12 bilhões sem avaliar se realmente tem ainda alguma garantia, se tem algum documento? Não é possível. Senador Exalci, posso fazer uma parte? A gente precisa deixar bem claro para a população do DF que nós, senadores, que representam o DF nessa casa, os 3 senadores do DF, foram notificados da compra do Master pelo BRB pela imprensa. E aí eu me senti muito mal com isso, porque, peraí, eu decido os assuntos do DF. Como é que eu não fui consultada antes? Aí eu descubro que os deputados da Câmara Legislativa também foram notificados pela imprensa, até a vice-governadora. Ela ficou sabendo pela imprensa. O que nós temos uma situação muito grave, mas eu quero lembrar a Brasília e ao nosso querido DF, que os 3 senadores aqui nessa casa não se omitiram a partir do primeiro momento que descobriram. Nós temos imagens, fotos, documentos da nossa atuação. Nós estamos preocupados. E eu sou base do atual governo. Mas não é porque eu sou base que eu vou me omitir. Então, o seu discurso, a sua indignação cabe. Nós vamos ter que encontrar uma solução. Cajuru é muito grave o que está acontecendo no DF. E eu ter que ouvir, Exalci, dos meus colegas senadores. Por exemplo, senador Omar Aziz é o mais indignado. Porque ele disse, salvei o fundo constitucional de vocês, lutei por vocês no DF, para vocês agora estarem fazendo isso. Então, que meus colegas saibam que nós 3 senadores também estamos tão surpresos com tudo isso como os senhores dos outros estados. Mas nós não nos omitimos. E só para encerrar, desculpa, senador Exalci, só nessa casa tem 3 frentes de investigação. A CPMI do INSS está investigando, o grupo de trabalho que eu e o senhor fazemos parte na CAI está investigando, e agora também a Comissão de Fiscalização e Controle Financeira também está com uma proposta lá. E a gente vai descobrir o que aconteceu e nós queremos responsabilizar quem errou ou quem roubou. Obrigado. Para concluir, presidente, tendo em vista a fala da senadora Damares, só para justificar, porque teve uma reportagem com a declaração da vice-governadora, afirmando, inclusive, que o patrimônio do BRB é de 100 bilhões. Conversa fiada. O patrimônio do BRB hoje é negativo, é déficit. 100 bilhões são depósitos que foram feitos pelos tribunais de justiça,
não é? Dinheiro que está depositado, mas que tem o passivo muito maior. Você tem o ativo, que é patrimônio, mas tem a dívida. Então, se você computar entre o passivo e o ativo, o prejuízo é imenso. Por isso é que o banco está pedindo pelo menos 6 bilhões e 600, que nem isso pode ser aprovado, porque a lei de responsabilidade fiscal tem limite, em função da receita corrente líquida. O máximo seria 6 bilhões e 200. Até nisso, não observaram o relatório. Então, presidente, te agradeço, mas a solução está aí, senador Cajuru. Se o governador Ibanez oferecer os bens que ele adquiriu depois da posse, estou falando antes não, depois da posse, tenho certeza que garante a retirada, ou realmente conseguiu um empréstimo para salvar o banco do BRB. Obrigado, presidente. Senador Exalci, também gostaria de contribuir com o vosso pronunciamento, porque estamos vivendo isso praticamente em todos os estados. Como líder do Bloco Vanguarda, toda segunda-feira estamos ali reunidos, junto com a CPMI do INSS. E a cada reunião a gente percebe que o esquema montado foi o mesmo. Tanto para o Banco Master, como a questão dos consignados, como o INSS desviando, né, o recurso dos nossos aposentados, velhinhos e velhinhas. E essa CPMI que está sendo a CPMI do combate à pouca vergonha que aconteceu no Brasil. Portanto, Vossa Excelência aborda essa situação de Brasília que está deixando todo o Brasil preocupado, porque a partir da Bahia chegou em Brasília e está chegando tudo isso em praticamente a muitos estados brasileiros e, o pior, a previdência de muitos municípios brasileiros. Imagina o governo ainda querer devolver o recurso da Previdência com recurso da própria, devolver para os aposentados que foram lesados com recurso da própria Previdência. Isso é um absurdo, porque quem está pagando a Previdência hoje, claro que ele perde o sono, claro que as pessoas ficam sem saber o que fazer, porque está contribuindo, daqui a pouco a Previdência do Brasil vai quebrar. Então, portanto, essa CPMI tem que ser ampliada, não pode encerrar, temos que abrir a CPMI do Banco Master. A Comissão de Assuntos Econômicos está fazendo um trabalho, mas acredito que não é suficiente, dado o volume que roubaram do sistema financeiro, o maior escândalo do Brasil. E, claro, hoje, cada dia, a gente percebe que esse esquema todo era um só. Tudo juntos para fazer com que esse Brasil possamos viver esse momento de intranquilidade. E o pior, nós precisamos de investimento. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, a credibilidade do sistema financeiro é fundamental. Nós vivemos o PROE, quando o governo federal, à época, colocou bilhões para que o sistema financeiro brasileiro tivesse credibilidade e sustentabilidade. E esse recurso foi dinheiro do povo brasileiro. Nós vamos ter que, novamente, o cidadão que está pagando imposto, que está lá esperando o benefício, né? Que chegue à creche, que chegue à escola, o cidadão que paga imposto, ele não tem tempo de esperar. Olha, o seguro-defeso, senador, até agora o governo não cumpriu com o seguro-defeso. Os pescadores que cumpriram a lei, não depedraram, estão sem receber o seguro-defeso, porque o dinheiro foi desviado. Então, eu quero aqui parabenizá-lo pela sua postura e tenho certeza que teremos que ser muito firmes aqui para que a gente possa esclarecer e trazer para a população brasileira pelo menos esperança. É isso, senhor presidente. Obrigado. Quero convidar agora o senador Jorge Cajuru, nosso vizinho de Goiás, que temos ali o Rio Araguaia que nos une, né? Então, Jorge Cajuru, esse combatente, vibrante, competente parlamentar. Que bom, inicialmente, né, que a saúde restabelecida também, né, Cajuru? Graças a Deus. Bom, primeiro um privilégio tê-lo na presidência deste Senado, desta sessão, voz respeitada do nosso Mato Grosso, Wellington Fagundes. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, o assunto na tribuna neste 3 de março de 2026 é o fim da escala 6x1, pela qual o empregado trabalha 6 dias por semana e tem 1 dia de descanso. O que se busca, ao menos, é a redução da jornada para 40 horas semanais, o que levaria a escala 5x2,
5 dias de trabalho para 2 dias de descanso. Hoje, a média da jornada brasileira, segundo a Organização Internacional de Trabalho, é de 39,1 horas semanais. Ou seja, tornar lei a jornada de 40 horas semanais, realidade no serviço público e em vários setores da iniciativa privada, não deveria ser um bicho de 7 cabeças. Mas, estranhamente, têm crescido as resistências à possível mudança, com argumentos até, a meu ver, esdrúxulos. Exemplos: dou. Ócio demais faz mal à saúde. E 2 dias de folga significa maior exposição do trabalhador às drogas e tentações como jogos de azar. A poderosa Confederação Nacional da Indústria alega que a redução da jornada aumentaria o custo do emprego formal para as empresas, causando ainda retração econômica, mais inflação, dificuldade para as micro e pequenas empresas e consequente aumento da informalidade. Do lado oposto, senhoras e senhores, meus únicos patrões, uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos revela que a redução da jornada poderia gerar mais de 3 milhões de novos postos de trabalho. Já um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indica que a redução da jornada de trabalho teria um custo inferior a 1% em grandes setores da economia, como indústria e comércio, plenamente absorvível. Segundo o IPEA, os setores de serviços que defendem mais de mão de obra podem sim precisar de uma transição gradual para a nova jornada de 40 horas. Isso poderia incluir contratação de trabalhadores em meio período para suprir tempos de funcionamento nos fins de semana. Para mim, são injustificáveis as previsões apocalípticas contra uma medida que, a rigor, não passa de um avanço civilizatório, adotada em muitas nações democráticas. No Reino Unido, estudos indicam um aumento da produtividade com menos carga de trabalho. Na França, houve redução da jornada para 35 horas semanais, constatando-se melhoria da qualidade de vida e saúde do trabalhador, com redução do estresse, menos afastamento por doenças e mais equilíbrio na relação vida-trabalho. Mas, no Brasil, tudo é mais difícil quando se almeja algum benefício para quem trabalha. As primeiras greves em solo brasileiro, reivindicando a redução da carga de trabalho, aconteceram no início do século XX, quando era comum a jornada diária superior a 10 horas e descanso somente nos domingos. Mas a conquista só veio para valer no governo Getúlio Vargas, quando, em 1943, a jornada diária de 8 horas, 48 horas semanais, e descanso aos domingos ganhou abrangência com a histórica CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Nova conquista só 45 anos depois, a duras penas, depois de muitos embates, a Constituição de 1988 garantiu a jornada máxima de 44 horas semanais. E agora, passados 38 anos, os trabalhadores batalham para que seja garantida por lei a jornada de 40 horas semanais, com a substituição da escala 6x1 pela 5x2, que tem impacto familiar positivo.
permite mais igualdade de gênero na divisão de tarefas domésticas e maior participação do país e dos pais na criação dos filhos. Até em respeito ao ciclo histórico, mudanças em favor do trabalhador, só de 4 em 4 décadas, a redução da jornada se impõe. Apesar dos posicionamentos contrários, alguns razoáveis e outros que apenas servem para explicitar as nossas mazelas sociais. Não podemos jamais esquecer que no século XIX o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura e que hoje, em pleno século XXI, ainda registra frequentes denúncias de trabalho análogo à escravidão. Redução da jornada de trabalho já. Agradecidíssimo, ótima semana, Deus e saúde, nosso país, nosso Senado Federal, todos os funcionários da casa, da mesa, que são o maior patrimônio do nosso Senado Federal. Obrigado, querido presidente, senador mato-grossense, que orgulha esse estado querido, Wellington Fagundes, enquanto a nossa pernambucana, que orgulha o Pernambuco e o Brasil, senadora Tereza Leitão, ocupa a presidência para o Wellington ocupar a tribuna. Agradecidíssimo. Muito obrigada, senador. Com a palavra, o senador Wellington Fagundes. Senhora presidente, eu quero falar aqui sobre 2 temas. Primeiro, dizer que hoje não estamos apenas lembrando de uma data, estamos reconhecendo uma trajetória. São 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Uma história que atravessou império, república, crises, mudanças políticas e transformações profundas no mundo. Quero cumprimentar aqui a Câmara dos Deputados por esta sessão solene que agora há pouco aconteceu, quando o Parlamento presta uma homenagem como esta. O Parlamento não está olhando para trás com saudosismo, está reafirmando valores que ajudaram a formar o Brasil. Em 23 de janeiro de 1826, ainda nos primeiros passos da nossa independência, o Brasil enviava seu representante ao Vaticano. Ali começava uma relação construída sobre algo que, para mim, é fundamental na política e na vida pública, que é o diálogo. 2 estados soberanos, 2 instituições distintas, mas uma mesma convicção, a de que pontes constrói mais do que muros. Esse bicentenário não é apenas memória histórica, é uma afirmação de princípios permanentes. Defesa da dignidade humana, promoção da vida, justiça social e solidariedade com os mais vulneráveis. Esses valores não pertencem a um governo ou a uma época, eles pertencem à civilização. Portanto, no dia 8 de maio do ano passado, estive em Roma, representando a Frente Parlamentar Católica, em nome do senador Marcos Pontes, justamente no dia em que o Vaticano anunciava o Papa Leão XIV, na Praça de São Pedro. E aí, senhora presidente, vivi algo que nenhum relatório diplomático consegue traduzir: a força da fé como instrumento de união entre os povos. A escolha de um Papa sempre reacende esperança. O sucessor de Pedro não governa exércitos, não administra economia. Sua autoridade é moral, seu chamado é ao serviço, seu exemplo é a simplicidade, escuta e construção de pontes. O mundo precisa de pontes, o Brasil precisa. Vivemos um tempo em que muitas famílias estão apreensivas com o futuro. Trabalhadores lutam para manter sua dignidade. Idosos se preocupam com a segurança da aposentadoria. Jovens buscam oportunidade. Um país forte não é o que cresce apenas nos indicadores, é o que protege a sua gente. E eu sempre digo, governo não é planilha, é gente. Não existe desenvolvimento verdadeiro se ele deixa pessoas para trás. A presença da Igreja Católica na formação do Brasil
é inegável na educação, na saúde, na assistência social e também na cultura. São instituições que ajudaram a formar consciências e valores que estruturaram nossa sociedade até hoje. Somos a maior comunidade católica do mundo. Isso faz parte da nossa identidade nacional. E como senador por Mato Grosso, um estado que reúne Pantanal, Amazônia Legal e Cerrado, que produz alimentos para o Brasil e para o mundo, no coração do Brasil, e que preserva seus biomas, faço aqui então questão de destacar que essa relação baseada na paz, no diálogo e na responsabilidade social também tem reflexos concretos para o nosso estado. Mato Grosso mostra todos os dias que é possível produzir e preservar, crescer e cuidar, desenvolver e respeitar. Essa é a síntese que o Brasil precisa buscar. Celebrar esses 200 anos é reafirmar que o diálogo é o caminho, que a dignidade humana é o centro das decisões e que pontes sempre serão fortes, mais fortes, inclusive, do que divisões. É isso que sustenta uma nação, é isso que sustenta uma liderança e é isso que sustenta o futuro. Tive também, senhora presidente, a felicidade de poder estar no Vaticano, quando foi Fernando Henrique Cardoso, e lá, naquela época, o único projeto apresentado pelo governo brasileiro foi um projeto que trabalhei durante 3 anos junto com o governo Dante de Oliveira para a construção de pontes no estado de Mato Grosso, o projeto de perenização de pontes, que foi um sucesso e que temos, senadora Margarete Busetti, a ponte Sérgio Mota como ícone desse grande projeto que fizemos. Portanto, eu quero aqui também estar aqui parabenizando e congratulando com toda a comunidade católica, já que a minha irmã mais velha é freira franciscana. Senhora presidente, como o plenário está com poucos inscritos, eu gostaria de pedir o tempo para que eu pudesse fazer ainda a minha segunda etapa, que me desse o tempo como líder e também o tempo de inscrição que tenho. Ok? Sim, eu tenho 2 inscrições, como líder e também como inscrição no tempo. Então, portanto, eu faço aqui agora o meu outro pronunciamento. Senhoras e senhores senadores, deputados, deputadas, senadora Margarete Busetti do meu estado, a todos que acompanham a mim, a todos aqui pela televisão Senado, pela rádio Senado, eu subo hoje a essa tribuna com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que vivemos um dia memorável para Rondonópolis, a minha cidade natal e também para todo o nosso estado Mato Grosso. Aqui, eu quero dizer que ontem participei da aula magna do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Rondonópolis, a nossa UFR. Um momento que não foi apenas acadêmico, foi histórico. Foi a materialização de um projeto que começou como um sonho e se transformou em realidade concreta. Quero aqui cumprimentar com respeito e reconhecimento a magnífica reitora da UFR, professora Anali Castilho Polizel de Souza, também a professora Evelise Andreata, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária, e a nossa doutora Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida, que é presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária e também a minha confrade lá da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso, Aroac Lotufo Ferraz de Oliveira, e também ao deputado federal Rodrigo Dazaelli, e a todos os professores, autoridades e principalmente aos alunos da primeira turma que estavam lá e já fazem parte da história dessa nossa UFR, entre as supernovas universidades do Brasil. A UFR nasceu de uma luta iniciada ainda em 2005, quando defendíamos a descentralização do antigo campus da UFMT. Foram anos de diálogo, articulação e persistência até a sanção da Lei número 13.637, em 20 de março de 2018, que garantiu a autonomia da universidade, fruto de um projeto de lei indicativo que fiz, inclusive, também a Comissão de Educação assumiu esse projeto. Aquela conquista foi estratégica e hoje, com a implantação da medicina veterinária, temos a prova
que valeu a pena cada esforço. Eu falo também como médico veterinário. Sei o peso dessa profissão. Sei que ela não cuida apenas de animais. Ela protege também a saúde pública, garante a segurança dos alimentos e sustenta a base do nosso agro. Mato Grosso é potência mundial na produção de alimentos. Temos um dos maiores rebanhos bovinos do planeta. Também somos o maior produtor de proteína animal, de suíno, aves e outras. Mas eu sempre digo, agroforte se faz com ciência, tecnologia e formação de qualidade. Não existe produção sustentável sem pesquisa. Não existe competitividade sem conhecimento. São 50 vagas anuais que serão oferecidas agora a jovens que já adentram a universidade com a formação integral, presencial, estrutura planejada, laboratórios, prática supervisionada. É ensino presencial acima de tudo, com responsabilidade técnica. Qualidade não é opção, é princípio. Senadora Margarete Busetti, o Brasil, nós temos quase 3 mil a mais de % de faculdades de medicina veterinária do que os Estados Unidos. Hoje, está tendo faculdade até com ensino à distância. Como é possível, presidente, que é competente, uma professora que conhece a área, ter ensino à distância na área médica? Temos que acabar com isso e o ministro Camilo Santana está procurando botar a ordem na casa, principalmente na questão dos cursos de medicina humana também, que a responsabilidade é muito grande. E aqui eu quero dizer que o dia não terminou lá na universidade. Seguimos para o Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, onde fomos recebidos pelo presidente Alberto Torremocha e também pela diretoria eleita. Esse sindicato que construímos o maior parque do centro-oeste brasileiro, e lá levei a proposta de transformar o sindicato rural, que é bem próximo da universidade, uma área de 60 hectares, num centro de ciências agrárias. E também me comprometi, e vamos estar fazendo um projeto do plano diretor do Parque de Exposição para transformá-lo num grande shopping rural. E para isso, assumi publicamente o compromisso, trabalhar para viabilizar recursos no orçamento destinados à elaboração do plano estratégico que transformará o Parque de Exposição nesse grande shopping do... Quero aqui concluir, só mais 2 minutos. Não estamos falando apenas de uma obra, estamos falando de um projeto estruturante, um espaço permanente de negócios, inovação, capacitação, tecnologia, acima de tudo. Um ambiente onde o produtor encontra soluções, onde a universidade atua como centro de ciências agrárias, onde a pesquisa dialoga diretamente com o campo. Essa proposta, senhora presidente, será construída em parceria com a UFR, com o Conselho Nacional de Medicina Veterinária, com o Poder Público Municipal e também com a Câmara de Vereadores, representada na reunião pela vereadora Mariusa Valentim. Encaminharei ofício ao prefeito para formalizar a inclusão do município na iniciativa, dentro do plano diretor da cidade. Porque desenvolvimento não acontece por acaso, ele é planejado. Também estive no INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária, onde discuti com os servidores daquele órgão. Foi um dia de educação, de diálogo e de planejamento estratégico. Um dia que reforçou... Concluo, senhora. Senador, eu peço para Vossa Excelência concluir no próximo minuto, já estendendo o tempo. Um dia que reforçou uma certeza. O futuro de Mato Grosso passa pela educação, pela ciência e pelo fortalecimento do produtor rural. Rondonópolis está preparada para dar um novo salto. E eu estarei ao lado de quem produz, de quem ensina e de quem trabalha para fazer do nosso estado uma referência cada vez maior para o Brasil e para o mundo. O sonho que começou lá atrás, hoje ganha novos capítulos. E nós estamos apenas começando. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senador. Desculpe a insistência. Vossa Excelência sabe que a gente não pode acumular tempo, mas Vossa Excelência fez um pedido, justificou, e a mesa, evidentemente, atendeu o seu pedido. Com muita gentileza. Eu peço ao senhor para reassumir a presidência dos trabalhos, porque é a minha vez de falar.
com a palavra a senadora Tereza Leitão, e Vossa Excelência terá o tempo necessário para o seu pronunciamento com toda tranquilidade, viu, senadora Tereza? Já que a senhora foi extremamente benevolente comigo. E eu quero passar aqui a presidência para a senadora Margarete Busetti, em função que, como líder do bloco, eu tenho uma reunião agora com os líderes na presidência. Vossa Excelência terá toda a tranquilidade, viu, senadora Tereza? Muito obrigada, presidente. Procurarei me compor nos 10 minutos. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a senadora Margarete Busetti, cumprimentar todos os senhores e senhoras senadores, cumprimentar todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais. Venho a essa tribuna nesse início do mês de março, mês simbólico da luta das mulheres, para reafirmar que o chamado Março Mulher não pode se limitar a homenagens protocolares ou celebrações formais. Março precisa ser, sobretudo, um chamado à responsabilidade do Estado brasileiro em todas as suas esferas, diante de uma realidade que nos envergonha e segue nos desafiando. Os dados persistentes e alarmantes de violência contra as mulheres e de feminicídio em nosso país. Avançamos, enquanto país, quando, em 2015, pela presidenta Dilma Rousseff, com participação das ministras Eleonora Minecucci e Ideli Salvati, o feminicídio foi tipificado no Brasil por força da Lei nº 13.104, marcando o reconhecimento jurídico da gravidade desse crime. Posteriormente, com a Lei 14.188 de 2021, sinal vermelho contra a violência doméstica, ampliamos instrumentos de proteção e fortalecemos mecanismos de enfrentamento e cooperação. Mas, apesar de avanços político-legislativos, os números seguem revelando que a violência letal contra mulheres permanece como uma chaga aberta. Nós sabemos e precisamos ratificar em alto e bom som. O feminicídio é a face mais extrema e atroz de um ciclo de violências que começa, não raras vezes, com agressões psicológicas, ameaças, controle, violência patrimonial e violência física. É um desfecho trágico de uma estrutura histórica de desigualdade de gênero que ainda atravessa nossas instituições, nossas relações sociais e nossos lares. Os dados recentes, notadamente aqueles organizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicam uma tendência alarmante, uma tendência de alta nos casos de feminicídio. Recorde, o Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024. O maior número, senadora Margarete, o maior número absoluto desde a tipificação do crime em 2015. As tentativas de feminicídios aumentaram 19% em relação a 2023 e totalizam 3.870 casos. No caso dos óbitos, são registros majoritariamente de mortes por parceiros ou ex-parceiros dentro de suas próprias residências, sendo 80% dos casos cometidos por companheiros ou ex-companheiros. Não conseguimos sequer respirar entre um crime mais chocante do que o outro. Sofremos por uma menina de 12 anos de idade, explorada sexualmente por um homem de 35 anos, a quem a Justiça de Minas Gerais promoveu de estuprador a marido. Passamos para a morte de uma freira assassinada após ser estuprada aos 82 anos dentro de um convento. Como se não fosse suficiente, agora lidamos com o estupro coletivo de um adolescente de 17 anos por 5 homens, sendo um deles também adolescente. Nos odiar virou banal, senhores senadores. Essa sessão é presidida por uma das senadoras que tem um olhar muito especial em suas ações a respeito do feminicídio.
A cada dia, senadora, mulheres são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. E quando observamos o recorte racial, percebemos uma realidade ainda mais cruel. Mulheres negras são as principais vítimas dessa violência letal, revelando essa combinação cruel entre machismo e racismo estrutural. Em 2024, 64% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras. A maior parte das vítimas é jovem, 30% tem entre 25 e 34 anos. E ressalto, a casa é o lugar mais perigoso. Entre 64% e 69% dos crimes ocorrendo dentro do lar da vítima. Não podemos naturalizar esses números. Não são estatísticas, são vidas interrompidas, famílias devastadas, filhas e filhos órfãos, comunidades marcadas pelo medo e por muita dor e sofrimento. Devemos, em razão dos desafios deste cenário aterrador, reconhecer que o Estado brasileiro tem avançado na construção de políticas públicas de enfrentamento às violências de gênero. A própria existência da Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, que traz consigo o nome de uma mulher, cujo marido tentou matá-la 2 vezes e que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado, é fruto da mobilização histórica das mulheres e da compreensão de que a violência doméstica exige respostas específicas, integradas e estruturadas. Essa lei é hoje reconhecida internacionalmente como uma das mais avançadas do mundo, mas sua efetividade ainda depende de esforços adicionais robustos de todas e todos, financiamento adequado e muito mais articulação federativa. Neste sentido, destaco com esperança a centralidade do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio e o Pacto Brasil entre os 3 poderes para enfrentamento do feminicídio, lançado pelo governo federal e outras autoridades, como estratégias de articulação entre União, estados e municípios e em diversas esferas de poder. Não são apenas documentos formais. Representam compromissos políticos de coordenação entre os 3 poderes e as 3 esferas federativas para atacar o problema de forma sistêmica. Este último, lançado há um mês, especialmente a partir da sensibilidade e engajamento político da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é um necessário esforço para dar um basta à escalada da violência contra as mulheres no nosso país, em que nos chocamos com 4 vítimas de feminicídio a cada 24 horas. Abrange eixos que vão desde a prevenção primária, com campanhas educativas, formação de profissionais de segurança pública, até a ampliação da Casa da Mulher Brasileira, delegacias especializadas, juizados de violência. Envolve todas as esferas federativas e poderes, reconhecendo como deve ser o enfrentamento ao feminicídio e exige governança compartilhada. O Legislativo segue também indicando medidas em defesa de nossas mulheres e meninas. Inadmitimos a relativação de estupro de crianças e jovens por meio de PL aprovado na última semana, chaga que decorre do machismo e da misoginia. Foi aprovado neste plenário. Eu destaco mais uma vez, senadora Margarete, a vossa tenacidade na defesa dessa pauta. É uma parceira importante, como também destaco que a nossa bancada feminina tem atuado de maneira muito articulada, com muita unidade política, suprapartidariamente, quando o assunto é feminicídio. É também importante destacar, por fim, o papel do Poder Judiciário e do Ministério Público na efetividade das medidas protetivas de urgência, na celeridade dos processos e na responsabilização decidida dos agressores. A impunidade, senhoras e senhores, reforça, naturaliza e alimenta a violência.
A resposta rápida, articulada e firme de um Estado vigilante salva vidas. Senhoras e senhores, me encaminho para concluir, afirmando: precisamos atuar antes que as tragédias ocorram. É necessário investir na educação para a igualdade de gênero e contra as violências. Uma educação não sexista forma meninos para serem homens respeitosos quando crescerem. Para encararmos no enfrentamento às masculinidades violentas, na autonomia econômica das mulheres e na ampliação da política de cuidado. Precisamos de políticas de geração de emprego e renda, qualificação profissional, acesso ao crédito e inclusão produtiva. Quando o presidente Lula, ao lançar o Pacto Brasil contra o feminicídio, e como se sustenta no Elas por Elas, um movimento de solidariedade da ONU Mulheres, nós precisamos trabalhar todas as formas de enfrentamento ao feminicídio. Que fique mais uma vez consignado. Falo como mulher, mãe, avó, professora e senadora da República, querida senadora Margarete. Só teremos democracia plena quando as mulheres puderem viver sem medo e condignamente, sem constrangimentos, felizes, vivas, fazendo aquilo que escolherem fazer. Muito obrigada. Querida senadora Tereza Leitão, o feminicídio é a forma mais cruel da violência contra a mulher, né? Existem tantas violências contra a mulher. E eu tenho 3 leis sancionadas na segurança pública que falam sobre isso. O pacote antifeminicídio que tornou um crime autônomo, que agora você não pode mais desqualificar um homicídio dizendo que era um homicídio qualificado. Então, eu falo assim com muita tranquilidade e propriedade que nós precisamos, e é o que a senhora falou, tem que mudar a educação. Nós precisamos educar os nossos meninos e que eles saibam que se o pai está batendo na sua mãe, é um crime que o pai está fazendo. E que a menina não normalize ao ver a sua mãe sendo agredida pelo pai. É quando a gente conseguir isso, nós vamos avançar. Estive no CNJ semana passada, cobrando o Cadastro Nacional de Pedófilos e Estupradores. Tereza Leitão, é necessário esse cadastro para que uma escola possa fazer uma consulta processual e ver se esse cara já teve um crime por pedofilia, já cometeu crime por pedofilia ou por estupro, para poder se proteger, para proteger nossos filhos. E estive com o conselheiro Fábio, ele disse que agora vai sair, o nosso estado já está fazendo o cadastro estadual, mesmo manualmente, porque transitado em julgado, depois de transitar em julgado, sobe para um cadastro nacional até ele cumprir a pena. Mas a consulta processual é muito importante que a gente possa fazer, que uma mulher, ao se relacionar com qualquer pessoa, com qualquer homem, possa fazer essa consulta processual e saber a vida passada dessa pessoa, porque senão ela pode estar pondo um pedófilo dentro da sua casa, ou um estuprador. Mas não foi só o caso de Minas Gerais que aconteceu. Sexta-feira houve uma absolvição em Goiás de um cara, o TJ de Goiás absolveu um cara que vivia com uma menina de 12 anos e ela já tinha um filho com 12 anos. Quer dizer, então isso aconteceu com 11. Eu não estou assim, eu não consigo entender o que a justiça está querendo nos dizer com isso. Não pode se ter infância, a menina pode ser normalizada, um estupro dela em qualquer idade. Isso está
totalmente errada e eu não quero acreditar que a omissão e a resistência venha da própria justiça. Obrigada, Tereza Leitão. Senadora Tereza, permite uma parte. Presidente Margarete, tem uma lei número 14.164 de 2021, que é de minha autoria, que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. Foi uma lei nossa, apoiada pela bancada feminina da Câmara, que ajudou a agilizar, que contempla uma semana de Lei Maria da Penha. No entanto, eu tenho tentado, senador, colocar em prática, e já pedi ao ministro da Educação, e a resposta foi de que já existe a Lei Maria da Penha. A própria Maria da Penha deu uma entrevista dizendo que só se conserta lá na educação, e a senhora disse isso. É preciso que a gente combata na escola, e essa lei está aí para ser cumprida. Eu tenho tentado, senadora Margarete, lá no Amazonas a gente consegue, mas na base da amizade, de levar nas escolas, de palestrar, porque essa matéria, violência contra a mulher nas escolas, ela não é obrigatória e nem reprova, é palestra de político, de advogado, de desembargador, de juiz. Nós precisamos implantar essa lei. É lá na educação. A senhora disse, né? A criança vai perceber na escola, a menina, que aquilo que o pai dela faz com a mãe dela não é natural, não é normal. E o garoto vai aprender desde cedinho que mulher não é mercadoria. Então, eu peço ajuda da bancada feminina para que nós possamos, junto ao ministro da Educação, fazer com que se implante essa lei no país. É a lei número 14.164 de 2021. Obrigado, senadora Tereza. Eu agradeço à senadora Margarete, agradeço ao senador Plínio. Digo que isso também, além de estar constante do meu pronunciamento, eu reconheço que muita coisa já foi feita, inclusive esse pacto recentemente lançado tem uma relação direta com a educação e também tem um programa, senador, que eu acredito que incorpora essa lei, que é o Maria da Penha Vai à Escola. O que a gente destaca é que não seja só o mês de março. O mês de março é um mês importante. Hoje mesmo nós levamos para a reunião dos líderes a aprovação simbólica, porque é o mês da mulher, de todos os nossos projetos da bancada feminina que tratam tanto da violência quanto da autonomia financeira, da política de cuidados, todos que dizem respeito às mulheres, para poder a gente ir vencendo essa chaga que se vence combatendo diretamente, evidentemente, mas também fazendo outras políticas complementares, protetivas, de formação. E a educação não sexista, pode ter certeza, senador, que é um dos pontos que dará resultado. Não somos só as mulheres. Nós precisamos que os homens também se conscientizem disto desde meninos. Muito obrigada, senadora. Aí eu vou ter que falar agora, porque eu tenho reunião. Senador Plínio, o senhor pode assumir a presidência um pouquinho para mim falar? Por favor. Senadora Margarete, para uma comunicação inadiável. Senhor presidente, senhoras e senhores, há tempos eu queria utilizar essa tribuna para falar da instabilidade institucional que assola o nosso país. Não há brasileiro que não esteja atônito acompanhando os desdobramentos do caso do Banco Master. Quando ainda estávamos boquiabertos com o escândalo do INSS, surge mais essa bomba. Um único homem conseguiu colocar em xeque não apenas o mercado financeiro, mas também expor autoridades das mais diversas matizes. O que me preocupa, senhor presidente,
senhores senadores, é ver ministros do Supremo Tribunal Federal sob a luz da suspeição. Não sou eu quem fala, não sou eu quem está dizendo. São matérias e mais matérias, mostrando contratos milionários envolvendo familiares, viagens em aeronaves privadas, ao lado de advogados ligados a investigações sensíveis e escritórios recebendo valores expressivos, enquanto processos relevantes tramitam nas cortes superiores. Não estou aqui para julgar ninguém, mas também não podemos fechar os olhos para o que parece, no mínimo, estranho. Quando políticos se envolvem em escândalos, a democracia tem um remédio claro: as urnas. É a população quem emprega e quem demite seus representantes. Mas e quando a dúvida recai sobre quem não enfrenta eleições? Se ministros virem a ser investigados ou responsabilizados, quem os julgará? Quem os demitirá? Tenho percorrido o Estado, senhor presidente, e visto uma população cada vez mais desconfiada da justiça. Dias atrás, um taxista me disse, no interior de Mato Grosso, que alguns ministros do Supremo se sentem deuses. Aquilo me fez lembrar uma passagem conhecida, Jesus e seus 12 apóstolos. A história mostra que até entre os mais próximos houve traição. Judas rompeu o silêncio e mudou o rumo da história. A pergunta que fica é: se instituições que atravessam momentos em que alguém, pressionado pela verdade ou pela própria sobrevivência, decide falar, teríamos no STF alguém que, diante das circunstâncias, faria uma delação premiada contra seus próprios pares? Jesus morreu na cruz e ressurgiu para reafirmar a fé. Será que a Suprema Corte Brasileira precisará atravessar seu próprio momento de cruz para voltar mais forte, mais respeitada, mais fiel ao seu princípio constitucional? Não digo isso com alegria, presidente, mas com uma preocupação genuína. Porque quando o Supremo passa a ser assunto desconfiado nas ruas, nos mercados, nas praças do interior, nos bares, o problema deixa de ser apenas jurídico e passa a ser moral. A imagem de uma justiça que corrói a confiança do cidadão comum, aquele que não domina termos técnicos, mas percebe algo que está longe do que chamamos de justiça. A democracia tem mecanismos para políticos, mas qual é o mecanismo quando a suspeição alcança quem deveria estar acima de qualquer questionamento? Talvez a saída seja a coragem desta casa, o Senado de Rui Barbosa, de Paulo Brossard e de Pedro Simão, de discutir instrumentos constitucionais como o impeachment de ministros. O processo de impeachment não é uma sentença, mas sim um espaço onde um ministro terá todo o tempo e recurso para rebater todas as suspeitas. Acho que é isso que mais dói nos brasileiros hoje, presidente. Em épocas de Google, de inteligência artificial, não há perguntas sem respostas, exceto uma, amigos, exceto uma. Quem poderá parar os ministros do STF? Fica a reflexão.
Obrigada, presidente. Obrigado, senadora Margarete. Agora é a vez da gente revezar para eu falar, mas eu tenho a resposta. O Senado pode parar os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Unicamente nós, senadores, a senhora que é brava, eu que defendo isso também. No dia que o Senado se conscientizar de que unicamente o Senado pode fazer isso, aí nós teremos esse remédio amargo para uma doença grave. Essa doença grave dos desmandos. O motorista falou para a senhora que ele se sente deuses. Eu sempre digo, desde 2019, que eles se acham semideuses. E nós podemos acabar com isso em nome da população. E a senhora falou tão bem que o político representa, depende do eleitor. Nós dependemos do eleitor, do brasileiro, e eles querem impeachment de ministro. Eu dou até os nomes, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Parabéns pelo seu discurso. Com a palavra, o senador Plínio Valério. Presidente, senadora Margarete, parabéns pelo discurso feito há pouco. Senhoras senadores e senhores senadores, lá vou eu de novo, mais uma vez, outra vez, e não é a última, não será a última vez, falar de um problema que volta e meia acontece no meu estado, o Amazonas. Repetiu-se o ataque de órgãos repressores federais ao garimpo familiar operado em regiões pobres da Amazônia, em particular agora no município de Humaitá. Já é pela segunda vez que eu acompanho esse problema. São ataques feitos com bombas, com arma de fogo de grosso calibre, por instituições como IBAMA, Polícia Federal, Força Nacional e até policiais encapuzados que não falam português. A pretexto de combater sempre o garimpo irregular. Isso é falso. Eles atacam, na verdade, famílias pobres que praticam o garimpo familiar, atividade de sobrevivência expressamente permitida na Constituição. Essa violência já ocorreu no final do ano passado, virtualmente destruindo áreas centrais do município de Humaitá e Manicoré. Foi tão grave que a Comissão de Direitos Humanos determinou uma diligência na região. A presidente da CDH, minha amiga senadora Damares Alves, conduziu essa diligência da qual eu participei. A violência que registramos pessoalmente em loco, senador Moro, senadora Margarete, consta de relatório que apresentamos a esse plenário. Cometeu-se, àquela época, como se começa a acontecer de novo, uma série de atos de extrema violência, mas dirigida apenas à população humilde que mora em flutuantes, que na prática mora em flutuantes, que pratica o garimpo artesanal, aquele que não polui, não atinge o meio ambiente, não prejudica a fauna, não despeja mercúrio nas águas, até o pouco de mercúrio, sim, um pouquinho, que pode ser controlado, que nem se compara às dragas do narcotráfico. E eu gostaria de ver operações desse gênero dirigidas a quem realmente polui, quem realmente usa dragas para extrair metais nobres, que usa elementos poluentes, que eles sim têm vínculos com o narcotráfico, que usam armas pesadas. Aquilo que eu digo para vocês aqui. Mostraram na COP e mostram aí. A polícia destruiu dragas. Mentira! São pequenos flutuantes de 5 metros de frente por 10 de fundo, com um motor no centro, com uma bomba sugando faíscas, sugando gramas de ouro. As dragas modernas, que tiram quilo de ouro por dia, não são bombardeadas, não são perseguidas. E agora, mais uma vez, o processo continua. Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, despejando bombas sobre famílias de pobres do ribeirinho que, quando prospectam água, fazem nos próprios barcos. Eu digo isso porque conheço, porque vi, e assusta a senadora Margarete. É perto da cidade, a cidade aqui passa o rio e são bombas explodindo os flutuantes. Os donos, proprietários desses flutuantes não têm nem tempo para tirar seus documentos. A bateria explode, a fumaça preta cobre o ar, os objetos pesados vão para o fundo do rio,
os peixes morrem. Eles praticam um crime ambiental de tamanho gigantesco. Por isso eu estou entrando com ação, processando o IBAMA por poluição ambiental. É o que eles estão fazendo. Dá pena, da dó, da revolta, da indignação, da gente ver os helicópteros sobrevoando, aquele barulho infernal, as crianças nas escolas, o corre-corre, não se respeitam doentes, não se respeitam hospitais. E fazem isso como se estivesse num cinema de ação de Hollywood. É muito fácil, eu digo, vou repetir ainda no final o que digo agora, é muito fácil esse pessoal encapuzado com armas ser leão com os humildes. Muito fácil. Mas são gatinhos com os poderosos. Eu queria ver essa ferocidade, essa bravura, essa coragem, indo lá nas dragas patrocinadas pelo narcotráfico. E não vão. Tem medo? Eu acho que sim. Pode não ser. Eu acho que sim. Não vão, mas preferem criar momentos midiáticos que possam espalhar no mundo inteiro. Olha, estão combatendo o narcotráfico. Mentira. Mentira, não estão fazendo isso porque não tem coragem para fazer isso. E a gente fica penalizado, sim. E quando dizem que são dragas, eu estou aqui para dizer que não são dragas, que são flutuantes, repito, de madeiras, 5 metros por 10, com um mezanino, onde a família mora, onde a família dorme. Ali ela tira o sustento da família, do filho que foi para Manaus estudar, paga o açougue, paga a farmácia, paga o supermercado, que vai colapsar sempre. E mais, o que é grave, senador Sérgio Moro, eles não apresentam nenhum documento quando alguém pede um mandado para aquilo, não tem documento nenhum. Não existe, eles chegam e fazem, agora mandaram fazer, mas as pessoas não têm o direito de saber quem está mandando, do que estão sendo acusados de verdade. Chega lá, explode e fim de papo, e aquilo fica no rio. Os peixes morrem. Quem mora no entorno, que não tem a ver nada com o garimpo familiar, garimpo extrativista, também é penalizado, porque vai ficar sem peixe por muitos e muitos e longos meses. A verdade é que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as operações com de explosivos são legítimas e devem continuar. Superior Tribunal de Justiça. É legítima jogar bomba em cima da casa dos humildes. Essa decisão totalmente distorcida dá aval a operações exageradas que colocam em risco populações ribeirinhas e provocam pânico em famílias, em crianças e garimpeiros artesanais. Isso é uma atrocidade e eu vou estar sempre aqui reclamando. É uma das minhas tarefas aqui, de mostrar a verdade. Estão vendo agora? O que o Richard, o biólogo, está fazendo? Percorreu a 319, está mostrando aquilo que a gente fala aqui há 7 anos, provando que a rodovia existe, provando que para asfaltar não se derruba uma só árvore, e provando e mostrando que o Amazônia dorme em cima de ouro, mas não tem como comer, como sustentar. No meu estado, o Amazonas, 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. E o mais irônico é que o STJ chancela essas ações desastrosas a partir de estímulo de ONGs estrangeiras que se comportam como dona da Amazônia. O Greenpeace liga para o Ministério Público Federal, estão garimpando no lugar tal, e lá vão os macacos repetirem os gestos de seus instrutores, porque não passam disso. Quando você delega a uma ONG internacional o poder de fiscalizar, neste momento o Greenpeace fiscaliza em tempo real as ações no Rio Madeira, o rio que o governo quer privatizar. Presidente, senhoras senadores, senhores senadores, seria interessante se uma vez que fosse essas operações atingissem os verdadeiros responsáveis pelos ilícitos. Já disse aqui que são as dragas, que é o narcotráfico que pratica, que patrocina esse tipo de operação. E no interior, por outro lado, frequentemente vemos equipamentos sendo destruídos no local. É o que ocorre com os ribeirinhos da Amazônia. Destroem tudo, chegam lá e destroem tudo, não tem conversa, não tem conversa. Todos os documentos vão, as roupas vão, os bens vão para o fundo. Não tem conversa. Por isso que eu incentivei lá em Manicoré e o Maitá. Retirem do fundo e pratiquem de novo. Chegará um dia que nós vamos conseguir fazer justiça e vocês vão poder, como diz a Constituição, poder praticar o garimpo artesanal através de suas cooperativas. A Constituição diz isso.
mas não se respeita. E quando a gente fala isso, senadora Margarete, para o Brasil, parece uma coisa do outro mundo, não conseguem mentalizar o que a gente está falando. Nós não podemos estar mostrando vídeos aqui da tribuna, senão eu mostraria para vocês como se dão essas explosões, como se dão essas operações. Nós temos que descobrir por que esses delinquentes, os verdadeiros, que não são denunciados pelas ONGs. Repito para encerrar o meu discurso, presidente, por que não se enfrenta de frente o perigo, o opositor, o bandido de frente? É muito mais fácil chegar de helicóptero, jogar bomba em cima do flutuante, expulsar com um fuzil na mão, encapuzado. Famílias que tudo que tem lá dentro é uma faca para tratar o seu peixe. É muito fácil. Ainda bem que Deus me concedeu a bênção de estar aqui para dizer isso, para mostrar a mentira, para mostrar a farsa e para continuar cobrando justiça. Obrigado, presidente. Obrigada, senador Plínio Valério. É algo que realmente nós temos que pensar no que o IBAMA está fazendo. As desapropriações que eles estão fazendo de terras, de pessoas que têm tudo em cima da terra e, de repente, perdem tudo. E outras coisas que teriam que ver e não enxergam, e que é um flagrante crime ambiental que está acontecendo no país. Mais uma hora a gente consegue acertar. Vamos caminhar em frente, que é isso que nós temos, o IBAMA. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Cumprimento a senadora Margarete Busetti na presidência da sessão, nosso colega Plínio Valério, senadores, senadoras, senadora Leila aqui presente. A ideia básica do Estado de Direito é que ninguém está acima da lei. E vamos ser bastante francos, se eventualmente surgir uma suspeita da prática de um ilícito em relação a um deputado, em relação a um senador ou em relação a um cidadão comum, isso vai ser investigado. As instituições funcionam para a apuração desses fatos e, ao final, se responsabiliza ou não esse indivíduo. Mas nós assistimos com surpresa os eventos da última semana, na qual a CPI do crime organizado, a qual eu integro, nós por conta das vinculações dessa empresa com o Banco Master, com o intuito, basicamente, de apurar os fatos, seja para exonerar aqueles responsáveis pela empresa, ou seja, para aprofundar essas investigações. Não pode haver ninguém acima da lei. E a CPI do crime organizado fez isso porque, no âmbito do Banco Master, também há relacionamentos, há transações suspeitas vinculadas ao crime organizado, ao PCC, como foi amplamente divulgado pela imprensa. Sabemos, evidentemente, que a Polícia Federal faz a sua investigação, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito tem um papel especial pela visibilidade que ela tem, pelo poder que ela tem, para prosseguir nessa investigação. E tem competência para tanto. Se há vinculação com crime organizado e se há indícios que precisam ser investigados, se justifica essa medida. No entanto, senador Plínio Valério, semana passada, no final de semana, sobreveio uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, suspendendo a quebra de sigilo bancário e fiscal decretado legitimamente pela CPI do crime organizado. Respeitamos, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal. Sabemos que há ministros do Supremo Tribunal Federal preocupados com essa situação, mas ali foi uma manobra processual para impedir que a investigação seguisse o seu termo, o seu curso natural.
Esperamos que haja um recurso dessa casa em cima dessa decisão, esperamos que ela possa ser revista, esperamos que os fatos possam ser finalmente esclarecidos. Não pode haver, dentro do Estado de Direito, alguém que esteja acima da lei. Isso vale para o senador, isso vale para o deputado, isso vale para o presidente da República, e temos aqui uma história de parlamentares e presidentes da República que foram investigados. Isso deve valer igualmente para o Supremo Tribunal Federal. Não se coloca em risco nenhuma ameaça à instituição que existe no nosso sistema republicano desde 1891, ou seja, instituição mais que centenária, e tem um papel importante como Supremo Tribunal, também de controle judicial da constitucionalidade, e com a sua vasta competência sobre os mais variados assuntos. Agora, o que é impossível de aceitar é que não haja possibilidade de se fazer uma apuração sobre suspeitas fundadas de ilícitos envolvendo essa empresa Maredit. E aí o Congresso, o Senado, que tanto se critica, cumpriu o seu papel. Aprovou, assim, a quebra de sigilo fiscal e bancário. E, não obstante, agora fomos cerceados do exercício desse poder. Eu tenho defendido, senador Plínio Valério, que precisamos rever também as atribuições normativas das comissões parlamentares de inquérito. Quando a comissão parlamentar de inquérito convoca um indivíduo para depor, seja na condição de testemunha ou seja na condição de investigado, é imperativo que essa pessoa se faça presente, sob pena de, após intimação regular, ser conduzida coercitivamente, como ocorre no inquérito policial. O delegado notifica para ouvir, e a CPI tem poderes investigatórios próprios das autoridades policiais e mesmo poderes também equivalentes da autoridade judicial em alguns casos, salvo hipóteses de uma reserva judicial absoluta. E, no entanto, nós temos visto aí uma profusão de ausências nas CPIs a pretexto de proteção do direito ao silêncio. Respeito esse entendimento de parte do Supremo de que a pessoa tem a possibilidade até de não comparecer, mas não vejo isso com facilidade como um desdobramento natural do direito ao silêncio. Direito ao silêncio significa que alguém chamado a depor, na condição de investigado, ou mesmo na condição de testemunha, diante de uma pergunta com caráter, cuja resposta pode ter caráter autoincriminatório, sim, tem direito de se calar. Está na nossa Constituição. É uma conquista que vem de tempos antigos, numa própria afirmação das liberdades fundamentais, que a gente pode remontar até precedente à Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, no século XVII. Agora, simplesmente fazer-se ausente, ignorar a convocação parlamentar, coloca em descrédito o próprio Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Estou preparando, senador Plínio Valério, uma proposta de emenda constitucional para corrigir, nem corrigir, para deixar expresso no texto constitucional essa interpretação. Porque mesmo no Supremo Tribunal Federal nós vemos que existem ministros que entendem que é obrigado a comparecer, ainda que possa não responder, e outros que entendem que o próprio comparecimento é facultativo. E aqui vou deixar claro, diferentemente da situação anterior, que entendo que houve uma manobra processual, aqui é o entendimento legítimo, mas que nós temos a necessidade de corrigir para colocar no devido leito os poderes das comissões parlamentares de inquérito, que prestaram um grande serviço ao nosso país com todas as suas limitações. Mas vamos lembrar a CPI do PC Farias, vamos lembrar a CPI, talvez a mais famosa, do Mensalão, mas tem também a antiga CPI do crime organizado, CPI da pedofilia, várias comissões parlamentares de inquérito que fizeram um trabalho importante para o país, mesmo dentro das dificuldades, às vezes, políticas, que envolvem as deliberações dessas CPIs. Agora temos a CPI do INSS, que tem prestado aí um serviço importante para o país, trazendo à luz esse vergonhoso roubo
dos aposentados e pensionistas, aliás, agora com suspeita de envolvimento até mesmo do filho do presidente, e a CPI teve a coragem de decretar quebra do sigilo fiscal e bancário do filho do presidente. Então, nós não podemos jogar fora, né, todas essas conquistas e essa instituição importante da Comissão Parlamentar de Inquérito. E elas têm que ter, sim, a habilidade, o poder de realizar o seu trabalho, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dificuldades, sem pretender um poder absoluto, porque não tem, porque a própria lei processual limita o que ela pode fazer, mas sem a construção de barreiras que não se encontram presentes em relação a investigações conduzidas pela autoridade policial ou judicial. Havendo indícios que justificam a quebra de sigilo bancário e fiscal, como havia nesse caso específico da Maridit, ela se impunha. E, do outro lado, em relação às convocações, igualmente, é necessária a presença, ainda que resguardado o direito ao silêncio do investigado nessa oportunidade. Mais uma vez, ninguém pode estar acima da lei, e as CPIs podem ter um papel importante pela força política delas, pela força jurídica e pelo próprio prestígio histórico para virar, em definitiva, essa página no país no qual a gente que se pensa acima da lei. Senador Moro, parabéns pelo discurso. Eu ficava aqui ouvindo e a conclusão que eu cheguei, e o senhor mostra claramente isso, triste do país em que os homens encarregados de interpretar a lei se julgam acima da lei, acham que tem mais poder do que a lei. Pior, se acham a própria lei. É o que está acontecendo. E nós aqui no Senado somos o único, né, local de resistência. Parabéns pelo discurso. Senadora Leila Barros, com a palavra, a representante do Distrito Federal. Obrigada, senhor presidente dessa sessão, senador Plínio Valério. Eu cumprimento o senhor, as senhoras e os senhores senadores, o povo do Distrito Federal. Senhor presidente, o que está acontecendo com o BRB, Banco Regional de Brasília, é um dos episódios mais graves da história recente aqui do Distrito Federal. Não é uma fatalidade do mercado, não é um evento inesperado. Ele tem nome, tem endereço e, é claro, tem responsabilidade. E essa responsabilidade começa no Palácio do Buriti. O BRB era um banco sólido, com crescimento consistente e com indicadores respeitáveis. Não era um banco quebrado, não era um banco insolvente e não era um banco à beira de um colapso. O GDF, na pessoa do governador Ibanez Rocha, é o acionista controlador do BRB. É ele quem nomeia, é ele quem orienta, é ele quem responde politicamente pelas decisões estratégicas do banco. E foi sob a gestão atual, né, a gestão atual do governador, que o banco se envolveu profundamente com o Banco Master. Foi sob a sua liderança política que decisões estratégicas foram tomadas. Foi sob o seu comando que o banco assumiu uma exposição bilionária. Foi sob a sua gestão que ativos hoje classificados como problemáticos foram incorporados, apesar de todos os alertas contrários a essas operações. Foi sob o seu comando que a instituição chegou à necessidade de provisionamentos que podem alcançar até 9 bilhões, conforme aponta o estudo técnico da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. E agora, qual é a solução apresentada pelo governo do Distrito Federal? Vender o patrimônio público, dar imóveis e garantia, endividar o Distrito Federal em até 6,6 bilhões. Desafetar terrenos estratégicos, como da TerraCap, da NovaCap, da SEB, da CAESB, ou seja, socializar o prejuízo
E o pior, coloca em votação relâmpago na CLDF um PL para o empréstimo sem que tenha havido, no mínimo, audiência pública ou mesmo um estudo técnico mais robusto e apresenta uma lista de imóveis cujo valor real é amplamente questionado. O próprio estudo da CLDF, senhor presidente, demonstra que os imóveis listados para a garantia podem alcançar valores na ordem de 21 bilhões, ou seja, 3 vezes mais do que o indicado no PL. Por outro lado, há quem diga que há superfaturamento de outros imóveis, ou seja, o processo é, no mínimo, nebuloso e, mais ainda, existe uma condução que gera uma certa insegurança. Afinal, estamos diante de mais um escândalo, estamos diante de mais uma negociata, há interesses ocultos nessa modelagem. Não se trata apenas de salvar o banco, trata-se de entender como chegamos até aqui. E é preciso reafirmar com todas as letras, o governador do DF é o acionista controlador do BRB. Ele não é um espectador. Ele é o responsável político direto pelas decisões. E eu pergunto ao governador, onde estava a sua responsabilidade quando essas operações elas foram autorizadas? Onde estava a sua prudência? Onde estava seu dever fiduciário como controlador? Porque o controlador, senhoras e senhores, pela lei das SAs, não é decorativo. Ele responde por abuso de poder, por desvio de finalidade, por decisões que colocam em risco o patrimônio da companhia e, neste caso, o patrimônio público. E aqui, senhoras e senhores, não há mais espaço para naturalização do que acontece com a situação do BRB. Se houve incompetência, ela é colossal. Se houve omissão, ela é gravíssima. E se houve direcionamento político para favorecer amiguinhos, como muitos desconfiam, estamos diante de algo muito mais sério. E se há má-fé, é crime. E como se não bastasse, toda essa sucessão de decisões temerárias, surge agora um fato ainda mais revoltante. Ontem, a imprensa revelou que, justamente no ano em que o BRB se envolvia nas negociações com o Master, negociações que deixaram esse rombo bilionário, o banco promoveu uma distribuição agressiva de lucros aos acionistas. Em 2025, o BRB distribuiu, pasmem, 62,96% de seus lucros líquidos aos acionistas, sendo que a média histórica do banco era de 39,51%, ou seja, quando o cenário exigia cautela, retenção de lucros, fortalecimento das reservas de capital, o banco fez o contrário. E não estamos falando de opinião política, estamos falando de um parecer técnico da própria Câmara Legislativa do DF, que afirmou com todas as letras, abre aspas, a administração do BRB agiu na contramão da cautela exigida, promovendo um escandaloso esvaziamento do seu próprio capital de absorção de perdas. E aqui está um ponto gravíssimo. Os donos do Banco Master já eram detentores de aproximadamente 25% do BRB. Ou seja, esta distribuição agressiva de dividendos também beneficiou diretamente os próprios controladores do Master. Isso precisa ser dito claramente. Enquanto o banco caminhava para um rombo bilionário, enquanto o risco já era concreto, houve distribuição elevada de dividendos, inclusive para aqueles que depois estariam no centro dessa crise. O parecer técnico da CLDF foi contundente. Causa espécie que o Poder Executivo requeira urgência na aprovação de um aporte de 6,6 bilhões para evitar sanções do Banco Central, enquanto a própria instituição financeira não adotou, quando era necessário, preventivamente, uma política restritiva de dividendos. Muito pelo contrário. Traduzindo,
esvaziaram o capital ontem e pedem socorro hoje. Isso não é um erro contábil. Isso é uma irresponsabilidade muito grave, senador Plínio Valério e todos que nos acompanham. E mais grave ainda, o presidente do BRB foi à Câmara Legislativa dizer que o banco pode parar de funcionar sem o socorro financeiro. Mas por que não se reteve os lucros? Por que não fortaleceu o capital enquanto havia sinais claros de risco? Por que priorizar payout elevado em vez de prudência bancária? Essas perguntas não são retóricas, são fundamentais. E volto, senhoras e senhores, a lembrar. Estamos falando de um banco público. E quem recebeu parte relevante desses dividendos? Acionistas privados, inclusive vinculados ao Master. Isso também precisa ser investigado com lupa. Além disso, se o Distrito Federal está sendo chamado a vender imóveis e contrair dívidas para salvar o BRB de decisões que foram tomadas sob a atual gestão, com o seu ostensivo empenho, é absolutamente legítimo discutir sua responsabilidade no processo. Na verdade, a responsabilidade de todos os envolvidos. Porque quando há indícios de dano ao erário, a primeira providência que a Justiça adota contra qualquer cidadão comum é exatamente essa, indisponibilidade patrimonial. Quero lembrar aqui que, para os pretos e pobres, o bloqueio é rápido, a Justiça ela é rápida. Para quem mora na periferia, a execução ela é imediata. Mas quando envolve milionários poderosos, tudo vira complexidade técnica. E não pode ser assim. Se houver indícios de gestão temerária, de negligência grave ou de interferência política indevida nas decisões do Conselho de Administração da diretoria do BRB, é dever, já chama atenção ao Ministério Público, requerer a apuração rigorosa, a responsabilização civil e administrativa, e, se for o caso, faço um apelo aqui, o bloqueio cautelar dos bens de todos os envolvidos, do governador, dos diretores, do conselho diretor do BRB, enfim, de todos os investigados, de todos os envolvidos. Não é aceitável que o povo, ele pague enquanto os responsáveis preservam suas fortunas. E há mais, diante da gravidade da situação, diante do risco fiscal, diante da possibilidade de interferência política nas investigações, eu afirmo com toda clareza, é legítimo discutir, sim, o afastamento do atual governador do Distrito Federal para garantir a lisura nas apurações. Não se trata, mais uma vez reforçando, de perseguição política. Trata-se de proteger a investigação. O GDF é o acionista controlador. O governador nomeia os dirigentes. Ele influencia estruturas administrativas. Como garantir investigação independente se o principal responsável político continua no comando da máquina? Em qualquer país sério, diante de um escândalo desta magnitude, o chefe do executivo se afasta para permitir a investigação transparente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadoras, a situação do BRB é lamentável, é preocupante e precisa de respostas e soluções que atendam aos interesses do Distrito Federal. Nós precisamos responsabilizar quem decidiu colocar o banco da nossa cidade nessa condição, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Vale lembrar que o governador fez campanha pública pela compra do Master, levou o assunto para a Justiça para defender a operação, mobilizou toda a sua base na CLDF para votar em apenas um dia a aprovação da compra do Master pelo BRB. Tem todas as suas digitais em tudo que está acontecendo com o BRB. E eu não me calarei, não me intimidarei e não aceitarei que o prejuízo ele seja coletivizado e a culpa ela seja diluída. E eu espero que, diferentemente do que aconteceu na aprovação da compra do Master, que os nossos deputados distritais, eles atuem com mais responsabilidade nesse projeto de capitalização do BRB. Que pensem menos em agradar o governador e mais na população do Distrito Federal. Porque o BRB
é do povo. É patrimônio do DF, é um patrimônio do povo do Distrito Federal. E a justiça... justiça seletiva, ela não é justiça, ela é privilégio. Mandar esse recado para a justiça. E doa quem doer. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Leila, como representante do Distrito Federal, a senhora expôs aqui de forma clara esse relacionamento promíscuo entre BRB e Banco Master. A senhora, credenciada para isso, traz à luz, deixou bem claro, né? Deixou bem claro o que foi feito. E o brasileiro e brasileira que estão vivendo nesse momento sabem o que está acontecendo. Parabéns, viu? Obrigada. Senador Jorge Seif, meu amigo de Santa Catarina. Jorge. Por 10 minutos, prorrogáveis por 30. Senhor presidente, querido amigo Plínio Valério, do estado do Amazonas, grandioso, maravilhoso e rico estado do Amazonas, senhoras e senhores servidores da casa, amigos, senadoras, senadores e público que nos acompanha em todo o Brasil através da Rádio Senado e TV Senado. Senador Plínio, nós poderíamos hoje utilizar aqui a nossa tribuna para falar, como a senadora Leila, por exemplo, da compra do BRB Master. Poderíamos falar da CPMI, do INSS e das confissões já feitas por Lulinha, pela proximidade dele, pagamento de hotel e outras questões que começam a vir à tona porque a Polícia Federal começou a cruzar os dados dele com outras pessoas. Podíamos discutir também, como saímos agora da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, e também de uma reunião agora com entidades representativas do setor produtivo brasileiro, com o senador presidente Davi Alcolumbre, senadora Tereza Cristina, deputado Pedro Lupion. Tem muitas coisas para nós discutirmos aqui. Mas existe um ditado que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Eu não concordo com esse ditado, sabe, Plínio? Eu entendo que uma mentira contada 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, continua sendo mentira e não encontra base na realidade. Ocorre que o senhor, com certeza, como eu e outros parlamentares aqui, já tiveram algum problema com a imprensa. Comigo não é diferente. O problema é que um texto mal escrito no ano passado está sendo requentado no meu estado, dizendo que eu não destinei emendas para o meu estado. E agora eu quero me dirigir diretamente aos catarinenses. Senhoras e senhores cidadãos catarinenses, qual o deputado, qual o senador, qual o parlamentar que, tendo recursos que o Senado destina a cada um de nós, não vai destinar para os municípios, para as entidades, para os hospitais, para as prefeituras, para projetos? Nem o mais inocente dos parlamentares. Ninguém deixa dinheiro guardado para o governo federal pegar de volta. Só que a mentira também tem um outro fator importante, senador Plínio Valério. Ela é facilmente desmentida. E que bom que nós temos um portal da transparência para que você, cidadão catarinense, amazonense, carioca, paulista, paranaense, de todo o Brasil, investigue no clique do mouse do seu computador, na tela do seu celular, o que cada um dos seus parlamentares destinaram para o Estado. Será que o senador Plínio Valério utilizou todas as suas emendas? Para quais municípios? Quanto foi para o hospital? Quanto foi para a infraestrutura? Será que o senador Jorge Seif destinou emendas para outro estado da federação? Será?
Será que ele devolveu dinheiro para o governo federal porque não destinou para o seu amado estado de Santa Catarina? Abram o Siga Brasil e eu vou lhes poupar o trabalho. E aqui, logicamente, desqualificando parte da imprensa catarinense, que mente, não para mim. Os dados são transparentes, Plínio Valério. Vocês estão mentindo para a população catarinense. Vocês querem manipular a opinião dos catarinenses com mentira, com sujeira, com mau caratismo, com desinformação e com fake news, que é muito tradicional e padrão da esquerda utilizar isso. Então, senador Plínio, eu quero aqui, Brasil, Santa Catarina, aqui são os 3 extratos dos 3 anos das emendas do senador Jorge Seife. E vocês podem abrir o sistema Siga Brasil e conferir. Provavelmente a câmera, que não é microscópio, é câmera, né? Não tem a capacidade de ver aqui a letra miúda, mas eu vou ler para vocês. Está aqui, ano de 2024, dotação das emendas do senador, 69.634. Quanto foi empenhado? 68.353. Seife tem aí quase 1 milhão de diferença. Às vezes dá erro no sistema, a prefeitura não cadastrou, o governo federal encontrou alguma dívida fiscal lá da entidade, então sempre dá uma pequena diferença. Então aqui em 2024, pessoal, de 69 milhões de emendas que eu recebi, 68.353 milhões foram destinadas ao estado de Santa Catarina. Vamos a 2025. Relatório do sistema Siga Brasil, que está aberto para todo cidadão catarinense fazer a sua consulta. Está aqui, emendas individuais, senador Jorge Seife, ano 2025. Dotação inicial, 68.539.000. Já empenhados, 65.216. Por fim, sistema transparente, Siga Brasil, transparente para todo mundo abrir, olhar, verificar, investigar, virar de cabeça para baixo, porque é teu direito de cidadão saber aonde o seu senador, o seu deputado tem destinado emenda. 2026, 74 milhões destinados, ainda nada empenhado, porque ainda estamos no ano. E eu queria também esclarecer, não só aos catarinenses, mas a todo o Brasil, como funciona a destinação de emendas. O senador Jorge Seife, o senador Exalci Lucas, que está chegando aqui no plenário, a senadora Tereza, o senador Plínio Valério, nós do nosso gabinete mandamos um cheque, tantos milhões para o hospital tal, tantos milhões para o projeto X, tantos milhões para a prefeitura Y. E quem paga esse cheque, o banco que paga esse cheque, é o governo federal. Eu dou o cheque, senadores, deputados dão o cheque. Nós falamos, governo federal, das minhas emendas, manda para essa entidade, para esse hospital, para essa associação, para essa prefeitura, para a infraestrutura, para a saúde, para a agricultura, enfim, para os esportes, para o turismo. Nós mandamos essa lista como se fosse um cheque, uma formalização para o governo federal e o governo federal paga. Então eu queria agora, aproveitando esses 2 minutos que me restam, para dizer para quais regiões eu mandei. Eu falei só das minhas emendas individuais,
mas eu ganhei outras emendas, algumas por prestígio, por participar de comissões e outras da própria bancada catarinense. Então, para a AMAI, eu já mandei 11.527.000, para a MARP, 6.729.000, para a MALC, 9.419.000, a MAVE, 21.302.000, a MEOSC, 12.533.000, a MERRIOS, 6.800.000, a MESC, 6.781.000, para a ANFRE, 47.516.000, para a AMNOC, 7.398.000, para a AMNoroeste, 3.612.000, a MOSC, 8.675.000, Amplanorte, 6.483.000, Amplasc, 2.818.000, ANREC, 6.416.000, a Munesc, 14.222.000, a MURC, 2 milhões, a Murel, 14.802.000, a Mures, 8.757.000, Anvale, 6.208.000, ANVE, 22.401.000 e Grande Florianópolis, 51.169.000. Infelizmente, senador Plínio, tantos assuntos para o Brasil, que eu preciso falar aqui de Santa Catarina do Brasil, mas é necessário e importante que eu utilize o meu espaço aqui no Senado para esclarecer, para elucidar, para desfazer mentiras que, infelizmente, a imprensa, a uma parte da imprensa, fica fazendo uso de seus veículos para realmente fazer com que a população fique contra um parlamentar. Vocês têm o direito, porque isso é democracia, podem gostar de mim, podem não gostar de mim, podem me criticar, ok, faz parte, mas não mintam. Eu não vou nem me dar o trabalho de falar o nome do veículo para não dar palco. Mas o veículo mentiroso, tenha o cuidado, antes de escrever alguma coisa no seu jornal, no seu blog, ou seja lá o que for, abrir o sistema porque é transparente. Ficou feio para o Jorge Seifa, ficou feio para vocês como mentirosos. Fica feio para vocês. Mostra claramente que tem alguém patrocinando mentiras. Mas o descrédito são de vocês. E obrigado por suscitar isso de novo, porque agora eu utilizei a tribuna do Senado da República para desmenti-los de forma nacional. Vocês contaram uma mentira no Estado e agora são, em todo o Brasil, conhecidos como sem crédito, sem credibilidade, mentirosos, manipuladores e comprados. Sabemos lá por quem. Então, senhores catarinenses, Deus abençoe Santa Catarina. Cada centavo das minhas emendas foram mandadas para o estado de Santa Catarina. Cada centavo. E não foi perdido um centavo para o governo federal. Zero. Não deixei de destinar R$1 para os meus municípios, que acima de tudo são os cidadãos catarinenses. Deus abençoe, Plínio. Muito obrigado. Tamo junto. Meu amigo senador Jorge Seifa, que bom mesmo. Fico feliz de saber que tudo que seus opositores têm a dizer do seu comportamento é mentir sobre as emendas. Logo eu que acompanho o seu trabalho aqui. Que bom saber que não tem nada mais e não teriam a dizer, viu? Fico feliz com isso. Senador Oriovisto, ocupando a tribuna por 10 minutos, meu companheiro de PSDB, representante do Paraná. Presidente Plínio, é uma satisfação vê-lo aí nessa cadeira e sustentando a pouca atividade que temos tido no Senado Federal nessas últimas semanas. Presidente, o que me traz aqui hoje é dizer aos nossos eleitores, é dizer ao povo brasileiro o óbvio, que todo mundo já sabe, mas que é preciso ser dito, que é preciso ser colocado em palavras.
O Brasil vive um certo mormaço, um clima muito triste, horroroso mesmo, aonde ficam claras situações constrangedoras no judiciário, quer seja pelas denúncias feitas pelo próprio judiciário, o ministro Dino, aonde os penduricalhos reinam pelo país afora, aonde milhares de funcionários ganham mais de 100 mil reais por mês, se apossam do dinheiro dos impostos e se constituem numa verdadeira casta de nobres que vivem às custas do erário público. Não há limite para essa gente. Fazem as próprias regras e é comum lermos notícias de que o desembargador tal, o procurador tal recebeu 500 mil, recebeu 800 mil. Isso acontece todo dia na nossa imprensa. Como se não bastasse, no próprio Supremo, temos questões terríveis, como, por exemplo, essa questão muito difícil do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Legalmente nenhum problema, mas moralmente e eticamente muito complicado. Assim como o esquema do hotel, da renúncia do ministro Toffoli de relatar esse caso. Duas CPIs andam aqui nesse Congresso, uma dos velhinhos do INSS que tiveram as suas aposentadorias roubadas e quebram o sigilo, e o filho do presidente Lula, o Lulinha, já admite que teve viagem, já admite que teve hotel pago pelo careca do INSS. O sigilo ainda não foi efetivamente quebrado, mas só Deus sabe o que vem por aí. O telefone do Vorcaro ainda não foi liberado pela Polícia Federal, mas só Deus sabe o que vem por aí. Então nós vivemos um clima assim de incredulidade, em que o cidadão começa a perder a fé nas instituições, perder a fé no judiciário, perder a fé no executivo, perder a fé no legislativo, e de novo nós caminhamos para uma polarização, aonde vamos decidir de novo entre Bolsonaro e Lula. Não mais o Jair Bolsonaro, agora Flávio Bolsonaro. Passam-se anos e o Brasil continua no mesmo diapasão. Eu só quero dizer o seguinte: está difícil até de ser senador. Está difícil. Os problemas reais da nação não são sequer comentados. E nós deveríamos viver, por exemplo, pautas como o fim da reeleição para presidente da República não caminham. E tantas outras pautas importantes que poderiam realmente mudar a cara desse país, simplesmente não são discutidas. Tá? E tudo caminha como se o que se está fazendo, na verdade, é esperar passar a tempestade e esperar que nada aconteça para ninguém que está envolvido nela. Esse é um retrato triste que eu vejo no Brasil de hoje, e dentro dos meus limites tento falar sobre o assunto, mas sei que pouco posso. Eu e muitos colegas que estão aqui, pouco podemos, mas a gente pode pelo menos dizer que está preocupado, que está tentando encontrar um caminho para fazer alguma coisa, mas que está difícil, está muito difícil. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conceda a palavra ao senador Nelsinho Trade. Com a anuência de Vossa Excelência e do plenário, como é o item da pauta que eu sou relator, é um acordo franciscano, singelo, sem polêmica, eu pediria a Vossa Excelência, se pudesse inverter a pauta, colocar ele no primeiro item da ordem do dia, que eu tenho um compromisso em 2 ministérios a partir das 17h30. Era isso, senhor presidente.
Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Gostaria de pedir atenção ao plenário do Senado Federal, às senadoras e aos senadores. Informo que na semana passada tivemos um episódio na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura as investigações no INSS. Informo ao Senado Federal e aos senadores e às senadoras que solicitei da Advocacia do Senado Federal um estudo aprofundado com o apoio da Secretaria-Geral da Mesa, também da Consultoria do Senado Federal e também da Advocacia do Senado Federal, do Núcleo de Assessoramento da Mesa do Congresso Nacional. Depois de todos os órgãos do Senado da República, da Casa da Federação, desde o episódio da votação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, estiveram reunidos até hoje para tratar sobre um questionamento que foi levantado à presidência do Senado Federal e à mesa do Congresso Nacional. Eu recebi a documentação do Núcleo de Assessoramento da Mesa e ele trata especificamente da solicitação que foi feita a partir de um requerimento à presidência do Senado Federal e que logo mais daremos publicidade, que apoiou e embasou a decisão da presidência do Senado Federal. É o parecer número 95 de 2026. Passo a responder à petição encaminhada à presidência do Senado Federal. CPMI do INSS, procedimento de votação simbólica. Senhoras e senhores senadores, foi protocolado na presidência do Senado Federal petição subscrita pelo senador Randolfo Rodrigues e outros senadores e deputados federais, senadoras e deputadas, por meio da qual buscam impugnar a decisão tomada pela presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, na reunião ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2026. Narram os autores no requerimento que, na ocasião, estavam pautados 87 requerimentos para apreciação da CPMI. Após votação simbólica desses requerimentos, o presidente da comissão eleito, senador Carlos Viana, declarou a sua aprovação, registrando que apenas 7 parlamentares tinham se manifestado contrariamente. Contudo, afirmam que o presidente da comissão teria ignorado a realidade fática do momento, pois não 7, mas 14 parlamentares teriam se manifestado expressamente contra os requerimentos colocados em votação. Afirmam também os autores do requerimento que apenas 7 membros da comissão que estavam em seu plenário naquele momento teriam sido favoráveis aos requerimentos, o que deveria ter conduzido à sua rejeição. Para buscar e demonstrar os seus argumentos, anexam registros de vídeo e foto da reunião, alegando que a manifestação de vontade do colegiado foi distorcida, comprometendo a legitimidade da deliberação. Requerem também, ao final, que os efeitos da votação sejam imediatamente suspensos e que seja declarada a nulidade do resultado da votação. Esta é, senhoras e senhores senadores, a síntese do fato narrado no ofício e encaminhado à presidência.
passo a decidir. Na última semana, fui procurado por diversos parlamentares que trouxeram ao meu conhecimento os fatos ocorridos na comissão. Diante da gravidade das alegações, solicitei à Advocacia da Casa, à Secretaria-Geral da Mesa, que examinassem todos os aspectos fáticos e jurídicos do caso, a fim de que pudéssemos decidir rapidamente. Preliminarmente, é importante destacar o trabalho das comissões parlamentares de inquérito. Deve observar algo fundamental para o funcionamento do parlamento, que é a obediência à decisão da maioria. Se, por um lado, a criação desses colegiados depende da vontade de uma maioria qualificada, formada por 1/3 dos membros da Casa, as suas decisões, por outro lado, dependem da manifestação majoritária dos membros da comissão. É sempre bom lembrar que a Constituição Federal consagra como princípio geral de funcionamento do Poder Legislativo a deliberação colegiada, tomada por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. É o conceito da denominada maioria simples. O nosso regimento interno vai na mesma linha, ao prever em seu artigo 412, incisos 9 e 10, que são princípios básicos do processo legislativo, a decisão colegiada e a impossibilidade de tomada de decisões sem a observância do quórum regimental estabelecido. Além disso, a obediência à colegialidade das decisões pelas CPIs é primordial em virtude de boa parte de suas providências afetarem direitos fundamentais das pessoas por elas investigadas. Faço essas considerações para demonstrar que as decisões tomadas por CPIs devem ser respeitadas por todos, sempre que tenham sido adotadas de forma regular e com respeito à regra da colegialidade. Diante da relevância constitucional dos trabalhos das CPIs, apenas em situações excepcionais, de flagrantes de respeito às normas constitucionais, legais ou regimentais, é que esta presidência deve intervir, eventualmente anular atos realizados pelos órgãos do Congresso Nacional. Afinal, nosso regimento é expresso em seu artigo 48, que é o dever da presidência desta Casa fazer observar a Constituição, as leis e o regimento interno. Os precedentes da Casa apontam exatamente neste sentido, de atuação da presidência apenas em casos excepcionais. Os casos enumerados pelos autores, entre aspas, questões de ordem número 5 de 2016, número 28 de 2017 e número 17 de 2021, embora contenham um juízo da presidência do Senado Federal a respeito de atos de comissões, não se assemelham com a situação aqui enfrentada. As decisões das questões de ordem 28 de 17, 17 de 21, não implicaram em anulação de qualquer ato praticado pelos colegiados da Casa. Consistiram em mera determinação de realização de reunião para resolver a questão de ordem pendente e em suspensão de reunião realizada ao mesmo tempo da ordem do dia do plenário do Senado. A decisão da questão de ordem número 5 de 2016, embora tenha determinado o refazimento da votação pela comissão, reconheceu expressamente que não havia violação às normas regimentais. O que havia na ocasião era uma dúvida a respeito da questão de fato, atinentes à coleta
de assinaturas. De todo modo, tratava-se de um caso excepcional, que ao juízo da presidência da época justificava a sua atuação. Mas essa situação, repito, é completamente distinta da que hoje é objeto de impugnação. Diante deste contexto, e agora adentrando na análise do presente requerimento, adianto desde logo que este não é um caso de flagrante desrespeito ao regimento interno ou à Constituição Federal. Não há aqui situação que justifique a excepcional atuação desta presidência para anular a deliberação da CPMI. A controvérsia gira em torno da interpretação de normas regimentais que disciplinam, percebam, que disciplinam a votação simbólica, modalidade de votação utilizada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana, na deliberação que é o objeto da impugnação. Vejamos o que dizem os nossos regimentos. O artigo 45 do Regimento Comum do Congresso Nacional estabelece, entre aspas, que, na votação pelo processo simbólico, os congressistas que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que votarem pela sua rejeição. O parágrafo 1º deste artigo prevê a possibilidade de verificação da votação após a proclamação do resultado. E o parágrafo 2º explica que, na verificação, será procedida a contagem dos votos favoráveis e contrários, ou seja, é na etapa de verificação que se passa a votação nominal, tornando-se em conta os votos individualizados dos membros da comissão. A grande diferença, portanto, da votação simbólica para a votação nominal é que, na primeira, o presidente observa quem está sentado e quem se levantou, para em seguida proclamar o resultado. Na segunda, a contagem individual dos votos. Essa diferença, embora pareça banal para todos nós que estamos acostumados com o dia a dia do parlamento, contém um detalhe muito importante a respeito do quórum da votação. Na votação nominal, na qual são identificados e individualizados os votos de cada parlamentar, o quórum é aquele aferido logo após o seu encerramento. Ou seja, o resultado da votação é composto apenas pelos parlamentares que efetivamente votarem na deliberação, sendo considerado ausente os parlamentares que não exerceram o direito do voto. Tanto é assim que a sessão pode ser encerrada por insuficiência de quórum aferido pela votação nominal. Por outro lado, na votação simbólica, como não há individualização dos votos, o quórum da votação é o mesmo quórum da presença da reunião presencial. Esse quórum é a presença registrada e aferido no painel eletrônico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 13 e o parágrafo 2º do artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. Esta lista objetiva de presença nos permite saber se temos o número para a deliberação ou as deliberações, isto é, se pelo menos a maioria absoluta dos membros da comissão está presente. E como não há contagem nominal dos votos, é esse o parâmetro utilizado. Assim, todos aqueles que registraram presença participaram da votação simbólica, independentemente de estarem ou não fisicamente no recinto do plenário, no momento da votação. E mais, além de participarem da deliberação, todos os que não se levantaram para votar contrariamente votam a favor, inclusive os ausentes fisicamente.
pois não tem como se manifestar contra. Os ausentes, resta o instrumento da declaração de voto, que é registrada posteriormente, mas não influencia, repito, não influencia no resultado da votação. Esse, sim, é o ponto central para a resolução do questionamento trazido a esta presidência. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel. O presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. É evidente que, nos casos em que seja observada a flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui mais da metade dos presentes no painel, a fim de proclamar com responsabilidade o resultado correto da votação. Este sempre foi o procedimento adotado neste parlamento. E é assim neste plenário, é assim no plenário do Congresso Nacional e é assim em todas as comissões. Proceder de forma diferente, ignorando-se o quórum da presença constante no painel e computando-se individualmente os votos dos presentes, implica na transformação da votação simbólica em votação nominal. E isso somente é possível com prévia determinação regimental de votação nominal ou com verificação de votação. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente os requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento, registrado pela advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria. Com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da Mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Item 4, projeto de decreto legislativo número 50 de 2026. Senhor presidente, pela ordem. Só passar aqui. De iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo sobre a 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, assinado em Nairobi, Quênia, em 21 de dezembro de 25. Foi apresentado o requerimento número 131 de 2026 de líderes, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Submeta à votação o requerimento. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento.
A matéria depende de parecer. Faço a designação do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelcínio Trade, para proferir o parecer de plenário. Senhor presidente, peço licença a Vossa Excelência, com a anuência do plenário, para ir direto à análise. No que tange à regimentalidade, não se identificam óbices à tramitação da proposição nos termos do artigo 145, combinado com o inciso 21 do artigo 48, ambos do Regimento Interno do Senado Federal. É lícito abreviar o rito regimental e designar relatoria em plenário quando se trata de matéria em regime de urgência, como é o caso. No tocante do acordo, inexistem imperfeições no que diz respeito à sua juridicidade. Não há, por igual, vícios de constitucionalidade sobre a proposição, uma vez que observa o disposto do artigo 49, inciso 1º, e do artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. No plano da constitucionalidade material, o acordo em questão enquadra-se no dispositivo que estabelece que o Brasil rege suas relações internacionais pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Artigo 4º, inciso 9º. No mérito, senhores senadores, senhoras senadoras, trata-se daquilo que a doutrina denomina de acordo de sede, ou seja, tratado bilateral a envolver organização internacional e Estado e que versa sobre a operação administrativa e técnica, a pauta de privilégios e imunidades, bem como o regime jurídico dessa organização no território do Estado negociador. Nesse sentido, o texto em apreço não destoa dos tratados análogos a que a República Federativa do Brasil já se vinculou. Ao viabilizar a realização do evento, o acordo reflete o esforço conjunto para o estabelecimento do Brasil como ponto central de discussões ambientais, ao mesmo tempo em que reafirma o compromisso do país com o multilateralismo e com o fortalecimento da agenda ambiental internacional, especialmente no que se refere à promoção de conservação da natureza e de desenvolvimento sustentável. A COP15 da CMS tem por objetivo discutir em alto nível a conservação e o manejo das espécies migratórias terrestres, aquáticas e aéreas, promovendo a cooperação internacional e a proteção de habitats críticos e o fomento à pesquisa, à conscientização pública e à integração entre conservação e desenvolvimento sustentável. Convém ainda destacar, senhores senadores e senhoras senadoras, que a medida ora discutida tem potencial econômico positivo. À semelhança de outros eventos internacionais, a COP15 da CMS, uma vez sediada no Brasil, atrai a cooperação e o intercâmbio das entidades nacionais e internacionais especializadas em questões ambientais, reforçando a economia da cidade-sede, pois a realização da conferência demanda serviços de tradução, hotelaria, alimentação, eventos, entre muitos outros. Além disso, com muita alegria, senador Jorge Seife, senador Petecão, senador Zequinha Marinho, senadora Margarete, senadora Tereza Cristina, a decisão de sediar esse importante evento em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, evidencia a importância atribuída pelo Estado brasileiro à proteção do Pantanal, uma das maiores áreas úmidas continentais do planeta e do bioma de notável biodiversidade. Quero aqui registrar a todos que Campo Grande está pronta, preparada para receber mais de uma centena de países que já confirmaram a presença e mais de 3.000 pessoas inscritas nesse evento. Lá vocês vão conhecer a capital mais arborizada do mundo, Senador Girão, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Solo vermelho, onde tem como apelido a Cidade Morena, que tem como atrativo o Bioparque do Pantanal, o maior aquário de peixe de água doce do mundo, com 327 mil espécies para poder ser contemplado.
Tem gente que chega de manhã e só sai à tarde, tamanho a beleza daquele complexo que é praticamente no centro da cidade, uma obra do arquiteto saudoso Rui Ohtake. Dessa forma, com muito orgulho do plenário dessa casa, reafirmo aqui o compromisso da capital, que tive o privilégio de ser prefeito por 2 mandatos, de receber um evento dessa magnitude. Por fim, senhor presidente Davi Alcolumbre, agradeço imensamente a sensibilidade de Vossa Excelência por ter me colocado como relator dessa matéria e ter entendido o aspecto da sua urgência e por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental. O nosso voto, com muito orgulho e com a aprovação, com certeza, desse plenário, é pela aprovação do projeto de decreto legislativo 50 de 2026. Viva a COP15, viva Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Nelsinho Trade, cumprimento Vossa Excelência. Queria fazer um registro também, querido presidente Nelsinho. Vossa Excelência, desde a semana passada, estava muito preocupado com a possibilidade da deliberação desta matéria como item extra-pauta. E, lógico, assim como faço com todos os acordos construídos do Brasil, que são importantes para o nosso país, a gente tenta sempre trazer diretamente ao plenário. E Vossa Excelência, com a senadora Tereza, também ajudaram a recolher as assinaturas dos líderes partidários para que nós pudéssemos trazer imediatamente à deliberação do plenário este acordo, incluído como item extra-pauta na tarde de hoje. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar o Senado Federal pela decisão. O parecer é favorável ao projeto de decreto legislativo. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Pela ordem, concedo a palavra à senadora líder Augusta Brito, em seguida ao líder Rogério Marinho. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui fazer o pedido, primeiro, para que a gente possa incluir em pauta um requerimento para a realização de uma sessão especial, para que a gente possa promover aqui o lançamento do Guia da Candidata. Vai ser agora em alusão ao mês da mulher. Nós estamos no ano eleitoral e a Procuradoria Especial preparou, junto com o Senado Federal, um guia da candidata. A gente queria muito, já tem até uma data aqui que foi pré-agendada, gostaria muito de botar em pauta esse requerimento. Requerimento de número 2, que é, aliás, de número 129, que é um requerimento também para uma sessão especial, para que a gente possa ainda nesse mês de março fazer o lançamento da campanha do Laço Branco, que é a campanha que busca a participação dos homens para combater a violência contra nós mulheres. É uma campanha muito importante para o Senado Federal, visto que nós temos aqui uma grande maioria de senadores e a gente também tinha esses 2 requerimentos para pedir. E queria também, presidente, rapidamente registrar a presença do presidente da Assembleia lá do Estado do Ceará, o deputado Romeu Aldigueri, junto com o deputado Marcos Sobreira, que aqui estão fazendo uma visita ao Senado Federal. Obrigada. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senadora Augusta. Também cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Seja muito bem-vindo ao Senado Federal. Senadora Augusta, eu vou recolher a solicitação de Vossa Excelência e eu posso incluir no final da sessão como item extra-pauta ainda hoje, mas só no final da deliberação da pauta, tá? Pela liderança, o líder Rogério Marinho. Agradeço a Vossa Excelência. Nesse plenário, presidente Davi Alcolumbre, em vários momentos nós fizemos a crítica quando nós sentimos que de alguma forma havia um desequilíbrio na condição do processo. E da mesma forma que fazemos a crítica, é importante que a gente registre também o elogio. E hoje a decisão de Vossa Excelência nos traz um alento, né, de que não se ganha aqui no grito, na truculência, não se ganha aqui tentando se impor uma situação,
contra, inclusive, os precedentes que essa casa tem e teve ao longo de, sei lá, dezenas de anos. Várias vezes estive aqui nesse plenário, votando matérias importantes, e passado o interstício entre duas votações nominais, e é um jogo do parlamento, está no regimento, né? Há uma pressa de quem quer votar, para que a votação subsequente não seja atingida pela necessidade de que haja uma verificação nominal. Esse é um procedimento regimental, aceito, né, pacificamente por todos nós desde sempre. Aí veja, senhor presidente, na hora em que o governo é derrotado, na hora em que a blindagem é posta por terra, na hora em que nós temos a oportunidade de chegarmos ao âmago deste crime hediondo que é o assalto aos trabalhadores na sua hora mais necessitada, de maior fragilidade, o roubo aos aposentados do INSS. Nós assistimos ali uma cena de pugilato, de desespero, de histeria, senhor presidente, e não é por acaso, porque não foi apenas a quebra do sigilo de alguém que estava sendo investigado e que, inclusive, nós tivemos a notícia, já teve o sigilo quebrado a pedido da própria Polícia Federal no âmbito do processo, que é o senhor Lulinha. Ali também se quebrou sigilos de empresas e cidadãos que estão diretamente envolvidos naquela trama. Ora, a quem interessa essa blindagem, senhor presidente? Então eu quero elogiar a postura de Vossa Excelência, eu imagino a pressão que Vossa Excelência sofreu, porque ato contínuo a decisão do eminente presidente, o senador Carlos Viana, nós assistimos uma espécie de romaria de parlamentares do governo que foram em direção à casa de Vossa Excelência, como aquele menino que leva um cascudo na hora em que está brincando no play, corre para pedir socorro à sua mãe ou a seu pai, porque não está conseguindo fazer com que a brigadeira fique de acordo com a sua conveniência ou a sua vontade. E Vossa Excelência, depois de maturar, de consultar certamente a jurisprudência da casa, os órgãos que lhe assessoram e que trazem uma condição jurídica, toma uma decisão que é importante para o Brasil, que era importante para a sociedade brasileira, mas sobretudo para aqueles que estão sendo roubados, espoliados, despidos das suas poupanças no momento mais frágil de suas vidas. E é importante, muito importante, dizer que Vossa Excelência cumpre o seu dever como presidente dessa casa. Eu quero elogiar a postura de Vossa Excelência e dizer que ficamos muito felizes em termos tido a oportunidade de assistir agora o resultado da sua posição. E me permita novamente elogiar a postura aqui do presidente da comissão, o senador Carlos Viana, que a partir do momento que toma essa decisão, senhor presidente, foi desqualificado, foi atacado, foi insultado, foi provocado, mas se manteve incólume, se manteve sereno, escutou a todos, permitiu que, inclusive, a sua honra fosse enxovalhada, mas manteve a postura a favor do regimento, da Constituição e, sobretudo, da sociedade brasileira. Parabéns a Vossa Excelência pela postura. Eu queria, o relator do próximo item da pauta está presente aqui, pedindo para que a gente pudesse deliberar. Eu tenho vários senadores inscritos aqui pela ordem, queria que se fosse possível, forem rápidos para a gente entrar na pauta. Pela ordem, pela liderança do novo senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só pela ordem como relator, dizer a Vossa Excelência que a mesa tem toda a tolerância do relator. Eu acho que esse é um momento simbólico, importante, e aguardaremos que os parlamentares se pronunciem para que a gente possa, no devido tempo e com a devida atenção do plenário, porque o tema que temos a relatar também é importante. Ele trata de mecanismos de combate à escalada da violência no Brasil, principalmente com relação aos crimes patrimoniais, furto de dispositivos eletrônicos, celulares, onde a vida das pessoas hoje, muitas vezes, estão dentro daqueles dispositivos. Então, para que o projeto também tenha a atenção merecida, essa adesão de Vossa Excelência também merece a atenção do plenário, e a relatoria, com toda a tranquilidade, aguardará o importante pronunciamento dos parlamentares. Muito obrigado, líder Efraim Filho. Concedo a palavra pela ordem ao líder Eduardo Girão. Presidente Davi Alcolumbre, eu venho aqui, perante todos os colegas, lhe cumprimentar
por uma decisão firme, segura, que eleva essa Casa Revisora da República no momento que tinha muita dúvida, no momento que nós tivemos cenas de quase quebradeira dentro de uma comissão aqui do Senado na última quinta-feira, por uma quebra de um sigilo de um filho de presidente da República que, segundo a Polícia Federal, estaria recebendo R$300 mil por mês, mais 25 milhões. E o senhor mantém essa decisão de acordo com o senhor manteve aqui no início do seu mandato, que foi naquela questão, senador Sérgio Moro, o senhor era ministro da Justiça e teve uma discussão da saída do COAF para o Ministério da Fazenda. E o presidente Davi Alcolumbre, inclusive eu estava aqui nesse lugar, e eu cheguei a fazer um questionamento ao senhor, e o senhor disse, não, mas o painel está aqui. Contou o voto de 30 senadores, mas no painel tinha quase 70, e que ganhou foi no painel, e nós perdemos. Então o senhor está sendo coerente, e eu quero lhe cumprimentar por essa sua decisão que engrandece o Senado e que felicita o povo brasileiro, que está querendo saber quem são os responsáveis pela maior fraude do sistema previdenciário do Brasil. Eu aproveito, senhor presidente, nesse 1 minuto e meio, e quero respeitar o tempo, olha, se tem uma coisa, e o senhor, nesse aspecto, a gente tem que legitimar. O senhor é o presidente da casa nesse momento. Se tem uma coisa que está dando certo no Senado Federal, é essa CPMI do INSS. Uma comissão independente, relator independente, o presidente Carlos Viana independente, tem feito um trabalho espetacular, revelando o que está por trás disso, para nunca mais acontecer nada parecido. Então o senhor tem um pedido na sua mesa, da maioria dos parlamentares, de vários partidos, pedindo a prorrogação dessa CPMI, até porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo a quebra do sigilo. As convocações que nós fizemos na última quinta-feira foram 80. Já tinha uma fila de outros depoimentos, então pelo menos por 60 dias. Pelo menos. Tem gente querendo 180, 120, mas 60 dias eu acho que se a gente correr, a gente consegue. E eu peço ao senhor para que delibere esse pedido, para que a gente possa continuar trabalhando pelo Brasil. Parabéns, presidente Davi Alcolumbre. Conceda a palavra pela ordem ao senador Jorge Seife. Senhor presidente, eu quero agradecer ao senhor em nome de toda a população brasileira, especialmente os aposentados e pensionistas. E eu lhe agradeço porque na história da TV Senado, segundo foi publicado, nenhuma CPMI teve tanta audiência. O povo está querendo saber e está vendo que as entranhas da corrupção, está vendo que blindaram o irmão do atual presidente da República, o tal de Frei Luiz, que de Frei não tem nada, Frei Chico, sei lá. E agora queriam blindar o Lulinha. E, por descuido, não foram à CPMI e aí por votação. Então, quero agradecer ao senhor em nome de todos os brasileiros. Nota 10 para o senhor. Provavelmente eles vão recorrer ao Supremo, mas espero que não caia na mão do André Mendonça, que aí vão tomar outro pau. E o povo brasileiro está aplaudindo de pé. E eu quero fazer um pedido público ao senhor. Dada a importância dessa CPMI, dado o número de aposentados e pensionistas lesados pelo governo do PT e seus executivos e pessoas ligadas ao governo do PT, nós não podemos interromper, senhor presidente, o trabalho brilhante do Carlos Viana e dos membros da CPMI. O que o senhor fez foi respeitar a democracia, parlamento é voto. Aqui a gente perde, a gente ganha, porque tem número de votos ou não tem. Então, eu quero pedir esse favor para o senhor, em nome dos 8 milhões de catarinenses que me abordam, que mandam mensagem, que usam rede social, que usam WhatsApp. Seife, essa CPMI não pode acabar. Nós queremos saber quem roubou, quem está envolvido. E está aparecendo. Dia a dia, temos mais uma centena de quebras de sigilo, de ligações, de sigilo telemático, e isso precisa vir para a população saber que realmente, como diz o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, eles vão voltar à cena do crime, e voltaram, e agora de novo roubando aposentados e pensionistas. Obrigado. Pela ordem, conceda a palavra ao senador Sérgio Moro.
Presidente, eu quero aqui fazer um registro elogioso à decisão que foi feita por Vossa Excelência na presidência dessa casa. Todos nós ouvimos com muita atenção e uma decisão absolutamente fundada em precedentes, na lei e no regimento. A minha opinião é que nós temos que investigar a fundo esse caso do roubo dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Os fatos são muito graves e não existe ninguém, não deve existir ninguém no nosso país que esteja acima da lei. A CPMI, a qual eu integro, tomou a decisão correta. Participei também dessa decisão de fazer essa quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha, do filho do presidente. E não é trivial uma CPMI decretar a quebra do sigilo fiscal e bancário do presidente. Daí toda aquela polêmica, toda aquela resignação da base do governo, mesmo tendo o Lula já declarado que entende que o filho dele deve responder se tem uma responsabilidade. Talvez a base do governo não tenha ouvido essa parte específica. Mas Vossa Excelência tratou esse tema com a serenidade própria do estadista. Então, quero registrar aqui meus elogios, igualmente ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que tão bem conduziu e com coragem ali para afirmar essa decisão, mesmo com os questionamentos que agora se mostraram improcedentes. Então, parabéns a Vossa Excelência, é necessário que isso seja dito publicamente para o nosso país. Obrigado, senador Moro, pelas palavras. Concedo a palavra, pela ordem, ao senador Oriovisto Guimarães. Senhor presidente, eu pedi a palavra para lhe cumprimentar, para lhe abraçar, para lhe dizer que o senhor está restituindo a fé do povo brasileiro nesse Senado. Uma decisão como essa que o senhor tomou, fundamentada, lógica, com histórico, bem feita, racional, me enche de orgulho de ser senador. E traz uma esperança a todos nós, porque o povo brasileiro está perdendo a fé em todas as instituições. Está perdendo a fé no poder legislativo, está perdendo a fé no poder executivo, está perdendo a fé no poder judiciário. Poder judiciário com duas questões seríssimas, seríssimas. Seja o escritório de advocacia que recebe 100 e tantos milhões para ficar à disposição do Vorcaro, seja um hotel que ninguém consegue explicar e que daí renuncia e todo o Brasil fica sem saber o que pensar, sem saber em quem acreditar. As denúncias sobre os supersalários, de novo, tiram a fé do povo na nossa justiça. Parece uma casta de nobres que se apoderaram do erário público para viver em abundância absurda. Senhor presidente, é esse tipo de coragem, de ir de encontro aos verdadeiros problemas da nação. Doa a quem doer, coragem de enfrentar poderosos, é que o senhor acabou de demonstrar. O Brasil precisa disso. E eu tenho certeza que nós vamos poder contar com essa sua coragem em outros casos, como é o caso do Banco Master, que tem uma CPI assinada por 50 e tantos senadores, que eu tenho certeza o senhor vai instalar. O Brasil precisa disso. Nós precisamos ter fé em alguém. Parabéns, parabéns e obrigado por o senhor ter essa coragem. Pela ordem, concedo a palavra ao senador líder Randolfo Rodrigues. Presidente, Roma locuta causa finita. Nós recorremos a Vossa Excelência por escrito, nos termos do regimento, a partir de nossa interpretação. Quando Vossa Excelência, na posição de magistrado do Congresso Nacional, se pronuncia, Roma locuta causa finita. A gente age da seguinte forma, presidente. Luta para vencer, mas aceita quando se perde. Nenhum de nós vai querer depredar as instalações do Congresso Nacional ou vai querer destruir o Supremo Tribunal Federal, como outros fizeram num famigerado 8 de janeiro passado. A posição de Vossa Excelência baliza. E, presidente, só para deixar claro, nós não queremos obstacularizar investigações. Nós queremos as investigações, todas por inteiro. A quebra do sigilo do filho do ex-presidente, do filho do presidente Lula, a quebra do sigilo
do filho do presidente Lula poderia ser juntada à quebra de sigilo do filho do ex-presidente, que estava entre outros requerimentos que propusemos na CPMI e não foram apreciados. A quebra de sigilo do filho do presidente Lula poderia ser desnecessária, visto que desde janeiro o ministro André Mendonça já tinha feito a quebra. Não havia problema nenhum com as 80 e tantas quebras de sigilo. Elas, inclusive, foram despachadas de imediato pelo presidente da comissão. Não há problema sobre isso. A nossa dúvida era sobre o procedimento. Vossa Excelência uniformiza um entendimento em relação a essa questão. E nós aceitamos o entendimento de Vossa Excelência, porque é assim que deve se comportar em qualquer democracia. Recorrer à violência, esse nunca foi nosso feitio. Quem recorre à violência está do outro lado, está na outra posição. Eu fico feliz, presidente, de ouvir algumas manifestações aqui, de alguns deles, aqui, ó, elogiosas ao senhor, porque alguns deles vivem lhe ofendendo. Aliás, na CPI vivem ofendendo o senhor. Presidente, recorte algumas dessas manifestações, guarde. Quem sabe aí o senhor também não vai precisar usar em relação a eles. Porque deles eu só tenho visto violência, agressão e ofensas do pior nível. Nenhuma intenção de fazer investigação séria. Se quisessem, por que não quebraram no mesmo dia, não botaram para apreciar no mesmo requerimento? O requerimento da Clava Forte Bank. Esse bank, que se chama Vintec, mas é uma espécie de little bank, banco pequeno, que serviu para lavagem de dinheiro, do Master também, e que está nos esquemas do INSS. Por que não? Por que não quebrar o sigilo da senhora Letícia, relacionada com o senhor Careca, que é a coordenadora do escritório do filho do ex-presidente? Por que não quebrar? Por que não quebrar o sigilo do senhor Zetel? Será porque o senhor Zetel intermediou uma contribuição de 3 milhões de reais para o ex-presidente na campanha dele, e alguns dos próceres deles andaram nos jatinhos, como foi noticiado hoje pela imprensa? Será que foi por isso? A nossa questão, presidente, nunca foi a quebra de sigilo, foi a forma, o modo. Vossa Excelência está perfeito na resposta à questão de ordem, porque Vossa Excelência parte de um parâmetro. O parâmetro é o quórum do presente, 31. É de onde Vossa Excelência parte. E isso uniformiza de agora para diante. Se eles forem prejudicados, espero que possam se comportar com o necessário cavalheirismo. É bom, eu fiz questão de me pronunciar aqui, embora alguns dissessem, não precisa o senhor falar. Não precisa, porque é preciso entender no Congresso que entre nós tem que ter respeito entre as posições, que aos recursos só se deve utilizar até a última instância, e quando o recurso for esgotado, está dito qual é a posição. Esses procedimentos que parece-me que eles não sabem, que faz parte do decoro e da ética parlamentar, é bom que seja restabelecido. Por isso, presidente, fiz questão de aqui ficar, cumprimentar Vossa Excelência pela decisão, dizer que Vossa decisão estabelece parâmetros, apelar à direção da CPMI, que não investigue só de um lado, investigue dos outros, bote os outros 20, 22, 23, 25 requerimentos que temos em relação a alguns personagens como esses que citei até agora, e que o procedimento prevaleça o bom senso. Nada disso teria ocorrido, presidente, se o presidente da CPMI tivesse se comportado como Vossa Excelência. O que acontece quando Vossa Excelência tem dúvida sobre o plenário? De ofício, Vossa Excelência determina que seja feita a verificação nominal. Ele poderia ter feito a mesma coisa, mas a intenção não era essa. E por isso, a razão da controvérsia, a razão do impasse. Resolvido agora pela decisão de Vossa Excelência, que nós nos curvamos. Roma locuta causa finita. E é assim que se deve se comportar aqui no Parlamento, sem violência. Não terá recurso à força, nem nenhum de nós vai querer depredar o Congresso Nacional por condição de Vossa Excelência. Nós nos curvamos, reconhecemos e esperamos que nessa CPI, que nós queremos que investigue, custe o que custar, seja quem for, Chico ou Francisco, ela conclua de bom termo, investigando a todos, apreciando todos os requerimentos, não só de um lado. Muito obrigado,
senador Randolph Rodrigues, pelas palavras de Vossa Excelência. Da mesma maneira, também, meus agradecimentos a todas as manifestações das senadoras e dos senadores em relação à decisão desta presidência, e quero apenas para uma breve reflexão. A condição dada a esta presidência de dirigir os trabalhos na condição de presidente do Congresso Nacional me impõe uma responsabilidade. Mesmo muitas das vezes não concordando ou discordando de manifestações, ora agressivas a esta presidência, nós nunca nos pautamos pelos ataques e pelas ofensas. Por isso que nesse caso concreto e em todos os outros, eu me submeto aos servidores da Casa e do Senado Federal para ampararem a decisão, que não pode ser só política ou institucional, tem que ser legal. E dentro da legalidade do que há, não só de precedente, mas na história do Senado Federal, nós precisamos e deveremos manter as prerrogativas das comissões da Casa, porque senão nós mesmos, num futuro bem próximo, nos curvaremos a outras agressões, a outros ataques e a outras ofensas que aí sim serão legítimos. Portanto, me curvei e a decisão proferida foi com base na advocacia do Senado Federal, de servidores concursados do Senado Federal que, com muita honra, servem ao Poder Legislativo brasileiro, à Secretaria-Geral da Mesa, à Polícia Legislativa Federal do Senado Federal, que recepcionou todas as imagens veiculadas, sejam pela própria TV Senado ou pela imprensa, e estou com a consciência tranquila de que cumpri com as minhas obrigações com base na Constituição brasileira, nas leis brasileiras e no regimento interno do Senado Federal, que eu jurei cumprir quando assumi esta missão. Muito obrigado. Senador Efraim se encontra presente? Senador Efraim, líder Efraim, conceda a palavra pela ordem ao senador Jaime Bagato, e seguindo ao senador Fabiano Contarato. Obrigado, presidente. Quero parabenizar aqui a Vossa Excelência por essa decisão acertada sobre a CPMI do INSS. Quero parabenizar também o nosso presidente da CPMI, o Carlos Viana. Mas eu não podia dizer aqui, senador Randolph, nós que somos senadores, somos parlamentares, nós temos que ouvir as críticas quando não fizemos algo que a sociedade não aceita, que a sociedade impede para que nós a fazemos e nós não assumimos o nosso compromisso. Nós temos que receber críticas, sim. Isso é independente de sigla partidária. Senador Jaime Bagato, senador Randolph, senador Alan Rick, qualquer senador, qualquer parlamentar pode receber críticas, sim. Inclusive o presidente do Senado, se não ele atuar naquele momento com aquilo que a população almeja. E dizer para vocês, primeiramente, ainda sobre isso, não só sobre a CPMI do INSS, que independente de sigla partidária, quem causou prejuízo, quem tirou dinheiro dos nossos aposentados por qualquer sistema irregular, ele tem que pagar pelos seus erros. E aqui, para finalizar, presidente, eu quero e peço a todos os senadores, senador Randolph, nós precisamos sim, já temos mais de 50 assinaturas sobre a situação do Banco Master. Então eu peço a todos os senadores que isso
vai dar muito mais transparência para o Congresso Nacional e principalmente aqui para o Senado Federal. Nós precisamos dar transparência e mostrar para o povo brasileiro que essa situação do Banco Master é tão caótica, tão crítica e tão exorbitante que nós precisamos tomar uma decisão sobre essa situação. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime. Conceda a palavra ao senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela condução desse Senado Federal. Queria chamar a atenção dos colegas senadores e senadoras por uma data que, para mim, não é só uma data simbólica, senadora Tereza. É uma data internacional. Dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Mas será que nós temos o que comemorar? O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 1º, senadora, estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas, infelizmente, essa igualdade está longe de ser uma realidade. Infelizmente, nós estamos ostentando um número de feminicídio que são 6 mulheres são mortas por dia no Brasil. E 14 tentativas por dia. Eu estou falando vítimas fatais de feminicídio, 6 por dia. Esse número tem que nos envergonhar. E não é só no sentido de falar, não, mas são nós, homens que temos que efetivamente garantir que homens e mulheres sejam iguais em direitos e obrigações. Senadora, a senhora sabe que eu sou um amante de ser professor. E eu sempre falei para os meus alunos essa premissa de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas eu lembro que quando as mulheres obtiveram, por exemplo, o direito à licença maternidade, o que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher ou exigir atestado de esterilidade. Quer dizer, a mulher para entrar no mercado de trabalho já é difícil porque você tem um comportamento sexista. E quando entrava, ainda tinha que ser submetida a esse tipo de exame. Até que em 95, tardiamente, veio uma lei tornando crime exigir atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. Eu queria saber e falar para vocês que até bem pouco tempo atrás, a minha mãe usava o CPF do meu pai. Até um tempo atrás, agora recente, o Código Civil estabelecia que a mulher era semi-incapaz. É essa a realidade que a gente vem. Nós estamos numa sociedade em que o Brasil, ele ainda é sexista. O Brasil ainda é misógino. E nós temos essa, infelizmente, ostentação de violência doméstica e familiar com feminicídio. Então eu faço aqui um apelo aos colegas, senadores e senadoras. As mulheres não, porque elas já são aguerridas, obviamente elas estão aqui. Mas eu quero deixar esse meu humilde depoimento às mulheres brasileiras e às senadoras de que contem com o nosso mandato humildemente. Um mandato de que seja efetivamente para dar dignidade a essas mulheres guerreiras. Muito se fala em terminar a escala 6x1, que eu sou favorável, mas olha a jornada de trabalho de uma mulher trabalhadora, para ganhar um salário mínimo de R$ 1.617, trabalhando 6 dias na semana, ainda ter que trabalhar à noite em casa, é fazer alimentação, é cuidar da casa, como que se isso só fosse obrigação do marido. Olha, senadora Tereza, eu fico assim, a senhora sabe que eu tenho 2 filhos e uma filha. Eu, quando vem alguém dando presentinho para minha filha, fogãozinho, panela de pressão, eu não quero isso para minha filha. Porque nós estamos reforçando o espaço de que a mulher tem que, efetivamente, essa é a função dela. E a mulher tem que ocupar todos os espaços. Essa casa é um exemplo disso, de não ocupação por todas as mulheres. Dos 3 poderes, senadora, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o Legislativo. Quando nós temos aí mais de 50% da população brasileira de mulheres. Quantas Assembleias Legislativas, que a maioria, eu estive
com todo respeito ao estado do Mato Grosso do Sul, todos deputados homens, no ano que eu estive lá, nenhuma mulher. Isso tem que me dizer alguma coisa, porque se não disser, tem algo errado é comigo. Agora, não basta a gente fazer o discurso e na hora de implementar medidas e aprovar leis, não aprovar. Então, eu faço um apelo ao presidente dessa casa. No mês da mulher, no mês de março, no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, que nesse mês de março seja só deliberação de pautas de interesse da proteção da mulher, da integridade da mulher. A mulher tem que ter direito de ter uma creche para botar seu filho. A mulher tem direito de trabalhar, de ter lazer. Ela tem direito de ter saúde digna, de qualidade. Se quiser estudar, estudar. Agora, aqui mesmo, eu lembro que na CPI da Covid, vários senadores se exaltavam, senadora. Nenhum foi chamado de descontrolado. E eu lembro que a senadora Simone Tebet foi. Mas sabe por que ela foi chamada de descontrolada? Porque ali tem uma violência política de gênero. Porque é mulher. Quantas mulheres que estão nos ouvindo hoje são vítimas dioturnamente de vários tipos de violência? Nós estamos ostentando, eu volto a falar, 6 feminicídios por dia, consumados. Eu não estou falando em tentativas. Então, dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações está longe de ser uma realidade. Eu sonho um dia em que eu possa subir a essa tribuna e falar, olha, eu tenho orgulho de dizer que no Brasil, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É isso, senhor presidente. E eu, só para finalizar, eu queria mais uma vez reforçar. Lembra daquele requerimento de voto de louvor à professora doutora Tatiana, pelo trabalho que ela fez com relação a pacientes, com a utilização da polilaminina? Senador Davi, esse requerimento está aqui só para votar. Então, já tem o número de assinaturas, é só colocar em pauta para votar, que seria aqui. E, mais uma vez, o reconhecimento de uma mulher que muito dignifica a todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Fabiano, eu consultei a doutora Sabrina e o doutor Danilo. Vossa Excelência já tinha apresentado, a mesa recepcionou e encaminhou para publicação. Mas Vossa Excelência agora recolheu as assinaturas. Então, carece que o plenário delibere do requerimento de votos de louvor que Vossa Excelência propõe a essa grande cientista brasileira que merece todo o reconhecimento do Senado Federal e do Brasil. Eu vou colocar em votação logo em seguida, após a liberação do próximo item. Presidente Davi. Com a palavra a senadora ministra Tereza Cristina. Eu gostaria de pedir uma gentileza, se fosse possível, a inversão da pauta, para que eu pudesse ler o acordo que está como terceiro item da pauta, e eu combinei com o senador Efraim, como o projeto dele é mais demorado, mais longo, se pudesse fazer a inversão da pauta, seria muito bom. Cid, continua conversando com o Efraim, continua, que eu vou votar o projeto da Tereza. Senhor presidente, a Tereza disse, está tudo bem para você. Eu disse, mesmo que não estivesse, a preferência ainda é sua, mas está tudo bem. E ouvir a Tereza é um prazer na frente, na nossa pauta. Obrigado, Efraim. Muito obrigado pela compreensão de Vossa Excelência, querido líder. Nós vamos fazer a inversão de pauta por solicitação da senadora Tereza Cristina, relatora do projeto de decreto legislativo número 51 de 2026, com a aquiescência do líder e relator senador Efraim Filho. Projeto de decreto legislativo 51 de 2026, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova as emendas ao texto do acordo constitutivo da Organização Internacional do Açúcar, OIAçúcar, particularmente sobre o artigo, ou sobre os artigos 1º, 23, 25, 32, 33 e 34, aprovados na 59ª reunião do Conselho Internacional do Açúcar, em Londres, em 26 de novembro de 2021.
foi apresentado o requerimento número 126 de urgência, de autoria dos líderes partidários, solicitando a apreciação imediata da matéria. Submeto em votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação da senadora Tereza Cristina para proferir o seu parecer em plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, líder Efraim. O senhor é um gentleman. Hoje, aqui, depois dessa fala do nosso querido senador Contarato, o mês da mulher, eu agradeço aí a gentileza. Parabéns, presidente. Eu não esperava uma coisa diferente do senhor. Não vou ficar aqui lhe fazendo elogios, mas eu tenho certeza que o senhor agiu da maneira legal, que foi isso que o senhor colocou aqui. Então, parabéns e vamos, então, à análise. Eu gostaria de ir direto à análise do projeto. Inexistem vícios de constitucionalidade nesse sentido. O envio do texto do acordo pelo presidente da República ao Congresso Nacional atendeu os dispositivos constitucionais pertinentes dos artigos 49.1 e 84.8 da Constituição Federal. De acordo com informações do seu endereço eletrônico, a Organização Internacional do Açúcar, OIA Açúcar, ou ISO, na sigla em inglês, é o único organismo intergovernamental dedicado a aprimorar as condições do mercado mundial de açúcar por meio de debates, análises e estudos especializados, estatísticas transparentes, seminários, conferências e workshops. A postura proativa de incluir o etanol proveniente de culturas açucareiras em suas atividades, já em meados da década de 1990, contribuiu para promover o papel crescente dos biocombustíveis na futura matriz energética mundial. A OIA Açúcar tem sede em Londres. Segundo dados de 2024, seus 85 Estados-membros representam 85% da produção mundial de açúcar, 64% do consumo mundial de açúcar, 37% das importações mundiais e 93% das exportações mundiais. Ademais, a organização administra o Acordo Internacional do Açúcar de 1992, ISA, na sigla em inglês, negociado internacionalmente, cujos objetivos são assegurar maior cooperação internacional em questões relativas ao açúcar e temas correlatos, proporcionar um fórum para consultas intergovernamentais sobre o açúcar e sobre formas de aprimorar a economia açucareira mundial, facilitar o comércio mediante a coleta e a divulgação de informações sobre o mercado mundial de açúcar e outros adoçantes, e incentivar o aumento da demanda por açúcar, especialmente para usos não tradicionais. Cuida-se do único fórum mundial para intercâmbio de opiniões entre os principais países produtores, consumidores e comerciantes em nível intergovernamental. As sessões do Conselho são realizadas 2 vezes ao ano e oferecem oportunidade para o debate multilateral de questões de política. A OIA Açúcar contribui de forma significativa para a maior transparência no mercado por meio de suas consolidadas e amplamente reconhecidas atividades estatísticas e analíticas. Neste sentido, as alterações propostas pelas emendas de 2021, como destacado na citada exposição de motivos interministerial, vem aprimorar as condições de ampliação do acordo. Elas promovem a atualização institucional, fortalecimento da governança e adequação econômica da organização. Entre as alterações propostas aos artigos 1, 32, 33 e 34 estão a inclusão expressa dos biocombustíveis, em especial do etanol, no escopo da atuação da OIA Açúcar e a ampliação dos seus objetivos e atividades para abranger informações de mercado, avaliação e monitoramento, pesquisa e desenvolvimento relacionados ao etanol. Essas alterações implicam a atualização do mandato da organização diante da integração entre açúcar e biocombustíveis, reconhecimento institucional do papel estratégico do etanol, maior alinhamento com a agenda internacional de sustentabilidade e transição energética, e o fortalecimento da posição do Brasil como liderança global no setor.
Já as modificações introduzidas ao artigo 23 do acordo para fixar mandato de 4 anos para o diretor executivo da OIA Açúcar, com possibilidade de uma única recondução, evita permanências excessivamente longas ao cargo. Trata-se ainda de providências que alinham a organização a boas práticas internacionais de governança. A alteração do artigo 25 propõe nova fórmula para cálculo de distribuição de votos, contribuições financeiras, inclusão de critérios adicionais, como consumo de açúcar e capacidade de pagamento. Esses critérios se mostram mais abrangentes e realistas para a aferição do peso dos membros. Assim, por exemplo, o Brasil terá sua posição mais bem refletida no mercado mundial. Por fim, cabe destacar que a exposição de motivos informa haver adequação orçamentária das emendas, uma vez que a Lei Orçamentária Anual de 2026 prevê dotação específica para o pagamento da contribuição brasileira à organização, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assinala ainda que a Lei Complementar número 224, de 26 de dezembro de 25, garante compensação de receita suficiente para eventual elevação dos gastos advindos da aprovação das emendas. Dito isso, estamos certos de que a aprovação do texto em exame fortalecerá a governança no setor e adequará os critérios de representação e financiamento à realidade desse mercado. Em especial, como dito, refletirá de forma mais precisa a posição estratégica do Brasil. O voto, diante do exposto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto do Decreto Legislativo número 51 de 2026. Senhor presidente, subo a essa tribuna para registrar a importância da aprovação desse PDL 51 de 26, que referenda as emendas do Acordo Internacional do Açúcar, firmado no âmbito da Organização Internacional de Açúcar, OIA. Estamos diante de uma decisão que vai muito além da mera formalidade institucional. Esta aprovação consolida a posição do Brasil como protagonista no comércio global de açúcar, produto no qual somos referência absoluta em produção e exportação, com ampla capacidade instalada, tecnologia de ponta e compromisso com o desenvolvimento sustentável. O Brasil responde, senhor presidente, por parcela expressiva do comércio internacional do produto. Nossos produtores, nossas cooperativas, nossas usinas e nossos trabalhadores sustentam um setor que gera milhões de empregos diretos e indiretos, movimenta economias regionais e contribui decisivamente para a balança comercial brasileira. A atualização do Acordo Internacional do Açúcar fortalece a governança global do setor. As emendas aprovadas modernizam os mecanismos institucionais da OIA, ampliam a transparência de informações de mercado que aprimoram instrumentos de cooperação técnica e reformam a previsibilidade nas relações comerciais entre países produtores e consumidores. Para o Brasil, os benefícios são concretos. Primeiro, ampliamos nossa influência nas decisões que moldam o mercado mundial de açúcar, defendendo nossos interesses dos nossos produtores exportadores com maior peso político e técnico. Segundo, fortalecemos a previsibilidade e a segurança jurídica do comércio internacional, fundamentais em um setor que opera com investimentos de longo prazo e ciclos produtivos complexos. Terceiro, e isso é um ponto histórico, com a aprovação do acordo, o Brasil passa a ter a oportunidade real de eleger o diretor executivo da International Sugar Organization, pela primeira vez na história. O Brasil, que é o maior exportador mundial de açúcar, poderá ocupar, finalmente, o principal cargo executivo da instituição que define as diretrizes globais do setor. E essa oportunidade torna-se ainda mais concreta com a indicação do senhor Eduardo Leão para disputar a direção executiva da Organização Internacional do Açúcar.
a candidatura de Eduardo Leão, atualmente diretor da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a única, é com ampla trajetória de liderança no setor sucroenergética. Ela foi apresentada com apoio de entidades representativas do agro brasileiro e reflete o reconhecimento internacional da expertise brasileira nesse campo. Se eleito, Eduardo Leão será o primeiro brasileiro a ocupar esse cargo, um marco sem precedentes na história da participação do Brasil nas instâncias globais de governança do setor sucroalcooleiro. Sua eleição não apenas simboliza a força do Brasil no mercado mundial de açúcar, mas também fortalece nossa voz em agendas globais de sustentabilidade, inovação e comércio justo. Além disso, ao aprovar o PDL 51 de 26, o Congresso Nacional reafirma o compromisso do Brasil com o multilateralismo, com o cumprimento de compromissos internacionais e com a estabilidade de regras que regem o comércio agrícola global. Num cenário internacional marcado por tensões comerciais e protecionismo crescente, fortalecer instituições multilaterais é uma escolha estratégica e, para isso, o agronegócio brasileiro, especialmente o setor sucroenergético, traz estabilidade, previsibilidade e cooperação internacional, que são ativos tão valiosos quanto produtividade e tecnologia. Por essas razões, a aprovação do PDL 51 de 26 representa uma vitória do Brasil produtivo, do Brasil exportador, do Brasil que lidera com responsabilidade e visão de futuro. Muito obrigada. O parecer é favorável ao projeto de decreto legislativo. Completada a instrução da matéria, passamos... Consulto os senadores e senadoras que se desejam discutir. Não temos senadores... senador Jaime Bagatoli, para discutir. Eu quero aqui parabenizar a nossa senadora Tereza Cristina e nada mais do que você, senadora, para relatar e saber a suma importância que nós temos das nossas usinas de açúcar e etanol no Brasil. E você, quando ministra, você sabe a importância que tem as nossas usinas de açúcar na geração de emprego e renda nesse país. Direto e indiretamente, reforçando a nossa economia e a importância que nós temos no PIB brasileiro. Parabéns pela sua relatoria e dizer para vocês que estão nos acompanhando, que o que desenvolveu e que chegou essa situação que nós chegamos hoje, de ser líder hoje na produção de açúcar, o que mais fortaleceu e que ajudou demais foi na final da década de 70, início da década de 80, quando se constituiu o Proálcool no Brasil, aonde as nossas usinas tiveram o privilégio de ter as duas produções no mesmo tempo. Momento fazendo açúcar e momento produzindo etanol, o álcool hidratado e álcool anidro. Parabéns, presidente. Muito obrigada, senador Bagatoli. E é impressionante, senador Davi, o Brasil, que tem essa cultura centenária, né, o açúcar, depois começou o etanol lá nos fins dos anos 70, com Aureliano Chaves, se não me falha a memória, e nós nunca tivemos um presidente da maior entidade internacional que trata de açúcar no mundo. Agora temos a chance, vamos trabalhar aí para que o nosso querido Eduardo Leão consiga esse cargo e venha a presidir essa importante organização internacional que é a OIA Açúcar. Muito obrigada. Parabéns, senadora Tereza. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência informa que submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de decreto legislativo. A matéria vai à promulgação
e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Parabéns, Tereza, parabéns, querida ministra. Cumprimento Vossa Excelência e, em nome de Vossa Excelência, cumprimento o Senado Federal. Querido líder, senador Efraim Filho, vamos iniciar agora a deliberação do projeto de lei número 3.780 de 2023, que Vossa Excelência relata. Queria, antes do senador Efraim Filho, enquanto se dirige à tribuna, eu gostaria de cumprimentar o nosso deputado federal, professor Paulo Lemos, deputado federal pelo estado do Amapá, um grande servidor público do Amapá, que hoje serve o estado do Amapá na condição de secretário de Estado de Educação, licenciado do mandato de deputado federal, e eu queria aproveitar essa oportunidade de cumprimentar, Paulo, pela transformação que, sob a liderança do governador Clécio Luiz, Vossa Excelência vem realizando na educação para o povo do Amapá. Parabéns, Paulo. Projeto de lei número 3.780 de 2023, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, que altera o Código Penal a fim de majorar as penas previstas para crimes de furto, roubo, receptação de animal e interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, bem como para tipificar os crimes de receptação de animal doméstico e de fraude bancária. Parecer número 99 de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relator da matéria foi o senador Efraim Filho, que foi favorável ao projeto e pelo acolhimento da emenda número 1, nos termos da emenda número 2, substitutivo que apresenta. Foi apresentado o requerimento número 957 de 2025, de autoria do senador Efraim Filho, que solicitava o adiamento da discussão para o reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A presidência submeterá o requerimento à votação simbólica. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Foi apresentado o requerimento número 25 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeta à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 3, que já foi disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada para sua publicação. A matéria depende de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Faço a designação do senador líder Efraim Filho para proferir o parecer de plenário relativo à emenda número 3 apresentada. O parecer... Concedo a palavra ao senador Efraim Filho, relator da matéria. Senhor presidente Davi Alcolumbre, agradecendo a disponibilidade da palavra e o encaminhamento da relatoria à nossa pessoa, a confiança no nosso trabalho. Esse é um tema que Vossa Excelência já tem recebido uma demanda muito forte da sociedade e também da Câmara dos Deputados, que já há algum tempo tramita aqui nessa casa, o deputado autor Kim Kataguiri, a quem eu faço menção, até disse que gostaria de acompanhar a sessão, mas acabou coincidindo com também votação na Câmara dos Deputados, mas foi colega nosso da bancada lá na Câmara dos Deputados, tanto a você quanto a mim, encaminhou, até porque o tema, ele trata de algo que dialoga com a vida real das pessoas. O furto do dispositivo eletrônico do celular hoje, ele não é tipificado no Código Penal como uma qualificadora, é como um objeto comum. Se roubar uma bola, se furtar uma bola, se furtar o celular. E hoje esse dispositivo eletrônico, ele ganhou uma outra dimensão dentro da vida de cada cidadão, inclusive de valores.
Você tem hoje um celular que você está andando aqui no seu bolso de R$10 mil, mais ou menos. Então, a ideia que a Câmara aprovou, trouxe para a discussão aqui, entre outros temas, foi trazer uma pena mais rigorosa. O senador Alessandro, que é exímio também conhecedor dos temas do direito penal, sabe que a gente sempre vive um dilema, dizendo que nem sempre majorar a pena resolve. Concordo. Só majorar a pena não resolve. Tem que vir acompanhado de toda uma reação de políticas públicas para que a gente consiga combater a escalada da violência, a escalada da criminalidade. Mas o pilar repressivo, ele também é importante. Você tem o pilar de políticas públicas, mas também reprimir com rigor que a conduta merece, ela é fato, valor e norma. O valor que aquela norma consegue trazer na sociedade também deve ser aplicado aos conceitos de direito penal. Aqui nesse projeto também, nós tratamos, por exemplo, de trazer uma qualificadora para o roubo ou o sequestro de pets, dos animais. O pet, o animal, hoje, ele não é mais uma mera coisa, como o Código Penal de 40 traz. Diante do vácuo e do vazio, né, o roubo de pets, que são extremamente valiosos, né, de animais de estimação, eles ganham também uma outra dimensão para as famílias. Há famílias para a qual trata aquele pet como um verdadeiro membro da família. Então, ele também merece uma majoração para tornar mais rigorosa, né, uma ação criminosa de roubo ou de sequestro de animais extremamente valiosos e não compará-lo, como o Código faz hoje, a um furto ou um sequestro de uma mera coisa e que nós estamos evoluindo. Então, no nosso parecer, nós trazemos o conceito de que o projeto de lei 3780 aumenta o rigor da legislação penal para punir adequadamente e coibir novos crimes de furto, roubo, estelionato, receptação, interrupção do serviço telefônico e outros de utilidade pública, viabilizando punição adequada aos criminosos, aumentando penas e incluindo na legislação a proteção de bens jurídicos caros à sociedade na atualidade. É uma atualização do Código Penal para compatibilizar penas e bens jurídicos protegidos com o momento atual da sociedade, como nós fizemos questão de esclarecer na nossa introdução. Esse projeto abrange crimes que aterrorizam a família brasileira no tempo de hoje. E aí, o nosso intuito é disponibilizar ao juiz uma legislação que possibilite punição adequada. Por isso, o projeto impõe penas mais rigorosas, por exemplo, para o furto e o roubo de celulares. Furtos e roubos de celulares que têm causado mortes. A gente vê, né, o meliante, o criminoso, às vezes por ter uma pena tão pequena, ele, para assaltar um celular, e às vezes, né, um cidadão ali que tem uma reação naquela hora, e às vezes até sem reação, o criminoso puxa o gatilho sem nenhum pudor. E eu acho que a gente, a partir do momento que torna essa pena mais rigorosa, a gente vai no pilar da repressão fazendo a nossa parte. O pilar das políticas públicas também deve acompanhar esse avanço legislativo. Vemos furtos e roubos diariamente e os criminosos continuam soltos nas ruas, pois a nossa legislação é leniente com esses delitos. Nas penalidades que estão hoje no Código, muitas vezes esse crime se enquadra como sendo um crime de menor potencial ofensivo. E aí o trabalho da autoridade policial fica um trabalho de enxugar gelo. Ela muitas vezes prende o bandido, muitas vezes reincidente, vai a uma delegacia, assina um mero termo circunstanciado por ser um crime de menor potencial ofensivo e aí sai pela porta da frente, desqualificando e desmotivando o trabalho da própria polícia. Temos aqui a alegria de receber em plenário o autor do projeto, o deputado Kim Kataguiri, que vai acompanhar a votação nesse momento. Os registros de roubo e furto celular totalizaram 1 milhão de ocorrências em todo o país em 2022. É o dado mais atualizado que nós temos. E, em outras palavras,
quando a gente começa a dissecar e fazer essa conta, são uma média de 2.737 roubos de celular diários no Brasil. 2.737 por dia subtraídos do brasileiro. E isso representa um crescimento de 16,6% em relação ao ano anterior. Estamos também na modificação legislativa, permitindo a prisão preventiva nos crimes de furto, mesmo para criminosos não reincidentes. As penas do crime específico de interrupção do serviço telefônico e informático, bem como de receptação, também estão sendo aumentadas. Tudo para equilibrar e harmonizar a legislação penal, a fim de que ela cumpra com seu papel de coibir crimes e viabilizar a punição rigorosa a criminosos, protegendo a sociedade. Agravamos também as sanções aplicáveis àqueles que subtraem armas de fogo. Ponto importante aqui, é inquestionável que a subtração de uma arma de fogo, através de um furto, difere da subtração de qualquer outro objeto. No Código Penal hoje não existe qualificadora para quem furta uma arma de fogo ou quem furta uma bola. Nós estamos trazendo também essa modificação no Código Penal atual, já que esse acesso indevido e a aquisição ilícita de armas de fogo alimentam o mercado clandestino de armas, incrementando a criminalidade e o potencial agressivo das organizações criminosas e indivíduos infratores, cabendo na legislação mais esse aperfeiçoamento para desencorajar sua prática e contribuir para a proteção do interesse público e da segurança coletiva. Aumentamos as penas do crime de latrocínio, um dos crimes mais odiosos previstos no nosso ordenamento jurídico. O indivíduo não satisfeito em efetuar ou tentar efetuar a subtração patrimonial com emprego de violência ou grave ameaça, ainda é cruel o suficiente para tirar a vida da vítima de modo covarde e repugnante. Essa conduta criminosa é merecedora da máxima repressão estatal e nós estamos aumentando a pena mínima de 20 para 24 anos, para que você tenha, a certeza de que ele cumprirá uma pena que pelo menos traga um sentimento, de responsabilização perante aquela família da vítima que teve a sua vida retirada. Tornamos o crime de estelionato mais uma outra mudança. Tornamos o crime de estelionato em todas as suas modalidades como de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado tem o dever de investigar o estelionatário independente do pedido da vítima. Não há dúvida que o estelionato, ele transcende a figura da vítima e possui consequências muito gravosas e preocupantes para a sociedade, porque qual era a visão do Código Penal de 1940? É que muitas vezes a vergonha de você ter sido enganado, ludibriado por um estelionatário, faz com que a vítima tenha a opção, de esquecer, de esquecer aquele crime, de não denunciá-lo por vergonha, e o Estado, mesmo sabendo do fato e o qualificando grave, não poderia levar adiante se era uma ação penal privada, que cabe, claro, à vítima levar adiante. Então, nós estamos fazendo essa modificação, já que no mundo atual, muitas vezes, essa cena tem se repetido bastante, e nós vamos tratar disso aqui com a questão dos estelionatários, através de fraudes bancárias, contas laranjas e algo desse tipo. E aí eu sigo. Dentro do estelionato, criamos o tipo penal de fraude bancária, ou conta laranja, conforme o senador Fabiano Contarato faz uma proposta de emenda de redação para que se mude essa expressão, prevendo que incorrerá nas mesmas penas do caput, do famoso artigo 171, quem ceder gratuito ou onerosamente conta bancária para que nela transitem recursos destinados ao financiamento de atividade criminosa ou que dela sejam fruto. A intenção foi de criminalizar a conduta daqueles indivíduos que emprestam, ainda que de forma gratuita, suas contas bancárias para que recursos financeiros, muitas vezes de origem ilícita, sejam depositados e posteriormente transferidos de modo a dificultar a persecução penal. As contas laranjas são usadas por criminosos para que o dinheiro de golpes e fraudes não seja recuperado, prejudicando anualmente milhares de brasileiros. Entendemos que hoje, referida conduta pode ser considerada atípica. Vejam só, hoje,
O simples fato de você ceder a sua conta bancária, ela é vista como uma atipicidade e por ausência de previsão legal. Se não houver, lógico, a adesão subjetiva prévia, né, do titular da conta bancária à conduta do agente criminoso. Atualmente, com a facilidade de abertura e fechamento de contas bancárias, especialmente nas denominadas fintechs, não se mostra razoável que o indivíduo aceite que sua conta seja utilizada por terceiros, sobre pretexto que mereça suspeição, ainda mais se considerarmos que estelionatários se utilizam justamente desse tipo de modus operandi para escapar da punição estatal. Para os crimes de furto e receptação de animal doméstico, volto ao tema, né, dos pets, dos animais domésticos, estamos prevendo penas mais rigorosas que as atuais. Nessa linha, recentemente, o Parlamento, senhor presidente Davi Alcolumbre, aumentou as penas para maus tratos praticados contra cão ou gato na Lei de Crimes Ambientais. Hoje, cada vez mais, o animal doméstico deixa de ser mera coisa de ordem patrimonial para se tornar realmente um membro das famílias brasileiras, merecedor de todo afeto e de todo carinho. Nada mais justo que o direito penal refletir esse sentimento, majorando a pena, né, de quem rouba, de quem furta, de quem sequestra um animal doméstico, um pet, que hoje para muitas famílias ocupa o status, né, de membro dessa família, e você não adianta manter a legislação que tem hoje, que compara esse mesmo furto ao qual estou tratando a uma mera coisa, a um objeto qualquer. O sentimento, ele é diferente e o direito ele tem que refletir o valor, né, que a sociedade dá àquela situação. No último parágrafo, senhor presidente, já para concluir, a realidade diária e as estatísticas demonstram que o Brasil sofre muito com a segurança pública ou com a insegurança pública. Os criminosos não estão sendo punidos com o rigor adequado. O cenário atual faz valer a pena viver do crime. Hoje, quem está sendo punido com o medo e a insegurança são as vítimas, pessoas de bem, que saem às ruas para trabalhar, ter momentos de lazer com a família e são surpreendidas com a ação de criminosos. Não é isso que queremos, não é isso que merecemos, e o Senado tem de fazer a sua parte para reverter da forma branda como a legislação trata muitas vezes esses casos. Nós, parlamentares, temos por obrigação estar atentos a essa dinâmica do crime, de modo a oferecer aparato legal adequado para enfrentar o problema. Por isso estamos dando o rigor necessário para proporcionar adequada punição aos criminosos e, principalmente, viabilizar a proteção e o bem-estar daquilo que importa à sociedade, da sua vida, do seu patrimônio, da sua família. É isso que buscamos defender. Eu tenho nessa discussão a leitura, sim, da dimensão de que só majorar a pena não resolve, só aumentar a pena não resolve, mas sem aumentá-la também, nós não conseguimos construir, né, uma cultura de que o crime não compensa. Então, o pilar da repressão tem de vir acompanhado do pilar das políticas públicas, as políticas públicas que os governos devem e merecem implementar, e o Congresso tem a missão de, no pilar da repressão, dar o valor adequado que aquele crime, muitas vezes, que afeta, como eu disse aqui, a família, que afeta, né, o cidadão brasileiro, merece ter a punição ajustada e adequada aos dias de hoje. Agradeço, senhor presidente, a designação para a relatoria. É, sem dúvida nenhuma, algo que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, que impacta a vida de pessoas que hoje se sentem frustradas porque muitas vezes tiveram, né, o seu patrimônio pessoal, seus pets roubados, e a pena é muito aquém daquilo que comete o crime merece. Então, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto, com as emendas que foram apresentadas, e ela
as emendas foram apresentadas no termo do substitutivo aprovado na CCJ, com o oferecimento das medidas que trago aí no parecer, que já está devidamente publicado no sistema do Senado Federal. É esse o voto, senhor presidente. Com a acolhida da emenda 3 de plenário, né, do senador Fabiano Contarato. O parecer apresentado pelo relator em plenário é favorável à emenda número 2, substitutivo, e também à emenda número 3, com as emendas número 4 e 5 de relator que apresenta no relatório. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Senadora Soraya, Vossa Excelência está inscrita para discutir? Senhor presidente, eu gostaria de enaltecer o relatório do senador Efraim e a autoria do deputado Kim Kataguiri por este projeto de lei que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, estelionato, receptação de animal, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, bem como tipificar os crimes de receptação de animal doméstico e de fraude bancária. Então, é muito abrangente, Kim e Efraim, com as modificações que foram feitas aqui no Senado, muito abrangente esse projeto de lei, e conquanto nós tenhamos visto no Brasil que o aumento de pena não tem sido suficiente para coibir os crimes, nós temos de fazer alguma coisa. E eu creio que essa é a única alternativa que temos, é sim majorar as penas. E eu gostaria de destacar algumas questões importantes, que o substitutivo aumenta as penas máximas para furto simples e receptação. E aumenta a pena mínima para roubo e latrocínio, de suma importância. Porque roubo e latrocínio era 4 a 10 anos e 20 a 30. Fica 6 a 10 e 24 a 30 anos. É isso mesmo, relator? Exatamente, senadora. Isso aqui é porque no roubo e no latrocínio, diferente dos demais crimes contra o patrimônio que não exigem violência ou grave ameaça, esses dois têm aqui violência e grave ameaça, violência total. Então, é o roubo seguido de morte. Agora, algo de suma importância. No estelionato, tem muito estelionatário por aí, né? A ação volta a ser penal pública incondicionada à representação, como era até 2019. Ou seja, se você registra um boletim de ocorrência, foi vítima de um estelionato, obrigatoriamente deve ser aberto inquérito e enviado para o Ministério Público, você representando ou não. Então, é de suma importância, vai colaborar sobremaneira para que possamos, pelo menos, tentar, tecnicamente, coibir o crime, que é o crime de furto, o crime mais comum do país. Eu acredito que o número seja, acho que seja o maior crime do país, furto de celular e tudo, receptação. E a inclusão, olha só. Senadora, só uma parte, porque é importante, a fala foi longa, mas Vossa Excelência pontuou exatamente o ponto, e eu trago aqui. Os dados que nós temos são 2.740 furtos de celular por dia no Brasil. É terrível, isso aí é impressionante, impressionante, fora aquelas pessoas que não registram os BOs. Tem subnotificação. Claro. E para terminar, eu sei que foi longo, mas é um assunto que me agrada, as novas qualificadoras para animais domésticos, quando os crimes são contra animais domésticos, celulares e notebooks, e armas de fogo, com armas de fogo. Enfim, eu só posso aplaudir e pedir aos colegas que seja unânime aqui a votação em relação a esse projeto de lei de suma importância. Obrigada.
Obrigado, senadora. E dá essa dimensão, presidente Davi, para que a compreensão de todos a gente possa nivelar a informação. Essas mudanças, por que essas mudanças? Elas estão majorando a pena mínima de crimes que ganharam uma outra dimensão na realidade da sociedade brasileira. E com essa majoração evita que esses crimes sejam tratados como crimes de menor potencial ofensivo, que muitas vezes, por essa característica das penas que estão hoje, são modificados para penas alternativas, pagamento de cestas básicas, muitas vezes uma transação penal, uma mera assinatura, né, de termo circunstanciado e saem pela porta da frente após terem cometido o crime. Então, essas modificações, elas se justificam nessa visão. Crimes que foram selecionados pelo impacto diferenciado que a sociedade moderna hoje dá a crimes como furto e roubo de celulares, dispositivos eletrônicos e de animais de estimação, entre outros que a senadora Soraya também citou. Cumprimento a manifestação feita pela senadora Soraya Tronic e aproveitar essa oportunidade que eu convidei o deputado Kim Kataguiri, assim como foi feito pelo relator líder, senador Efraim Filho, fazer um registro público, senadora Tereza, senadora Margarete, que desde o ano passado, quando o senador Efraim Filho recebeu a designação de relatar esta matéria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o deputado Kim tem procurado esta presidência, solicitando reiteradas vezes para que nós pudéssemos deliberar, porque este efetivamente é um assunto do mundo real da vida das brasileiras e dos brasileiros. Então eu queria fazer esse registro, deputado Kim, público, para reconhecer a sua persistência, a sua resiliência e a sua insistência para que nós pudéssemos pautar esta matéria no dia de hoje e observarmos o voto do relator, senador Efraim Filho, que estudou o assunto, que é de formação jurídica, é advogado de formação e, com certeza, assim como a senadora Soraya entendeu esse ambiente que o Brasil vive hoje de roubos, furtos e receptação, inclusive de aparelhos celulares. E, logicamente, o projeto é mais amplo, mas a gente dá um sinal para a sociedade, a partir da iniciativa do deputado Kim, que este crime está sendo agravado no nosso Código de Processo Penal a partir do relatório apresentado por Vossa Excelência. Então, eu queria cumprimentar o Kim pela persistência, pela resiliência e pela fé. A fé é a esperança nas coisas não vistas. E ele há um ano tem fé que nós poderíamos deliberar no dia de hoje este projeto. Parabéns, Kim. Concedo a palavra para discutir a matéria a senadora Margarete Busetti. O presidente Davi também é filósofo. Parabenizar o relatório do colega, do senador Efraim, e também da autoria do senador Kim, do deputado Kim Kataguiri. Já estou profetizando, Kim, aqui. Você teve fé e foi persistente, como eu fui com meus projetos quando eles estiveram na Câmara, porque a gente não pode desistir. As penas para um roubo de celular eram tão baixas, tão brandas, que valia a pena roubar um celular todos os dias, tanto que são 2.700 celulares roubados todos os dias, né? É isso que você falou, né, Efraim? A sociedade não pode ficar refém de bandidos como nós estamos. Eu sou totalmente favorável ao aumento de pena, sim. Se vai resolver, nós não sabemos. Mas do jeito que está, não está resolvendo, não cessa os crimes. Aliás, eles roubam o celular e matam por causa de um celular. Então, nós só vamos saber daqui a um tempo se isso vai ajudar ou não. Mas eu sou totalmente favorável, parabenizo o relatório, senador Efraim, e parabéns ao deputado Kim por ter persistido e não perder a fé. Eu estou junto com esse projeto. Obrigada. Senhora presidente, próxima a discutir, senadora Tereza Cristina. Obrigada, senadora Soraya.
Bom, eu acho que o Brasil tem exigido de nós, e nós precisamos mostrar responsabilidade, firmeza, coragem para enfrentar com maturidade institucional a criminalidade que atinge diretamente o cidadão comum. E esse projeto mostra isso, senador Efraim, meu querido amigo deputado Kim Kataguiri, autor do projeto. Nós estamos votando um projeto que não se trata de abstrações jurídicas, trata de vida real, como disse o nosso presidente Davi Alcolumbre. Trata do trabalhador que sai cedo de casa e volta com medo. Trata do comerciante que investe e vê seu patrimônio ameaçado. Trata do idoso, senador Efraim, enganado por golpes cada vez mais sofisticados. Por isso, manifesto meu voto favorável ao projeto que amplia as penas para furto, roubo e estelionato. Cumprimento o autor da proposta na Câmara, meu querido amigo, deputado Kim Kataguiri, pela iniciativa corajosa aqui e pela persistência de fazer com que o projeto chegasse aqui e fosse logo votado. Faço um reconhecimento especial ao relator no Senado, o senador Efraim Filho, senador que tem só relatado coisas importantíssimas aqui. Parabéns, senador Efraim. E na Comissão de Constituição e Justiça, com sensibilidade e responsabilidade, o senhor apresentou e aprovou um substitutivo que fortaleceu mais ainda o texto, aprimorou a técnica legislativa e trouxe ainda mais efetividade à proposta. É importante que a sociedade saiba exatamente o que nós estamos deliberando aqui hoje. O texto aprovado estabelece penas de reclusão mais severas e proporcionais. Furto simples passa a ter pena de reclusão ampliada, reforçando a resposta do Estado diante da reincidência e da habitualidade criminosa. Furto qualificado e furto por meio eletrônico também recebem tratamento ainda mais rigoroso, podendo alcançar penas significativamente maiores, reconhecendo a sofisticação hoje dessas práticas. Roubo simples tem sua pena mínima elevada e os casos com agravantes, como uso de arma, lesão corporal ou morte, sofrem aumentos expressivos, elevando a resposta penal a patamares compatíveis com a gravidade da conduta. Roubo com resultado de morte passa a ter pena mínima ainda mais alta, reafirmando a intolerância do Estado diante de violência extrema, que assistimos todos os dias, a banalidade que se tornou tirar uma vida. Estelionato, especialmente quando praticado contra idosos ou pessoas vulneráveis, também passa a ter punição mais severa, dobrando a resposta penal em determinadas circunstâncias. E quero aqui fazer um registro claro. O texto trata de forma específica do furto de celulares. Sim, senhor presidente, aqueles celulares que são subtraídos nas ruas, nos transportes públicos, nas portas das escolas, dos comércios, aqueles que, segundo alguns discursos irresponsáveis, seriam roubados para tomar uma cervejinha, não podemos normalizar e banalizar isso. Celular não é supérfluo, é ferramenta de trabalho, é acesso bancário, é instrumento de estudo, é meio de comunicação com a família. O furto de celulares causa prejuízo material e psicológico às pessoas. É preciso tratar com devida seriedade, ser tratado com devida seriedade pela legislação penal. O substitutivo aprovado na CCJ, sob a relatoria do senador Efraim, reforça essa compreensão e ajusta as penas de reclusão para que o sistema penal deixe claro que esse tipo de conduta não será relativizado. Não estamos votando vingança, estamos votando proporcionalidade, estamos votando proteção à vítima, estamos votando respeito ao cidadão que cumpre a lei. O Brasil precisa enfrentar esses problemas com coragem institucional. A legislação penal deve evoluir conforme evoluem as práticas criminosas. E esse projeto representa um passo firme nessa direção, senadora Soraya. Parabenizo novamente o deputado Kim Kataguiri pela iniciativa e o senador Efraim Filho pela relatoria qualificada, sensível e responsável. E manifesto com convicção meu voto favorável à aprovação dessa matéria. Muito obrigada. Para discutir a matéria, senador Magno Malta. Senhora presidente, senhores senadores, senadoras, senador Efraim,
relator dessa peça importantíssima para a vida do Brasil. Cumprimentar o deputado Kim Kataguiri, conheço as suas pautas e tenho tido o privilégio que nessa área de segurança pública ele tem relatado alguns projetos meus. Relatou um muito importante de 2003, no início do meu primeiro mandato, que dormiu aqui, até o ano passado dormiu na Câmara, e que foi relatado sem que tirasse nenhuma vírgula pelo deputado Kim Kataguiri. Quero parabenizá-lo. Alguém disse que o presidente Davi foi filósofo, é filósofo, quando ele disse que a fé é o fundamento das coisas que não se vê e das coisas que não se espera. Isso é Bíblia pura, né? Isso é Bíblia pura. E a fé, na verdade, remove montanhas. Essa lei aprovada hoje aqui, não existe nada que seja mais desprezível do que o fato de subtrair os bens de alguém, sejam eles de grande valor monetário ou não. O valor pode ser emocional, pode ter um valor espiritual. Ninguém tem o direito de ser assintoso contra a vida humana, contra a integridade física do cidadão. E sabe como o diabo, aos nossos olhos, pela arruaça que faz, há momentos que a gente pensa que as ações do diabo, não, o diabo nada pode, está debaixo dos pés do Senhor. Quando alguém cita que alguém roubar um celular para vender e tomar uma cervejinha, que sente pena dessa criança, desse cidadão, que não só abaixo de 18, mas acima de 18 se rouba celular com facilidade. E na era cibernética, senador Efraim, que nós estamos vivendo e que avança todos os dias na era do IA, o celular nunca foi tão importante para a vida das pessoas, para o trabalho, para vender, para comprar, para se comunicar. Ninguém vive mais sem celular hoje. E se a gente não se cuida, senadora Soraya, parece que é uma mão da gente, é um braço, fica sem o celular, você fica olhando para o lado, achando que alguma coisa está faltando. Você põe o celular aqui, desliga esse celular, gente, pelo amor de Deus, nós estamos almoçando. A pessoa fica almoçando numa agonia, olhando para o celular. Fato é que não é que chegou em boa hora, chegou em boa hora, chegou em bom tempo. A sua disposição de ter feito a sua iniciativa aqui e ter caído essa relatoria na mão do senador Efraim, e nós temos com o Brasil a felicidade de discutirmos hoje, porque isso tem que nos empurrar para a redução da maioridade penal, por exemplo, para discutir a redução da maioridade penal. Não há mais tempo, senadora Soraya, para a gente achar que um macho de 17 anos e 11 meses, que estupra, sequestra e mata, quando mata, diz, não, ele é um cidadão, ele é uma criança, ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas ele, com 14, 15 anos de idade, pode botar fogo em ônibus, que ele não pode ser preso porque ele é uma criança. Ora, nós são homens travestidos de criança para cometer crime. E esse crime cibernético, que envolve tantos outros crimes citados pela senadora Tereza, a senadora Buzzetti e todos aqueles que apartearam o relatório contundente, detalhado do governador Efraim, eu tenho a mania de confundir as coisas, do senador Efraim, nos dá mais ainda a certeza de que hoje, no dia de hoje, e eu gostaria que ele estivesse aí, que eu reputo duas grandes vitórias, o presidente Davi Alcolumbre. Ele não está aqui, e eu sou um homem que não desonro, não ataco a honra de ninguém, mas também não me acovardo com a verdade.
Eu precisava parabenizá-lo pela decisão hoje a respeito da CPMI do INSS, quando ele respeita o regimento das duas casas, da Câmara, do Senado e o regimento comum, e de uma forma muito detalhada, ele decide pela verdade. E eu sei que ele deve ter passado muita pressão nesses últimos dias para fazer essa decisão. E eu estava lá na televisão assistindo, confesso que com a Bíblia apertada aqui na minha mão, mas ele pontuou duas grandes vitórias. Encerro dizendo que muitas famílias choram seus mortos hoje por causa de um celular roubado, onde foi subtraído e houve vítima. Aquela mãe de família que é diarista, que paga por 10 vezes o celular e é assassinada grávida por causa de um celular que nem pago foi ainda, num ponto de ônibus. Se a gente ficasse só nesse tema, roubo, assassinato de celular, jovens na porta de casa, na porta da universidade, matar por prazer, para tomar o celular, se fosse só isso, já teria valido a pena. Mas vocês avançaram, foram um pouco mais profundo, e nos chamando a atenção para um momento nefasto, violento que vive o Brasil, para que nós discutamos outros temas necessários. Por exemplo, nós precisamos rediscutir qual é o papel das Forças Armadas no Brasil. É um tema a se discutir por conta dessa violência e começar a rediscutir a redução da maioridade penal. Senador Efraim, parabéns, governador. Parabéns ao Kim Kataguiri. Certamente vai parar nessa casa aqui um dia, se eu tiver o privilégio de estar com Vossa Excelência aqui ainda. Eu sou geração Moisés, eu estou subindo a montanha para desaparecer. Vossa Excelência é geração Caleb, como o nosso querido senador Efraim, que é a geração Josué ainda. Vai ter muita batalha pela frente, mas nós já estamos caminhando para subir a montanha e vem a fumaça e desaparece Moisés, como diz a Bíblia, e nem alcançou a terra, né? Mas vocês alcançarão a terra pela disposição de lutar, pela coragem, pelo amor à pátria e ainda manter a esperança nesse país. Parabéns ao Kim, parabéns ao nosso querido paraibano aí do nosso coração. Para discutir a matéria, senador Jaime Campos. Senhora presidente, querida amiga senadora Soraya, ilustres autores e relator da matéria, prezado e grande professor nosso aqui também, que é o deputado Kim, que é, com certeza, o autor do projeto, e o nosso valoroso e querido estimado amigo senador Efraim, competente, zeloso, e que, como nosso líder, por enquanto, pelo que estou vendo, Vossa Excelência também está indo para uma outra agremiação partidária, mas de qualquer forma hoje permanece no nosso União Brasil e é o nosso grande líder dessa casa. Senhora presidente, o PL 3780/2023, que aumenta apenas por furto, roubo e estelionato, chega em boa hora. O Brasil precisa enfrentar com firmeza o avanço dos crimes patrimoniais, especialmente aqueles que atingem diretamente o cidadão comum. O roubo de celulares é fraude eletrônico e o estelionato deixaram de ser ocorrências isoladas para se tornarem fenômenos massivos, organizadores e altamente lucrativos para o crime. O projeto relatado pelo competente amigo senador Efraim, líder do meu partido, volto a repetir, promove ajustes importantes e acerta a majorar as penas para esses delitos, conferindo maior rigor ao tratamento penal. No meu estado de Mato Grosso, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, querido deputado, foram registrados 15 mil roubos e furtos de aparelhos celulares em apenas no ano de 2024. 15 mil ocorrências representam medo, prejuízo e sensação de insegurança para milhares de familiares. Precisamos devolver ao cidadão o direito básico de andar na rua sem medo e ter seu telefone arrancado das mãos. Precisamos garantir que trabalhadores, estudantes e idosos não sejam mais vítimas fáceis de quadrilhas especializadas. A aprovação do PL 3780/2023 representa um passo importante nesse caminho. Por isso, eu quero aqui manifestar o meu apoio a esta matéria. Parabenizo o nosso querido autor,
como o relator, pelo trabalho responsável e equilibrado. O Brasil precisa reafirmar que a lei existe para proteger o cidadão de bem e para punir, com rigor proporcional, aqueles que insistem em desafiar a ordem pública. Por isso, querido deputado Quim, querido senador Frei, é muito importante. O Brasil, lamentavelmente, nós que moramos no estado que tem mais de 700 quilômetros de fronteira seca entre o Brasil e outros países, sobretudo com a Bolívia, realmente o índice de criminalidade aumentou, particularmente não só na questão do narcotráfico, como também na questão de celulares e outros roubos e furtos, dentre eles telefones, como também roubo de cargas, particularmente nosso estado é um estado meramente agrícola, que tem uma atividade forte da sua economia. Todos os dias, praticamente, também tem assalto das fazendas, senador Efraim, roubando agrotóxico, roubando insumos, enfim. Tornou-se um país quase hoje de uma insegurança total. Por isso, em boa hora, vossas excelências aqui, tanto o autor como o relator, estão aqui propondo um projeto que certamente nós poderemos melhorar, pelo menos minimizar, com certeza, esse ambiente de intranquilidade que, lamentavelmente, o Brasil, sobretudo a nossa sociedade, tem que conviver no seu cotidiano. Parabéns a Vossa Excelência, certamente eu voto com muito orgulho, sim, pelo projeto, que certamente é um projeto que vem de alto alcance de segurança para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns aos ilustres companheiros. Por fim, destacar, senador Efraim, deputado Quim, a todos que estão aqui, que o furto simples passou de 1 ano a 4 anos para 1 ano a 6 anos, o que permite pena privativa de liberdade. Então, é um grande passo, importante isso, por mais que as nossas cadeias estejam lotadas, é importante que as pessoas saibam da gravidade do furto simples. Não é simples, é grave, né? Bom, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, a emenda número 2, substitutivo, com as emendas número 3 a 5, nos termos do parecer de plenário em turno único. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 2, que é o substitutivo, com as emendas de número 3 a 5. Fica prejudicado o projeto. Parabéns, senador Efraim. Parabéns, deputado Kim Kataguiri. Senador, nossa presidente, senadora Soraya, agradecer a todas as falas que discutiram a matéria, que nos apartearam, enriqueceram bastante, senador Magno Malta, senador Jaime, senadora Tereza, senadora Margarete, a própria senadora Soraya, ao autor Kim Kataguiri, o gesto da presença aqui soma muito. Uma votação dessa unanimidade não é tão simples de acontecer, mas o plenário ele conseguiu absolver, e a senadora Soraya tocou nesse tema, ele conseguiu absolver que tem muita técnica legislativa nesse projeto, porque a gente não foi pela linha do populismo penal, aumentar de forma exacerbada. A gente foi buscar, às vezes, o aumento de 1 ano na pena, e as pessoas se perguntam, mas 1 ano na pena vai fazer diferença? Vai, porque em determinados casos ele deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo para poder ser um crime que pode ser punido com pena privativa de liberdade. Ao se aumentar algumas penas mínimas, por exemplo, ou máximas, a gente consegue alterar o tempo de prescrição, né, do crime. Às vezes a pena era muito pequena, prescrevia muito rápido. Com 1 ano a mais, você dá mais tempo de ter a persecução penal e de se conseguir elucidar o crime. Então foram mudanças de técnica legislativa que permitiram que a autoridade policial ela possa dar um resultado mais efetivo. Nós estamos tratando aqui de pilares do dia a dia. É o dispositivo eletrônico, é o celular, é o animal pet. São temas que interferem na vida das pessoas. É o estelionato, que às vezes pela vítima está envergonhada de ter sido ludibriada. Ela não coloca à frente uma investigação que é necessária para evitar que outros sejam prejudicados. Os semoventes, senador Jaime, senadora Tereza, que são muito ligados à bancada do agro, todos aqui, mas os semoventes de produção também ganharam uma majoração de pena. Ou seja, aquele roubo do celular, para quem só queria tomar uma cervejinha, a sociedade não aceita, a sociedade não aguenta, a sociedade não quer a escalada da violência que amedronta as nossas famílias. Qualquer um de nós estiver à luz do dia, atravessando uma rua e vier 2 homens numa moto, o coração já palpita,
a alma sai do corpo e se não aconteceu nada, a gente respira aliviado. É esse sentimento, essa sensação de insegurança no Brasil que tem que ser enfrentado, tem que ter coragem. E o Senado está fazendo a sua parte, está trazendo no pilar da repressão mudanças legislativas para tornar mais rigorosa. Tem de avançar o pilar da política pública. Os governos levarem a educação e a consciência e a mudança de cultura, mas sem uma pena rigorosa, sem a certeza da punição, de que enfrentará as grades e a cadeia, é preciso avançar. O crime do feminicídio, por exemplo, não está tratado aqui, mas não dá para fazer parte da paisagem. Não dá para a gente conviver com isso como mais uma notícia de WhatsApp, como mais uma notícia que se repetiu. A gente tem que reagir contra esses temas. O Dia Internacional das Mulheres está chegando aí e eu tenho certeza que a gente tem que tratar esse tema da violência contra a mulher também como pauta prioritária aqui nesse plenário do Senado Federal. O dia já vai tarde, então muito obrigado a cada um de vocês, senadores e senadoras, que aqueceram com o nosso relatório e aprovamos à unanimidade esse projeto. Parabéns, Kim Kataguiri. Se é um homem de fé, japonês também é samurai, e você, como um bom samurai, acreditou na sua luta e hoje pode celebrar essa grande vitória. Forte abraço. Você é sensei ou nisei? Sansei, tá vendo? Então, fui colega, tive a oportunidade de ser colega de quem tem essa intimidade com ele, porque foi deputado federal com ele, fui líder dele na Câmara dos Deputados e ser relator hoje no Senado de um projeto de sua autoria na Câmara também traz memórias bastante importantes do tempo que tivemos a oportunidade de conviver e ser testemunho da sua capacidade. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Projeto de lei número 4.553, de 2023, do deputado Túlio Gadelha, que institui o selo de engenharia ou arquitetura solidária destinado às empresas e aos profissionais de engenharia, arquitetura ou ramo da construção civil que executarem ou financiarem projetos para atendimento de comunidades carentes, de mutuários e de proprietários de imóveis nos termos que especifica. Pareceres, o número 23 de 2025 da Comissão de Assuntos Sociais, relatado pelo senador Paulo Paim, favorável ao projeto e à emenda número 2 de redação e pela rejeição da emenda número 1. E parecer número 49 de 2025 da Comissão de Serviços de Infraestrutura, relatoria do senador Everton, relator ad hoc senador Esperidião Amin, favorável ao projeto e à emenda número 2 de redação. Não foram apresentadas emendas perante a Casa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e da emenda em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 2 de redação. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Presidente. Item extra pauta. Senador Luiz Carlos Reins. Só um minutinho, presidente. Está sendo palco em Brasília, nesta terça-feira, um evento nacional que coloca em evidência os 400 anos das missões gaúchas. A celebração ocorre no Instituto Cerzedelo Correia, na capital federal, sob organização do Tribunal de Contas da União. A iniciativa é do ministro e ex-colega nosso na Câmara Federal,
Ministro Augusto Nardes, missioneiro e profundo admirador da história e das tradições da região. A proposta é valorizar o projeto nacionalmente, o legado histórico, cultural e espiritual das missões que completam 4 séculos de trajetória. Queria saudar aqui em nome do prefeito Rodrigo Ribas, gaúcho, meu conterrâneo, prefeito de São Miguel das Missões, e a delegação que está presente nesse instante lá no TCU, acompanhando esse evento. Apenas uma colocação. Os jesuítas missionários espanhóis, quando adentraram nas missões gaúchas em 1626, trouxeram uma cultura nova. Nós, sinceramente, seríamos outro povo se tivéssemos dado sequência. Depois eles saíram do nosso estado do Rio Grande do Sul. Os conhecimentos que eles trouxeram aos indígenas da região, naquele instante lá, 400 anos atrás, seguramente nós teríamos hoje uma outra civilização, que só voltou a ser próspero com a imigração alemã, italiana, a partir dos anos 1800 e alguma coisa. Portanto, nós teríamos uma outra civilização. Eu quero, então, render a minha homenagem ao ministro Augusto Nardes por estar trazendo esse debate sobre as missões jesuíticas brasileiras. E apenas um retrato, um comentário. Lúcio Costa esteve nas missões gaúchas a pedido de Getúlio Vargas. E aí, senhor presidente, traços de Brasília, a capital federal, foram desenhados por Lúcio Costa, copiando o que ele viu nas missões jesuíticas gaúchas. Portanto, Brasília, parte do que é hoje, foi desenhada a partir de Lúcio Costa, traços das missões jesuíticas gaúchas. Obrigado, um abraço. Disponha, senador Heinze. Pela ordem, senador Wellington Fagundes. Senhora presidente, gostaria de pedir aqui para que fosse incluído extra pauta a inclusão do requerimento que faço para solicitar uma sessão solene em homenagem ao Lions Clube. Essa sessão seria realizada no dia 15/4, quarta-feira, que é exatamente para relembrar. Também aqui eu quero dizer que era para ter acontecido o ano passado, que já tínhamos aprovado, mas em função do falecimento do Papa, então o luto impediu que a gente tivesse essa sessão. Da mesma forma, quero pedir aqui a Vossa Excelência a colocação também em pauta, a extra pauta, de um requerimento que faço em homenagem aos 50 anos que comemoramos, em homenagem ao Vicente Vuolo, ele que foi deputado federal, senador, e principalmente porque foi o idealizador da ferrovia Ferronorte. Então nós queremos comemorar, principalmente Mato Grosso, porque na minha cidade, Rondonópolis, nós temos o maior terminal ferroviário da América Latina. E hoje a ferrovia ela avança de Rondonópolis para o Nortão e, claro, o nosso projeto sonhado por Vicente Vuolo, é que ela também vá de Rondonópolis até Cuiabá. Então, nós queremos aproveitar esses 50 anos dessa luta para fazer vários eventos e aqui também uma sessão solene no Congresso Nacional, aqui no Senado da República, já que ele foi também deputado e senador. Será incluído extra pauta, senador Wellington. Item extra pauta, requerimento número 121 de 2026, da senadora Augusta Brito e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar e promover o lançamento do Guia da Candidata, em alusão ao Mês da Mulher, com foco na prevenção e no enfrentamento à violência política de gênero. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra pauta, requerimento número 129 de 2026, da senadora Augusta Brito e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar e promover o lançamento da campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra-pauta, requerimento número 31 de 2026, do senador Rodrigo Pacheco e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear a memória e o legado de Juscelino Kubitschek de Oliveira no marco dos 50 anos de seu falecimento. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra-pauta, requerimento número 82 de 2026, do senador Fabiano Contarato e outros senadores, que solicita voto de louvor à professora doutora Tatiana Coelho de Sampaio, chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Será cumprida a deliberação do plenário. Item extra-pauta, requerimento número 40 de 2026, da senadora professora Dorinha Seabra e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia do Professor. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra-pauta, requerimento número 88 de 2026, da senadora professora Dorinha Seabra e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra-pauta, requerimento número 54 de 2026, do senador Wellington Fagundes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear o Lions Clube. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra-pauta, requerimento número 83 de 2026, do senador Wellington Fagundes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear os 50 anos da ferrovia Vicente Vuolo, da Ferronorte. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Senador Wellington Fagundes. Senhora Presidente, eu queria a permissão de Vossa Excelência para que eu pudesse fazer aqui o registro dessa tribuna, com profundo pesar, o falecimento do médico Gilberto Inácio Cardoso, profissional que marcou a história da saúde na minha cidade natal, Rondonópolis, em Mato Grosso. Ele, que era natural de Araguari, Minas Gerais, formou-se em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, onde também eu tive a oportunidade de ser colega dele, estudamos juntos, e ele formou-se em 1975, exatamente no mesmo ano que lá estávamos estudando. E no ano seguinte, ele acolheu a minha cidade natal, Rondonópolis, para construir a sua trajetória. Atuou como médico ortopedista no Hospital Samaritano e também serviu o Exército Brasileiro como segundo tenente médico no 18º GAC. Ele foi servidor concursado pelo município, dedicando-se por décadas ao atendimento da população até a sua aposentadoria. Ele também, Dr. Gilberto, também exerceu a função de médico legista pelo Estado, prestando um serviço de grande relevância pública. Dr. Gilberto também deixa um legado de compromisso, ética e dedicação à medicina. Deixa sua esposa, Dona Clélia, também seus filhos Alessandra Cardoso de Oliveira, Reginaldo, o Renato, na verdade, corrijo aqui, Renato, a Caroline, a Gabriela, o Guareschi e o Jorge Henrique, além de 10 netos e 4 bisnetos. E eu, então,
aqui registro que fui muito amigo dele e uma família que certamente se orgulha da história que ele construiu. Então, nesse momento de dor, manifesto aqui a minha solidariedade aos familiares e amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com o Dr. Gilberto. Que Deus conforte o coração de cada um e receba o Dr. Gilberto em sua infinita misericórdia e a sua alma, com certeza, lá já no lugar que as mentes e as almas do bem estarão sempre ao lado de Deus. Muito obrigado. Nosso sentimento, senador Wellington Fagundes. Item extra pauta, requerimento de licença. Requerimento número 31 de 2026 do senador Ciro Nogueira, que solicita, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participar de missão oficial nos termos da autorização da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado, será cumprida a deliberação do plenário. Pelos oradores, na ordem de inscrição, senador Eudócia. Senhora presidente, colegas senadoras, colegas senadores, meus cumprimentos a todas as servidoras e servidores desta casa, à imprensa aqui presente e ao público que nos acompanha pelo TV Senado e nas redes sociais. Meu abraço especial ao meu povo alagoano. Senhora presidente, hoje venho a esta tribuna para falar sobre um momento histórico que o mundo vive na luta contra o câncer. No ano passado, tive a honra de representar esta casa e o Poder Legislativo brasileiro em missão especial à Rússia e ao Reino Unido, para conhecer o que há de mais moderno em pesquisas científicas no combate ao câncer. Aqui faço um registro para destacar a atenção dos embaixadores brasileiros nestes dois países, que nos receberam e apoiaram com todos e em todos os momentos. Um trabalho de excelência realizado por estas equipes e que muito nos orgulha. Durante nossa missão, tive a oportunidade de conversar com cientistas de várias nacionalidades que estão liderando projetos pioneiros e utilizando o que há de mais moderno em inteligência artificial e biotecnologia. Compreendi que são grandes os avanços para chegarmos aos tão sonhados imunizantes. Retornei entusiasmada na missão internacional e compartilhei nesta casa e nas redes sociais a minha alegria com tudo que vi e ouvi de médicos pesquisadores. Há algumas semanas, a comunidade científica no mundo vem noticiando estudo relacionado à paciente Jovana Aleksky, uma mulher da Sérvia, que será a primeira pessoa a testar esta nova vacina contra o câncer fabricada pela Rússia, mostrando que está bem avançado, presidente, essa vacina que a Rússia está estudando, uma vez que já está sendo feita em seres humanos. Isso é motivo de muita alegria para mim, enquanto médica, para mim, enquanto senadora, que levanta essa bandeira contra o câncer aqui nesta casa. Jovana enfrenta um melanoma metastático, um tipo agressivo de câncer de pele, e irá iniciar o processo medicamentoso em 2 meses. Um tratamento inovador que ativa o sistema imunológico do próprio paciente para combater o tumor. Estamos com muita fé e uma esperança real para que venham os melhores resultados e possamos dar um passo decisivo diante da cura do câncer. Tenho a felicidade de ter apresentado nesta casa o projeto de lei que cria o marco regulatório brasileiro da vacina contra o câncer. Esse projeto de lei, presidente, ele já foi aprovado aqui na casa.
e eu agradeço mais uma vez aos colegas senadores e senadoras. Ele está na Câmara dos Deputados e em breves dias está sendo votado e, se Deus quiser, aprovado, para a gente poder criar essa nova lei, que é o marco regulatório da vacina contra o câncer, e a gente poder andar lado a lado com os avanços tecnológicos e biotecnológicos dessas vacinas contra o câncer. E a gente poder acompanhar de perto essas pesquisas e trocar, fazer um intercâmbio de nossos cientistas brasileiros com os cientistas, tanto da Rússia como da China, que também estive na China, como do Reino Unido. E aqui eu quero colocar que estamos muito ansiosos e com muita expectativa positiva que venham os melhores resultados e possamos dar um passo decisivo diante da cura do câncer. Tenho a felicidade de ter apresentado nesta casa, como eu já falei, esse projeto de lei, e com a nova legislação vamos estar mais aptos às cooperações e trocas de tecnologia entre os laboratórios brasileiros e os estrangeiros. Senhora Presidente, é fundamental que um país grande e importante como o nosso esteja participando dos melhores esforços para chegar a novos medicamentos e terapias contra o câncer. Ficar de fora irá gerar ao Brasil anos de atraso e prejuízos incalculáveis para aquisições futuras de patentes e direitos de uso destes medicamentos. A ciência não espera. Ela irá seguir seu caminho e temos que ter a inteligência e a sensibilidade de estar ao lado dos que estão liderando o campo da biotecnologia. Nesta oportunidade, gostaria também de mencionar a trajetória da nossa querida amiga e doutora Ludmila Já. A nossa Ludmila Já, que representa a força da ciência aliada ao compromisso com a saúde pública no Brasil, professora titular da Faculdade de Medicina da USP, com atuação no INCOR e referência internacional em terapia intensiva cardiovascular e cardio-oncologia. Ela tem defendido uma medicina baseada em evidências, inovação, responsável e formação médica de qualidade, ao liderar projetos como o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente. A Ludmila Já, que também esteve na China, um pouco antes de eu ter visitado esses hospitais inteligentes, que propõe um novo modelo de hospital integrado à tecnologia e à inteligência artificial. Demonstra que é possível planejar o futuro da saúde com seriedade, competência e responsabilidade social. Exemplos como o dela inspiram a construção de um sistema de saúde mais moderno, eficiente e humano para o nosso país. Tenho esperança na ciência e no nosso Deus, que iremos avançar cada vez mais nas inovações das terapias contra o câncer no nosso país. Traga certeza que iremos fazer as escolhas importantes e colocar o nosso país, nossos cientistas, junto aos grandes centros mundiais. Durante toda a minha trajetória, me dediquei a cuidar de pessoas, senhora Presidente, e salvar vidas. É o que eu vou permanecer fazendo, com o mesmo entusiasmo de sempre. E aqui eu quero deixar um grande abraço a Vossa Excelência e a todas as nossas colegas senadoras, nossos colegas senadores, e especialmente as colegas senadoras, visto que nós estamos no mês das mulheres, e mostrar a nossa luta, a nossa bandeira levantada, para que a gente tenha mais mulheres em espaço de poder. E dessa forma nós podemos fazer a diferença, tanto na área legislativa, como no judiciário, como em várias áreas, porque a mulher está onde ela quer estar, porque nós somos empoderadas e a gente vai continuar fazendo a diferença no nosso país. Muito obrigada, senhora Presidente, e a todos que nos acompanharam.
Parabenizo Vossa Excelência, senadora Eudócia, e eu não posso deixar de fazer coro à homenagem à doutora Ludmila Jar, minha médica. Como Vossa Excelência bem destacou, uma pessoa incansável na busca da excelência, no trato com o ser humano. Eu não sei como aquela mulher dá conta, ela é absolutamente incrível, é daquele nível de conhecimento que nos orgulha muito e da estatura de liderar um Ministério da Saúde. Quem sabe um dia ela aceite em outro momento, mas ela realmente merece essa homenagem. Vai aí meu abraço, doutora Ludmila. E hoje aprovamos aqui a moção à doutora Tatiana Sampaio. São muitas mulheres como Vossa Excelência que nos orgulham, mulheres brasileiras, em meio a tanto drama que nós vivemos, inclusive de notícias diárias de feminicídios, estupro coletivo, me perdoem a palavra, mas precisamos lidar com isso todos os dias. E no mês de março, infelizmente, nós não temos muito o que comemorar, não temos nada a comemorar. Infelizmente, nós temos que... É mais um mês para relembrar a gravidade da situação da mulher brasileira. Nós, que somos 52% da população e subrepresentadas nos espaços de poder em todas as áreas. Enquanto não tivermos uma equidade de verdade, enquanto o Congresso não tiver a coragem de deliberar sobre isso, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu fiz a minha parte na discussão da reforma eleitoral, apresentei uma emenda trazendo 50% de cadeiras, de obrigatoriedade de cadeiras femininas e 50% masculinas, por óbvio, muito aquém da representatividade nossa. E não passou, e foi-me dito que não passaria, mas mesmo assim eu tentei, porque não é porque eu acho que não vai passar que eu não vou tentar. Mas, infelizmente, não foi sequer para o relatório, porque eu queria muito ver a digital de cada senador e cada senadora aqui, deliberando sobre isso. Na América Latina, senadora, nós temos México com paridade nos 3 poderes, nós temos Nicarágua, nós temos Cuba com paridade no legislativo, Bolívia, Chile e Argentina. E o Brasil, que é considerado a maior democracia da América Latina, está muito aquém deste nível de representatividade e respeito. Nós não queremos o lugar dos homens, nós só queremos o nosso lugar. Enfim, há muito o que se fazer e o que nós passamos diariamente na labuta por nosso espaço, que as mulheres brasileiras sequer sabem da nossa luta, sequer sabem que tentaram retirar os nossos parcos 30% de garantia de candidaturas e os nossos parcos 30% ou proporcionais de incentivo via fundo eleitoral, que falam que é muito. Não, é pouco, infelizmente, é pouco para que possamos trazer mulheres para a política e que elas sejam minimamente respeitadas. E para terminar, só para destacar, as mulheres, para serem respeitadas aqui ou em qualquer lugar da nossa sociedade, precisam estudar 2 ou 3 vezes mais. As mulheres negras, as mulheres indígenas e também as mais vulneráveis precisam estudar 5 vezes mais. Enfim, eu tenho esperança. Esperança que as próximas gerações encontrem um Brasil melhor. Parabéns e um abraço, Ludmila Jar. Obrigada. Pela ordem, senador Wanderley Cardoso. Presidente Soraya Tronic, senadora Soraya, mas a senhora ficou muito bem aí, viu, senadora, nessa presidência. Então, isso aí é a torcida nossa para que Vossa Excelência
permaneça aqui no Senado, né? A próxima legislatura, né? É competente, é exemplo para as mulheres, como a senadora Eudócia, que está aqui presente. E as mulheres aqui, vocês são... Eu tenho sempre falado isso, não é só na comissão que a gente presidia, onde a gente vai, que é referência aqui no Senado Federal, a força de vocês, a determinação e a organização de vocês em pautas importantes, viu, senador Eudócia? Então, tenho admiração desse senador do nosso Estadão de Goiás. Olha, está me acompanhando aqui, vem nos visitar, e eu fiz questão de convidá-los para vir aqui conhecer o nosso plenário. Então, a vereadora Nayara Barcelos, cadê aqui a Nayara, está aqui filmando, ela é de Rio Verde, ali no... divisa ali do seu estado, praticamente, bem próximo. Rio Verde de Goiás, não Rio Verde Rio Verde de Goiás, não de Mato Grosso. Tem o Rio Verde de Mato Grosso, que é no Mato Grosso do Sul. E lá são 22 vereadores, 21 vereadores, só tem ela de mulher. E a gente tem falado sobre isso, né? As mulheres têm que estar ocupando seu espaço, ali em Rio Verde precisa ocupar mais espaço. Mas ela fala pelos 20 vereadores, determinada, muito responsável em sua função de vereadora. E está aqui um jovem prefeito da cidade de Morrinhos, o Maiclin, esse rapaz aqui, ó, determinado, está fazendo uma administração ali, olha, presidente Soraya, diferente naquele município. E nós temos aí um prazer e um orgulho muito grande de estar ajudando o município que tem se destacado. Aliás, é destaque no nosso estado de Goiás, um dos maiores produtores de grãos e tem muitas indústrias ali. A vereadora Cleidmar Gomes, de Chapadão do Céu, está aqui presente. Você viu que a turma de Goiás é muito bonita, né, Soraya? Tem fama. É diferenciado, tem fama, né? Então, a vereadora Cleidmar Gomes, de Chapadão do Céu, está aqui nos visitando. E a secretária de Cultura e Turismo, a Flávia, cadê a Flávia? Está aqui, nos visitando também. Veio buscar recursos, né? Também veio pedir recursos. Interessante que o pessoal que sai ali dos nossos estados, no seu estado, Mato Grosso do Sul, estado de Goiás, vereadores, vereadoras, prefeitos, vice-prefeitos, e tem a coragem de sair de lá e vir aqui buscar recursos. Todos eles estão tendo êxito, viu, Sara? E tem sido assim que eu tenho acompanhado vocês ali em Mato Grosso do Sul, né? E também Eliano Fischer, assessora ali do Chapadão do Céu, está aqui presente conosco. E nosso Guilherme, que é assessor ali da cidade de Morrinhos. Então, sejam... Vereadora Nick, cadê? De Chapadão, está aqui a Nick, né? Olha só, que é um erro que a gente ia cometendo aqui. Senadora Soraya Tronic, nossa presidente. Fiquei muito satisfeito mesmo em te ver aí, sentado. Combinou muito com Vossa Excelência, viu? Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senador Vanderlan. Obrigado pelas suas palavras, sempre muito gentis. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu já estive em Chapadão do Céu também. Parabéns, Goiás. Parabéns para vocês aí. Bom, a presidência informa as senadoras e os senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Hoje é terça-feira, 3 de março, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve a decisão da CPMI do INSS, que aprovou 87 requerimentos, entre eles a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula.
A decisão foi comunicada em plenário. Davi Alcolumbre negou o pedido de parlamentares do governo para anular a votação ocorrida na CPMI do INSS na última quinta-feira. Na ocasião, foram aprovados 87 requerimentos, entre eles a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Segundo o presidente do Congresso, o procedimento de votação na Comissão Parlamentar de Inquérito respeitou as regras. Este não é um caso de flagrante desrespeito ao regimento interno ou à Constituição Federal. Não há aqui situação que justifique a excepcional atuação desta presidência para anular a deliberação da CPMI. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente aos requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento, registrado pela Advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria, com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da Mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. A decisão foi comemorada pelo presidente da CPMI do INSS. Essa vitória do regimento na quinta-feira, a confirmação de que eu estou no caminho certo, para nós é um alívio no sentido de entender que essa casa respeita o regulamento, mas principalmente ao povo brasileiro, que está acompanhando tudo o que acontece nesse parlamento e espera de nós o cumprimento das regras. Se a base do governo não se preparou para o embate que eles mesmos criaram, eu lamento. E vou dizer mais ainda a vocês, as imagens iniciais mostram com clareza, apenas 7 parlamentares se levantaram naquele momento. Somente depois é que outros parlamentares que estavam nos corredores sentados se levantaram e que se tirou aquela foto. O líder do governo no Congresso disse que gostaria de ver outras quebras de sigilo aprovadas, mas que aceita a decisão do presidente do Congresso. A quebra do sigilo do filho do presidente Lula poderia ser juntada à quebra de sigilo do filho do ex-presidente, que estava entre outros requerimentos que propusemos nessa CPMI e não foram apreciados. A quebra de sigilo do filho do presidente Lula poderia ser desnecessária, visto que desde janeiro o ministro André Mendonça já tinha feito a quebra. Não havia problema nenhum com as 80 e tantas quebras de sigilo. Elas, inclusive, foram despachadas de imediato pelo presidente da comissão. Não há problema sobre isso. A nossa dúvida era sobre o procedimento. Vossa Excelência uniformiza um entendimento em relação a essa questão. E nós aceitamos o entendimento de Vossa Excelência, porque é assim que deve se comportar em qualquer democracia. Ao final, Davi defendeu as prerrogativas do Congresso Nacional. Nós precisamos e deveremos manter as prerrogativas das comissões da Casa, porque senão nós mesmos, num futuro bem próximo, nos curvaremos
a outras agressões, a outros ataques e a outras ofensas que aí sim serão legítimos. Portanto, me curvei e a decisão proferida foi com base na advocacia do Senado Federal, de servidores concursados do Senado Federal que, com muita honra, servem ao Poder Legislativo brasileiro, à Secretaria-Geral da Mesa, à Polícia Legislativa Federal do Senado Federal, que recepcionou todas as imagens veiculadas, sejam pela própria TV Senado ou pela imprensa, e estou com a consciência tranquila de que cumpri com as minhas obrigações com base na Constituição brasileira, nas leis brasileiras e no regimento interno do Senado Federal, que eu jurei cumprir quando assumi esta missão. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que altera o Código Penal e endurece a punição para quem furta ou rouba aparelho celular. A proposta também tipifica os crimes de receptação de animais domésticos e de fraude bancária. O projeto volta à Câmara dos Deputados. Os crimes de furto, roubo e receptação terão o tempo de prisão aumentado, como também a interrupção ou perturbação de serviço telefônico, informático ou de informação de utilidade pública. A proposta cria os crimes de receptação de animal doméstico e fraude bancária. Passa a ser crime adquirir, receber, transportar, ocultar ou vender animal doméstico furtado ou roubado, com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. O roubo de fios, cabos ou equipamentos para transmissão de energia elétrica, telefonia e transferência de dados, entre outros, terá pena de 2 a 8 anos e multa. O texto também altera outras penas. Furto simples aumenta para 1 a 6 anos e passa a existir o crime de furto de celular, com pena de 2 a 6 anos. Hoje, esses casos são tratados como furto simples. E já nos casos de roubo de celular ou de arma de fogo, a pena será aumentada em 2/3. O furto do dispositivo eletrônico do celular hoje, ele não é tipificado no Código Penal como uma qualificadora, é como um objeto comum. Se roubar uma bola, se furtar uma bola, se furtar o celular. E hoje esse dispositivo eletrônico, ele ganhou uma outra dimensão dentro da vida de cada cidadão, inclusive de valores. Você tem hoje um celular que você está andando aqui no seu bolso de R$10 mil, mais ou menos. Então, a ideia que a Câmara aprovou, trouxe para a discussão aqui, entre outros temas, foi trazer uma pena mais rigorosa. O furto por meio eletrônico terá até 10 anos de prisão. Roubo com lesão corporal grave, a pena mínima passa para 10 anos. Já roubo com morte, pena mínima passa para 24 anos. Estelionato, reclusão de 1 a 5 anos mais multa. E receptação de produto roubado, de 1 a 6 anos de prisão e multa. O plenário do Senado aprovou também o projeto que cria o selo de engenharia ou arquitetura solidária, destinado a empresas e profissionais que realizam projetos em benefício de comunidades de baixa renda. Esse projeto vai à sanção presidencial. O selo de engenharia ou arquitetura solidária é destinado a empresas e profissionais de engenharia, arquitetura ou construção civil que executarem projetos para comunidades de baixa renda. Segundo a proposta, as empresas e os profissionais interessados no selo deverão ter concluído o projeto habitacional ou de saneamento que beneficie majoritariamente famílias de baixa renda, incluídas no CadÚnico. Além disso, deverão adotar técnicas sustentáveis e política de equidade na contratação e na gestão de pessoas. Serão contempladas obras estruturantes de reforma, ampliação, adequação de acessibilidade e instalações temporárias. E o Senado inaugurou hoje uma exposição que conta a história de 7 bebês judeus que nasceram num campo de concentração nazista. Em meio aos horrores vividos pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o nascimento de 7 bebês em um campo de concentração tornou-se um símbolo de esperança na tragédia.
Eles nos deram esperança de novo é o título da nova exposição do Senado Federal. A esperança, mais uma vez, mostrou-se mais forte do que o ódio. A exposição que hoje inauguramos é um testemunho desta força. Recordar não é apenas o exercício de memória histórica, é um dever moral de todos nós. O Brasil é um país onde as questões são resolvidas pacificamente. E é isso que nós temos que fazer, com leis que sejam duras no combate a qualquer tipo de preconceito, para que possam permanecer sempre livres a fé e a religião das pessoas, mas vigilantes para que a gente não possa retroceder um passo sequer na história. Produzida pelo governo alemão, a amostra reúne 37 banners que contam a história dos 7 bebês que sobreviveram no campo de concentração de Dachau, no sul da Alemanha. A exposição apresenta documentos, registros históricos e relatos sobre o nascimento das crianças. Estamos aqui para contar a barbárie que foi o antissemitismo, a perseguição aos judeus. E não apenas porque somos judeus e precisamos contar o que sofremos, mas porque toda perseguição leva à barbárie. A abertura da mostra contou com a presença de representantes estrangeiros, parlamentares e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, além de Jorge Legman, um dos sobreviventes que vive no Brasil desde 1961. Foi uma honra de mostrar isso primeira vez no Congresso Brasileiro, porque é a Casa das Leis e a casa que deveria reger a democracia. Então, eu acho que essa mensagem é para as futuras gerações, e naturalmente para a atual também, para entenderem o que aconteceu, para nunca mais não cuidar da democracia, da memória e dos direitos humanos. Essa exposição reflete o compromisso do Congresso Nacional com a preservação da memória e com a luta incessante contra o antissemitismo. Que ela alcance os corações e as mentes de todos e todas que a visitarem. A exposição ficará aberta à visitação no Salão Negro do Congresso Nacional até o fim deste mês. Depois passará por vários estados do Brasil. Transporte interestadual grátis para pacientes de câncer. Esse projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Antes, a comissão aprovou a regulamentação da profissão de cuidador de idoso, que agora vai ser votada na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta estabelece regras para o exercício da atividade de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou com doenças raras, reconhecendo a importância social da função. Ela também garante a segurança jurídica tanto para os profissionais quanto para as famílias que contratam esse serviço. O texto define requisitos como idade mínima de 18 anos, conclusão do ensino fundamental e formação em curso de qualificação profissional. Também exige idoneidade moral e estabelece as formas de contratação que podem ocorrer pelo regime da CLT, como empregado doméstico, ou como microempreendedor individual. A proposta ainda delimita as atribuições do cuidador, deixando claro que o profissional atua no apoio às atividades da vida diária, sem substituir profissionais da área de saúde. A relatora da proposta lembrou que o relatório se refere a 3 projetos que tratam do tema e ressaltou a importância para os cuidadores, em sua maioria mulheres, e para as pessoas que serão assistidas. Como nós vimos aqui, 95% são mulheres. Então, no mês de março, a gente aprovar um projeto desse também é muito significativo para que a gente possa garantir tanto a segurança de trabalho para a maioria, né, delas que são cuidadoras, que são 95%. A gente está ajudando aí também as mulheres se regulamentarem numa profissão que já vem fazendo, e também a segurança
segurança da pessoa que vai ser assistida quando ela vê todas as previsões de antecedentes criminais e de aperfeiçoamento também que traz aqui nesse PL. E a responsabilidade se tiver alguma agressão com os assistidos. Eu trabalho com o lado mais sombrio desse tema, que é a violência contra a pessoa idosa. Quando a gente regulamenta, Augusta, a gente traz muita segurança para a pessoa idosa. Nós estamos vendo aí alguns aventureiros e alguns bandidos, inclusive, disfarçados de cuidadores de idosos. Então, a gente trazendo a regulamentação, a gente trazendo cuidado com esse profissional, a gente vai poder, inclusive, entender quem é do bem, quem é do mal e a gente, assim, proteger os nossos idosos no país. Estamos caminhando para um cenário em que a população idosa cresce de forma acelerada, ao mesmo tempo em que aumenta a demanda por cuidados especializados para pessoas com deficiências, doenças raras e crianças que necessitam de atenção permanente. O projeto regulamenta a profissão de cuidador, atividade que já existe e sustenta milhares de famílias, mas que ainda opera, em grande parte, na informalidade. Os senadores aprovaram ainda projeto que prevê passe livre no transporte interestadual para pacientes em tratamento de câncer. A proposta garante gratuidade em ônibus, trens e barcos para deslocamento entre estados, quando a terapia não estiver disponível na cidade de origem. O texto também prevê desconto em passagens aéreas nos casos em que o transporte terrestre não for viável e estende o benefício ao acompanhante. A medida busca reduzir os custos e as dificuldades enfrentadas por pacientes que precisam viajar longas distâncias para ter acesso ao tratamento oncológico. É fundamental reconhecer que o tratamento de doenças graves como o câncer não é apenas questão de saúde individual, mas de impacto econômico coletivo. Pessoas com maior chance de cura e retorno à vida ativa contribuem para o crescimento econômico, para a arrecadação, para o consumo e para a redação dos custos sociais associados à doença prolongada. 25% dos pacientes oncológicos, eles fazem tratamento em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, caindo para 10% quem vai se tratar em Minas Gerais. E o Nordeste, que fica muito mais longe desses estados, então precisa de um valor a mais para poder fazer esse tratamento. Na mesma reunião, o grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, que acompanha as investigações sobre o Banco Master, aprovou requerimentos para ouvir representantes das empresas PwC e KPMG. Os senadores querem esclarecimentos sobre a extensão e a adequação dos trabalhos de auditoria diante dos prejuízos registrados e do impacto no Fundo Garantidor de Créditos. Marco importante nas manifestações da arte contemporânea dos afrodescendentes, a cultura hip-hop deve ganhar um dia nacional e uma semana para celebrações no calendário dos brasileiros. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Educação e Cultura. Além do ritmo, do som contagiante e da coreografia que se espalhou pelas ruas, a cultura hip-hop conquistou o status de arte. O movimento ultrapassou fronteiras e aqui no Brasil, como nos outros países, expressa a identidade negra e o orgulho da raça. O reconhecimento institucional dessa expressão cultural representa também o reconhecimento da legitimidade das vozes periféricas na formulação de agendas públicas, afirmando formalmente a relevância desta manifestação rica e potente. Na Comissão de Educação e Cultura, um projeto relatado pela senadora Tereza Leitão e aprovado pelos parlamentares reconhece a importância da cultura hip-hop, que agora pode ganhar uma data nacional e uma semana de valorização. O relatório destaca a potência do movimento nas periferias, sua dimensão intergeracional e seu papel como convite à formulação de políticas públicas que reconheçam o hip-hop como linguagem educativa, instrumento de combate ao racismo e vetor de desenvolvimento social e econômico. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. A senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação, falou com a gente sobre as aprovações do colegiado. Vamos conferir.
A Comissão de Educação aprovou alguns projetos de lei, vários requerimentos, e eu destaco 2 pontos que foram debatidos. Um deles foi a apresentação do relatório de todas as audiências públicas, 13 audiências que a comissão realizou somente no ano de 2025, sobre o Plano Nacional de Educação. O projeto já foi aprovado na Câmara, chegou ao Senado muito próximo ao fim dos trabalhos legislativos, já no final do ano, mas está na mesa do presidente para ser distribuído, e nós fizemos todo um relato da tramitação e a importância de que esse projeto seja votado quanto antes. Nossa previsão é votá-lo ainda no mês de março, e estamos com bastante consistência de conteúdo, acompanhamos toda a tramitação na Câmara e queremos dar uma celeridade, porque é a votação mais importante relacionada à política de educação, porque o plano organiza a política de educação em todo o país, a política de educação básica até a política de educação superior. E aprovamos vários requerimentos, mas um deles eu quero destacar, porque ele é muito importante para o Brasil, né? Foi de minha autoria, foi aprovado por unanimidade, é um voto de aplauso ao agente secreto, a todos que fizeram esse filme, ser motivo de orgulho para todos nós. Por que o voto de aplauso? O filme já ganhou o Globo de Ouro e o filme está inscrito em 4 categorias ao Oscar. Então, no dia 15 de março, nós vamos torcer para que o cinema nacional, para que o audiovisual brasileiro seja reconhecido e valorizado pelo trabalho imenso que tem feito aqui no Brasil. Um trabalho de resistência, um trabalho proativo, um trabalho que a todos nós orgulha. Imagine para a gente que é do Recife. A reunião da CPI do crime organizado, que estava marcada para hoje, foi cancelada devido às ausências do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do fundador da REAG Investimentos, João Carlos Mansur. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi beneficiado por uma decisão do ministro André Mendonça do STF, que julgou ser facultativa a presença dele na CPI. Assim, ele avisou que não iria comparecer. Os depoimentos de amanhã também foram cancelados. Daniel Borcaro e o cunhado Fabiano Zettel avisaram que não vão comparecer. Já João Carlos Mansur, fundador da REAG Investimentos, fundo utilizado pelo Banco Master em operações que estão sob investigação da comissão, deverá ter o depoimento reagendado para a próxima semana. Caso ele não compareça, senadores avaliam solicitar a condução coercitiva com apoio da Polícia do Senado Federal. Diante das ausências, a expectativa é que a reunião de amanhã seja destinada principalmente à votação de requerimentos. 30% das vagas de estágios para negros em empresas. O projeto com essa determinação é o primeiro item da pauta da Comissão de Assuntos Sociais, que se reúne amanhã às 9 horas da manhã. A proposta de autoria do senador Jader Barbalho já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos. O texto inicial previa a reserva de 20% das vagas de estágio para negros. Mas o senador Paulo Paim, relator do projeto, ampliou para 30%, que é o percentual de cotas em concursos públicos federais para negros, indígenas e quilombolas. A cota será obrigatória para empresas que ofereçam 5 ou mais vagas de estágio. Se o projeto se transformar em lei, as empresas terão prazo de 180 dias para fazer a adequação necessária. Na justificativa da proposta, o autor menciona a disparidade salarial. Os negros recebem 56% menos do que os brancos, que ocupam função semelhante. Para ajudar os atingidos pelas chuvas em Juiz de Fora e região, a Liga do Bem lançou a campanha emergencial SOS Zona da Mata Mineira. Já são mais de 70 pessoas mortas, muita gente desabrigada, famílias que perderam tudo. Formada por colaboradores voluntários do Senado, a Liga do Bem vai arrecadar recursos para levar itens novos aos desabrigados. Em contato com as autoridades locais, eles nos comunicaram que a necessidade maior seria de colchão, roupa de cama e cobertor, razão pela qual optamos por esses produtos. São novos, porque nós acreditamos assim, a pessoa
de uma hora para outra ela perde tudo aquilo que ela construiu, um lençol cheiroso, um cobertor cheiroso, e a gente dá aquilo que já está usado, realmente é ruim, né? Então, optamos pela compra desses 5 produtos, então é colchão, cobertor, lençol, fronha e travesseiro, tudo novo. Com o apoio de fornecedores parceiros, a Liga do Bem montou um kit com esses itens a um custo de R$200. Se você não puder depositar os 200, você deposita 5, 10, 15, 20, porque nós acreditamos muito nisso, que juntos a gente faz a diferença. Então, para quem quiser depositar na conta da APCN, que é a Associação das Polícias do Congresso Nacional, que é a nossa parceira, então a chave Pix é apcnsocial@gmail.com. Então, apcnsocial@gmail.com. O Senado vai fornecer o transporte dos itens adquiridos para a Zona da Mata, em Minas Gerais. Ao final da campanha, será feita uma prestação de contas dos valores arrecadados. Todas as nossas campanhas, nós fazemos uma planilha, uma prestação de contas. Então, as pessoas que fizeram depósito, se quiserem vir aqui na Liga no final da campanha, nós disponibilizamos um livro com tudo que foi doado, com tudo aquilo que a gente comprou, o mais transparente possível. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no 3303-1127. Venha aqui na Liga para conhecer o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente realiza, as campanhas, as nossas ações. Fica aqui na Avenida N2, na gráfica do Senado Federal. Então vai ser muito bom ter as pessoas aqui conosco para fazer parte desse grande time de solidariedade. E a Liga do Bem, que faz esse trabalho bonito e importante, ganhou hoje um ar mais colorido. A campanha Tudo para Elas, Março Mulher, ofereceu um curso de automaquiagem nada convencional. Você já tentou se maquiar com os olhos fechados? Que tal fazer uma maquiagem maravilhosa sem enxergar as cores dos produtos ou o próprio rosto? É este o desafio destas mulheres no curso de automaquiagem para mulheres com deficiência visual. A Rosa Souza Silva está aqui, maravilhosa, está fazendo o curso. Rosa, você recebeu um kit lindo. A cada traço você vai ficando mais bonita. É desafiador para você conseguir se arrumar, fazer uma maquiagem? Sim, a questão da maquiagem, sim. Por quê, né? A gente não sente muita confiança, né? Em se maquiar devido à deficiência. A gente não sente confiança em fazer e sair na rua, né? Um batom é simples, né? Quem tem habilidade, qualquer coisa, contorna com o dedo e vai que vai. Mas em questão das outras partes, você tem que ter, igual tipo a oportunidade do curso. Maravilhoso. A autoestima é algo que todo mundo precisa. Então, eu falo assim, como maquiadora, eu já estava quase desistindo da profissão. E aí uma mulher deficiente visual me solicitou, olha, ela falou assim, você me ensina a me automaquiar? Só tem uma questão, eu não enxergo. E aí eu entendi, de certa forma, a importância dessa profissão no sentido de trazer para essas mulheres autonomia, autoestima, né? E para que elas saiam desse espaço também de dependência ou de exclusão. Mais de 10 mulheres com perda total ou parcial de visão, superando desafios e vivendo novas experiências. Para mim é um desafio e para mim é uma forma de eu aprender, né? Eu ir tatear, tocar, saber o que é cada objeto. O curso de automaquiagem para mulheres com deficiência visual faz parte da campanha Tudo para Elas, Março Mulher. É uma iniciativa da Liga do Bem do Senado